O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Fiocruz é uma instituição mundialmente conhecida pelas pesquisas, pelo ensino e também pelo desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Só que hoje nós vamos falar de uma exposição promovida pela Fundação Oswaldo Cruz com o objetivo de sensibilizar autoridades e população para a questão indígena, mais especificamente do povo Yanomami e do povo Iiquana. Conosco aqui no estúdio, Cecília Andrade, coordenadora adjunta da exposição Sopro Humano. Seja bem-vinda, Cecília. Obrigada, Paulo. A gente recebe com muita alegria esse convite, né? Foi muito importante para a Fiocruz Brasília. Bom, a gente percebe que a instituição Fiocruz até nos surpreende. Está empreendendo uma exposição, que é uma exposição gráfica, são banners, são peças de artesanato, desses indígenas. E tudo surgiu lá por volta de 2013 com uma crise humanitária de grandes proporções. Fala um pouco dessa crise humanitária. Então, é importante ressaltar que, assim, só para iniciar um pouquinho, esse projeto ele é fruto de uma chamada pública da Fiocruz Brasília, que é o Abril Indígena, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer essa exposição. Foi esse desafio que foi nos colocado. Essa crise humanitária ocorreu em 2023, né? Foi um retrato aí de problemas de desnutrição, problemas com a questão do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Então, assim, foram muitos problemas, né? Eu digo sempre que o garimpo é um determinante social muito negativo, né? Porque a partir dele a gente traz uma série de outros problemas de saúde, problemas ambientais, enfim, a gente tem uma série de questões aí que envolve o garimpo ilegal. Então, essa crise humanitária, quando ela surgiu, precisou de uma resposta do Estado, né? E aí foi quando a gente recebeu a Fiocruz Brasília, foi uma das instituições que, a partir de uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, recebeu um crédito extraordinário, né? Que o crédito extraordinário ele tem essa característica justamente para essas grandes calamidades, né? Essas situações calamitosas que tem. E a partir daí a gente conseguiu fazer um projeto maior, né? A exposição é fruto de parte desse projeto. Então, nessa perspectiva, foi aí que surgiu um pouco da exposição. Acho que é parte desse projeto maior. Ou seja, na verdade, vocês planejaram estruturar um programa de assistência às populações indígenas de lá e foram registrando, e agora a exposição é o resultado desse registro, né? Na verdade, só fazendo uma correção, a exposição, como eu te falei, ela veio de uma iniciativa própria da Fiocruz. As unidades da Fiocruz, a gente já está na segunda edição do Abril Indígena, e aí o Abril Indígena, ele incentiva atividades de projetos que já existem na Fiocruz, e a partir destes projetos a gente conseguiu utilizar outras formas de poder trazer dados científicos, evidências científicas, de uma forma mais sensível. Eu acho que é aí que você fala, né, da questão da sensibilização. A gente conseguiu traduzir esses dados de outra forma, uma forma expositiva. Essas fotos, quando a gente foi contemplado nessa chamada, a gente teve muita dificuldade com a parte das fotos. Por quê? Porque elas foram tiradas em diferentes momentos. Então, assim, foi muita parceria, na verdade, que a gente teve, né? Porque a gente tem na nossa equipe uma indigenista, que é a Bianca, e a partir dessa articulação que ela fez, a gente conseguiu algumas fotos no esquema de parceria mesmo. Eu digo que os fotógrafos, eles foram muito... porque eles fizeram essas fotos em diferentes momentos e eles foram muito generosos em nos ceder, mas a gente tinha foto ali da nossa atuação do projeto
que são a implementação dos centros de referência em direitos humanos. Só que eram muitas fotos, às vezes, assim, de baixa qualidade, porque a gente tirava do celular, aquela coisa do trabalho do dia a dia. Então, o desafio foi justamente como melhorar essas fotos, né, de que forma, e aí o esquema da parceria foi extremamente importante. Agora, nós estamos falando de duas etnias indígenas, me corrija se eu estiver errado, os Yanomami e os Iekuana. Né? São duas etnias que lá do norte do país, e elas ocupam uma área imensa que foi regularizada em 1992, correto? Fale um pouco desses dois povos, que dimensões eles têm, em quantas aldeias eles se encontram. Então, o território Yanomami é o maior território indígena brasileiro, né? A própria exposição, ela traz aqueles big numbers, né? E traz um pouco desses dados. Relativo ao território Yanomami, são povos diferentes, mas que ocupam o mesmo território, né? E aí, falando um pouquinho assim da característica de cada um, o povo Yanomami, ele tem uma estrutura mais descentralizada, né? A própria moradia do povo Yanomami, ela tem aquele formato circular. É um formato que eles têm a coisa do coletivo, ele é menos hierarquizado. O povo Iekuana, no Brasil, eles ocupam parte da Venezuela e parte do Brasil, né? No Brasil, a gente tem em torno de 700 Iekuanas, 700 e alguma coisa, tá? Não sei os dados exatamente, mas, assim, é um povo com uma estrutura mais hierarquizada, é um povo... Eles são conhecidos, os Iekuanas, como os canoeiros, né? Porque eles são exímios conhecedores ali dos rios. Então, já na área limítrofe isso, entre por Brasil conta e... da intrusão colonial, eles tiveram que fazer grandes navegações. Então, assim, tem históricos assim na literatura de que eles ficavam até 90 dias, né, navegando ali. Então, eles são exímios conhecedores. Eles têm uma tecnologia, um artesanato muito apurado, assim. Você vê nas cestarias, a delicadeza de cada um, né, tanto do povo Yanomami quanto do povo Iekuana, mas, assim, a gente sente as diferenças de cada um desses povos, né? Mas eu acho que a semelhança deles é o respeito pela natureza. E isso com certeza, é o que mais toca. O que nos remete à questão climática também, né? Sim. Porque eles são, assim, eles nos dão como retorno um espelho do pensamento dos Iekuana e o pensamento dos Yanomami, que está traduzido assim: a Terra é um ser vivo que respira, Sim. que ela tem uma consciência, eles têm também a cosmogonia, a história da relação deles com entidades não palpáveis, enfim. E existe um relato muito sensível do que está acontecendo agora. Eles têm uma verdadeira noção, uma noção apropriada do que é o consumo, do que, entre aspas, digamos assim, o consumo, a exploração da terra pelo homem branco está causando. Como eles definem isso? Então, a própria exposição, ela traz vários trechos, né, das percepções. A gente tem muitas falas do Davi Copenau e Yanomami durante todo esse trajeto, né, porque a exposição, ela traz um caminho, né, ela faz uma trilha do conhecimento, porque ela foi dividida em 3 eixos, né, ela tem... a ideia é falar um pouco do que é esse povo, qual que é a cultura desse povo, até a questão, né, da crise humanitária que ocorreu, e aí a gente tem fotos expositivas nessa perspectiva, até chegar na resposta do governo, que, para o nosso caso, Fiocruz Brasília, é a nossa parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que são os centros de referência em direitos humanos. Mas eles são muito críticos, né, essa questão toda dessa coisa do consumo mesmo, né? As falas deles o tempo todo. O Davi Copenau, ele tem uma fala que essa situação de consumo, inclusive, ela traz o problema do garimpo ali, que é semelhante ao narcotráfico. Então, assim, são uma série de percepções que eles têm, né? E a exposição traz um pouco assim do quanto é importante, né, do respeito que eles têm pela natureza, o povo Iekuana, né? Na exposição a gente tem fotos de que as meninas são pintadas, né, para que elas possam tocar a natureza. Então,
é bem significativa a relação que eles têm com a natureza. E o chamado da exposição é nesse sentido mesmo, né? É adentrar a terra-floresta, é o sopro humano nessa perspectiva. As fotos, elas têm frestas justamente para trazer essa ideia de sopro mesmo, né? E de sensibilizar as pessoas para adentrar na terra-floresta. Como foi feita a escolha dos profissionais que foram lá registrar? Foram 2 fotógrafas, né? Também a indigenista, a antropóloga, foi que as conduziu lá. A gente trabalhou com uma equipe multiprofissional, né? E isso acho que foi fundamental. A gente tinha como curadoria a Fernanda Severo, que é uma pesquisadora da Fiocruz Brasília e que já tinha uma experiência com exposições, porque ela é da área de saúde mental e fez essa curadoria no trabalho de saúde mental, que chama Morar em Liberdade, que também vale a pena depois conhecer. E o olhar dela foi fundamental, assim, para que a gente contasse essa história da forma como ela foi contada e para o sucesso da exposição. Ela é uma historiadora, a gente tinha uma equipe de designers, e aí, como eu te falei, né, a gente tinha uma chamada que precisava ocorrer tudo em abril, então o desafio era como fazer tudo isso acontecer em abril. E aí a gente precisou contratar alguns designers e eles foram fundamentais, são pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, mas que eu sempre brinco que o universo conspirou e que a gente conseguiu reunir pessoas que estavam em sintonia, com o mesmo propósito, com a mesma sinergia, e por isso as coisas aconteceram. Essa exposição, ela tem a coordenação do Bruno Andrade, que é um pesquisador da casa, que é um especialista em ética, e isso foi também bem importante. Sem falar no nosso antropólogo, né, que é o Felipe Medeiros, e que foi fundamental assim, para esse olhar mesmo e para dar essa coisa da natureza mesmo, do ser humano, né, que é uma pessoa bastante experiente. Eu confesso que para conseguir te entrevistar, eu fui visitar a exposição. E aí eu acho importante a gente ressaltar o seguinte. A Fiocruz, aqui, a Fiocruz Brasília, fica dentro da UNB, um prédio da UNB, que é o prédio da Escola de Governo. Isso. Correto? É um prédio muito bonito. E a exposição consta majoritariamente de banners com trechos de depoimentos dos Yanomami, dos Iekuana, são disponibilizados em 2 andares lá do prédio. E, enfim, eu achei muito interessante, mas é importante que você está falando a referência em abril, mas a exposição vai de 27 de abril até 26 de junho. Isso. Então, quem quiser visitar, pode ir lá, ou então, mais fácil ainda, aí eu vou fazer uma provocação. Se você entrar no Instagram, eu vou pedir que coloquem lá o Instagram Instagram @Fiocruz Brasília. Isso. Aí você vai acessar logo na primeira fotinho, o primeiro quadradinho que aparece lá já tem a exposição. Isso. Aí você faz uma visita virtual e vai lá conferir para ver, né? Agora, eu praticamente não conhecia que havia uma Fiocruz aqui em Brasília. Conta um pouco dessa história e da sua atuação lá. Então, a minha atuação é na assessoria da direção, né, da Fiocruz Brasília. Esse é um projeto que está diretamente ligado à direção da Fiocruz Brasília, mas que é fruto dessa parceria, né, maior aí com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para a gente conseguir implementar o Centro de Referência em Direitos Humanos. Mas a unidade da Fiocruz Brasília, ela está em Brasília há 50 anos, né? Então, assim, muita gente não conhece. A Fiocruz é muito conhecida, a Fiocruz do Rio, né? Com aquele prédio com aquele prédio bonito, estiloso, que é o castelo, né? Mas o nosso prédio é tão bonito quanto. É uma arquitetura mais moderna, que foi, inclusive, premiada. E a Fiocruz Brasília, ela tem uma característica diferenciada, porque o nosso forte é a formação. A gente tem uma escola de governo e que faz formação, né, de cursos de formação. Quem vai para lá? Mestrado. São os funcionários públicos encaminhados? Também. A gente tem vários processos seletivos e a gente tem mestrado em políticas públicas, em saúde, fora outros, né, diversos outros cursos que a gente
também disponibiliza, mas é uma unidade assim, que o nosso forte é a formação. E eu acho assim, que essa exposição ela conseguiu muito traduzir o que é a Fiocruz Brasília, porque a gente tem uma atuação muito forte com os movimentos sociais, é uma unidade diversificada porque a gente consegue trabalhar com uma série de temáticas, diferente de outras unidades, que às vezes o forte delas é uma pesquisa de bancada, né, que ela é conhecida por determinada... pela pesquisa de determinada doença. O que é uma pesquisa de bancada? Então, a pesquisa, falando assim, para as pessoas entenderem, é o pesquisador que realmente vai lá no microscópio, identifica o plasmódio e faz a pesquisa hard, né? Falei o plasmódio aqui porque um dos problemas lá é a malária também, Isso, da malária também, que é fruto também do garimpo, né? Porque o garimpo, quando ele abre diversas valas ali e deixa a água parada, o mosquito vem e traz a malária para a população. Então, assim, o garimpo é um grande problema, né? Bom, como as pessoas que foram lá vivenciaram essa experiência de encontrar com os indígenas em situações adversas, o que elas relataram na volta para vocês aqui? Então, é a tristeza, né? Eu acho que é muito impactante a ida dessas pessoas ao território, porque a gente vê muito na televisão, mas assim, estar de perto com problemas de desnutrição, com problemas de contaminação ambiental, né? E ver que aquele território que é tão bonito, né? Que aquele povo que respeita tanto a natureza e que, de alguma forma, está sendo destruído, né? Então, assim, a gente recebe desses relatos, porque os fotógrafos, eles estiveram em diferentes momentos, né? Então, assim, cada um tem um olhar. E aí a gente descobre, inclusive, que tinha gente da Fiocruz ali, que estava falecida e que... né, mas que participou daquele momento em outro momento ali no território, né? A Karina Zambrana, que é a fotógrafa e que boa parte das fotos são dela, né? Que foi uma pessoa quero deixar meu agradecimento aqui a ela e a todas as outras, Daniela Pinheiro, Sônia, né? Aos jornalistas que nos cederam cada uma das imagens, que é a Adriele Reis, enfim, a gente... foi um trabalho muito generoso e assim, o olhar de cada um, eu acho que fez a composição dessa exposição e a gente consegue sentir, né, essa energia, acho que de cada um quando adentra a exposição, a terra-floresta, né? Bom, a gente está no momento em que essa questão do garimpo já foi mencionada, já houve a intervenção do governo, a gente espera que todo esse problema já tenha sido, que a fase mais crítica tenha sido superada. Mas ainda ocorre esse tipo de invasão no território Yanomami? Sim, ocorre, né? Os dados demonstram que a própria exposição traz lá o Big Numbers de uma redução em 98%, né? Então, isso é bastante significativo. Mas eu acho que é fundamental que haja a presença do Estado, né? Eu acho que a presença do Estado é que faz com que as ameaças diminuam, né? E essas violações sejam equalizadas, né, nesse sentido. Bom, vocês não têm poder de polícia, vocês estão tentando uma política de comunicar, de divulgar para sensibilizar autoridades e população. E qual seria o papel, assim, o mais urgente, onde é que se deve ser aquele ato cirúrgico para evitar que essa situação volte a acontecer, essa tragédia humanitária? Eu acho que, assim, acredito que o papel do Estado é fundamental, né? Porque os dados, eles mostram, né, que o período em que o Estado, da negligência do Estado, né, que ele não esteve presente ali na terra indígena Yanomami foi o período em que mais ocorreu violações de direitos, né? Então, assim, é fundamental que haja essa participação do Estado. E aí, de diferentes formas, né? Como vem ocorrendo, que é a participação do IBAMA, e aí a gente tem instituições de pesquisa, instituições de saúde, a própria ANTT. E a Polícia Federal, vocês têm? Polícia Federal também, né? Relato de presença mais frequente? Sim, a gente tem, assim,
fazendo pesquisas, a gente verifica que tem participação deles também. Na verdade, eu acho que é um compilado, né, de atuação do Estado em diferentes vertentes aí, que vai ser fundamental para que essas violações não voltem a ocorrer, né? Mas, assim, que de fato a ameaça ainda existe. O modo de viver dos indígenas é muito diferente do nosso. Eles praticamente vivem da natureza e eles não pensam, entre aspas, no futuro, a distância, a noção deles de vida depende muito do ambiente onde eles vivem e da preservação desse ambiente. Mas é claro que, sendo expostos ao contato com o homem branco, nós, né? Eles ficam, às vezes, seduzidos por tentar uma outra forma de vida que lhes dê uma sustentação econômica ou alguma coisa materialmente mais vantajosa. Isso é observado lá também? Sim, eu acho que o fundamental aí é a gente respeitar o modo de vida, né? Desses indígenas e trazê-los para... Eu vou falar de uma experiência que eu li recente e que é uma experiência nossa também. Os nossos centros de referência em direitos humanos, eles têm intérpretes Yanomamis e Equanas. A Fiocruz fez todo esse processo e a Fiocruz faz esse processo de formação. Então, eles atuam ali no território também. Então, eu acho que é fundamental que essa participação indígena ocorra para que eles se sintam pertencentes, mas assim, respeitando o modo de vida de cada um, né? Desses povos. Essa questão desse choque cultural que, evidentemente, em algumas áreas deve acontecer, às vezes se refletem, principalmente entre os adolescentes, né? Mudança de perspectiva, até o contato com televisão, por exemplo. E tal. E em outras populações indígenas, em diferentes regiões, há questões até como atentados à própria vida. Isso acontece lá entre os indígenas também? Acontece. A gente tem... inclusive, os centros de referência em direitos humanos, eles têm profissionais psicólogos, né, assistentes sociais, advogados, e eles fazem esse encaminhamento para a rede de proteção. Porque a gente tem relatos mesmo, assim, a gente tem situações de aumento do alcoolismo, situação de rua de indígenas, né, no território de Boa Vista, problemas de suicídio, problemas de saúde mental mesmo, que essas populações vêm sofrendo. Então, acho que o papel do Estado é nessa perspectiva mesmo, assim, de que forma apoiar, né? Mas é um desafio, sim, Paulo. Eu acho que não tem uma receita pronta, né? Mas a atuação do Estado é muito importante. E eu acho que a experiência dos centros de referência é muito bacana, porque ela traz esse respeito, né, a cada uma dessas etnias. Então, a gente tem a preocupação, inclusive essas intérpretes, elas estão na exposição e tem falas dela, né? A gente tem falas dos líderes, do Júlio Equana, do Davi Copenaua, né, da importância desses centros, né, eles falam assim, a gente não tinha direitos humanos, a gente não sabia, né, que tinha esse direito, mas o centro agora, e os centros eles levam os nomes, né, que é o CREDI e o CAICI, que o CREDI é o Centro de Referência em Direitos Humanos Yanomami e Equana, e o CAICI, que é o Centro de Direitos Humanos para criança Yanomami e Equana, né? É o atendimento para as crianças. Então, assim, a gente teve todo um cuidado. Quem faz, né, a execução da política é o Ministério dos Direitos Humanos, mas a participação da Fiocruz é fundamental. E a Fiocruz Brasília, voltando um pouco sobre a Fiocruz Brasília é responsável pela formação desses trabalhadores que estão no centro. Das pessoas que vão lá. Não, das pessoas que trabalham no centro. Certo. As pessoas que trabalham no centro. Se situa aqui, mas também tem uma base lá em Roraima. Não, os centros eles estão em Roraima. Os centros eles ficam em Roraima mesmo. Mas lá não é permitido visitar, turismo, não, nada disso. Não. O acesso lá é bem difícil. Na verdade, como ele é centro de referência, há mais atendimento, né? Assim, mas
E assim, é um centro de referência em Yanomami e Equana, mas a gente é aquela coisa, né? Que em políticas públicas a gente chama de wicked problem, né? Que são os problemas complexos. A situação dos indígenas da terra em Yanomami ainda é um problema complexo. E aí, essa complexidade traz, inclusive, outras etnias, porque ali a gente está na fronteira, né, com a Venezuela. Então, a gente tem outras etnias que procuram centros, né? E aí tem sido objeto de discussão. Então, assim, não é um centro só de referência Yanomami e Equana, né? É um centro de referência que talvez tenha uma atuação muito maior, porque tem os Warao, da Venezuela. Cecília, parabéns pelo trabalho. Fui lá, gostei bastante. Está lá no prédio da Fiocruz, dentro da UNB, na Escola de Governo. Né? A exposição fica até dia 26 de junho. Vale a pena conferir. Obrigado pela sua presença aqui, Cecília. Eu que agradeço, em nome da Fiocruz Brasília, de toda a equipe envolvida. Foi um prazer estar aqui com vocês, acho que foi muito bacana. E convido todos a estarem lá conosco até o dia 26/6. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você no endereço senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e acione o sininho para receber notificações. O Cidadania agradece, um abraço e até a próxima. Cláudia Leitão, qual o peso da criatividade no modelo de desenvolvimento econômico do Brasil? É imenso, porque a criatividade nos ajuda a imaginar um outro país, imaginar uma outra forma de viver, imaginar formas mais justas, mais interessantes, mais criativas de se organizar um sistema econômico. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A legislação trabalhista, fonte de legitimidade do governo, mantém alto o prestígio de Getúlio com os operários. É editada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, reunindo as normas legais que regem as relações entre empregados e empregadores. A Guerra Mundial beneficia países fornecedores de matérias-primas, como é o caso do Brasil. A industrialização se torna efetivo e leva a uma retomada gradual do crescimento. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. %70 dos casos de agressão contra a mulher são presenciados por outras pessoas. Pessoas próximas, amigas ou mesmo desconhecidas, mas que podem fazer a diferença.
Essa violência tem que acabar. Acolha. Denuncie. Ligue 180. Bom dia, terça-feira, 30 de junho, o último dia do mês. Enquanto o Brasil avança na Copa da FIFA, comissão foi a Santa Catarina ouvir representantes da indústria do plástico sobre os desafios do setor. É amanhã de manhã, sessão temática no plenário para discutir impactos da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. E mais, audiências e exame de projetos nas comissões e sessões no plenário previstas para esta terça na agenda. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. A proposta de emenda à Constituição que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias começa a ser analisada hoje no plenário do Senado. A PEC é o primeiro item da pauta e já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do Senado considera importante que a Casa analise a proposta e externou essa defesa na sessão do dia 17 de junho. O presidente do Senado Federal não pode impedir que esta matéria tramite e que possa fazer justiça a essas pessoas. Alguém tem que falar que isso aqui é certo. Alguém tem que falar que isso aqui é importante. E não pode uma só pessoa ficar contra o Senado todo ou o Brasil. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 10 de junho e agora precisa passar por 2 turnos de votação aqui no plenário do Senado. O texto estabelece regras e critérios para a aposentadoria especial das categorias. A proposta de aposentadoria integral inclui os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Eles vão ter que comprovar 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. A idade mínima será de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, mas uma regra de transição vai permitir idades menores para quem já está na atividade. A regra vai valer tanto para quem já é funcionário público, quanto para quem for vinculado ao regime geral de previdência social. E os reajustes vão ter paridade com os funcionários da ativa. A PEC prevê ainda que a União vai ter que ajudar estados, municípios e o Distrito Federal para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios de previdência. A proposta é considerada uma pauta de alto impacto fiscal pelo governo. O presidente Davi Alcolumbre citou as estimativas dos custos que envolvem a medida. Eu recebi um documento da Confederação Nacional dos Municípios informando a presidência do Senado Federal que o impacto desta matéria pode ser 69 bilhões de reais. O Ministério da Previdência Social do nosso país, do Brasil, disse que o déficit no regime geral próprio e nos regimes próprios será de cerca de 28 bilhões de reais, além de aumento dos seus gastos em 24 bilhões nos próximos 10 anos. Assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria, como Vossa Excelência destacou bem, que foram bravos soldados no combate à pandemia do coronavírus, que nós vivemos uma grande tragédia no Brasil, onde perdemos mais de 700 mil vidas naquela pandemia. Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, o plenário do Senado vai realizar uma sessão temática com o objetivo de discutir os impactos sociais, econômicos e produtivos da proposta de emenda à Constituição que trata da redução da jornada de trabalho e do fim da chamada escala 6x1 no Brasil.
A proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 vai ser discutida em uma sessão de debates temáticos nesta quarta-feira. A PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, diminui a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso. A mudança vai ser feita ao longo de 14 meses. No requerimento para a realização da sessão, assinado por vários senadores, os parlamentares justificam que a PEC vai ter impacto direto em milhões de trabalhadores e na economia. O objetivo da sessão é discutir a dimensão desse impacto. 9 reuniões de comissões, 2 sessões especiais e uma sessão deliberativa no plenário. Confira a previsão da agenda desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, uma sessão especial do plenário do Senado deve celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. A partir das 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional tem reunião marcada para examinar indicações de emendas da comissão ao orçamento deste ano e também projetos, como o que prevê normas para a circulação de patinetes e outros veículos de mobilidade individual. Às 10 horas, a Comissão de Educação tem reunião prevista. Na pauta está o projeto que prevê o ensino de educação financeira como tema transversal e integrador nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Também, às 10, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião deliberativa marcada. Na pauta, há 2 autorizações de empréstimo externo. Uma no valor de 500 milhões de dólares junto ao novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, para financiar parcialmente o projeto de captação multilateral do Ministério da Integração. E outra no valor de 300 milhões de euros junto à Agência Francesa de Desenvolvimento. O montante deve ser aplicado no projeto de transição para o desenvolvimento sustentável, também do Ministério da Integração. Às 11 horas, reunião prevista na Comissão de Segurança Pública. O primeiro item da pauta é o projeto que regulamenta a responsabilização civil e administrativa de empresas por corrupção privada. Também às 11, a Comissão de Ciência e Tecnologia deve se reunir para debater em audiência pública projeto que cria o marco legal da cibersegurança e o Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital. No mesmo horário, outra sessão especial está marcada no plenário do Senado, desta vez para celebrar os 75 anos da Escola Nacional da Magistratura. E logo mais às 2 da tarde, está prevista audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a situação dos pacientes em tratamentos médicos injetáveis, o contexto das farmácias de manipulação de estéreis e dos profissionais de saúde no Brasil e a atuação da Anvisa. Também às 2 horas, a Comissão de Constituição e Justiça deve se reunir em audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição que pretende mudar a alíquota de contribuição previdenciária sobre a folha de salários. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1345 tem reunião marcada para examinar o relatório. A MP foi editada como forma de fortalecer e modernizar o sistema brasileiro de apoio oficial ao crédito à exportação. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que regula a comercialização, aquisição e posse de aerossol de extratos vegetais para fins de defesa pessoal da mulher. E às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1348 tem reunião prevista para apreciar o relatório. A MP regulamenta as receitas e a destinação de recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu na última sexta-feira em Santa Catarina os impactos que a indústria do plástico pode sofrer com o banimento desses materiais. A cadeia produtiva do plástico representa a segunda maior economia do sul de Santa Catarina. A região abrange cerca de 30 municípios, movimenta mais de 6 bilhões de reais por ano, sendo a maior produtora de descartáveis do país. Alguns projetos que tramitam no Congresso propõem o fim do uso do plástico único, o que causaria impacto direto na região.
Diante da urgência do assunto, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realizou nesta sexta-feira uma audiência pública na cidade de São Ludgero, em Santa Catarina. É uma reunião que pretende estar próxima da realidade, da geração do problema e tomara aqui também da geração da solução, ou seja, de soluções para que a indústria, os municípios, as pessoas, enfim, os cidadãos brasileiros se conscientizem de que nós temos que tomar medidas de correção que ajudem a natureza e não encerrem as atividades e os empregos. Aqui da audiência participaram autoridades políticas, legisladores e participaram também os empresários, representantes das indústrias que produzem esses materiais, os representantes também dos funcionários que trabalham nessas indústrias e toda a sociedade. Nesta região aqui de São Ludgero, são 239 indústrias produtoras de plásticos e sacolas e elas geram mais de 12 mil empregos diretos e quase 50 mil empregos indiretos. Nossa mensagem ao Congresso Nacional é de equilíbrio. O Brasil pode proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, fortalecer sua indústria e preservar os empregos de quem produz riqueza todos os dias. Planeamento é a solução mais fácil, a gente sabe disso. O próprio Kahneman diz que isso é a solução arbitrária. E o setor tem enfrentado isso com soluções. Eu acho que isso é importante a gente trazer, que o setor ele vem investindo e ele vem procurando alternativas naquele desafio do plástico. Nós queremos desenvolver essas políticas públicas para evitar o banimento. Vamos ser bem claros. Logo, nós não temos como justificar o banimento se acreditamos numa política pública que pode engajar pessoas com vistas a uma solução racional para o problema e a superação desse problema. Creio que uma coisa elimina a outra. O Congresso Nacional realizou na última sexta-feira uma sessão solene para homenagear os policiais legislativos. Durante a sessão, profissionais da área falaram sobre a importância da profissão na garantia da democracia. O Dia do Policial Legislativo, comemorado em 23 de junho, celebra os profissionais responsáveis pela segurança e preservação da ordem no Poder Legislativo. A data homenageia o papel desses servidores na proteção de parlamentares, visitantes, servidores e das instalações das casas legislativas. O Congresso Nacional realizou uma sessão solene para celebrar essa data. É um reconhecimento de que não existe política sem proteção, de que o nosso trabalho parlamentar é possível graças ao trabalho de mulheres e homens que garantem que a democracia aconteça com segurança. Com o tempo, consolidou-se o entendimento de que o Legislativo deve ter condições de preservar sua ordem interna, proteger seus membros e exercer suas funções com independência. Os policiais legislativos que participaram da sessão falaram sobre a importância das polícias para a garantia do exercício dos mandatos parlamentares. Ser policial legislativo é compreender que a segurança institucional possui um propósito muito maior. Não se trata apenas de proteger pessoas ou edifícios. Trata-se de proteger a democracia em funcionamento. Valorizar o policial legislativo é reconhecer que ele exerce função de Estado e não de governo. É garantir condições dignas de trabalho, equipamentos adequados, formação continuada e remuneração justa. Hoje, nossa Polícia Legislativa alcançou um novo patamar de desenvolvimento, o que proporcionou mais eficiência, especialização e profissionalismo às nossas atividades do dia a dia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.
Cláudia Leitão, qual o peso da criatividade no modelo de desenvolvimento econômico do Brasil? É imenso, porque a criatividade nos ajuda a imaginar um outro país, imaginar uma outra forma de viver, imaginar formas mais justas, mais interessantes, mais criativas de se organizar um sistema econômico. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho?
Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou para a rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. A ideia aqui da condicionante aqui, do recapeamento, era devolver geologicamente, como se fosse devolver o pico de volta. Botar outro pico. Fazer uma prótese de um pico novo. Né? Mas feito de quê? Feito de rejeitos e de restos de capas da própria exploração, das pedras, dos cangas. E assim, a ideia que sonha era de fazer um pico de volta. O que as pessoas daqui acham disso? Bom, algumas pessoas acham isso interessante, né? Como também, dando exemplo da prótese, quando a pessoa banguela, coloca um dente, para ela isso é interessante. É uma coisa de mentira, né? É igual eu sou careca, entendeu? Vou colocar uma peruca, porra, eu vou me achar esquisito. Se eu dormir, eu não vou sonhar com o meu cabelo, bicho. Né? E ao mesmo tempo que a pessoa que quando perde um órgão,
né, uma perna, um braço, quando dorme pensa que tem. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O plenário do Senado aprova projeto que proíbe o contingenciamento de recursos das agências reguladoras federais. A gente conversa agora com o autor dessa proposta, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe. Senador, muito obrigada pela sua presença. Prazer é todo meu, Carla. Suas ordens. Senador, explica pra gente o que motivou o senhor a apresentar essa proposta. A dificuldade que as agências reguladoras enfrentam. E as agências, na constituição delas, o papel fundamental delas é proteger a sociedade em várias áreas. Água, energia, petróleo, riquezas minerais do nosso país e por aí vai. Uma dezena de agências têm o papel de proteger a sociedade, fazendo a fiscalização, cuidando para que essas riquezas que chegam para ser consumidas pela sociedade, para que sejam usufruídas pela sociedade, elas tenham critérios, regras, elas tenham condições de fato de suprir a sociedade da maneira que a sociedade merece. É como se as agências, na verdade, Carla, fossem um guardião da sociedade, cada uma na sua área. Então, vamos lá. Energia elétrica. Uma época o país privatizou a concessão de energia elétrica. Tá, mas e o preço da tarifa? Com a privatização, as empresas vão definir um preço de uma tarifa. E o preço dessa tarifa é justo? Quando se privatiza a concessão de águas, aquele boleto que o chefe de família, que as famílias pagam mensalmente, aquele preço está correto? Aqueles valores estão de acordo com o verdadeiro consumo que a sociedade tem? Então, combustíveis nos postos de gasolina. O combustível é de qualidade, está dentro dos padrões definidos pelo país, o preço é justo. As agências cuidam exatamente disso, do cotidiano das nossas vidas, que a gente nem percebe às vezes. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que as agências tenham a estrutura que elas precisam, a estrutura de deliberar, a estrutura de fiscalizar e a estrutura orçamentária para se manter. Com o passar do tempo, essas agências foram se deteriorando porque os recursos foram sendo diminuídos a cada ano que passa. Mas como é que eu vou fiscalizar o abastecimento de água em uma região se eu não tenho recursos para que o técnico especialista no assunto vá fiscalizar a qualidade dessa água? Então, a cada ano que passa, essa situação fica mais difícil. E eu quero deixar muito bem claro aqui que as agências reguladoras é uma causa de Estado, não é de governo. Os governos vão passar, mas as agências precisam ter a segurança de continuar fazendo o seu trabalho com qualidade, com técnicos especialistas, pessoas comprometidas em cuidar da sociedade nesses quesitos todos que eu citei aqui. Então, assim, cortar os recursos, como o governo tem feito nos últimos anos, e aqui eu não estou enquadrando que governo fez, estou falando de um modo geral, isso a gente precisa resolver. E o projeto vai exatamente nessa linha, de dar autonomia financeira para as agências reguladoras. Eu queria que o senhor falasse isso um pouquinho para a gente, porque o projeto também garante autonomia orçamentária para as agências reguladoras. O que isso significa na prática, senador? Principalmente isso. Esse é o quesito que mais conflita. Veja, as agências reguladoras hoje estão praticamente sucateadas. Elas não têm recursos para contratar pessoal. Elas não têm recursos sequer para a gestão da própria agência, passagem aérea, deslocamento, hospedagem, para que os técnicos viajem para cumprir a sua função enquanto agência reguladora. Vou pegar um exemplo da ANAC. Veja, é muito grave a situação da ANAC. Cuida da aviação do nosso país. Como é que está o controle
desses aeroportos. Quem cuida disso é a ANAC, quem libera as aeronaves é a ANAC. Essas aeronaves todas passam por inspeção, a ANAC tem que colocar um carimbo lá. Quando você entra em um avião para fazer uma viagem, pode observar que tem a marca da ANAC em algum momento. E se a gente for para a NTT? A NTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E os ônibus para transportar a população? Quem fiscaliza esses ônibus é a NTT, que é uma agência reguladora. Mas como se ela não tem recurso para fazer isso? Então, a coisa ficou muito grave, a situação ficou muito grave. Então, é dentro desse sentimento que o projeto está apresentado, é dentro desse sentimento que o projeto se propõe tão somente a resgatar o direito orçamentário das agências e que nunca mais as agências dependam de governo e nunca mais o governo, seja ele qual for, adentre nessas agências para retirar os seus recursos. E deixa eu deixar um dado importantíssimo aqui, Carla. A maioria das agências, elas são independentes, elas são autônomas. Elas arrecadam e entregam ao Tesouro. E aquilo que ela precisa para sobreviver, para tocar, para fazer acontecer a sua função, elas não têm os recursos. Essa equação não fecha. Então, a partir desse projeto, elas passariam elas próprias a gerirem os recursos, não teria esse repasse ao Tesouro? Elas seriam independentes. Inclusive, tem o relatório, tem um relator nesse projeto, e ele faz um desenho muito interessante. Existem agências também que não têm uma arrecadação. O que é que faz? Parte dos recursos daquelas agências que têm arrecadação, parte vai para o Tesouro, parte vai suprir as necessidades das agências que não têm arrecadação e a outra parte fica com a agência que promove essa arrecadação. Ou seja, não mexe nos recursos do governo, não mexe no orçamento. Acho que esse modelo é um modelo que precisa ser aplicado. Senador, os críticos à proposta, eles argumentam o seguinte, que você impedir o bloqueio, o contingenciamento dos recursos das agências reguladoras, pode reduzir a capacidade do governo de administrar o orçamento em momentos de queda de arrecadação e que isso pode enfraquecer instrumentos de responsabilidade fiscal. Queria que o senhor respondesse a essa crítica. Essa é uma crítica infeliz, infelizmente, porque os recursos que as agências precisam são recursos que ela capta a partir das autorizações, a partir das liberações, a partir das fiscalizações, ou seja, as agências precisam da sua independência, elas, além de executarem a sua função, as agências farão isso com seus recursos. O governo não se envolve em momento algum se o governo está enfrentando crise ou não está enfrentando crise, as agências não serão afetadas, porque as agências, para que cumpram o seu papel legítimo, precisam ter a liberdade de promover o cuidado com a sociedade dentro do papel de cada uma dessas agências com seus próprios recursos. E elas os têm. Tanto que elas, hoje, arrecadam esses recursos e entregam ao governo e acontece o que eu falei aqui, acaba ficando sem um recurso até para as suas questões administrativas. Então, esse questionamento, essa provocação é infeliz nesse sentido, porque essa informação não tem sintonia com o que as agências fazem hoje. Senador, já tem aí a previsão de um contingenciamento de 1 bilhão e 600 milhões para esse ano. E de que forma isso pode impactar os serviços dessas agências? E eu queria só dar uma informação aqui, que são 12 agências reguladoras atualmente, né? E entre elas aí a gente tem a ANEEL, que é da energia elétrica, a ANP do petróleo, telecomunicações, transportes, aviação civil, mineração, saúde suplementar, vigilância sanitária e proteção de dados, né? Nesse rol aí de 12. Isso mesmo. 1,6 bi de contingenciamento. De que forma isso pode afetar essas áreas estratégicas? Quem conhece uma agência ou quem visita uma agência sabe muito bem o que significa isso. Se hoje a situação já é caótica, você imagina esse contingenciamento. Então,
eu não consigo enxergar por que é que há uma disposição de contingenciar os recursos das agências reguladoras em função do papel que elas prestam à sociedade. Então, contingenciar esses recursos significa praticamente fechar as portas das agências. E a sociedade não merece isso. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço estar sempre aqui com vocês. Parabéns à TV Senado e sempre à disposição. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram as referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para a Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Olá, estamos de volta, são 9h06 em Brasília. Uma sessão especial está começando agora no plenário do Senado para celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Acompanhe. A celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Compõe a mesa desta sessão os seguintes convidados: a senhora Ana Paula Torquato, vice-presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, e a senhora Vânia de Oliveira Franco, secretária de Estado da Articulação Nacional do Governo do Estado de Santa Catarina. Desejo deixar esclarecido que esta sessão estava inicialmente prevista para o dia de ontem. Em função do episódio da Copa do Mundo, que levou o Brasil a disputar ontem e vencer, felizmente, a partida contra o Japão, foi decretado ponto facultativo em praticamente todos os estamentos públicos de serviço público de Brasília, e a sessão foi adiada para hoje, o que causou um grande transtorno, amenizado pela alegria da vitória do Brasil. Mas essa foi a razão pela qual várias lideranças que tinham programado aqui estar participarão remotamente da sessão. Por esta razão, a presidência informa que a presente sessão contará também com a participação remota de convidados. E menciono os seguintes que já confirmaram que estão participando remotamente. O senhor José Jair Frantzner, prefeito do município de Jaraguá do Sul, que estaria aqui ontem, mas, em função de outras programações comemorativas dos 150 anos, teve que, junto com outras autoridades e personalidades, permanecer em Jaraguá do Sul. Além dele, ressalto as presenças do senhor deputado federal Carlos Chiodini, deputado do nosso estado de Santa Catarina. Ainda, registro prazerosamente a presença do empresário e deputado estadual
pelo Estado de Santa Catarina, ex-prefeito, por 2 ocasiões, do município de Jaraguá do Sul, prezado amigo Antídio Aleixo Lunelli. Registro ainda a presença do senhor Charles Salvador, presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, o senhor Luiz Hufnissler Leige, presidente da comissão organizadora das comemorações dos 150 anos de Jaraguá do Sul. Repito, essas referências que eu as faço em nome de tantos outros cuja presença eu citarei. Quero ainda registrar a presença do nosso senador Hermes Klan, convidá-lo para participar da mesa, enquanto puder permanecer na sessão, e convido a todos, para imposição de respeito, acompanharmos o hino nacional e o hino do Estado de Santa Catarina.
Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz. As festas que os livres, frementes derradores se celebram nas terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias, fuge a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias, fuge a luz da redenção. Prezadas autoridades e nosso público, muitos remotamente, eu convido as pessoas aqui presentes que se assentem mais à frente, se possível, até para adornar o nosso plenário, pelos motivos que eu mencionei, prejudicado em matéria de presenças. Mas o importante é que nós estamos homenageando hoje 150 anos de uma história que orgulha profundamente a todos nós catarinenses, os jaraguaenses em especial, e aos brasileiros. 150 anos do município de Jaraguá do Sul é um momento para consolidar o reconhecimento ao progresso, à circunstância social que vive o município de Jaraguá do Sul, como um exemplo de oportunidade, de trabalho, de espírito comunitário e de empreendedorismo. Essa celebração significa uma homenagem ao povo de Jaraguá do Sul, às suas lideranças e, acima de tudo, o melhor voto que se pode dar desejando felicidade no futuro. É este o sentido desta solenidade, que o imprevisto, em face da data inicialmente agendada, pelas razões que já mencionei, alterada, em nada obscura, em nada desmerece. Eu vou seguir aqui a lista de personalidades às quais eu concederei a palavra e solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição da manifestação da nossa querida senadora Ivete da Silveira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, autoridades aqui presentes, queridos jaraguaenses, é uma grande alegria participar, ainda que por vídeo, dessa justa homenagem dos 150 anos de Jaraguá do Sul. Infelizmente, compromissos assumidos anteriormente em Santa Catarina me impedem de estar presente nesta sessão. Mas faço questão de deixar registrado o meu abraço carinhoso, a minha admiração e o respeito que tenho por esse município tão importante para a história e para o desenvolvimento do nosso estado. Jaraguá do Sul é motivo de orgulho para todos os catarinenses.
Ao longo de seus 150 anos, construiu uma trajetória admirável, uma cidade que cresceu sem perder suas raízes e que transformou o trabalho em prosperidade, a educação em oportunidade e o empreendedorismo em desenvolvimento. É impossível falar de Jaraguá sem lembrar da força de sua indústria, da capacidade inovadora, das suas empresas, da qualidade de sua mão de obra e do espírito comunitário que marca a sua gente. Mas Jaraguá do Sul também é referência quando o assunto é cultura. É a cidade do FEMUSC, um dos maiores festivais de música clássica da América Latina, que projeta Santa Catarina para o Brasil e para o mundo, formando talentos, aproximando pessoas e mostrando que investir em cultura também é investir em desenvolvimento humano. Essa capacidade de unir desenvolvimento econômico, educação, cultura e qualidade de vida talvez seja uma das maiores marcas de Jaraguá do Sul. Ao longo do meu mandato, tenho procurado manter uma relação próxima com o município, ouvindo suas lideranças, apoiando suas instituições e trabalhando para que projetos importantes para a cidade encontrem apoio no Senado. Neste dia tão especial, quero cumprimentar todas as famílias jaraguaenses, os trabalhadores, os empreendedores, os educadores, os artistas, as lideranças comunitárias e todos aqueles que ajudam a construir todos os dias a grandeza dessa cidade. Recebo meu abraço carinhoso e meus sinceros parabéns. Viva Jaraguá do Sul! Desejo subscrever e aplaudir a manifestação da prezada senadora Ivete da Silveira. Concedo a palavra ao senador Hermes. Depois eu faço o vídeo. Senhor presidente e requerente desta sessão, meu amigo senador Espiridião Amin. Secretária de Estado de Articulação Nacional, Vânia de Oliveira Franco. Representando o presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, a senhora vice-presidente de Articulação Institucional, Ana Paula Ralph Torquato. Senadores e autoridades presentes. Povo de Jaraguá do Sul. Há cidades que crescem e há cidades que expiram. Jaraguá do Sul pertence a esse segundo grupo. Ao completar 150 anos, ela nos lembra que o verdadeiro desenvolvimento não se mede apenas pelo tamanho da economia, mas pela capacidade de transformar trabalho em prosperidade e prosperidade em qualidade de vida. Quem chega a Jaraguá do Sul logo percebe que existe algo diferente. Não há apenas a força da indústria, nem apenas a organização da cidade ou seus excelentes indicadores sociais. O que faz a diferença é a cultura construída ao longo de gerações, a cultura da responsabilidade, do empreendedorismo, do associativismo e do compromisso com a comunidade. Nada disso nasceu pronto. Foi construído por homens e mulheres que enfrentaram dificuldades, abriram caminhos e entenderam que o futuro não se espera, o futuro se constrói. Essa mentalidade permitiu que,
pequenas iniciativas familiares que se transformassem em empresas admiradas no mundo inteiro. Como exemplo, a WEG, as Duas Rodas, e tantas outras que levam o nome de Santa Catarina para além das nossas fronteiras. Mas o maior patrimônio de Jaraguá do Sul não está em suas fábricas, está nas pessoas. Está no cidadão que trabalha, que empreende, que pratica o voluntariado, que participa da vida da comunidade e que sente orgulho de pertencer à sua cidade. É esse espírito que explica por que Jaraguá do Sul se tornou referência em desenvolvimento, segurança e qualidade de vida. Foi por reconhecer essa trajetória de sucesso e a extraordinária contribuição do município para Santa Catarina e para o Brasil que apresentei nesta casa um voto de congratulações pelos 150 anos de Jaraguá do Sul. Trata-se de uma homenagem ao povo jaraguaense, verdadeiro responsável por essa história de conquistas, construída com trabalho, união e perseverança ao longo de 1 século e meio. Celebrar seus 150 anos é reconhecer que grandes cidades são construídas por grandes valores. Que esse exemplo continue inspirando Santa Catarina e o Brasil. Parabéns ao povo jaraguaense, verdadeiro protagonista dessa bela história. Parabéns, Jaraguá do Sul, pelos seus 150 anos. Muito obrigado, presidente. Com os meus cumprimentos e pedindo permissão para subscrever também a sua bela fala, senador Hermes, eu gostaria de apresentar agora, solicitar à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional encaminhado ao Senado pela comissão organizadora das comemorações dos 150 anos de Jaraguá do Sul, e a seguir, logo depois, caso esteja disponível, concederei a palavra ao nosso prefeito, José Jair Franzner. Mesmo de o dia clarear por completo, há sons que fazem parte de quem eu sou. O trem cruzando a cidade, o rio seguindo seu curso, a vida começando cedo. Foi assim que aprendi a crescer, em movimento, entre montanhas que sempre me cercaram e caminhos que foram abrindo espaço para novas histórias. Fui me tornando mais do que um lugar no mapa. Há 150 anos, comecei a reunir sotaques, costumes, trabalho, fé e sonhos, vindos de diferentes origens. As primeiras raízes vieram de longe. A chegada dos colonizadores, liderados por Emílio Carlos Jordão, abriu espaço para que diferentes povos começassem aqui uma nova etapa de vida. Alemães, negros, italianos, húngaros e poloneses ajudaram a formar meus primeiros contornos. Trouxeram modos próprios de viver, de trabalhar, de celebrar e de permanecer. Com o tempo, essas origens deixaram de caminhar separadas. Viraram encontro, viraram identidade. Muito do que sou permanece visível nos detalhes. Na arquitetura que atravessa o tempo, nas festas que continuam reunindo gerações, nos sabores que carregam lembranças dentro de cada família. A Schützenfest mantém viva uma herança que segue fazendo parte da vida da cidade. Mas tradição por aqui nunca significou permanecer parada. Também aprendi a abrir espaço para novas expressões. A arte, a música, os encontros culturais e a formação de talentos passaram a ocupar lugar importante na minha trajetória. O trabalho sempre fez parte da minha identidade. Primeiro no campo, depois nas oficinas, nas fábricas, nas linhas de produção, nos setores que ajudaram a transformar meu nome em referência nacional. Ao longo do tempo, a indústria ganhou força, tecnologia, precisão e capacidade de inovação. Empresas nasceram aqui, cresceram e ultrapassaram fronteiras.
Mas aquilo que sustenta esse desenvolvimento continua sendo algo essencial. Gente preparada, comprometida e capaz de transformar conhecimento em avanço. Foi assim que me tornei uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil. Ao mesmo tempo em que avancei, aprendi a cuidar. Cuidar dos espaços onde a vida acontece, da educação que prepara novas gerações, da saúde que acolhe, dos ambientes públicos que aproximam pessoas, do planejamento que permite crescer sem perder equilíbrio. Por isso, muita gente escolheu viver aqui. Porque uma cidade também se mede pela forma como ela se torna presente no cotidiano de quem a habita. Há momentos em que minha voz também ganha ritmo de torcida. Nas quadras, nos ginásios, nas pistas e nos projetos esportivos, fui revelando talentos que levaram meu nome para diferentes lugares. O esporte ajudou a construir conquistas importantes, mas deixou algo ainda maior. A cultura da disciplina, da superação e do coletivo. Uma energia que continua presente em cada geração que encontra no esporte a sua forma de se expressar. Mesmo com tudo o que construí, a natureza continua sendo parte essencial de quem sou. Ela está nos caminhos rurais, nas paisagens abertas, nas trilhas, nas montanhas e nos espaços onde a cidade desacelera. Entre aventura e contemplação, sigo oferecendo encontros que aproximam as pessoas daquilo que sempre esteve aqui, a força da paisagem. Também existe algo em mim que não se mede em obras ou números, a capacidade de mobilizar pessoas. Ao longo da minha história, muitas instituições nasceram da disposição coletiva de cuidar, proteger, acolher e construir junto. O voluntariado ajudou a formar parte importante daquilo que me sustenta até hoje. Porque há cidades que crescem pela estrutura e há cidades que também crescem pelo compromisso de quem escolhe fazer parte. Hoje sigo avançando com inovação, tecnologia, empreendedorismo e novos caminhos sendo desenhados todos os dias. Mas cada passo em direção ao futuro carrega também aquilo que nunca deixei para trás: a consciência de quem conhece a própria origem. Comecei com 5 etnias definindo os meus primeiros traços. Hoje sou o encontro de muitas outras histórias. Sou mistura de origens, de rostos, de vozes, de culturas que continuam chegando e encontrando aqui espaço para permanecer. Minha bandeira não representa apenas um símbolo. Ela carrega aquilo que fui capaz de preservar ao longo do tempo: identidade, pertencimento e a certeza de que uma cidade só permanece forte quando continua reconhecendo quem a construiu. Depois de 150 anos, sigo olhando adiante, com raízes firmes, com memória viva e com a mesma capacidade de alcançar novos horizontes sem perder a essência de onde vim, e espalhando em cada novo caminho o orgulho de ser jaraguaense. Sem dúvida, um belo relatório de uma história linda, rica e, se Deus quiser, se prolongará indefinidamente. Concedo a palavra, repito, caso esteja disponível, ao seu prefeito municipal, José Jair Franzner. Segue-se. Senhor. Pois não? Mas, senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Agradeço a Deus por estarmos em um momento tão especial, com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, que será consagrada a Jaraguá do Sul. Hoje é um dia histórico. No ano em que Jaraguá do Sul celebra seus 150 anos, a Câmara Alta do Poder Legislativo Brasileiro confere a esta data um significado ainda maior, um reconhecimento que ultrapassa fronteiras e se inscreve
de forma definitiva na história do nosso município. Por isso, este ato é mais do que institucional. É um gesto de respeito, é um gesto de valorização. É o reconhecimento de uma história construída por gerações de homens e mulheres que, com trabalho, perseverança e espírito comunitário, ajudaram a construir Jaraguá do Sul. Receber esta homenagem nos emociona, engrandece e este momento eterniza este dia na memória do nosso povo. Quero registrar aqui o meu agradecimento ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e a todos os senadores que aprovaram esta sessão especial. Mas a minha saudação especial e meu agradecimento e o meu reconhecimento ao senador Esperidião Amin, proponente desta sessão, gesto que muito nos honra, senador, e valoriza a trajetória do nosso município. Pedir permissão ao senhor senador Esperidião Amin para saudar também a senadora Ivete da Silveira e o senador Hermes Clão, também senadores de Santa Catarina. Também quero saudar, que está nos acompanhando aqui, o nosso deputado estadual Antídio Aleixo Lunelli, saudar o presidente da comissão organizadora dos 150 anos, Luiz Hufnitzer Leigel, e saudar o presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Charles Salvador. Senador, sua sensibilidade, sua experiência pública e seu compromisso com Santa Catarina fazem de Vossa Excelência uma referência que respeitamos e admiramos. Em nome do presidente da comissão organizadora dos 150 anos, Luiz Leigel, saúdo a todos que nos acompanham. Jaraguá do Sul é uma cidade de quase 200 mil habitantes, com uma economia forte, diversificada e que projeta o nosso nome para o Brasil e para o mundo. Mas Jaraguá do Sul não chegou aqui por acaso. Chegou com trabalho, chegou com coragem, chegou com fé e espírito coletivo. Talvez nenhuma expressão traduza melhor essa trajetória do que o lema do nosso brasão, criado no ano do centenário: grandeza pelo trabalho. É isso que nos trouxe até aqui. Um povo que acredita que o trabalho dignifica, transforma e constrói oportunidades. Um povo que, geração após geração, soube enfrentar desafios, preservar valores e construir caminhos para aqueles que vieram depois. Senhoras e senhores, hoje temos a oportunidade de compartilhar com o Brasil uma história construída ao longo de 150 anos. Uma história feita por trabalhadores, agricultores, empreendedores, professores, lideranças comunitárias, servidores públicos e tantas famílias que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Uma história que respeita o passado, valoriza suas origens e continua olhando para o futuro com confiança e responsabilidade. Mas a relevância de Jaraguá do Sul não está apenas nos números. Está nas pessoas que a construíram e continuam construindo todos os dias. Está na força dos povos que ajudaram a formar a nossa comunidade: negros, alemães, italianos, húngaros e poloneses, diferentes em origens, mas unidos pelo desejo de construir uma vida melhor para suas famílias e para as futuras gerações.
Foi essa diversidade que moldou a nossa identidade. Uma identidade baseada em valores, cooperação e um profundo senso de comunidade. Foi assim que a cidade cresceu, foi assim que ergueu suas instituições e é assim que continua avançando. Jaraguá do Sul tem buscado ao longo de sua história construir uma cidade cada vez melhor para viver, para trabalhar, empreender e criar oportunidades. E quando falamos da nossa cidade, é impossível não lembrar das palavras do nosso hino. Jaraguá do Sul és vibrante, vibrante no trabalho, vibrante na cultura, vibrante na fé. E quando falo em fé, refiro-me ao compromisso da nossa população com suas crenças, sempre com respeito a todas as manifestações religiosas. A consagração de Jaraguá do Sul à Nossa Senhora de Fátima é um exemplo de força desta fé que une tantas pessoas, refletindo a devoção da comunidade. Uma cidade que pulsa, uma cidade que cresce, uma cidade que acredita. Nada disso aconteceu por acaso. Crescemos porque existe cooperação. Crescemos porque existe planejamento. Crescemos porque existe um povo que honra suas raízes e acredita no futuro. E é exatamente por isso que esta homenagem é justa, é merecida e é histórica, porque celebra não apenas uma cidade, mas a contribuição de gerações que dedicaram seu esforço, seu talento e seus sonhos à construção desta comunidade. Ao comemorarmos os 150 anos Jaraguá do Sul, prestamos homenagem a todos aqueles que escreveram essa história, aos pioneiros que abriram os caminhos, às famílias que aqui construíram suas vidas, aos trabalhadores que impulsionaram o desenvolvimento, às lideranças que ajudaram a fortalecer nossas instituições e aos jovens que terão a responsabilidade de conduzir os próximos capítulos desta trajetória. Jaraguá do Sul é motivo de gratidão, gratidão por sua história, gratidão pelas pessoas que a construíram, gratidão pelas oportunidades que foram criadas ao longo desses 150 anos. Neste ato tão especial, celebramos o passado com respeito, vivemos o presente com responsabilidade e olhamos para o futuro com esperança, pois temos orgulho de ser Jaraguá do Sul. Muito obrigado, um forte abraço e fiquem todos com Deus. Quero agradecer a participação do prefeito José Jair Frantzner, reiterar que Sua Excelência estaria aqui ontem e hoje outras programações que integram a celebração dos 150 anos o retém em Jaraguá do Sul, mas sua presença fica registrada nos anais desta sessão. Registro a presença entre nós do deputado federal Fábio Chiocchetti. Seja muito bem-vindo. Registro igualmente a presença do deputado Ismael dos Santos e o convido a se colocar aqui junto à mesa, se for possível. E concedo a palavra neste momento ao deputado estadual Antídio Lunelli. Segue-se o deputado Fábio Chiocchetti e depois o deputado Carlos Chiodini, e posteriormente o deputado Ismael dos Santos. Com a palavra, o deputado Antídio Aleixo Lunelli, remotamente, nós que estivemos juntos ontem à noite na
transmissão de cargo e na celebração dos 115 anos da Associação Empresarial de Joinville, a nossa ACIG. Com a palavra, o deputado Antídio Lunelli. Quero aqui cumprimentar de uma forma muito carinhosa também ao nosso prefeito José Jair Franzner, cumprimentando também o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Charles Salvador, e ao presidente da Comissão das Festividades dos 150 anos, ao empresário Luiz Ufnizer Leig. E cumprimento também de uma forma carinhosa o nosso deputado federal Fábio Choquet, juntamente com o deputado federal Ismael, que aí se encontram. Nobres amigos e senadores, eu quero dizer de que eu estive presente quando Jaraguá do Sul completou 100 anos. E me recordo como fosse hoje que o nosso prefeito, senador Espiridião, era o senhor Eugênio Strebe, e o nosso governador era o doutor Antônio Carlos Conde Reis, e que muito me marcou aquela comemoração, aquela data, porque tivemos um concurso da Acaresc e o meu pai ganhou o primeiro prêmio com maior produtividade de arroz. Isso me marcou muito. Isso no ano de 1976. Quero aqui agradecer e lembrar a todas estas pessoas que fizeram a força da economia do nosso município de Jaraguá do Sul. Seja alemães, italianos, poloneses, hungareses, afrodescendentes, portugueses. Então, Jaraguá do Sul é uma cidade de prosperidade, onde que trabalha-se muito. E nós, quando passamos pela nossa prefeitura municipal, nobre senador, fizemos um trabalho de excelência, levando gestão todos os dias para a nossa prefeitura municipal. Dizer de que é um orgulho de sermos jaraguaenses, eu em especial sou de Corupá, mas fiz a minha vida aqui no município de Jaraguá do Sul. Então eu quero parabenizar a todos e dizer de que a administração municipal de Jaraguá do Sul continua naquela mesma batida quando nós entramos e já cruzamos o sangue aqui em Jaraguá do Sul entre MDB e progressistas, que, aliás, na primeira eleição do nosso grande amigo e prefeito Dieter Jensen, do progressista, que teve como seu vice o nosso amigo Jaime Negerbon, que era do MDB. E eu dei sequência depois, sendo prefeito do MDB, juntamente com Udo Wagner, nosso ex-deputado, também do Progressistas. Então, nobre senador Espiridião Amin, nós já demos o exemplo em Jaraguá do Sul da democracia, né, de termos os demais partidos aliados, e o que nós sempre queremos é o bem do nosso município, bem como de Santa Catarina e do nosso Brasil. Então, uma palavra de gratidão por tudo o que esse povo construiu em Jaraguá do Sul. Essa marca, essa potência econômica que temos aqui, empresas que estão hoje no mundo inteiro, e um povo muito trabalhador, um povo extremamente identificado com o trabalho, com o dinamismo, com tantas e tantas famílias
que chegaram aqui para construir suas vidas. Dizer também, nobre senador, de que na época, quando eu vim conhecer o centro da cidade de Jaraguá do Sul, éramos 25 mil habitantes. E hoje somos praticamente 200 mil habitantes. Então, eu quero agradecer a todos, desejar sucesso, saúde e prosperidade e que contem sempre conosco, nobre amigo, professor, doutor Espiridião Amin. Parabéns ao senhor, parabéns a todos os envolvidos e contem sempre conosco por toda Santa Catarina. Fraternal abraço. Quero agradecer as palavras gentis, amigas do prezadíssimo deputado Antídio Lunelli, que interpreta de uma maneira muito singular o espírito de Jaraguá do Sul. Inicialmente, um agricultor, durante muito tempo plantando arroz, depois assalariado, depois empresário e hoje com quase 5 mil colaboradores. Eu acho que ele sintetiza o que Jaraguá do Sul nos oferece em termos de bons exemplos e de espírito empreendedor. Eu não tenho a informação se o deputado Chiodini já está conectado. Concedo a palavra ao deputado Fábio Choquete, seguir-se-á o deputado Carlos Chiodini e depois o deputado federal Ismael dos Santos. Como lhe parecer melhor, eu sugiro que o senhor venha assomar à tribuna, porque vai poder entoar melhor o seu hino de amor a Jaraguá do Sul. Muito obrigado, senador Espiridião Amin, proponente dessa ação. É com muito orgulho que eu subo hoje à tribuna da casa mais importante do Brasil, a casa revisora que é o Senado Federal. Saúdo Vossa Excelência, senador Espiridião Amin, assim como nosso ex-prefeito, nosso deputado estadual e nosso próximo senador de Santa Catarina, Antídio Lunelli, falou, da alta competência que Vossa Excelência tem e que muitas vezes o DNA de Vossa Excelência se mistura com o DNA de Jaraguá do Sul. Uma visão séria, honesta e comprometida. Saúdo ao prefeito Jair Franzner, no qual o parabenizo pelo trabalho que vem fazendo à frente da nossa cidade, que é Jaraguá do Sul, ao presidente da Câmara de Vereadores, Charles, que faz um grande trabalho à frente da nossa Câmara de Vereadores, que é o que eu costumo falar. A Câmara de Vereadores, assim como a Assembleia Legislativa e assim como a Câmara dos Deputados, representa 100% dos votos do brasileiro e assim, presidente Charles, Vossa Excelência representa 100%, conduzindo a casa do povo, que é a Câmara de Vereadores. Ao Luiz Leig, que tem uma grande missão, poucos sabem, mas o vô dele, me corrige, Luiz, se eu estou errado, foi o teu avô que foi o coordenador dos 100 anos, do centenário de Jaraguá do Sul, e hoje isso mostra que isso passa de geração para geração. Por isso que Jaraguá do Sul é a melhor cidade do Brasil para se viver, é a cidade mais pacífica do Brasil e agora nós recebemos o prêmio em 2026 como a cidade mais feliz do Brasil. Ou seja, isso mostra a essência de Jaraguá do Sul. E eu tenho orgulho de representar a minha cidade na Câmara dos Deputados por 2 mandatos. Quando, em 1888, os meus bisavós, Giovanni e Antônia Choquete, cruzaram o Atlântico e se instalaram em Nereu Ramos, pertinho do nosso deputado estadual, Antídio Lunelli, e por lá continuam até hoje. Então eu tenho orgulho de ser jaraguaense, eu tenho orgulho de ser catarinense, uma cidade que é exemplo para o Brasil e que mostra
O que é ser empreendedor? Lá nós temos uma das maiores fábricas de motores do mundo, que é orgulho para Jaraguá do Sul, orgulho para Santa Catarina e orgulho para o nosso Brasil. Lá nós temos a Lunelli Têxtil, que é propriedade, da onde preside o nosso deputado estadual Antídio Lunelli, e também a maior fábrica de essências do mundo, que é a Duas Rodas. Ou seja, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, vem batendo recordes numa cidade que até então tem quase 200 mil habitantes. Uma cidade praticamente pequena aos moldes do Brasil, mas que tem fatos continentais, como a gente vem mostrando. Uma cidade que mostra que ser jaraguaense é ter orgulho de ser Jaraguá do Sul. Eu digo uma coisa, nós temos alguns orgulhos em Jaraguá, e o Charles sabe disso. Nosso principal orgulho é a organização da nossa cidade. Os nossos hospitais, o Hospital São José e o Hospital Jaraguá, que são referências nacionais em organização. O nosso time, o Jaraguá Futsal, que pode botar qualquer um, e nós ganhamos todos os campeonatos. Não tem um time de futsal no mundo que tenha, Amaro, mais títulos que o Jaraguá Futsal. Nós temos a melhor polícia do Brasil, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil de Jaraguá do Sul. E nós somos, por conta disso, a cidade mais pacífica do Brasil. E agora, o que há anos a gente já vem falando, que é a cidade mais feliz do Brasil. Eu tenho orgulho de ser jaraguaense. Eu tenho orgulho de representar Jaraguá do Sul na Câmara dos Deputados. Eu tenho orgulho de levantar a bandeira de Jaraguá do Sul em cada canto que eu vou, seja de Santa Catarina ou do Brasil. Mas isso não veio à toa. Isso foi fatores que muitas vezes o CNPJ se misturava o público junto com o privado de uma maneira extremamente republicana. Se hoje Jaraguá do Sul é o que é, foi porque seu Egon João da Silva, seu Werner Fock, seu Geraldo Wernhaus, os Dietrich e os Rufnusler e diversos outros, seu Vander Weg, ajudaram a organizar a nossa cidade, se doando o tempo deles, e o que acontece até hoje com o Conselho de Empresários que fazem parte, aconselhando o nosso prefeito Jair Franzer. Parabéns aos nossos prefeitos. Cito deputado estadual Antídio Lunelli, parabéns pelo seu trabalho. Cito o prefeito Jair Franzer, reeleito também por Jaraguá do Sul, um empresário de sucesso, eu não vou me recordar aqui certo número, mas com certeza com bem mais de 3 mil funcionários, que se doa o seu tempo, sai da sua empresa para se doar para a nossa cidade, que é Jaraguá do Sul. Então, parabéns aos políticos e empresários da nossa cidade, mas em especial ao povo jaraguense, que faz essa a melhor cidade do Brasil para se viver. Indo ao fim, senador Espiridião Amin, parabéns pela proposição que Vossa Excelência faz no Senado Federal. Vossa Excelência, com certeza absoluta, orgulha Santa Catarina sentado nessa cadeira. Vida longa, Jaraguá do Sul, 150 anos com muita fé, trabalho e prosperidade. Obrigado. Cumprimentos ao prezado amigo, deputado Fábio Choquette, que tão bem coloriu e deu densidade a esta sessão com o seu pronunciamento. Com a palavra, o nobre deputado Ismael dos Santos, posto que estou sendo informado que ainda não temos conexão com o deputado Chiodini. Já anuncio, logo após a palavra do deputado Ismael dos Santos, caso o deputado Chiodini ainda não esteja conectado, concederei a palavra à senhora Ana Paula Torquato, que representa aqui a Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, e o seu presidente, Francisco Tavares Júnior, que estava conosco ontem também em Joinville. Com a palavra, deputado Ismael. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentando o nosso sempre senador Espiridião Amin. Eu quero comentar toda a mesa diretiva, na pessoa da nossa amiga Vânia de Oliveira, representando aqui o governo do Estado, a senhora Ana Paula Torquato, cumprimentar o senador Hermes, que orgulha todos nós. Eu estou numa situação legal, estou a 50 quilômetros de Brusque e a 50 quilômetros de Araguá, né? Então estou bem amparado. Cumprimentar com muito carinho o deputado Choquette, legítimo representante
da cidade de Jaraguá do Sul, deputado Chiodini que nos acompanha, deputado Lunelli, prefeito Jair, dizer da satisfação em poder estar nesta sessão, parabenizando o proponente dos 150 anos de Jaraguá do Sul. E serei muito breve, mas quando o deputado Choquete enaltecia essa marca de Jaraguá do Sul como a cidade mais feliz do Brasil, assim como se diz que a Finlândia é o país mais feliz do mundo, eu ficava me questionando, senador Amin, por que a cidade mais feliz do Brasil? E eu lembrei-me de um fato que aconteceu com a rede fast food McDonald's. Eles, quando começaram a se instalar em vários países e eles finalmente conseguiram ultrapassar a barreira e chegar a Moscou, na Rússia, imagine, não é? Fast food norte-americano. E eles tiveram dificuldades, senador Amin. Estamos de volta, são 10 horas em Brasília. Você estava assistindo à sessão especial no plenário do Senado que celebra os 150 anos do município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E você pode continuar acompanhando pelas nossas redes sociais. E nós passamos a transmitir, a partir de agora, ao vivo, a reunião da Comissão de Educação. Na pauta está, entre outros, o projeto que prevê o ensino de educação financeira como tema transversal e integrador nos currículos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Acompanhe. Negociamos com o Centrão na época, né? Nós queríamos as 40 horas já, mas conseguimos ajustar nas 44, mediante uma negociação, como agora fez muito bem a Câmara dos Deputados, que fez esta votação da PEC lá, e ela já está aqui no Senado. E esse é um dos temas que a nossa presidenta dessa comissão e líder do governo está conversando. Conversamos ontem sobre isso. Relatei a ela que eu já estava trabalhando, naturalmente, não como autor da PEC de 2015, mas entendendo que uma casa aprova a primeira que prevalece. E aprovou a primeira da Câmara, que foi uma costura do governo, de um setor amplo do empresariado, tanto que a votação lá foi só, no primeiro turno, 22 votos contra, e no segundo turno, 19 votos contra. E já conversei com ela sobre o tema e como é que eu estava encaminhando aqui. Eu já havia acertado uma audiência com o Davi, que informo novamente que vai ser amanhã pela manhã, vai ter a presença dela, é fundamental. Ela assumiu já essa coordenação. Teremos uma audiência com o Davi Alcolumbre amanhã, 8 horas da manhã, e teremos uma sessão de debate que deve iniciar depois, naturalmente, que termine essa reunião com o presidente. Estão convidados todas as centrais, o Diese, a Érica Hilton, o Reginaldo Lopes, que são autores do projeto lá na Câmara. Aqui, naturalmente, os senadores que são autores do projeto vão estar também. A minha de 2015, no caso a minha, que já está, pela minha avaliação, superada. Que vale agora é a da Câmara. Queremos votar urgentemente. Falei muito com o senador Rota Alencar, que também tem esse entendimento. Essa que eu apresentei aqui desde 2015, o Rogério Carvalho é o relator, e já fez um relatório muito bom. Mas agora vamos ter que indicar outro relator para essa que vem da Câmara, que antecede, né, que será a que vai capitanear a votação aqui no Senado. Segundo me disse o presidente Davi, existem de 15 candidatos a relatoria desse projeto que vem da Câmara. Então, eu estou muito otimista na reunião que teremos amanhã, com esses segmentos todos, com o Davi, com o presidente Davi, e depois o debate no plenário, onde falarão
Até o momento, o Laércio é o primeiro signatário, eu estou conversando muito com ele também. Estão previstos, com direito à palavra, representantes de empregado e empregadores, em torno de 15 a 16 representantes de empregado e também de empregadores. Será um momento que eu entendo de alto nível, de um bom debate, o mesmo debate que fizemos há 40 anos atrás, quando conseguimos reduzir 4 horas. E agora o objetivo é o mesmo. Essa reunião que estamos já realizando e já dei a abertura dela, tem como objetivo a aprovação de um amplo leque de projetos. Nós, com certeza, já temos números para poder iniciar o trabalho. Eu pergunto se já algum relator que está... Se o relator não está presente ainda, eu vou já fazendo as leituras preliminares que cabe a essa presidência. Então, já fiz a abertura, baseado no que diz o regimento. Informamos, antes de iniciar as leituras dos relatórios e, consequentemente, a votação, eu pergunto se podemos dispensar a leitura e aprovação das atas 26, 27 e 28 de reuniões realizadas em 9, 10 e 11 de junho. As senhoras e senhores senadores que aprovam, que se dê por lido, permaneçam no seu encontro. As atas estão aprovadas, serão publicadas no Diário do Senado Federal. Comunicados da Presidência. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos. Primeiro, ofício da Câmara Municipal de Bebedouro, São Paulo, encaminhando moção de aplauso pela construção do novo Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026. 2. Ofício da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino, solicitando a aprovação da PEC 221 de 2019, que reduz a duração máxima semanal do trabalho para prever 2 dias de repouso semanal remunerado. Vai na mesma linha aqui da redução da jornada sem redução de salário, aquilo que eu fiz uma pequena introdução e está recebendo esse ofício de apoio. Nota pública do Fórum Nacional de Educação em defesa da escola, do direito à educação e contra a regulamentação da educação domiciliar. Nota pública da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil sobre a educação escolar e educação domiciliar. 5. Manifestação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação sobre o PL 1338/2022, que dispõe sobre a educação domiciliar. 6. Nota pública e de repúdio da OAB Campinas em razão da aprovação pela Câmara de Deputados em 18 de 5 de 2022 do projeto de lei que dispõe sobre a educação domiciliar. 7. Nota técnica do Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo, contrário ao projeto de lei número 1338/2022, em tramitação no Senado Federal, que dispõe sobre a possibilidade de oferta domiciliar da educação básica. 8. Manifesto assinado por mais de 5.000 entidades vinculadas à educação contra a regulamentação da educação domiciliar em defesa do investimento nas escolas públicas. Como vimos aqui, a ampla maioria das manifestações, 90%, acompanham esse manifesto assinado por mais de 1.000 entidades, repito, vinculadas à educação, contra a regulamentação da educação domiciliar e em defesa do investimento nas escolas públicas. Nos termos da Instrução Normativa número 12, de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, os documentos serão disponíveis para consulta no site dessa comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar a autuação nesse período.
Ok, vamos só concluir então, e em seguida passarei para o senador Humberto Costa, que já está online para fazer o relatório, pelo que vi aqui, de 3 projetos. O objetivo e diretriz da reunião. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Ocorre de modo semipresencial e conta com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital em caso de deliberações nominais. Se não houver discordância do plenário, votaremos em bloco os itens terminativos que exigem votação nominal. Fica retirado de pauta o item 3, a pedido do relator. Vamos lá aqui. Eu ia pedir ajuda aos universitários, mas a assessoria do Senado chegou rápido aqui, já está me ajudando. Muito obrigado aí à coordenação da comissão. Vamos lá. Item 4, projeto de lei 3039/2021 não terminativo. Altera o parágrafo do artigo 4º da Lei 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, a fim de estabelecer requisitos para a parceria e intercâmbio dos pontos e pontões de cultura com os estabelecimentos de ensino da educação básica. Autoria, Câmara dos Deputados. Deputadas Benedita da Silva, professora Rosa Neide, Érica Cocai e outros. Relatoria, senador Humberto Costas, que de imediato passo a ele para que ele faça a leitura do seu relatório. Enfim, concedo a palavra ao senador Humberto Costa para a leitura do relatório. Bom dia, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Como foi dito, trata-se do projeto de lei 13.018, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, a fim de estabelecer requisitos para a parceria e intercâmbio dos pontões e pontos de cultura com os estabelecimentos de ensino da educação básica. Vou pedir a Vossa Excelência que eu possa ir diretamente para a análise. Pois não, senador Humberto Costa. Fica à vontade. Análise. Nos termos do inciso 1 do artigo 102 do Regimento Interno, a esse colegiado cabe opinar sobre proposições que tratem de normas gerais sobre educação, cultura, ensino, instituições educativas e culturais, diretrizes e bases da educação nacional. Quanto à constitucionalidade, a matéria se insere no campo da competência concorrente da União para legislar sobre cultura e educação. Além disso, observa-se legítima a autoria parlamentar nos termos do artigo 48, caput do texto constitucional. Portanto, não há reserva de iniciativa. Igualmente legítimo é o tratamento da matéria por meio de lei ordinária, visto que a Constituição não reserva o tema à esfera de lei complementar. Quanto à juridicidade, a proposição está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, inclusive no que concerne à técnica legislativa. Portanto, não se observam vícios relacionados à constitucionalidade e juridicidade da matéria. Tampouco identificamos falha de natureza regimental. No que diz respeito ao mérito, entendemos que a matéria deve prosperar. A Política Nacional de Cultura Viva, instituída pela Lei 13.018/2014, é um marco fundamental no campo das políticas públicas culturais brasileiras. Ela é fundada no princípio da cidadania cultural, consagrado no artigo 215 da Constituição Federal, e tem como objetivo central ampliar o acesso da população brasileira ao exercício pleno dos direitos culturais reconhecidos como direitos fundamentais. Nesse sentido, todos os brasileiros são titulares do direito de participar da vida cultural do país, produzir cultura e ter acesso à rica diversidade de manifestações que compõem nossa identidade nacional.
Um dos pilares dessa política são os pontos e pontões de cultura, entidades sem fins lucrativos, grupos ou coletivos que desenvolvem e articulam atividades culturais em suas comunidades. A lei já prevê de forma expressa a possibilidade de estabelecer parcerias e intercâmbios com escolas e instituições da rede de educação básica, de educação tecnológica, de ensino superior, bem como com entidades de pesquisa e extensão, abrindo caminhos concretos para a integração entre cultura e educação. Esta proposição inova ao estabelecer duas balizas essenciais que a legislação vigente não contempla. A exigência de que a parceria seja consonante com a proposta pedagógica de cada escola, preservando assim a autonomia escolar, e a prioridade para pontos e pontões de cultura situados nas proximidades da comunidade escolar, de modo a fortalecer os vínculos territoriais e culturais já existentes. A implementação dessas parcerias representa uma oportunidade estratégica para fortalecer simultaneamente cultura e educação. Ao reconhecer que os processos formativos ultrapassam os limites físicos da escola e dialogam diretamente com as manifestações culturais, os saberes populares e as experiências comunitárias, a proposta cria um ambiente propício ao desenvolvimento de novos talentos, à valorização dos mestres da cultura popular, dos coletivos culturais e dos saberes e fazeres das comunidades escolares, contribuindo para a preservação da memória, da identidade e da diversidade cultural brasileira. Trata-se, portanto, de uma ação estruturante que concretiza no cotidiano escolar o princípio constitucional segundo o qual cultura e educação são dimensões indissociáveis da formação integral do ser humano e do exercício pleno da cidadania. O PL 3039/2021 representa um avanço significativo na consolidação de uma política pública que reconhece a cultura como elemento estruturante da formação humana e da cidadania. Ao estabelecer mecanismos concretos de parceria entre os pontos e pontões de cultura e as instituições de ensino, a proposição preenche uma lacuna relevante na legislação vigente, traduzindo em ação prática o mandamento constitucional que trata cultura e educação como dimensões indissociáveis. A exigência de alinhamento com a proposta pedagógica de cada escola e a prioridade conferida às entidades culturais locais demonstram um cuidado técnico e político apurado, ao mesmo tempo em que preservam a autonomia escolar e fortalecem os vínculos territoriais e identitários das comunidades atendidas. Esse equilíbrio entre inovação normativa e respeito às lógicas já consolidadas, como a da própria Política Nacional de Cultura Viva, confere à proposta maturidade legislativa e viabilidade prática. Diante do exposto, a aprovação desta matéria pelo Senado Federal mostra-se não apenas recomendável, mas necessária, uma vez que esta medida reafirma o compromisso do Estado com o pleno exercício dos direitos culturais como direitos fundamentais de todos os cidadãos. Voto. Em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 3039 de 2021. É esse o relatório, senhor presidente. Eudócia. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa com o seu parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. O senador Humberto Costa, a senadora Eudócia se encontra aqui. Ela está com um problema que tem que relatar um outro projeto numa comissão. Vossa Excelência teria que relatar mais 3 projetos. Ela pergunta se num relatório rápido e preciso
se ela pode fazê-lo nesse momento. Como eu havia me comprometido com Vossa Excelência, ok? Sim, ok. Ok, muito obrigado, senador Roberto Costa. De imediato, vamos ao projeto... Item 2, projeto de lei número 4501/2020, no terminativo dispõe sobre a comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados e uso de frituras e gorduras trans em escolas públicas e privadas em âmbito nacional. Autoria, senador Jacques Wagner. Relatoria, senadora doutora Eudócia. Relatoria pela aprovação do projeto com as emendas 1 e 2 e das emendas número 3, no termo do substitutivo que apresenta. A palavra de Vossa Excelência, senador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas senadores e senadoras. Presidente, primeiro quero agradecer ao senhor e ao senador Humberto Costa por ter aberto esse espaço para eu relatar nesse momento e peço permissão para ir direto à análise. O projeto de lei número 4501 de 2020 envolve matéria relacionada à educação e a instituições educativas, encontrando-se desse modo sujeito ao exame de mérito da Comissão de Educação, conforme disposto no artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal. Cumpre destacar que o PENAE, uma das mais amplas e consolidadas políticas públicas educacionais brasileiras, já... Olá, estamos de volta, são 10 horas e 21 minutos em Brasília. Você estava assistindo à reunião da Comissão de Educação e pode continuar assistindo pelas nossas redes sociais. Mas a TV Senado passa a transmitir a partir de agora, ao vivo, a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Na pauta de hoje, há duas autorizações de empréstimo externo, ambas em favor do Ministério da Integração. Um empréstimo junto ao novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, no valor de 500 milhões de dólares, para financiar parcialmente um projeto de captação multilateral. E um outro empréstimo no valor de 300 milhões de euros junto à Agência Francesa para o Desenvolvimento. Esse montante deve ser aplicado no projeto para a transição para o desenvolvimento sustentável. Acompanhe. Relatório sobre depósitos voluntários remunerados a prazo do primeiro trimestre de 2026. Também o ofício 16511 de 2026 da Secretaria do Banco Central, que encaminha nos termos do artigo 2º da Lei 14.185 de 2021, o relatório sobre depósitos voluntários remunerados a prazo do primeiro trimestre de 2026. Também o ofício 26 de 2026 da Câmara Municipal de Campinas, São Paulo, uma moção de protesto diante da participação brasileira no PIB global. E o ofício 275 de 2026 da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que requer que seja efetuada de forma antecipada a restituição do imposto de renda o mais breve possível e em parcela única em favor da população do município de Juiz de Fora, Minas Gerais e região, por ocasião do desastre ambiental em virtude das fortes chuvas e que causou destruição e proporcionou muitos desabrigados, estando o município em estado de calamidade pública. Os documentos, nos termos da Instrução Normativa 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata número 6, 8 e 18. A dispensa da leitura e aprovação da ata da 6ª, 8ª e 18ª reunião, realizada em 3 de março, 24 de março e 9 de junho de 2026. As senhoras senadoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Vale lembrar que essa reunião é uma reunião remota. Tem senadores participando pelo sistema remoto. Nós temos uma pauta no dia de hoje e vamos sequenciá-la a partir do item 3, porque a senadora relatora, a senadora Daniela Ribeiro, já está conectada e, em atenção à querida senadora e amiga Daniela Ribeiro, eu vou ao item 3, que é a mensagem número 32 de 2026, não terminativo. Ela pediu para fazer os dois juntos, para ler as duas mensagens juntas. Aproveitando a presença da senadora Daniela, como ela é relatora também do item 4, eu priorizarei também o item 4 e ela fará as duas relatorias. Então, primeiro o item 3, mensagem número 32 de 2026, não terminativo, que submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 70 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o governo do Estado da Paraíba e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, cujos recursos destinam-se para o financiamento do projeto de desenvolvimento rural sustentável da Paraíba, Procase 2. A autoria da Presidência da República, a relatoria é da senadora Daniela Ribeiro e o relatório é favorável à matéria nos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. E eu tenho a honra de conceder a palavra à senadora Daniela Ribeiro para a sua relatoria do item 3. Senhor presidente, gostaria... Está me ouvindo? Me escuta, né? Estou ouvindo bem. Gostaria primeiro de cumprimentá-lo, parabenizá-lo sempre por sua postura e por sua atuação como senador, e gostaria também, e por nossa amizade, eu acho que quero aqui registrar o carinho e a atenção que o senador Laércio sempre dispõe à bancada feminina, em especial, e aqui em nome da bancada feminina, aqui, em nome da senadora Dorinha, que aproveito também para cumprimentá-lo. Gostaria também de agradecer ao presidente Renan Calheiros por ter me designado relator dessas importantes mensagens de empréstimo para a Paraíba. A mensagem número 32 de 2026 vem a essa comissão solicitação de autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 70 milhões de dólares dos Estados Unidos da América de principal entre o governo do Estado da Paraíba e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento do projeto de desenvolvimento rural sustentável, Procase, como Vossa Excelência se referiu. O Procase 2 foi concebido para apoiar agricultores familiares, associações comunitárias, cooperativas e pequenos produtores rurais, contribuindo para a modernização das atividades produtivas e para o aumento da geração de renda no campo. Os recursos obtidos junto ao BID destinam-se à implementação de ações voltadas ao fortalecimento das cadeias produtivas locais, à ampliação do acesso a tecnologias apropriadas e ao estímulo a práticas produtivas sustentáveis compatíveis com as características ambientais aqui da nossa região. O programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamento Externo, COFIEX. A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia à referida operação de crédito, haja vista que o mutuário cumpre os requisitos legais. Adicionalmente, informou que o mutuário recebeu classificação A positivo quanto à capacidade de pagamento. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação. Fica amplamente evidenciada não só a importância do empréstimo, cuja aprovação iremos propor nessa data, como a sua extrema relevância. Trata-se de iniciativa que, com certeza, trará enormes ganhos ao desenvolvimento da Paraíba.
Em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceituam as normas do Senado Federal relativas à matéria em análise, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida, nos termos do seguinte projeto de resolução do Senado. Mensagem número 34/2026, vem a essa comissão a solicitação de autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de até 10 milhões de dólares dos Estados Unidos da América de principal entre o governo do Estado da Paraíba e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável da Paraíba, PROCASE 2. A presente operação de crédito é complementar a mensagem número 32, de 2006, que trata de solicitação para a contratação de operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no valor de 70 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Portanto, trata-se do mesmo objeto que aquela, mas com outra instituição financeira. Assim, é iniciativa complementar que busca ampliar a capacidade de investimento do Estado da Paraíba em ações voltadas à promoção do desenvolvimento rural sustentável, à redução das desigualdades regionais e ao fortalecimento da agricultura familiar. Embora o agente financiador seja distinto, os recursos destinam-se ao mesmo projeto, preservando seus objetivos, as diretrizes e o público-alvo. O programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX. A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação de crédito, haja vista que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceitua as normas do Senado Federal relativas à matéria em análise, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida, nos termos do seguinte projeto de resolução do Senado. Antes de concluir, senhor presidente, eu gostaria de solicitar o requerimento de urgência para ambas as proposições, a fim de que sejam apreciadas ainda hoje no Senado Federal. É isso, senhor presidente. Concluo aqui a minha relatoria. Obrigado à senadora Daniela Ribeiro pela sua relatoria, deixando só claro aqui, ela fez o relatório da mensagem número 3, a mensagem número 32 e a mensagem número 34, item 3 e 4. Eles são complementares, destinam-se ao financiamento do projeto de desenvolvimento rural sustentável da Paraíba, PROCASE 2, um empréstimo no valor de 70 milhões de dólares dos Estados Unidos e o outro no valor de 10 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. A matéria está em discussão. Não havendo nenhum senador que queira discutir a matéria encerra a discussão e a votação será simbólica em favor dos dois relatórios apresentados, a mensagem 32 e a mensagem 34. Em votação, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos do projeto de resolução do Senado apresentado. A matéria vai ao plenário. Ela pediu votação do requerimento de urgência. Senadora Daniela Ribeiro. É o pedido de requerimento de urgência para que possa ir hoje mesmo ser votado no plenário. Pedido de urgência solicitado pela relatora Daniela Ribeiro, as mensagens número 32 e 34. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado, a mensagem segue para o plenário do Senado Federal em caráter de urgência. Agradeço à senadora Daniela Ribeiro a sua relatoria. Muito obrigado, senhor presidente. Agora a mensagem. Agora eu preciso colocar em votação a mensagem número 34 também. A matéria está em discussão, encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão e a votação também será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que concordam permaneçam como se acha. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável à matéria, nos termos do projeto de resolução do Senado Federal. A matéria vai ao
plenário, como já existe um pedido de urgência da senadora Daniela Ribeiro, o projeto vai ao plenário com um pedido de urgência. Item 5, turno suplementar. Item 5, turno suplementar do substitutivo oferecido ao projeto de lei número 5.519 de 2025, ele é terminativo nessa comissão. Altera a lei número 6.385 de 7 de dezembro de 1976 para estabelecer que o presidente da Comissão de Valores Mobiliários deverá apresentar semestralmente no Senado Federal, em arguição pública, relatório indicando os pontos fundamentais da evolução do mercado de valores mobiliários e os fatos mais relevantes da atuação da autarquia no cumprimento de seu mandato. A autoria é a senadora Jussara Lima e a matéria está em discussão. Esclareço que poderão ser oferecidas emendas ao substitutivo até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. E a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Eu estou salteando assim os itens da pauta, em função da acomodação das relatorias dos colegas senadoras e senadores. Para que a gente otimize aqui o tempo, eu vou deliberando aqui sobre aquilo que é possível, de acordo com a nossa pauta de hoje. Item 10. Requerimento da Comissão de Assuntos Econômicos número 82 de 2026. Requer convocação de autoridades. Autoria, senador Renan Calheiros. A votação será simbólica. Em votação, o requerimento. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 82 de 2026. Agora, o senador Renan Filho e o senador Ana. A entrada deles. Item 8 da pauta. Altera o artigo 1º da Lei nº 7.986, de 28 de dezembro de 1989, para prever o pagamento do abono natalino anual aos seringueiros recrutados pelo governo brasileiro para trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, os famosos soldados da borracha. A autoria é do senador Confúcio Moura e a relatoria é do nobre senador Alan Rick. O relatório dele é pela aprovação do projeto e da emenda número 1 da CAS.
Observação: a matéria foi apreciada pela CAIS com parecer favorável ao projeto com a emenda número 01 da CAIS. Concedo a palavra ao senador Alan Rick para a leitura do seu relatório. O senador Alan Rick está pelo sistema remoto e eu cumprimento nesse momento, transmitindo para ele o meu abraço e concedo-lhe a palavra para a sua relatoria. Por favor, senador Alan Rick. Presidente Laércio, primeiramente, todos aí conseguem nos ouvir bem? Bem, está tudo ouvindo bem, sim. Muito obrigado, presidente. Vou direto à análise do texto. Nos termos do inciso 1 do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, opinar sobre o aspecto econômico e financeiro do PL 5.926/2023, em função do rito terminativo. Faz-se necessário apreciar os requisitos de admissibilidade da proposição referente à sua constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira. Quanto à constitucionalidade, o PL observa a competência da União para dispor acerca da Seguridade Social, cumpre a competência legislativa do Congresso Nacional e não viola a iniciativa privativa do Presidente da República nos termos, respectivamente, do inciso 23 do artigo 22, do artigo 48 e do parágrafo 1º do artigo 61, todos da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra no conteúdo da proposição qualquer violação material ao texto constitucional. Quanto à regimentalidade e à juridicidade, não há qualquer afronta ao regimento interno do Senado Federal. E a proposição inova o ordenamento jurídico, sendo dotada de abstração, generalidade e coercitividade. Em relação à técnica legislativa, a proposição cumpre as disposições da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Há tão somente a necessidade de um ajuste redacional na emenda que já se encontra e financeira, em atenção ao que dispõe o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A matéria possui repercussão de baixa ordem de grandeza sobre a despesa pública, sendo estimada em tão somente R$ 17.305.796. Para 2026, com valores muito próximos para os anos de 2027 e 2028. Segundo dados extraídos do Boletim da Previdência Social, entre 2013 e 2023, houve uma queda de aproximadamente 11.500 para 6.500 beneficiários. Estima-se que a redução no quantitativo dos beneficiários seja de 5% ao ano. O beneficiário mais jovem, hoje, possui 85 anos de idade. E não há novos ingressantes no benefício desde 2015. Cada ano que se passa sem aprovação desta matéria é um ano a menos de reconhecimento e de justiça com os nossos soldados da borracha. Ademais, ainda que o PL constitua despesa obrigatória de caráter continuado, nos termos do artigo 17 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o parágrafo 9º do artigo 140 da Lei 15.321, de 31 de dezembro de 2025, que é a nossa Lei de Diretriz Orçamentária de 2026, dispensa medida compensatória. Isso porque o impacto da proposição sobre as despesas públicas é próximo a 0,1% da receita corrente líquida de 2025, de acordo com o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2025. A RCL atingiu 1,57 trilhão no período citado. Avança-se então ao mérito da proposição. Na Segunda Guerra Mundial, homens brasileiros, principalmente jovens nordestinos, foram alistados para atuar em duas frentes. Os intitulados pracinhas partiram para a Itália e atuaram na zona de combate.
Já os chamados soldados da borracha enfrentaram a selva e terrenos inóspitos para extrair a borracha na Amazônia, a fim de suprir a demanda de látex, cuja exportação do Japão aos Estados Unidos havia sido bloqueada. Em 1989, a Lei 7.986 instituiu a pensão mensal vitalícia de 2 salários mínimos para amparar aqueles que atuaram nos seringais da Amazônia durante o esforço de guerra, os nossos soldados da borracha. Paralelamente, a Lei 8.059, de 4 de julho de 1990, regulamentou a pensão especial para os ex-combatentes que tenham efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas. Esta pensão equivale àquela deixada por um segundo-tenente das Forças Armadas e possui a previsão de abono natalino, benefício este não estendido aos soldados da borracha. Ainda é notório que a gratificação natalina é um benefício que já alcança dezenas de milhões de brasileiros, sejam ativos ou não no mercado de trabalho. Deste modo, a gratificação já é parte da cultura financeira do país, e deixar os soldados da borracha apartados desta realidade não se mostra razoável. Assim, o PL visa tão somente equiparar o direito à gratificação natalina entre as pensões existentes para pracinhas e soldados da borracha, pois todos atuaram no mesmo esforço de guerra brasileiro. Trata-se de medida justa, proporcional e efetiva, que reconhece o papel regular exercido pelos nossos soldados da borracha que atuaram na região amazônica. Voto. Ante o exposto, manifestamos-nos pela constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e adequação financeiro-orçamentária do PL 5.926 de 2023, no mérito pela sua aprovação com a emenda número 1 da CAS. É o nosso voto, senhor presidente. Muito obrigado. Senador Alan Rick, agradeço pela sua relatoria. Preciso fazer um registro aqui. Primeiro, cumprimentar o senador Confúcio Moura, autor do projeto, pela relevância desse tema e pelo respeito que esse projeto resgata em favor de tantos brasileiros. E que Vossa Senhoria, e eu sou testemunha disso, Vossa Senhoria abraçou essa causa, buscou essa relatoria, e como um defensor intransigente que Vossa Senhoria é dessas causas onde se pratica a justiça em favor dos brasileiros, Vossa Senhoria produz um relatório com a qualidade do que foi apresentado aqui hoje. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e quero colocar a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Informo que essa votação será nominal. Em votação, o projeto de lei número 5926 de 2023, nos termos do brilhante relatório apresentado pelo senador Alan Rick. Os senadores que votam com o relator, votam sim. Senhores senadores e senadoras já podem votar. Os nossos colegas estão pelo sistema remoto. Eu peço às assessorias que peçam aos senadores e senadoras para procederem à votação. O painel está aberto para votação, então já podemos votar. Não pode não? Senador Laércio, o senhor me permite o uso da palavra apenas para agradecer a Vossa Excelência a generosidade da fala a respeito desse projeto de lei
que traz justiça, isonomia e reconhecimento, um reconhecimento extremamente importante para homens que vieram ao Acre, principalmente nordestinos. Meu avô, cearense, veio ao Acre nesse esforço de guerra, o senhor Romildo de Holanda Moraes, já falecido, infelizmente, e dedicou anos preciosos de sua vida nos seringais da cidade de Sena Madureira, no Acre, onde, neste esforço para a produção da borracha, colocou sua vida e de tantos outros amigos e companheiros dele. Então, em memória do meu avô e de outros milhares de soldados da borracha já falecidos, e em respeito e justiça àqueles que ainda estão vivos, já com idade avançada, agradeço a Vossa Excelência, parabenizo o queridíssimo amigo, o senador Confúcio Moura, pelo brilhante projeto de lei que me deu a honra de relatar nesta comissão. Esse projeto tem um cunho afetivo para milhares de acreanos, amazonenses, rondonienses, paraenses, para amazônidas de todo o Brasil. Pessoas que deram parte de suas vidas dentro da selva amazônica, sofrendo com as cobras ou com as onças. A vida do seringueiro era muito difícil. Estes homens saíam pela madrugada para abrir o caminho da seringa, porque todos sabem que na Amazônia a seringueira é uma árvore nativa. Nós não temos florestas plantadas de seringueiras na Amazônia, como na Malásia, como em outros países. É uma árvore nativa e ela é buscada no meio da mata. Então o seringueiro tinha que sair com seu terçado, de madrugada com a sua poronga na cabeça, que era a lanterna do seringueiro, com a sua espingarda para se proteger das onças e dos outros bichos. E desta maneira, senhor presidente, eles se esforçaram, lutaram para produzir a borracha para o esforço de guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, em homenagem a estes homens, a estas mulheres também, como a minha avó, que estava ao lado do meu avô nessa luta, e a tantos filhos que hoje conclamam por esta matéria para que se faça justiça com este abono natalino àqueles que ainda estão vivos. Muito obrigado, senhor presidente, e que nós possamos aprová-la. Mais uma vez eu quero ratificar as minhas palavras quando fiz referência a Vossa Excelência, senador Alan Rick. Pela narrativa que Vossa Excelência faz, fica evidente o conhecimento que o senhor tem, as particularidades que o senhor tem desse tema. Portanto, a relatoria não poderia estar em melhores mãos do que a de Vossa Excelência. Eu quero aproveitar aqui para honrar o seu avô, cumprimentá-lo também na sua pessoa, usando da minha amizade pessoal e do carinho recíproco, registrar aqui o orgulho que tenho nesse momento, presidindo aqui a Comissão de Assuntos Econômicos, poder celebrar aqui com você um momento tão especial, que os acreanos certamente estão acompanhando de perto o trabalho que Vossa Excelência tem feito aqui no Senado Federal, especialmente no momento, digamos assim, íntimo para o seu povo, para a sua gente, resgatando um direito que jamais eles já deveriam ter usufruído há muito tempo. Receba meus cumprimentos mais uma vez, meu abraço para você e muito obrigado pela relatoria, por participar com a gente nessa comissão. Obrigado, senhor presidente. Muito me honra a sua fala e muito me honra a generosidade com que Vossa Excelência conduziu a votação dessa matéria. Nós estamos precisando da votação dos nossos colegas, precisamos pelo menos mais 4 votos para ter maioria aqui na comissão. Então, quero pedir mais uma vez às assessorias, senadora Daniela Ribeiro, que estava com a gente, pedir a ela o voto sim a esse projeto também. Quer dizer, estou sugerindo o voto sim, né? O voto é dela, mas pela beleza da relatoria do senador Alan Rick, eu tenho certeza absoluta que nós aprovaremos esse projeto daqui a pouco. Já são 11 votos, precisamos de mais 3 votos para fechar essa pauta, esse item, e seguirmos com a nossa pauta, o relatório, os próximos itens
são de relatoria do senador Isalci Lucas, que já está aqui presente na nossa comissão, e a gente pode sequenciar os trabalhos. Consulto se todos os senadores já votaram, quem está pelo sistema remoto. Já podemos encerrar a discussão. Portanto, está encerrada a votação. Vamos abrir o painel para proclamar o resultado. Sim, 16, não, 0, quórum, 17.
Aprovado o projeto e a emenda número 1 da CAIS e a emenda número 2 da CAI. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Agora, senador Isaci, o relator. Item 6 da pauta, projeto de lei número 2735 de 2024, não terminativo, que altera a lei número 11.438 de 25 de dezembro de 2006, Lei de Incentivo ao Esporte, para permitir que as pessoas jurídicas de direito privado com fins econômicos atuem como proponentes de projetos esportivos. A autoria é do senador Jorge Seife e a relatoria é do senador Isalci Lucas, cuja relatoria é pela prejudicialidade. Observação: a matéria será apreciada pela Comissão CESP em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Isalci Lucas para a leitura do seu relatório. Por favor, senador. Presidente, peço autorização para ir direto para análise. O projeto de lei 2735 de 2024 vem a exame da CAI para que essa opine sobre seus aspectos econômico e financeiro em cumprimento ao disposto no artigo 99, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal. A despeito dos muitos avanços que o projeto e a análise busca proporcionar para o fomento das atividades esportivas no Brasil, a proposição perdeu seu objetivo com a entrada em vigor da Lei Complementar número 222, de 26 de novembro de 2025, que revogou integralmente a Lei 11.438, de 29 de dezembro de 2006, a antiga Lei de Incentivo ao Esporte. Em cumprimento ao devido processo legislativo e às normas regimentais, em particular, o artigo 334, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, cabe à relatoria apontar a prejudicialidade da matéria, uma vez que houve a perda de objeto da proposição original, pois o PL 2735 de 2024 dispõe exclusivamente sobre alterações da Lei 11.438 de 2006, norma de caráter ordinário que agora se encontra revogada. Encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senhoras e os senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontra. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão pela prejudicialidade do projeto. A matéria vai à Comissão de Esportes. Item 7 da pauta, projeto de lei número 2.374 de 2019, terminativo, da nova redação aos dispositivos da Lei 8.010 de 1990, que dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica e da outras providências. Autoria, senador Romário. Relatoria, senador Isalci Lucas. O relatório é pela aprovação nos termos do substitutivo apresentado. Concedo a palavra ao senador Isalci Lucas para a leitura do seu relatório. Por favor, senador. Presidente, pedir para ir direto à análise também desse projeto. Segundo o artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Econômicos opinar sobre o aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida e sobre proposições pertinentes aos problemas econômicos do país. Como a proposição será analisada em caráter terminativo por essa comissão, iniciaremos nossa análise pelo aspecto constitucional. Sob o ponto de vista constitucional formal, não enxergamos óbvio a aprovação do projeto. É da União a competência privativa de legislar sobre o comércio exterior e interestadual. Artigo 22, inciso 8 da Constituição Federal. Ademais, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Artigo 23, inciso 5. E de competência concorrente dos mesmos entes legislar sobre direito tributário e sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Artigo 24, inciso 1 e 9. Notamos ainda que a matéria tratada não é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. Sob o ponto de vista de constitucionalidade material, a proposição atende aos diversos pressupostos constitucionais, principalmente aqueles previstos no capítulo 4º da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, tais como a previsão de que o Estado promova incentivo e desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Artigo 218, caput. E de que a pesquisa básica e tecnológica receba tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Artigo 218, parágrafo 1º.
não encontramos ainda óbice de juridicidade ou regimentalidade à tramitação do projeto. No mérito, o PL 2374/2019 vai ao encontro da necessidade de desburocratizar a realização de pesquisa científica e tecnológica no país. Cabe notar que o Cadastro Nacional que o projeto pretende que o poder público elabore já é realidade, por meio do programa Ciência Importa Fácil e com base no disposto de Lei 8.010 de 1990. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, criou regras dispostas à Resolução Normativa 9 de 2011, que permitem aos pesquisadores credenciados obter diversos benefícios para agilizar e facilitar a importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. Entre os benefícios estão a isenção dos impostos de importação e sobre produto industrializado, a dispensa do exame de similaridade e aumento de $10.000, anteriormente eram 3.000, do limite para aplicação do regime simplificado, tanto no licenciamento quanto no despacho aduaneiro para importação. Em que pese a existência deste cadastro, maior avanço deve ser feito no sentido de divulgar e aprimorar mecanismos que visem facilitar a realização de pesquisa no país. Os resultados da pesquisa Custo Brasil, Burocracia e Importação para a Ciência, realizado pela Academia Brasileira de Ciências, são ilustrativos dessa necessidade. O levantamento consultou 165 cientistas de 35 instituições em 13 estados brasileiros, nos anos de 2014. Segundo o estudo, praticamente 100% dos pesquisadores entrevistados precisam importar equipamentos ou insumos. Entretanto, apenas 11% dos entrevistados utilizaram o programa Ciência Importa Fácil do CNPq, corroborando assim a necessidade de maior divulgação e aprimoramento das políticas dos programas destinados a desburocratizar pesquisa científica e tecnológica no país. Neste mesmo sentido, e apesar das iniciativas de desburocratização realizadas pelo CNPq, em parceria com a Receita Federal do Brasil, observamos que ainda existem processos burocráticos que precisam ser simplificados para agilizar a importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. Mesmo a publicação do RDC Anvisa número 1, de 22 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a importação de materiais para pesquisa científica, ainda não resultou de melhoria no processo, na visão de 88% dos entrevistados pelo levantamento supracitado. Infelizmente, como destaca o senador Romário, este cenário que provoca a perda de competitividade da nossa pesquisa e propicia a evasão de cérebros já se estende por décadas. A pesquisa Custo Brasil resgata um artigo de jornal sobre as dificuldades de importação de material científico datado de 1958, 75 anos depois, e ainda não resolvemos de forma definitiva este problema. Consideramos o PL 2374/2019 um passo correto e importante nesse sentido. Concordamos ainda com as emendas que compõem o relatório da CCT. Julgamos de suma importância a exclusão da alteração proposta no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 8.010 de 1990, que em sua redação original vai no sentido contrário ao próprio PL, uma vez que reduz o escopo da abrangência das isenções instituída no caput do artigo 1º da referida lei. Também julgamos relevantes as alterações propostas no parágrafo 4º do artigo 2º da proposição, de forma a se evitar eventuais inconstitucionalidades, e no artigo 9º do artigo 2º, parágrafo 9º do artigo 2º, de maneira a ampliar a responsabilidade no caso de uso inadequado dos incentivos. Finalmente, entendemos positiva a previsão de regulamentação da lei pelo Poder Executivo, que pode dar maior efetividade e publicidade aos incentivos criados. Nesse sentido, não temos dúvidas sobre o mérito de estabelecer em lei a existência de um cadastro nacional para agilizar a liberação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, tal como propõe o projeto em análise. O voto, presidente, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2374/2019 e das emendas aprovadas pela CCT. Esse é o voto. Agradecendo a relatoria do senador Exalci Lucas, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. A votação será nominal. Portanto, relembro aqui aos colegas senadoras e senadores que estão pelo sistema remoto que os senadores que votam com o relator votam sim.
Vamos abrir o painel e os senhores senadores e senadoras já podem votar. O senador Jaime Bagatoli está igual a Neymar, só vai na bola boa. Viu, presidente? Tem que pôr só 1 minuto, 2 minutos, né? Cada jogo tá bom. Peço às assessorias para consultarem as senadoras e os senadores para a gente liberar logo aqui, atingir o quórum, para a gente encerrar essa votação. Teremos mais um item apenas e os outros, e aí eu vou passar a presidência para a senadora Tereza Cristina. Presidente, enquanto a gente aguarda os votos... Bom dia, senadora Damares. É uma honra poder conceder a palavra a Vossa Excelência. Enquanto a gente aguarda os votos, eu tenho 3 requerimentos desta pauta. Eu não sei se o senhor, por estar presidindo hoje, vai conseguir, se o senador Renan vai autorizar. São 3 requerimentos ligados ao nosso grupo de trabalho sobre o Banco Master. Então, eu queria saber se seria possível a gente colocá-los nesta pauta ou se a gente deixa para a próxima semana.
imagine um pedido seu, se há alguma necessidade de reflexão. A gente está preparando aqui, daqui a pouco a gente coloca em votação como extra-pauta. A senhora deseja mais alguma coisa? Não, presidente. Muito obrigada. Qualquer coisa que a senhora desejar, eu estou aqui à disposição para poder servi-la. Obrigada, presidente. De nada. Presidi a Comissão de Assuntos Econômicos, a senhora participando da comissão ao lado de Jaime Bagatoli, é uma maravilha de Deus. Presidente, já tem um quórum, se quiser. Nós consulto às senhoras senadores e senadores se a gente já pode encerrar a votação. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel para proclamar o resultado. Sim, 13. Não, 0. Quórum, 14. Aprovada a emenda número 1 da CAI, substitutiva ao projeto de lei número 2374 de 2019, e ficam prejudicados o projeto e as emendas a ele apresentados. O substitutivo aprovado será apreciado em turno suplementar nos termos do disposto no artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências. Aqui são requerimentos da senadora Damares. Aí eu deixo com a ministra. Como eu sou o relator do item 9, eu vou conceder a palavra, vou passar a presidência dos trabalhos para a senadora Tereza Cristina e ela sequencia a presidência aqui da nossa comissão. Obrigado, senadora. Bom dia a todos. Vamos para o item 9, projeto de lei número 1472 de 2026, terminativo, que altera a lei número 13.636, de 20 de março de 2018, que dispõe sobre o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, PNMPO, para prever a atualização dos valores máximos do somatório dos saldos devedores das operações de microcrédito produtivo orientado. Autoria, senadora Augusta Brito. Relatoria, senador Laércio Oliveira. Relatório pela aprovação do projeto com uma emenda apresentada. Leitura e discussão. Concedo a palavra ao senador Laércio Oliveira para a leitura do seu relatório. Agradeço a Vossa Excelência, senadora presidente Tereza Cristina, e com sua permissão vou à análise. O projeto da senadora Augusta Brito se apresenta incensurável em seus aspectos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Em relação ao mérito, a alteração das condicionantes impostas pelo Conselho Monetário Nacional ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado como as propostas pelo projeto 1472 de 2026 da senadora Augusta Brito, alinha-se positivamente com as competências desta comissão. A proposição, aliás, visa apenas atualizar monetariamente o tamanho do passivo que um potencial tomador de microcrédito pode ter perante as instituições financeiras para poder ter acesso ao programa. Como dito, esse parâmetro limitador foi imposto pelo Conselho Monetário Nacional na Resolução número 4854 de 2020. Contudo, sua fixação em valores nominais faz com que a inflação e o tempo por si sós tomem essa condicionante uma barreira cada vez maior para o acesso ao microcrédito. A resolução impõe
que, para ter acesso ao programa, o tomador do crédito não poderia, por exemplo, ter, como cito, ipsis literis, somatório de saldos devedores das operações de crédito contratados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, exceto as operações de crédito habitacional, superior a R$ 80 mil. Possuir um saldo devedor de 80 mil no Sistema Financeiro Nacional em 2020 expressa um dado nível de endividamento do tomador do microcrédito naquele ano. Possuir um saldo devedor de 80 mil em 2026, quando a corrosão inflacionária fez o dinheiro perder significativamente seu poder de compra, nesse período, significa um nível de endividamento muito mais baixo. Dessa forma, a resolução do CMN, ao fixar os limitadores para o acesso ao programa em termos nominais, torna o crédito cada vez menos acessível à população, como uma simples análise numérica o evidencia. De setembro de 2020 a abril de 2026, a inflação medida pelo IPCA foi de 41,785%. Isso significa que R$ 80 mil de agora equivalem a 56.423 da data da aprovação da resolução do CMN, evidenciando que o limitador imposto se mostra cada vez mais restritivo. Se observar esse período sob a ótica do Índice Geral de Preços, Mercado e IGPM, deve-se falar em uma inflação ainda maior da ordem de 46,541%, fazendo 80 mil de hoje equivalerem a ainda menos, isto é, 54.592 de setembro de 2020. A força do nosso mercado de trabalho vem em grande medida de microempresas, microempreendedores e empreendedores informais. Ciente disso, a proposta legislativa não só reconhece a legitimidade desse público em acessar o crédito bancário nacional, mas também reintegra ao Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado os agentes econômicos que haviam sido dele excluídos por uma mera desatualização inflacionária de valores. Mais do que facilitar o acesso ao financiamento com taxas justas, a política de microcrédito atua como um motor de incentivo e profissionalização para os microempreendedores. Em vez de apenas injetar dinheiro, o programa qualifica o tomador para que ele identifique o momento exato de buscar o empréstimo e saiba aplicá-lo com foco na produtividade. O diferencial dessa modalidade não está apenas no repasse de valores, mas na capacitação oferecida pelo sistema financeiro, permitindo que o tomador planeje o uso do recurso e o aplique de forma produtiva. Conforme a Lei 13.636 de 2018, isso é realizado pelos entes mais próximos do recebedor do crédito, como as organizações da sociedade civil de interesse público e os agentes de crédito. No mesmo sentido, a Resolução CMN 4854 de 2020 determina que as instituições parceiras forneçam orientações sobre o planejamento do negócio e, o mais importante, acompanhamento da operação. É justamente essa proximidade e o acompanhamento contínuo do dia a dia do negócio que define o sucesso da política e geram os maiores políticas de microcrédito em Bangladesh, Mohammad Yunus, e ao banco por ele fundado em 1976. Para aperfeiçoar o projeto, ofereço apenas uma emenda ao seu artigo 1º. Em nada se acresce ou se reduz da mens legislatores, da autora da proposição, a quem cabe o pleno mérito pela sua elaboração. A alteração apresentada visa apenas dar plena força ao dispositivo normativo, detalhando e especificando o que é determinado pela proposição. Além disso, é feita uma alteração de indexador inflacionário. Elege-se na emenda o Índice Geral de Preços Mercado, uma vez que seu valor se mostrou mais favorável para o tomador do microcrédito no período que se inicia a edição da resolução do CMN. São essas as nossas contribuições para corrigir essa falha do ato infralegal e para beneficiar ainda mais o microempreendedor e o microempresário. Voto, senhora presidente. Diante do exposto,
opinamos pela aprovação do projeto de lei 1472 de 2026, com a emenda apresentada constante do relatório. É o relatório, senhora presidente. Obrigado. Muito obrigada, senador Laércio de Oliveira. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Aqui é votação nominal. É nominal. A votação será nominal. Em votação, o projeto de lei 1472 de 2026, nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator votam sim. Os senhores senadores já podem votar. Está ligando ali para os senadores que registraram presença. Tá.
Consulto a todos os senadores se já votaram. Está encerrada a votação. Votaram 14 sim. Então, aprovado o projeto com a emenda número 1, cai. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Requerimento extra-pauta. Requerimento número 72, 79 e 81 de 26. Foram apresentados os requerimentos números 72, 79 e 81 de 26, de autoria da senadora Damares Alves, de audiência pública no âmbito do Grupo de Trabalho Master, a fim de debater os mecanismos de governança, supervisão, fiscalização e proteção dos recursos previdenciários públicos administrados pelos regimes próprios de previdência social, especialmente diante dos fatos relacionados ao Banco Master, sociedade anônima, e dos impactos financeiros, prudenciais e institucionais decorrentes dessas operações. Convite para o senhor Valdivino José de Oliveira, secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, a comparecer a esta comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre os impactos fiscais, orçamentários e patrimoniais decorrentes da crise envolvendo o Banco de Brasília, BRB, e o Banco Master, bem como sobre os reflexos do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal para as finanças públicas do Distrito Federal. E convite ao senhor Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, para prestar esclarecimentos acerca da estratégia institucional adotada pela instituição, de seu modelo de governança, dos processos decisórios internos, das interlocuções institucionais mantidas à época e, especialmente, das negociações envolvendo o Banco de Brasília, BRP, respectivamente. A votação será simbólica. Em votação, os requerimentos apresentados. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado, um bom dia. Obrigada, viu? Bom, senhores, em relação à minha participação, seriam as contribuições que o Ministério da Defesa gostaria de apresentar. Muito obrigado. Eu quero registrar e agradecer a presença do nosso senador astronauta Marcos Pontes. E quero passar agora a palavra para o nosso senador Jorge Seife, em seguida ao senhor Marcelo. Senhor presidente, senhoras e senhores, parlamentares, convidados, especialistas e todos que acompanham essa audiência. Quero inicialmente agradecer a presença de todos e destacar a importância desse momento para aprimoramento do projeto de lei 4752/2025, que institui o Marco Legal de Cibersegurança. Embora temporariamente licenciado, continuo acompanhando de perto a construção dessa matéria e sigo plenamente comprometido com a elaboração do relatório. Trata-se de um tema que exige diálogo, responsabilidade e, sobretudo, a capacidade de reunir diferentes visões para construir uma legislação sólida e preparada para os desafios do presente e do futuro. Eu vejo aqui muitos amigos, já que ao longo desses 2, 3 anos têm acompanhado a nossa luta, e dizer a vocês que é um projeto de lei que está sendo construído a várias mãos. Para que os senhores saibam, viajamos, fizemos missões por vários países, visitamos várias instituições. Posso mencionar aqui o senador Amin, o senador Marcos Pontes, o senador Sérgio Moro e outras pessoas que, junto conosco, têm contribuído e participado para que façamos um marco legal que, ao mesmo tempo, consiga proteger a infraestrutura
e contemple realmente a cibersegurança no Brasil, por outro lado, não engesse, não impeça a inovação da nossa nação. Isso é um grande desafio. E para que vocês saibam, o meu objetivo, temporariamente, o senador Hermes Klan, gentilmente, está de relator desse projeto justamente por conta do meu afastamento. Mas temos consultado, inclusive, aqui a consultoria legislativa do Senado, porque o meu objetivo é transformar essa legislação numa legislação viva. O senador Espiridião Amin comentou no início já de sua fala que nós estamos tentando fazer uma estátua, mas, como ele também comentou, os problemas, os desafios, as novas ameaças cibernéticas, etc., são diárias, são contínuas, são vivas, são organismos vivos. E por isso, para que vocês entendam a importância da participação das senhoras e dos senhores, o que nós queremos fazer, e já conversei, inclusive na minha última viagem com o senador Marcos Pontes, é colocar, por exemplo, dentro dessa legislação, de alguma forma, os frameworks internacionais sobre seguranças e padrões para ciber, como o NIST, RNF, o ISO 27000, o CIS, o WASP e o SAIF, que parece que é meu homônimo, mas não é. É Security AI Agent. De forma que essa legislação não fique engessada, impedindo que nós, enquanto país, enquanto nação, fiquemos obsoletos ou defasados diante das ameaças que nós podemos sofrer no futuro. Outra questão importante, nós vermos outras nações, outros continentes, já têm uma legislação dessa aprovada. No entanto, o Brasil parece estar um pouco atrasado, mas os erros dessas legislações de outros países acabam nos ensinando muito. Nós temos estudado, inclusive, alguns exageros da lei europeia, da lei asiática, da lei americana, e podemos aprender com os erros de colegas internacionais de outros países, de outras nações, para que nossa legislação fique o mais moderna, contemplativa e viva possível. Para finalizar minha fala, a transformação digital trouxe enormes avanços para a sociedade e também ampliou nossa exposição a riscos cada vez mais sofisticados. Ataques cibernéticos, órgãos públicos, empresas, instituições financeiras, serviços essenciais demonstram que a cibersegurança deixou de ser uma preocupação restrita à área de tecnologia, tanto que nosso glorioso Exército Brasileiro está aqui mostrando também suas preocupações, ou seja, trata-se de soberania nacional. Hoje é uma questão de soberania, desenvolvimento econômico, de proteção de dados dos cidadãos e continuidade dos serviços públicos. Essa audiência pública representa uma etapa essencial desse processo. E o que eu também queria tranquilizar a todas as senhoras e senhores que nos honram com a sua presença. Apesar do tempo limitado, general, demos 3 minutos pela quantidade de pessoas que estão participando, isso é muito benéfico para a legislação. Nós vamos dar um tempo, um prazo, e enviar para vocês, mostrar para vocês um e-mail, para que as contribuições sejam por escrito. Como muitos de vocês, das instituições aqui presentes, já têm colaborado. Então, não fiquem preocupados. Poxa, viajei para Brasília, me desloquei ao Senado, vou apenas contribuir com 3 minutos. Nós sabemos que é completamente suficiente. Mas vamos, então, deixar aqui um e-mail à disposição. Já peço à mesa aqui da secretaria que coloque um e-mail à disposição das entidades e instituições aqui presentes, para que todas as contribuições, os trabalhos que vocês certamente fizeram de estudo, de consultar vossas empresas, as pessoas que são associadas nas vossas instituições, etc., 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 sejam incluídos para que, quando formos apresentar, eu, senador Hermes, senador Amin, formos apresentar essa legislação, seja o mais contemplativa e democrática possível, ouvindo as diversas experiências, né, de instituições públicas, privadas, empresas, tecnologia, governos, segurança, exército, forças armadas, força de segurança pública possível. Tenho convicção
que as contribuições que serão apresentadas pelos senhoras e senhores enriquecerão o debate e serão fundamentais para a elaboração de um relatório técnico, equilibrado e à altura da relevância dessa matéria para todos nós. Agradeço a disponibilidade de todos os convidados e reitero meu compromisso, junto com o senador Hermes Klan, de conduzir esse trabalho com diálogo, responsabilidade e espírito colaborativo. Não esqueçam isso. Sempre buscando o melhor resultado para o nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Seif. Eu passaria a palavra agora ao Marcelo, mas antes disso, passarei, se me permite, a palavra para o senador astronauta Marcos Pontes. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. De forma curta, mas só para ressaltar a importância desse marco, a importância desse assunto para o país. E quando eu digo do país, eu estou falando inteiramente no país. Segurança cibernética é um assunto extenso e profundo, imóvel, ou seja, né, falando com o Exército, aqui é o pior tipo de alvo que nós temos, porque ele se move rápido e você não sabe onde ele está. Ele pode afetar basicamente, geograficamente, todo o país, ele pode afetar tanto em profundidade também, a nível de país, a nível de instituições, a nível de empresas, a nível de cidadão. Então, é algo extremamente profundo, extremamente amplo e, infelizmente, o nosso sistema legislativo, ele é lento e não possui todas as ferramentas que nós gostaríamos de ter para que uma lei emitida, para que uma lei criada aqui, ela se adapte rapidamente ao que deveria fazer. Quando a gente vê, por exemplo, as medidas que têm que ser tomadas a nível de regulação também, isso tem que conversar muito rapidamente com a lei tem que ser flexível, a lei tem que ser adaptável às situações que vão aparecer. Eu estou falando isso pensando aqui na minha cabeça, para quem trabalha com gerenciamento de risco, em relação à probabilidade, impacto, né, de alguma coisa que hoje tem pouca probabilidade de acontecer e um impacto muito grande, de repente vai ter grande probabilidade no futuro, que vai elevar o nível de risco muito. E a mitigação desse risco, o trabalho tem que ser feito dentro das estruturas, né, em todos esses níveis que eu falei aí, tem que ser rápidos também. Então, essa adaptação tem que ser muito rápida, tanto na maneira como nós tratamos a lei aqui, que, do meu ponto de vista, tem que ser algo mais principiológico e com acesso rápido à regulação nos vários setores, já que isso transcende todos os setores, está em todos os setores. Então, nós temos que achar uma maneira de fazer desse marco um piloto também, uma lei que possa ser rapidamente copiada para outros setores, como inteligência artificial, que segue o mesmo padrão, o mesmo princípio. Aliás, um conversa com o outro, muitas das três pernas, elas conversam diretamente, que é a segurança cibernética, a inteligência artificial e a proteção de dados. E quando eu digo proteção de dados, não se resume simplesmente à proteção de dados de pessoas, né? A gente está falando de condição de dados gerais, né? Dados do país de forma geral, dados de treinamento para a inteligência artificial e como que isso pode ser ou não parcial. Quando eu digo parcial também, entenda parcial tanto incompleto quanto parcial em termos de ter nuances ou bias colocados ali dentro desse banco de dados. Ou seja, é um assunto extremamente complexo, é um assunto extremamente amplo, muito profundo e vai afetar até o cidadão. Isso vai lá da inclusão digital do velhinho que está lá em casa, que não sabe usar o computador e que vive sendo vítima de fraudes. E isso vai aumentar. Sem dizer que o avanço natural desse tipo de tecnologia, ou das tecnologias que apoiam os ataques cibernéticos, também é muito evolutivo. A gente está falando de mudança, utilização de várias aplicações de inteligência artificial cada vez mais entranhadas dentro dos sistemas. A criação, por exemplo, de milhões, eu diria, de agentes que permeiam todas as áreas. Aí esses agentes eles não têm atualmente nenhum tipo de controle
E isso também significa que a pessoa, de uma forma ingênua, acaba colocando todos os seus dados à disposição desses agentes, acaba transformando, aí, abrindo, né, dados de uma forma absurda. Lembrar também que isso transpassa fronteiras, isso vai para outros países ou vem de outros países para cá. Então, é outro cuidado que tem que se ter, e isso vai ser ainda mais complicado com a entrada de computação quântica ou outros tipos de tecnologias novas. Ou seja, eu pintei um quadro meio sinistro, mas é para justamente chamar a atenção da importância que nós temos desse marco, né? Que ele não pode ser, como o senador Seif falou, não pode ser alguma coisa travada, não pode se travar o nosso desenvolvimento aqui no país, e tem que se tomar muito cuidado para que o medo não transforme uma lei como essa em uma lei que prejudique o país, e aí prejudica em dois sentidos, prejudica no desenvolvimento e prejudica na segurança também. Às vezes, no medo que você tem de uma certa tecnologia, você acaba abrindo mais vulnerabilidades para que as pessoas, as instituições, as empresas sejam atacadas. Então, é um trabalho grande e certamente vão precisar do esforço de todo mundo. Segurança cibernética é o típico exemplo de algo que precisa da participação de todos. Não é a questão de um só, é da própria pessoa que está ali desavisada, fica clicando coisas no e-mail, até a educação básica lá precisa ser atingida com isso. Então, obrigado, eu estou aqui à disposição para poder ajudar, são muitos anos trabalhando com esse tipo de sistemas, aí mais na parte técnica, mas agora aqui também na parte legislativa, para poder ajudar nesse sentido. Obrigado a todos, parabéns, presidente. Obrigado, senador astronauta Marcos Pontes. Quero registrar a presença e convidá-la a fazer parte da mesa, a senadora Damares. E passo a palavra, agora sim, para o Marcelo Antônio Osler Malaguti, secretário executivo do Comitê Nacional de Cibersegurança, CND-Ciber. Com a palavra. Bom dia, senador Hermes, senador Amin, senador Seif, senador astronauta, senadora Damares, em nome de quem cumprimento as demais autoridades que nos assistem. Eu aqui represento nesse momento o Comitê Nacional de Cibersegurança, a Secretaria Executiva, e vou falar um pouco a respeito da urgência e relevância de uma política de Estado nessa linha. As palavras já proferidas pelos senhores e pelo general Barbosa, que me antecedeu, já dão um resumo do que eu tenho a falar, então com isso acho que consigo cumprir o tempo. Bom, eu vou falar aqui sobre a importância que nós vemos no Comitê Nacional de Cibersegurança numa fusão do texto proposto originalmente por essa frente, que o senhor assinou, senador Espiridião, e fundi-lo com a nossa proposta de regulação elaborada pelo Comitê Nacional. Trago aqui duas mensagens importantes que a gente gostaria de destacar. Uma do Tribunal de Contas da União, que destaca que a cibersegurança é um dos 3 pilares, uma das 3 dimensões da soberania digital, um tema muito caro a todos nós. E, por fim, uma observação da mensagem presidencial ao Congresso no início desse ano, em que o presidente apregou a necessidade de termos uma nova governança da cibersegurança nacional ainda em 2026. Então, essa mensagem de urgência, nós temos trabalhado com ela como uma regra dentro dos nossos trabalhos. Nós temos basicamente um problema simples, que é o paradoxo digital brasileiro. Nós somos o país com o maior governo digital do mundo, a maior oferta de serviço do mundo, mas somos um país que sempre aparece também como um dos 3 maiores, dependendo das diferentes pesquisas, atacados no mundo. Portanto, nós temos uma oferta, uma vitrine muito grande e muito exposta, sujeita a fraudes e diferentes tipos de incidentes. A solução que nós temos visto no comitê nos últimos 3 anos é a melhoria da governança dessa cibersegurança. Nós temos trabalhado forte na linha de termos uma regulação, fiscalização, coordenação e controle. E o benefício esperado é a melhoria da proteção da nossa economia digital, maior segurança jurídica, proteção aos cidadãos e a soberania digital nacional. Nós tivemos incidentes graves envolvendo o IPEM, tivemos recentemente aí o caso do Misantropia, que foi o maior incidente de negação de serviço que acabamos tendo. Um único hacker, um único ataque, desabilitou o serviço de defesa civil nosso por vários dias e nós ainda continuamos inoperantes nesse caso. Bom, nós temos
Um movimento geopolítico muito importante, no sentido de que a melhor defesa é o ataque. Vários países estão adotando essas medidas recentemente. E no tocante às tecnologias recentemente mencionadas pelo senador Seif e pelo senador Astronauta, nós temos duas que chamam particularmente a atenção, num rol de 35 que nós estamos monitorando lá no GSI e acompanhando. Um delas é IA, e a gente vê aí uma movimentação consistente dos países em trazerem seus órgãos reguladores de IA, seus órgãos gestores de IA, a trabalharem junto com o pessoal de cibersegurança, muito mais do que com os órgãos de proteção de dados. Por quê? Porque observa-se a necessidade de termos essa proximidade maior. Ontem, a China anunciou o Mythos dela. Os americanos tinham anunciado o Mythos, ontem os chineses anunciaram um que dizem que é superior ao americano. Nós não tivemos tempo de avaliar ainda, mas dá para a gente ver que a guerra está aberta, está declarada, o espaço está sendo ocupado muito rapidamente e nós estamos atrasados. Então, nós temos que, pelo menos, nos proteger, se não seremos ofensivos, porque não é da nossa cultura, pelo menos temos que nos proteger do uso dessas ferramentas contra nós. O presidente Trump assinou uma ordem executiva relevante, em que ele determina que o Departamento de Defesa, nossos colegas militares aqui estão monitorando isso, vai implementar sensores quânticos já a partir de 2027, e que eles terão, o Departamento de Energia, que faz os supercomputadores, que compra os supercomputadores americanos, vai ter um computador quântico plenamente operacional em breve, então, até 2030. E que os americanos já vão utilizar a criptografia pós-quântica, um outro item mencionado pelos senhores, a partir de 2031, exclusivamente pós-quântica. Os franceses, por sua vez, a partir de 2027, não homologarão nenhum produto ou serviço novo que não tenha criptografia pós-quântica, ou Quantum Safe, como eu prefiro chamar. Bom, nós temos aí na nossa proposta do CNCiber um conjunto de órgãos que passariam a ser serviços essenciais e infraestruturas críticas, com seus devidos reguladores, e a nossa proposta elaborada lá, ela traz uma ideia de que a gente teria uma autoridade nacional que faz uma regra padrão, a regra geral, e que aí cada um dos reguladores setoriais desenvolveria as regulações específicas. Nos parece uma proposta melhor, mais completa, eu diria, não melhor no sentido qualitativo, mas mais completa do que a proposta, por exemplo, que se discutiu no projeto da IA, em que havia apenas uma coordenação geral e não uma regra geral estabelecida por um órgão específico. Nós temos 4 objetivos importantes, aspectos positivos, que são a segurança jurídica, a estabilidade regulatória e a harmonia regulatória, que facilitem a economia de dados, o esforço na cultura e educação, como mencionado há pouco também pelos senadores, a necessidade de educar a população desde os níveis das idades mais tenras até os níveis profissionais mais avançados, e o que é muito caro para o GSI e para o Ministério da Defesa, a questão da soberania nacional no sentido de inserção do Brasil na cadeia de valor, de nós termos produtos e serviços brasileiros, não apenas sendo utilizados no Brasil, mas também sendo exportados, oferecidos ao mundo, e termos maior resiliência, particularmente no tocante à operação dos nossos serviços essenciais. Para concluir, a junção dessas duas propostas teria 5 elementos relevantes para nós no tocante à governança. Um sistema nacional de cibersegurança que atenderia o âmbito político, um conselho nacional diferente do comitê, envolvendo os outros poderes, legislativo, judiciário, Ministério Público, estados e municípios, as autoridades nacionais sendo tanto a Autoridade Nacional de Cibersegurança como os órgãos reguladores setoriais, daquele slide anterior que eu mostrei, um Centro Nacional de Cibersegurança, que seria o operador da segurança, aquele que monitora, que tem os sensores, que vê a onda de ataques acontecendo em tempo real, é a parte do controle daquelas 4 funções mencionadas inicialmente, e, claramente, um grande ganho que haveria é a manutenção dessa proposta extremamente importante, apresentada pelo senador Esperidião e pelos colegas da Frente Parlamentar, no sentido de um programa voluntário. Nós teríamos, então, um conjunto de órgãos obrigados pela importância, pela essencialidade do serviço que prestam, pelas infraestruturas críticas que administram, mas também aqueles outros que gostariam de aderir, de ser voluntários e adotarem o programa. Eu encerro aqui os 4 itens mencionados há pouco e deixo o meu contato para aquelas pessoas que quiserem ter mais detalhes, mais informações a respeito da proposta de fusão, como poderia ser realizada. Agradeço muitíssimo a oportunidade e a confiança. Muito obrigado, senhor Marcelo. Eu passo agora a palavra ao senhor Demi
Getschko, será que eu pronunciei certo? Diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, NIC.br. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar presente aqui. Tem uma pequena apresentação, mas vamos reduzir aos pontos essenciais, já que o tempo é curto e temos que avançar. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é em relação ao NIC, que é o órgão que eu, teoricamente, represento aqui. O NIC, vou passar... opa, perdão. Já chegamos ao obrigado, uma coisa não funciona. É mais rápido do que eu imaginava, mas não é tão rápido. Pronto, eu vou colocar aqui. Bom, vamos lá. Então, muito bem. O NIC é um órgão privado que usa recursos privados, não públicos, não tem um centavo de recurso, que cuida do .br. O .br, como vocês sabem, é um sobrenome que funciona bem na internet brasileira, foi bem adotado pelos brasileiros. O .br foi obtido em 89 da Administração Central da Internet e a gente tem mantido isso aí de uma forma bastante, espero eu, sensata. Por exemplo, nós nunca abrimos o segundo nível do BR para ninguém, tanto que LegBR não pertence a Luiz Eduardo Gonçalves, mas sim ao Legislativo. GovBR do governo, foi criado o BetBR por causa das apostadoras e tudo mais. Então, o fato de manter o segundo nível fechado é útil para ter uma semântica no processo. E um dos órgãos do NIC, que teoricamente estaria nessa apresentação em algum lugar, é o CERT, que é o nosso Centro de Emergências em Informática, que tem uma longa trajetória, vai completar 30 anos no ano que vem, e gera cursos nessa área e tudo mais. A gente tem 8 cursos por ano em tratamento de incidentes. E meu ponto de alerta seria o seguinte. Primeiro, essa temática é uma temática multifacetada, é totalmente diferente o que a defesa tem de tratamento de cibersegurança do que o cidadão comum, que é sujeito a fraudes, a golpes. Nós geramos cartilhas a cada mês sobre coisas desse tipo. Então, o tema é multissetorial e é diferente. É fundamental que o tema seja tratado como colaboração, tem que ser um tema colaborativo. A internet brasileira é muito bem vista lá fora, a gente tem uma boa trajetória na área, e o CERT também é muito bem visto lá fora, a gente tem integração com N órgãos internacionais que tratam disso. Então, isso é importante, a gente participa do Guardião Cibernético e tudo mais. Eu me beneficio do que foi falado aqui. Certamente, segurança é um alvo móvel, e como qualquer alvo móvel, qualquer doença, nós precisamos saber qual é o sintoma para poder gerar um tratamento. Então, é fundamental que a gente preserve a aquisição de denúncias na área do que acontece, porque se você não tiver um centro que recebe as informações de problemas na área de segurança, você não tem como retrabalhar isso aí e gerar bons aconselhamentos a quem vai ser eventual vítima disso. Vou usar uma frase que foi dita aqui. De fato, o Brasil é um dos alvos principais de ataques cibernéticos, mas, por exemplo, o BR é um dos domínios mais seguros do mundo, porque a gente mantém exibição de quem é o dono do domínio, a gente sabe quem é, isso não é oculto. Então, ao mesmo tempo que nós somos alvo, nós temos um melhor serviço digital governo, o GovBR é um sucesso, e nós temos o BR muito na região dos domínios seguros. Você raramente é atacado por um domínio BR. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: se você não proteger a identidade de quem denuncia, você perde as denúncias. Nós temos um arquivo gigantesco de denúncias de problemas na área de segurança, o que não indica que nós sejamos inseguros. Indica que o pessoal que recebe as denúncias é considerado seguro e pode recebê-las, e só assim nós podemos fazer um retrabalho, uma engenharia reversa para chegar ao ponto final. Então, eu acho que isso é importante. Em relação à legislação, eu acho que é fundamental o que foi dito aqui. Países, às vezes, avançaram além do ponto e tiveram que recuar. Nós aprendemos com isso. Me veio à cabeça uma frase latina que é festina lente, que significa apressa-te devagar. É importante que a gente se apresse de uma forma cautelosa e neutra e certamente equilibrada. E eu diria que o ponto fundamental do que foi dito de ataques a brasileiros é um problema de letramento, que nós teremos trabalhar pesadamente em
chamar a atenção do cidadão, das empresas, do que for, de que esse é um alvo móvel, que você tem que estar o tempo todo se reconfigurando para poder se mostrar resiliente a esse tipo de serviço, e eu acho que essa é a grande jogada. Então, eu ressaltaria que, primeiro, o Brasil tem uma boa trajetória na área de internet, é muito bem visto lá fora nesse assunto. O CERT-BR tem uma bela participação internacional e intercâmbio com outros órgãos, além dos cursos que dá de multiplicação, e esse é um problema que não pode ser tratado monoliticamente. Tem que ser tratado multissetorialmente, multifacetadamente, porque cada área da sociedade tem os seus devidos, as suas devidas dores com isso, e não há uma solução única para tudo isso. O que é útil para áreas de governo, para áreas de segurança, de serviços públicos, não é obrigatoriamente útil para crianças e adolescentes, não é obrigatoriamente útil para cidadãos do dia a dia, e só o trabalho cooperativo na área vai poder gerar algo que seja sólido. Eu espero não ter avançado muito no tempo, mas é isso. Um último comentário pedante aí, a gente está usando ciber o tempo todo. Ciber, a palavra grega kiver, dá a palavra governo, então cibernética é governética, então na verdade cibercrimes são crimes de controle. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que todos têm contribuição para a gente anexar isso tudo, né? Mas eu passo agora ao senhor Rodrigo Pereira Pacheco, diretor substituto do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações da Agência Brasileira de Inteligência, CEPESC-ABIN. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos senadores, demais autoridades, membros da mesa, todos os presentes, e agradecer pelo convite dessa Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática. É com grande satisfação que participo dessa audiência pública como diretor substituto do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações. O CEPESC é a unidade da Agência Brasileira de Inteligência, regimentalmente responsável por segurança e inteligência cibernética. Foi o primeiro órgão do Brasil especificamente dedicado à segurança da informação e possui 44 anos de sólida experiência, tendo ampliado suas atividades de acordo com a evolução tecnológica. Nós estamos aqui hoje para debater um tema que transcende a segurança cibernética convencional. Estamos tratando fundamentalmente da preservação da soberania nacional, da rigidez das nossas instituições e da proteção das infraestruturas críticas do país. No atual cenário geopolítico, o ciberespaço tornou-se uma arena de disputas complexas, onde atores estatais e não estatais operam de forma sofisticada. Por essa razão, a governança da cibersegurança no Brasil não pode ser reduzida a uma atividade puramente computacional ou de combate ao crime cibernético. Ela exige uma articulação profunda com a atividade de inteligência e com a alta tecnologia criptográfica de Estado, visando diminuir a superfície de ataque relacionada a ameaças persistentes avançadas, cujo principal objetivo é a ciberespionagem e a cibersabotagem. Gostaria de estruturar nossa visão em 4 pilares fundamentais que justificam a centralidade do CEPESC e da ABIN nesse domínio. Primeiro, a inteligência cibernética como função de Estado e do CISBIN. Em primeiro lugar, é preciso registrar que a inteligência cibernética é uma área temática da própria inteligência de Estado, levada a cabo pelo Sistema Brasileiro de Inteligência, o CISBIN, hoje composto por mais de 40 órgãos parceiros, sob a coordenação central da Agência Brasileira de Inteligência. Essa atividade está formalmente prevista na doutrina da atividade de inteligência e responde diretamente às ameaças prioritárias identificadas na Política Nacional de Inteligência, desde 2016. A inteligência cibernética é político-estratégica. Analisa dados para entender o macrocenário e subsidiar o processo decisório nacional. Segundo, a conexão indissociável com a cibersegurança. A inteligência cibernética está diretamente conectada e serve de suporte à cibersegurança. Ela atua como camada de governança e assessoramento que viabiliza essa proteção a nível de Estado, garantindo que as políticas de resiliência cumpram os padrões de alta segurança exigidos para a preservação dos segredos nacionais. Terceiro, as múltiplas fontes e a inteligência de ameaças. Para cumprir sua missão estratégica, a inteligência cibernética se alimenta de várias fontes, entre as quais a inteligência de ameaças. Enquanto a primeira atua a nível macro e preventivo, a inteligência de ameaças cumpre um papel tático e operacional, analisando dados de incidentes cibernéticos para consolidar conhecimento estratégico.
Finalmente, a missão do CEPESC-ABIN, enfrentamento de APTs e pesquisa e desenvolvimento de fronteira. É neste cenário de alta complexidade que se insere a missão da atuação do CEPESC-ABIN. Nossa atuação diária é direcionada para a identificação, tratamento e neutralização de ameaças no nível mais sensível da administração pública. Atuamos na linha de frente contra ataques cibernéticos sofisticados, levados a cabo por grupos de ameaças persistentes avançadas, ligados a governos estrangeiros contra infraestruturas críticas e setores estratégicos do Brasil. Monitoramos e avaliamos os impactos das tecnologias computacionais emergentes, as TCS, compreendendo inteligência artificial, computação quântica, sistemas autônomos e arquiteturas avançadas de conectividade, antecipando as novas dinâmicas de risco que elas introduzem. Mais do que analisar, nós desenvolvemos soluções. O CEPESC é o braço tecnológico que lidera a pesquisa e desenvolvimento em hardware e software de segurança, com foco na criação de algoritmos proprietários com criptografia pós-quântica, a proteção do fluxo de dados das autoridades máximas da República e o desenvolvimento do algoritmo criptográfico de Estado encontram-se sob nossa coordenação técnica. Por meio da utilização de algoritmos de Estado desenvolvidos internamente, preparamos as comunicações críticas para resistir, inclusive, às capacidades futuras da computação quântica, minimizando riscos de espionagem inerentes às soluções comerciais. Finalmente, se observarmos as nações de referência global, como o Reino Unido, com o National Cyber Security Center dentro da Agência de Inteligência de Sinais, ou os Estados Unidos, com a atuação da NSA e da CISA, ou a Espanha, com o Centro Criptológico Nacional integrado ao Centro Nacional de Inteligência, veremos de forma inequívoca que a inteligência civil e o desenvolvimento criptográfico soberano são o núcleo duro da resiliência digital de qualquer país. A expertise e o know-how acumulados pelo CEPESC-ABIN são ativos indispensáveis e insubstituíveis. Garantir e fortalecer esse papel nas políticas gerais de resiliência cibernética é a única forma de assegurar que o Brasil não seja apenas um espectador reativo, mas um ator soberano e protegido na era digital. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora remotamente ao senhor Roni Weishoff, diretor titular da Divisão de Cibersegurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e consultor em proteção de dados da FEComércio de São Paulo. Olá, bom dia a todos e a todas, prezados senadores Hermes, Espiridião Amin, Jorge Seife, Marcos Pontes, Damares, demais colegas. Bom dia. Desculpa entrar online, eu já tinha uma viagem marcada, mas logicamente fiz questão de participar desse honroso convite, mesmo que remotamente. Tive a oportunidade também de compor a mesa de instalação da Frente Parlamentar, que teve, se eu não me engano, o maior público da história das frentes no auditório do Senado. Isso já demonstra a importância desse tema. Eu tenho muito orgulho aqui de representar a Fiesp e a FEComércio nesta audiência, bem como o setor empresarial no Comitê Nacional de Cibersegurança, ao lado de tantos outros colegas brilhantes. Quero desde já ressaltar a importantíssima iniciativa do Senado com o PL 4752 e de como ela se complementa com o texto que nós trabalhamos no CNCiber ao longo desses últimos quase 2 anos. Essa junção do texto do PL 4752 com o texto que nós propusemos no CNCiber, ela caracteriza uma verdadeira ação de Estado, pois a aprovação do marco legal é urgente e relevante, e eu vou tentar aqui explicar um pouquinho o porquê. Se a gente observa vários relatórios em relação ao custo anual de incidentes e fraudes cibernéticas, elas podem chegar a um número de 10,5 trilhões anualmente. Esse tipo de custo envolve custos diretos, como interrupção operacional ou multas regulatórias, e custos indiretos também, como redução de valor de mercado de empresas e também perdas de clientes. Quando a gente olha para o Brasil, esse custo com golpes digitais pode-se chegar a 100 bilhões por ano de reais, somente envolvendo golpes digitais. Quando a gente olha para a criticidade da pauta com o avanço de novas tecnologias, como inteligência artificial, criminosos que levavam quase 25 dias para explorar vulnerabilidades, hoje com a IA podem levar minutos. 27 anos a idade do bug mais antigo descoberto recentemente com o uso da IA. E 60 pior, segundos. Menos de 1% das vulnerabilidades conhecidas já foram efetivamente corrigidas.
fora a questão do Quantum Day que o Marcelo Malaguti comentou, prevista para 2029. Ou seja, esse paradoxo brasileiro que nós estamos enfrentando, enquanto lideramos em inovação, mas também nos tornamos alvo, estamos cada vez mais expostos a ataques cibernéticos, com uma alta adoção de novas tecnologias, mas baixa maturidade e segurança, fez com que o TCU alertasse nessa risca de alto risco em termos de soberania, confiança e aceleração digital. E o TCU falou, não há organização oficial no Brasil capaz de zelar pelo nível de maturidade de segurança cibernética e orientar as atividades no país. É por isso que a nossa proposta aqui é do marco legal com o órgão central de cibersegurança. Não é uma questão de mais regulação, mas sim a melhor regulação, um marco horizontal para que organize o tema para mitigar riscos sistêmicos, econômicos, de infraestrutura. 60 segundos. E uma questão de soberania. Uma abordagem baseada em risco, com obrigações legais para infraestruturas críticas e serviços essenciais, e para os demais agentes apenas boas práticas. 60 segundos. Cibersegurança, ela exige coordenação nacional. Fora isso, a função principal desse órgão deve ser coordenadora, técnica e preventiva. A gente precisa ter um cuidado para evitar uma sobreposição sancionatória, o chamado bis in idem. Fora isso, o incidente não pode significar culpa automática. O foco deve ser em avaliação de maturidade, diligência, governança e resposta adequada. Com harmonização com a experiência internacional, diversos países, de fato, caminham nesse sentido. E a cibersegurança empresarial ela é pragmática, ou seja, uma lei bem desenhada com a junção do PL com a proposta do CNCiber reduz custo, melhora a previsibilidade, fortalece a confiança digital, protegendo cadeias críticas e torna o Brasil mais competitivo. E só para concluir aqui, eu queria dizer que o CNCiber ele é um órgão plural que representa toda a sociedade. E nós votamos nessa 8ª reunião ordinária que foi realizada no final do ano passado, com 20 instituições representativas da sociedade. E foi aprovado por votação unânime tanto a proposta de um marco legal quanto de um órgão central. Ou seja, juntos e com eventuais ajustes pontuais, o PL 4752 com a proposta do CNCiber, eles se complementam para que a transformação digital no Brasil avance com segurança e confiança. Ou seja, a pauta é urgente diante do custo da inação. Muito obrigado e fico à disposição depois para os debates. Muito obrigado ao senhor Rony Weishoff. Eu passo agora a palavra ao senhor Rodrigo Jonas Fragola, vice-presidente de articulação política da Confederação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a CESPRO. Com a palavra. Bom dia, alô. Bom dia, presidente. Bom dia, demais da mesa e meus colegas. Bem, a Confederação ACESPRO ela representa 3.500 empresas na área de tecnologia de informação, que são desenvolvedoras de software e muitas delas desenvolvedoras de tecnologia de pequeno e médio porte. Eu estou aqui representando esse pequeno grupo amostral aí das empresas brasileiras. Além disso, eu sou membro do CNCiber. Sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília e sou especialista em Política e Estratégia Cibernética pela Escola Superior de Guerra. Eu só tenho 30 anos de experiência na área de Cybersecurity. E, além disso, a minha empresa desenvolveu tecnologia na área de cibersegurança, não é? E eu sei o quão é bom e o quão é ruim você conseguir ter o domínio sobre uma tecnologia que está fazendo a segurança de um povo ou de uma nação. Então, existem 3 pontos que nos são bem... que são bem interessantes para a gente avaliar. O primeiro, já foi dito pelo senhor Marcelo e completado agora pelo senhor Rony, que a união desses 2 projetos é o que vai viabilizar a possibilidade de se ter uma ação real e efetiva na segurança do país. Essas 2 instituições que nós estamos... esses 2 movimentos que nós estamos fazendo agora, eles vão cumprir, sim, com a capacidade do alvo móvel, que foi dito no início da reunião,
porque isso é inerente da área de cyber. E a agência, diferente de outras agências, a gente entende que ela é uma agência que deve avaliar a maturidade, que deve ajustar, coletar informações, enfim, que deve ajudar o mercado e ajudar o governo a melhorar a segurança como um todo, já que o risco não é mais individual, o risco agora ele é holístico, né? Ele é compartilhado com outras entidades. Uma outra questão que nos preocupa muito é a questão da soberania nacional, não é? A área de security, sem desenvolvimento de tecnologia e sem desenvolvimento de autonomia, ela é simplesmente inútil. Não adianta gastar bilhões e bilhões de reais com produtos, sejam eles de firewall, de antivírus, EDRs, enfim, milhões de outros tipos de produtos que existem no mercado, de nações que sabidamente têm se utilizado de processos de espionagem e captura de dados ilegais ou legais que sejam, não é? Então, não adianta a gente pensar em desenvolver esse tipo de situação, esse tipo de autonomia, esse tipo de segurança sem autonomia sem autonomia e soberania. O outro ponto que nos preocupa é a questão das multas. Não é? Nós, como empresas privadas, a gente quer participar desse processo, a gente quer ajudar, mas a gente tem que entender que muitas das estruturas críticas e até daqui da própria casa são mantidas por empresas privadas. E a gente não pode ser, digamos, punido excessivamente com as multas. Então, a gente entende que as multas que estão citadas dentro do documento sejam, assim, em último caso, né? Em caso de negligência, em caso de não observância, né? E que sejam aplicadas de formas bem didáticas. E que a posição da Ancyber, caso seja criada, seja uma posição muito mais de ajudar dentro do processo, não é? Apontar direções, até mesmo para que nós, da iniciativa privada, possamos contribuir. Obrigado. Eu pedi permissão aqui para o nosso presidente da sessão, o senador Hermes Klan, para aproveitar a sua colocação gabaritada pelos 30 anos de experiência. Texto. Apresente um texto. Vamos. Sim, faremos. A reflexão nós entendemos. E é importante apresentar um texto, e com a sua experiência, um texto em forma legislativa. Quer dizer, que emenda, que parágrafo, que artigo, essa será a melhor contribuição para os relatores, eu vou dizer. Perfeito. Ao tempo em que eu me permito registrar a presença do nosso governador, quero dizer, ainda senador, Sérgio Moro. Seja bem-vindo. Presidente, pela ordem. Pois não, senador. Pela ordem, para completar o que o senador Amin falou, eu estou vendo as apresentações dos senhores aqui, que vocês não estão dando tempo de mostrar, apresentações incríveis. Tem apresentação aqui que dá uma aula de mestrado e doutorado. Verdade. Mas aí eu vou para a tramitação do projeto, não estou vendo nenhum parecer dos senhores juntado no projeto. Pelo menos, eu não sei se eu estou enganada, secretaria, eu estou vendo aqui. Não tem nenhuma. Eu acho que todas as apresentações dos senhores, claro, elas vão ficar disponíveis agora para o público nacional. Todo mundo que quiser, atenção, Brasil, está disponível no site da comissão agora as espetaculares apresentações que eles não estão tendo tempo de mostrar. Mas eu iria sugerir que todos os senhores transformassem essas apresentações e aqueles que não têm em forma de parecer e juntasse na tramitação do projeto. Muito bem. Porque as contribuições aqui, eu estou ouvindo, tentando acompanhar, anotar aqui, não estou conseguindo. Parabéns a todos pelas contribuições que estão trazendo, mas assim como a mim falou para o Rodrigo Fragola, e eu estava numa expectativa muito grande para te ouvir, Rodrigo, transformem isso, por favor, em parecer e juntem ao nosso projeto de lei. Obrigada. Pela ordem aqui, senador. Não foi nenhuma inveja de penteado. Só pela ordem rápida. Não, senador. Senadora Damares, exatamente o objetivo dessa audiência pública foi realmente convidar
pessoas gabaritadas, com reconhecimento, empresas, instituições, governo, para nos ajudar a contribuir com esse parecer que nós vamos, com esse relatório que nós vamos apresentar. Na minha fala, que a senhora ainda ainda não estava aqui, repito, reitero e peço, né, que todos realmente anexem os seus pareceres, as suas observações sobre o texto proposto, aonde estão as fragilidades, as críticas, como disse o senador Amin, as críticas positivas e negativas, que nós vamos fazer um compilado de todas as contribuições, né? Inclusive estamos fazendo isso com as legislações internacionais, estamos colocando nossa assessoria para analisar, né, tanto governamentalmente quanto da imprensa e dos órgãos correlatos, quais são as críticas às legislações que já foram implementadas em outros países, para que nós acertemos na nossa, quando fizermos a nossa proposição. Obrigado, senadora Damares, pela sua contribuição. Obrigado, senadora Damares. Senador Jorge Seife. Quero registrar mais uma vez a presença do nosso senador Sérgio Moro e convidá-lo para fazer parte da mesa, se assim quiser. Eu vou passar a palavra agora ao senhor Luiz Henrique Barbosa, presidente executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, Telecomp. Com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade e cumprimentar aqui os senadores presentes nessa importante audiência, Espiridião Amin, Marcos Pontes, presidente Hermes, Jorge Seife, senadora Damares e o senador Sérgio Moro. A Telcomp é uma associação que representa empresas privadas, prestadoras de serviços de telecomunicações e que atuam em toda a cadeia de telecomunicações. Então, por assim dizer, nós temos empresas associadas que operam cabos submarinos, conectando o país com outros países, né, no Atlântico, no Pacífico, conectando com a África, Estados Unidos, Europa. Empresas que têm redes de transporte, estão conectando diversas regiões do Brasil. A gente chama essas redes de longa distância de backhaul, long haul, né? Mas basicamente são empresas que operam em longa distância. E temos, dentre as associadas, operadores de data center, satélite, redes móveis, que operam no mercado de IoT, voz, que de alguma forma, né, atendem o cliente final, atendem governo, atendem empresas. E, nesse sentido, né, essa prévia aqui é para dizer que todas as empresas que fazem parte da Telcomp estão sujeitas a uma crise sobre cibersegurança pelo simples fato de serem provedores de conectividade. Então, já tivemos algumas empresas com essa experiência e, por isso, entendemos que esse projeto de lei é muito importante. Nesse sentido, então, eu reforço aqui que o que a gente chama hoje na sociedade de transformação digital transformou, né, a telecomunicações como mais um setor entre diversas camadas de infraestrutura digital que devem ser consideradas quando a gente fala de segurança cibernética. O risco cibernético hoje ele percorre uma cadeia enorme, né, não só dos provedores de conectividade, mas a gente está falando de operadoras que operam o que a gente chama de nuvem, né, plataformas digitais, sistemas operacionais os mais diversos, que está tudo conectado, né, dispositivos que estão na mão das pessoas, a gente chama da internet das coisas, né, com a inteligência artificial, a gente tem diversas aplicações que estão sujeitas a essa questão da segurança cibernética. Então, é importante esse marco legal, tá? Não existe mais uma situação de só as telecomunicações estarem sujeitas a essa obrigação. O que a gente quer chamar a atenção, então, é que a responsabilidade ela tem que estar colocada para toda uma cadeia, não é criar burocracia, mas é ter essa visão e realidade, né? Que todo mundo que captura, trata, armazena, processa dados tem que ter uma obrigação compatível ao seu impacto, ao risco que geram, né? Não faz sentido
ter só dever obrigatório sobre só quem transporta dados. A gente tem essa experiência já. Nós temos a Anatel, que tem uma resolução sobre segurança cibernética já há algum tempo. A Telcomp, inclusive, com as suas associadas, fazem parte do exercício guardião cibernético. Mas o que a gente acha dentro do processo desse projeto de lei, tem um princípio único, né, mas as obrigações elas são diferentes, proporcionais aos riscos que estão envolvidos os diversos atores. Então, como a contribuição aqui é muito breve, queria deixar consignado essa necessidade de uma cooperação, né, do setor privado e público, né? Nenhum governo resolve sozinho esse tema, tampouco o setor privado, né? A gente, de alguma forma, detecta boa parte dessas ameaças antes mesmo do Estado e tem que ter um mecanismo de cooperação, de reporte, né, seguro dessas informações, com proteção jurídica para a comunicação desses incidentes. Novamente, quando existe uma crise, às vezes essa crise para mídia e aí tem impactos, nomes que saem, tem um risco de reputação, impacto econômico direto. Então, necessidade de ter a agência nacional, uma coordenação nacional é importante para a proteção dos eventualmente envolvidos numa crise dessa, que muitas das vezes tomaram as devidas precauções, mas é uma realidade que a gente tem hoje na sociedade. A gente já possui, de alguma forma, a LGPD, né, a agência que protege dados, a Anatel como uma agência que trabalha já há muito tempo na segurança cibernética e especialmente segurança das redes de telecomunicações. Então, a gente tem aqui para dizer que é importante esse projeto de lei, né, para buscar integrar, harmonizar, tem uma preocupação com a duplicidade de fiscalização e que se evite conflito entre diversos órgãos, né? Precisa ter as responsabilidades bem definidas. Então, quero agradecer a oportunidade e dizer que esse marco legal representa uma oportunidade histórica para o Brasil, né? De fato, adotar uma visão integrada e construir uma política de Estado voltada ao ecossistema digital como um todo e toda essa cadeia aqui de transformação digital pelo qual a sociedade passa. Obrigado. Muito obrigado, senhor Luiz Henrique. E nos coloque à disposição esse texto, não é? Para poder agregar. Ok? Eu passo a palavra agora ao senhor Luca Belli. Bom dia, boa tarde, aliás, a todos e todas. É um grandíssimo prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Desculpa. Desculpa. Deixa eu completar aqui, Luca. Eu vi aqui Belli, e eu tenho um monte de conhecidos Belli, e eu olhei para você para ver se conhecia. Mas o Luca é professor da Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Pode continuar agora. Muito obrigado, senador. Confirmo a identidade. Eu queria agradecer muito, aliás, a disponibilidade, a oportunidade, a liderança do senador Esperidião Amin, Hermes Klan, a senadora Marcos Pontes, Seif, o senador Sérgio Moro e, claramente, a senadora Damares Alves nessa pauta. Eu trabalho não há 30, mas há 20 anos com regulação de tecnologias digitais, inclusive cibersegurança. Eu queria frisar que os elementos que eu vou compartilhar são frutos de anos de pesquisa empírica. Já em 2023, lançamos esse livro, que, aliás, foi apresentado na última audiência do GCI sobre a ideia de um marco de cibersegurança em 2023, no qual também encontrei o senador Esperidião Amin. E nesse livro, destacamos a necessidade, a urgência, já em 2023, há 4 anos, de 5 elementos essenciais para construir a cibersegurança no Brasil. Um marco regulatório, uma agência, um conselho multissetorial, um sistema e uma estratégia, que idealmente inclua também uma política industrial. Foi criado o CNCIBA, um conselho multissetorial. Foi adotada a estratégia que, aliás, contribuímos a desenvolver com o decreto 13.573 do ano passado, em agosto. Talvez estamos ainda um pouco tímidos com a política industrial, porém ainda falta claramente um marco legal, falta uma agência e falta um sistema para conectar todas as entidades que estão com as mãos na massa e que criam
a cibersegurança desse país e coordená-las. Então, nesse sentido, nesse segundo estudo que foi publicado em dezembro do ano passado sobre governança e cibersegurança no Brasil, analisamos o que foi definido aqui de maneira muito pertinente como um paradoxo. O Brasil, ao mesmo tempo, está avançando em retrocesso com a cibersegurança. Como é possível essa situação paradoxal? Em 2024, somente o Brasil foi alvo de 356 bilhões de tentativas de ataques. O ano passado, o Brasil perdeu 100 bilhões de reais de prejuízo. O Brasil enfrenta uma escassez de mais 700 mil funcionários especializados em cibersegurança. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está subindo em todos os rankings internacionais de cibersegurança. Esse é o que eu chamo no livro de cibersegurança de Schrödinger. É como o gato de Schrödinger, que ao mesmo tempo é vivo e morto. A cibersegurança está avançando e retrocedendo no Brasil nos últimos anos. Como é possível? A explicação é simples. Nos últimos 5 anos foram adotadas várias regulamentações setoriais, aliás, muito elogiadas, muito na vanguarda, porém são regulações setoriais. Existem 9 setores que regulamentam cibersegurança no Brasil, todos analisados nos pormenores nesses livros, porém, para nenhum deles, cibersegurança é a sua prioridade. Então, fora da Anatel e do Banco Central, que priorizam cibersegurança há 20 anos, porque é essencial para evitar riscos sistêmicos nas telecomunicações e no setor bancário, para nenhum outro setor é uma prioridade. E não existe coordenação entre esses setores. Então, eu acho que o grande avanço que aporta o PL 4752, mas também pode ser complementado com anos de estudo. Literalmente, passamos 1 ano e meio trabalhando cada semana, 2 horas, com um colega do CNCiber, para criar também um texto que possa subsidiar esse processo. Então, todas essas sugestões já estão lá também nessa minuta de Lei Geral de Cibersegurança. E identificamos como critério fundamental a comunicação, a coordenação regulatória, mas também entendimento do caráter multidimensional da cibersegurança. Eu vou falar para vocês muito sinceramente, 20 anos de experiência me levam a acreditar que a lei e a agência sejam o mínimo. Não podemos dizer que com uma lei e uma agência vamos resolver a cibersegurança, mas vamos começar a construir a cibersegurança no país. Então, eu acredito que a identificação dessa complementaridade seja o mínimo indispensável para reustir a construir a cibersegurança no país. Precisamos entender que a lei é essencial, porém a proteção da infraestrutura crítica precisa dialogar com a ciberdefesa, precisa dialogar com a proteção dos direitos das pessoas, precisa dialogar com a segurança da informação, precisa transformar também, como foi falado muito claramente, que as pessoas, nesse momento, no Brasil, são um elo fraco da cibersegurança, mas podem ser transformadas no elo forte, com a capacitação, educação e uma política industrial que possa investir no desenvolvimento de tecnologia brasileira, de soluções brasileiras, como foi falado muito bem pelo colega Fragola. Eu não me canso de falar há 5 anos, temos também mais um estudo sobre soberania digital e inteligência artificial no Brasil, que a construção da cibersegurança e a construção da soberania digital não é um custo, é um investimento, é uma oportunidade de ouro para se criar um novo setor da economia, para se aprimorar a proteção da infraestrutura crítica, para se aprimorar a proteção de direitos de brasileiros e brasileiras, e tudo isso criando empregos. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, mais uma vez, eu peço desculpas por ter falado demais, e fico à disposição, claramente, para contribuir nesse processo, em nome meu pessoal, mas também da FGV, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV. Muito obrigado. Eu vou dar os 3 livros de presente para você, especialmente, que pediu. Muito obrigado, Sr. Luca. Como é que diz? Quem não chora não mama. Os livros estão todos em acesso livre na biblioteca da FGV. Eu não estou aqui para vender o livro, é para divulgar conhecimento. Então, cada livro está em acesso livre. No caso concreto, chorou e levou. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao senhor Belisário Contreras, diretor executivo da Digi América Alliance. Seu português está em teste, Belisário. Muito bem. Força!
Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer o convite para participar desta importante audiência. Eu, antes que tudo, gostaria de parabenizar ao Brasil pela emocionante vitória do ontem sobre o Japão. Foi muito importante. Em nome do DJ Americas Alliance, gostaria de parabenizar a Brasil por liderança em avanço de cibersegurança e governança digital. Há muito tempo, é uma referência na América Latina para políticas digitais e a legislação atualmente em discussão representa mais uma importante oportunidade para fortalecer o futuro digital do país. Parabenizamos também a senadora Amin, Moro, Seif, a astronauta Marco Ponte e o colega Diego Araújo por sua liderança, visão e compromisso à frente do Frente Parlamentar de Cibersegurança. Manifesto também em nome próprio meu sincero desejo de que o senador Amin seja reeleito para que podamos continuar contando sua valiosa liderança e dedicação na promoção da agenda estratégica em Brasil. Hoje, gostaria de concentrar minha apresentação principalmente na proteção infantil online. Um dos maiores desafios da política pública digital de nossa região e, ao final, compartilhar algumas observações generais sobre o projeto de lei de cibersegurança, um debate. Em toda a América Latina, cada vez mais crianças utilizam tecnologias digitais para educação, comunicação, saúde, entretenimento e participação na sociedade. A conectividade digital torna-se essencial para o desenvolvimento econômico e o social. Ao mesmo tempo, o cenário de riscos evolui significativamente. As crianças enfrentam cada vez mais riscos como aliciamento online, exploração do abuso sexual infantil, cyberbullying, conteúdos prejudiciais, violações de privacidade, amplificação algorítmica de conteúdos nocivos e novos desafios decorrentes da inteligência artificial e de tecnologias emergentes. Esses riscos continuam crescendo a escala de complexidade. Um relatório recente elaborado para a DJ Américas analisa esses desafios em toda a América Latina e identifica tanto lacunas nas políticas públicas quanto soluções práticas para enfrentá-las. O estudo apresenta algumas conclusões centrais. Primeiro, proteger crianças no ambiente digital não deve ocorrer à custa da privacidade, da liberdade de expressão e do acesso significativo a tecnologias digitais. Segundo, nenhum ator conseguirá enfrentar esse desafio sozinho. Governo, setor privado, sociedade civil, educadores, país, é responsável nas próprias crianças de ter papel fundamental nessa agenda. Terceiro, a experiência internacional demonstra que os modelos mais bem-sucedidos combinarão segurança e privacidade, regulação baseada em riscos, cooperação estruturada entre governo e setor privado, cooperação internacional, educação digital. O Brasil já possui importantes ativos nessa agenda, incluindo instituições SOAs de proteção de dados, iniciativas como CEFERNET e capacidades crescentes em cibersegurança. Sobre o projeto de lei, recomendações específicas, novamente, parabéns por todo o experto. E, primeiro, de algumas práticas internacionais, a primeira recomendação é garantizar clareza na governança e na definição de responsabilidades institucionais. A definição de infraestruturas críticas e dos agentes regulados devem estar harmonizadas com o marco jurídico já existente, evitando sobreposição de competências, conflito regulatório e insegurança jurídica. Esperamos também que a futura Agência Nacional de Cibersegurança seja concebida como uma instituição autônoma, com independência técnica, capacidade de coordenação e recursos adequados, sem estar subordinada a outro órgão federal. Um país com a relevância estratégica e o protagonismo global do Brasil merece um compromisso sólido, responsável e de longo prazo com a cibersegurança e as tecnologias emergentes, reconhecendo que esses temas são fundamentais para a segurança nacional, competitividade econômica, inovação e confiança digital. Segundo, abordar uma abordagem baseada em riscos. As obrigações de cibersegurança devem ser proporcionais ao risco efetivamente apresentado,
especialmente em temas como cibersegurança de cadeias de suprimentos, gestão de vulnerabilidades e requisitos de conformidade. Terceiro, reconhecer o modelo de responsabilidade compartida. Serviços digitais modernos, especialmente computação nuvem e plataformas digitais, operam sob modelo de responsabilidade compartida. A legislação deve definir claramente as responsabilidades de provedores, operadores e usuários, refletindo a realidade tecnológica atual. E o quarto, promover segurança jurídica e implementação viável. Definições claras, critérios objetivos para a aplicação da lei, prazos razonáveis para a adaptação e um regime sancionatório proporcional contribuem para ampliar a resiliência cibernética, estimular investimentos e incentivar a inovação. O Brasil tem a oportunidade de consolidar sua posição como referência regional, tanto na proteção infantil como na construção de um marco moderno de cibersegurança. As políticas públicas mais eficazes serão aquelas capazes de conciliar segurança, inovação, direitos fundamentais e colaboração multissetorial. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Belisário. Eu vou conceder a palavra agora à senhora Luana de Brito Tavares Diniz, remotamente. Semelhante, em alguma outra especificidade, no geral, agência. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer muito pela audiência de vocês, pelo convite, agradecer. Só um minutinho, por gentileza, eu vou tentar bloquear o ruído. Talvez esteja passando aí para vocês, um segundo. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Positivo. Obrigada. Bom dia a todos. Queria agradecer novamente ao convite. Meu nome é Luana Tavares, eu represento aqui a Aliança Multissetorial pela Cibersegurança, e o INCC, Instituto Nacional de Combate ao Cibercrime. A aliança, só para reforçar aqui, diversas organizações que já falaram, especialistas e outros participantes aqui fazem parte, né? É composta pela FEComércio de São Paulo, a FEBRABAN, Fiesp, ABS, Abramed, FIM, a CREF, a CAT, Brascom, a GASA, que é a Global Anti-Scam Alliance, Capítulo Brasil, a CESPRO, FENAINFO, a ANVINT, que é a Associação Nacional das Vítimas de Internet, e o Instituto PEC para a Cidadania Digital. Então, a gente tem no nosso grupo o setor produtivo, financeiro, tecnológico, academia, sociedade civil, atuando em consenso. Agradecer aqui novamente ao senador Esperidião, no nome dele cumprimentar todos os demais senadores e autoridades presentes, dizer que é um prazer para o INCC, para a Aliança, colaborar na construção desse processo aí desde o início, desde a criação da frente parlamentar, a construção inicial do primeiro texto do marco legal e agora essa audiência para instruir a partir da maturidade que nós ganhamos ao longo desse processo. Eu tenho uma apresentação, mas eu vou falar, porque eu acho que eu aproveito melhor o tempo e compartilho com vocês essa apresentação, e também uma nota técnica que foi elaborada pelo nosso time e pelos membros da Aliança, com as contribuições escritas da nossa análise aqui em relação ao marco legal, onde nós concentramos a maior parte das nossas sugestões justamente em pontos que já foram mencionados aqui, alguns deles, da integração entre o projeto de lei, o anteprojeto, né, a proposta feita pelo GSI, pelo Comitê Nacional de Cibersegurança, integrando ao marco nacional, entendendo que eles são extremamente complementares, né? Nós temos ali no trabalho do 60 marco legal, segundos. No trabalho do marco legal, um trabalho programático e federativo, e na minuta do CNCiber a gente já olha de uma forma mais regulatória e operacional, tornando um pouco mais tangível a governança, a gestão de riscos, a fiscalização. O que a gente sugere
né, que nesse substitutivo é que a gente institui, então, o Sistema Nacional de Cibersegurança, já foi mencionado aqui, a Autoridade Nacional com autonomia técnica, harmonização regulatória, preservando aí, né, Bacen, a ANPD, a Anatel, a ANEEL, sem duplicar obrigações, a regulação baseada em risco, que já está mais detalhado também nessa minuta do CNCiber, o reporte unificado de incidentes, que já foi muito mencionado aqui também, proteção de infraestruturas críticas e integração com o combate a crime, né? A cooperação entre PF, Polícia Civis, MP, Judiciário, Inteligência. Então, trazer esse princípio de granularizar, né? De detalhar um pouco mais essas responsabilidades e a integração. E queria deixar aqui uma última sugestão, senadores e senadora Damares, que nós também aproveitemos esse momento de discussão do debate do marco legal para falar sobre os cidadãos vulneráveis, idosos, crianças, as vítimas, pessoas físicas, né? Aqui a gente tem falado, no momento que a gente está de maturidade da discussão, a gente está falando de uma infraestrutura um pouco maior, uma coordenação nacional maior, definições mais claras em relação à regulamentação. Mais um estágio que nós precisamos dar atenção, talvez dentro desse texto para aproveitar a tramitação, ou talvez um outro texto que seja complementar a esse, uma atenção especial aos cidadãos vulneráveis, às PMEs, à educação digital, que já foi colocada aqui, inclusive sugerindo incluir na Base Nacional Comum Curricular, como já vem sendo discutido no Comitê Nacional de Educação, e a atenção às tecnologias emergentes, como foram colocadas aqui. Acredito que a gente conseguiu sintetizar aqui num documento praticamente, né, a maior parte das colaborações que foram feitas, e vamos compartilhar essa nota com todos, para que a gente consiga avançar na elaboração do texto e talvez incluir também essas questões adicionais que são tão críticas, para que a gente também, a sociedade consiga sentir de uma forma mais rápida os efeitos do marco legal, entendendo que a gente ainda tem algumas etapas para... 60 segundos. Então, encerrando aqui para cumprir o tempo acordado, eu agradeço em nome da Aliança, em nome do INCC, a oportunidade de participar e de contribuir nesse processo, colocando o nosso time todo à disposição dos senadores, da equipe das consultorias e de todos os membros aqui presentes. Muito obrigada e um ótimo dia a todos. Muito obrigada, senhora Luana de Brito Tavares Diniz, fundadora e CEO do Instituto Nacional de Combate ao Cibercrime, INCC. Muito obrigada, senhora. Eu passo a palavra agora a Patrícia Peck. É assim? Com a palavra, Patrícia. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui, cumprimentando o presidente da mesa, o senador Hermes, o senador Esperidião Amin, pelo convite, em especial, também aqui ao senador Jorge Seife, ao senador Marcos Pontes, à senadora Damares, e ao senador Sérgio Moro, né, por essa bancada tão representativa da pauta de cibersegurança no Brasil. Agradeço também, de forma muito honrosa, o Instituto PEC de Cidadania Digital, qual represento, assim como o Instituto Empoderar. Tenho a oportunidade de trazer algumas sugestões, vamos fazer a juntada depois, assim como os colegas. Hoje eu também integro o CNCiber, então acho que estamos bem representados aqui, os colegas também já fizeram algumas falas. Eu atuo há 25 anos com Direito e Tecnologia, com 57 livros publicados, e o estudo do doutorado voltado para a inteligência artificial e cibersegurança. Participo do Guardião Cibernético há anos, né, e tenho até a sugestão, depois a gente ter um Guardião Mulheres, assim, que eu acho que seria muito bom, porque eu vim aqui representar uma pauta que, além da pluralidade, é diversidade. E fico feliz com a participação da Luana, do INCC, de termos mulheres aqui nessa fala, porque a cibersegurança precisa também estimular mulheres em cibersegurança, né, desde pequenininhas, que elas também queiram participar disso. Eu queria fazer esse primeiro comentário aqui, colocando algumas informações. Deixa eu ver se eu consigo... acho que ele não está indo. Você consegue passar para mim? Para cá. Acho que foi. Né? Algumas informações que são dados críticos, porque nós vivemos um apagão de cibersegurança no Brasil. E eu acredito que não existe soberania do Estado brasileiro se não for uma soberania digital e uma soberania quântica. Aproveito a fala do senador Marcos Pontes para reiterar que, além do medo que nós temos hoje no país, né, essa é uma pauta que beira o ciberterrorismo, né, pensando aquilo que a gente tem que proteger do brasileiro.
Então, dito isso, né, eu queria acrescentar que as minutas do PL 4752 e a minuta apresentada pelo CNCiber não são concorrentes, mas são complementares, como já colocamos aqui. Né, temos vivido uma situação de falhas sistêmicas e acredito sim, como colocado pelo senador Esperidião Amin, nós temos que buscar uma lei boa e que seja aperfeiçoada ao longo do tempo. Não precisamos de uma lei perfeita, como não tivemos em outras ocasiões, pelo próprio LGPD, como é um exemplo que continua sendo algo que está amadurecendo. Além disso, queria aproveitar para destacar para todos, né, a importância que nós temos hoje de cooperação. Foi inclusive a pergunta do João de São Paulo, e eu digo, João, temos que cooperar. Só assim que a gente vai garantir mais segurança do cidadão brasileiro. E é um assunto que envolve educação, financiamento, políticas públicas, né? A questão trazida pelo Anderson do Rio Grande do Sul também traz esse ponto. Precisamos de uma rede central de alertas, de ação imediata, e a Giovana de Santa Catarina que perguntou como vamos ajudar as pequenas empresas. Temos que ter também uma atuação de indicação pelo Sistema S ou até um incentivo fiscal para que a gente possa realmente ter um Brasil com mais cibersegurança. Definitivamente, né, essa proposta exige que nós possamos fomentar essa diversidade com uma harmonização regulatória, com apoio aos PMEs, com proteção de inovação e da inteligência artificial e, principalmente, com diversidade e educação. E falando dos públicos vulneráveis, como foi colocado aqui pelos demais colegas, né, eu estou juntando, entregando aqui em mãos, em seguida aos senadores, uma proposta para que a gente atualize o Estatuto do Idoso e, assim como a gente fez com o Estatuto da Criança, que virou o Estatuto da Criança Digital, o ECA Digital, nós façamos o Estatuto do Idoso Digital, porque isso é uma necessidade preeminente para o Brasil, né? Nós sabemos que hoje ninguém, a partir de 60, parece idoso, nós estamos tão bem conservados a todos, né? Mas com toda certeza o idoso precisa ser protegido também. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado a Patrícia. Eu também. Peck, que é presidente do Instituto Peck de Cidadania Digital e membro titular do Instituto Empoderar. Muito obrigado. Eu passo agora para Marta Helena Schuch, é isso? Diretora de Seguros Cibernéticos da Onden Brasil. Com a palavra. Gaúcha. Gaúcha, sim, Rio Grande do Sul. Excelentíssimos senhores senadores e autoridades aqui presentes e os demais membros dessa comissão, muito boa tarde. Como profissional que acompanha diariamente as evoluções de ciberseguranças e ameaças digitais no Brasil, é uma honra poder contribuir com esse debate histórico da PL 4752 e o anteprojeto da Lei de Cibersegurança. O avanço desse marco regulatório estabelece um paradigma fundamental para o país, a transição da resposta reativa para uma cultura baseada em gestão de riscos, a resiliência digital e a corresponsabilização. No entanto, a eficácia de uma lei não se mede pelo rigor das suas exigências, mas pela capacidade real da sociedade em aderi-la. E é justamente nessa lacuna que o mercado segurador pode ajudar com as ações necessárias a essa implementação. A minha contribuição aqui é estritamente técnica. Eu venho falar de um lugar que 11 anos eu atuo na gestão de riscos no Brasil, que consequentemente impacta a ação financeira dos incidentes cibernéticos. Eu acredito que ambos projetos têm algumas lacunas em que nós possamos contribuir de forma proativa e com dimensões que possam atingir o resultado requerido. O primeiro é a viabilização econômica da inclusão digital, muito foi falado aqui com os demais colegas. Acredito que o maior desafio regulatório certamente é o alto custo da implementação das estruturas operacionais, especialmente para as PMEs. E aqui o mercado segurador pode ser um facilitador econômico, especialmente para esse grupo de empresas, porque além da proteção financeira diante de um incidente cibernético, nós, no mercado segurador, oferecemos, juntamente com a contratação da pólice,
um arcabouço de ferramentas que possam ajudar na proteção e inserir essas pequenas e médias empresas na esteira de regulação e governança. O segundo é a subscrição do risco como a indução de certificação proativa, a certificação na prática. Isso porque, para a contratação de uma apólice, há pré-requisitos básicos em relação à governança, à segurança e às necessidades de resposta. Consequentemente, isso pode ser algo que venha a ser como uma ferramenta complementar na supervisão indireta do Estado, na relação em que haja o cumprimento da esfera da lei. O terceiro é o apoio à resposta a incidente e à resiliência nacional. A baixa maturidade técnica da média das indústrias brasileiras reflete especialmente no tempo de resposta e consequências que o incidente cibernético possa trazer. O seguro cibernético ele não se limita aos prejuízos financeiros. O seu maior valor público está justamente no fornecimento de respostas imediatas, juntamente com um painel qualificado. Nós somos parte interessadas no risco quando isso acontece. É nosso dever e a nossa necessidade de também mitigar as ações consequentes que isso possam ocorrer. E isso, então, funciona como uma extensão direta da capacidade de resposta do próprio Estado, minimizando os impactos econômicos e garantindo os serviços essenciais para a sociedade. E, por último, e não menos importante, a produção de inteligência e supervisão indireta. O mercado segurador é um dos maiores geradores de dados empíricos sobre a realidade cibernética. Nós coletamos métricas sobre a frequência e severidade, os vetores de ataques e fazemos um monitoramento econômico e contínuo das ações que se desdobram diante de um incidente. Para a sociedade, para o Estado, isso traz benefícios, especialmente para o Estado, traduz-se uma maior eficiência regulatória, redução de custo na fiscalização e uma maior resiliência nacional. Para o setor privado, traz previsibilidade financeira, melhoria contínua da governança e uma expertise altamente especializada a um custo não oneroso. E para a sociedade, a gente tenta trazer um menor impacto dos incidentes, maior continuidade nos serviços e confiança digital, além, né, do elemento crítico para a economia da cidadania e do ambiente. Então, senhores, os projetos legislativos em debate criam uma base de sistema moderno, mas que dependem crucialmente de ferramentas de indução eficazes. Nós, do mercado seguradores, podemos não ser, de forma isolada, apenas um catalisador em relação à governança cibernética, mas integrar especialmente as estruturas do Sistema Nacional de Cibersegurança, o CNCiber e as ISACAs, que estão sendo estruturadas para o monitoramento. Reconhecer o seguro cibernético como uma ferramenta estratégica na política pública pode reduzir as consequências econômicas de um incidente. Fico à disposição e muito obrigada. Muito obrigado, senhora Marta Helena. Presidente, pela ordem aqui, aproveitando a exposição da senhora Maria Helena, Marta, perdão, minha visão aqui está um pouco prejudicada. Mas parabéns primeiro pela exposição, mas queria aproveitar a fala de Vossa Senhoria para indagar como é que está dentro do mercado brasileiro a disseminação do seguro cibernético. E é um seguro exclusivo para esse, ou normalmente é feita uma apólice mais ampla que inclui o risco cibernético? Como é que se pudesse descrever um pouquinho para nós esse mercado? Perfeito. No Brasil, a adesão ainda é muito baixa, apesar de haver produtos para todas as esferas e indústrias. Então, hoje, é um produto estruturado unicamente para a proteção digital, inclui também a questão de fraudes, e ele não está inserido apenas para ações maliciosas oriundas de hackers. A gente tem visto também a questão de falhas sistêmicas que podem provocar desdobramentos equivalentes a uma ação maliciosa. Se a gente comparar o mercado americano ao mercado brasileiro, hoje o mercado brasileiro tem cerca de 300 milhões de reais em prêmios emitidos no Brasil. No mercado americano já são 10 bilhões de dólares anuais, porque há efetivamente um incentivo à adesão para reduzir as consequências econômicas. E como eu mencionei,
não é só a transferência, mas ele traz todo um arcabouço que traz uma governança junto e ferramentas. Então, a gente trabalha com a sociedade como um todo, a gente trabalha com as empresas de tecnologia para introduzir novas ferramentas, e quando novas ameaças, novas tecnologias surgem que possam trazer decorrências, a gente atualiza os nossos frameworks e as nossas necessidades de subscrição para que isso se reflita. Então, converge muito bem no que o senador Esperidião Amin mencionou, que nós não podemos fazer uma estátua, que governança cibernética é algo contínuo. Nesses últimos 11 anos que eu venho fazendo isso, a gente vê a evolução tanto das ameaças quanto as necessidades das empresas se atualizarem em termos da sua governança e implementação de novas ferramentas para o monitoramento disso. Senador Moro, só um complemento. Nós acompanhamos lá no escritório várias entidades que querem um seguro cibernético. O checklist, o questionário que você tem que responder para conseguir a apólice é bem longo, bem detalhado e dificilmente preenchível por pequenas e médias empresas. Então, grandes empresas até conseguem ter, mas mais da metade das empresas grandes que a gente conhece possuem, inclusive lá nós também temos, é um ótimo produto. Se me permite a palavra, nós estruturamos um produto com 3 perguntas para PME e com acesso a partir de R$1.000 anuais com essa esfera de proteção. Então o mercado se atualizou em relação a isso. Sim, era um dificultador até recentemente, mas nós avançamos com essa necessidade ao entender que as PMEs estão inseridas dentro das grandes empresas também como fornecedores e, consequentemente, isso se tornou necessário para que trouxéssemos um produto que refletisse a realidade delas. Excelente, vou divulgar mais também. Por favor. Parabéns. Aproveitando só para também fazer um agradecimento aqui especial ao senador Mourão pelo convite, tá, do requerimento. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou passar agora para o senhor Patrick Aron Rinsky, diretor executivo da Unidade 42 da Palo Alto Networks. Bom dia. Excelentíssimos senadores, demais autoridades, convidados, senhoras e senhores. Cumprimento de forma especial os senadores autores do projeto de lei e dos requerimentos que ensejam esta audiência pública, especialmente senadores Esperidião Amin, Jorge Seif, Chico Rodrigues, astronauta Marcos Pontes, Damares e Sérgio Moro. Agradecimento especial ao senador Hermes Klan pelo convite para participar desse debate super importante. Represento hoje a Palo Alto Networks, uma empresa global especializada em soluções de cibersegurança e a sua Unidade 42, uma das organizações de inteligência de ameaças, consultoria e respostas a incidentes do mundo. Diariamente, processamos globalmente mais de 500 bilhões de eventos de segurança, traduzidos em 17 petabytes, provenientes de mais de 85 mil clientes, o que nos confere uma visibilidade sem precedentes sobre o comportamento dos adversários. O Brasil atravessa um momento crítico de transformação digital, e esse projeto de lei representa um passo relevante para o fortalecimento da soberania digital brasileira. O desafio agora é assegurar que o futuro marco legal gere ganhos concretos de resiliência cibernética, evitando que a sua implementação se limite a requisitos formais de conformidade. No campo da cibersegurança, a conformidade meramente estática pode criar uma falsa sensação de segurança. Produz documentos e registros, mas nem sempre reduz riscos de forma efetiva. Se regulamentarem a segurança cibernética como algo lento e anual, estaremos indefesos diante de adversários que operam em milissegundos e já utilizam a inteligência artificial para mapear vulnerabilidades sem descanso. Para que este projeto alcance sua real eficácia, a implementação da futura Estrutura Nacional de Governança da Cibersegurança, envolvendo o SN Ciber, o CN Ciber e a Autoridade Nacional prevista no projeto, deve estar ancorada em resultados operacionais mensuráveis e uma abordagem baseada em riscos. As maiores potências do mundo já abandonaram esse modelo obsoleto de auditoria de papel, que atesta a segurança apenas no dia da inspeção. Hoje, o sucesso é medido pela capacidade de detectar, conter e remediar ameaças em tempo real. O Brasil já deve observar o que está funcionando globalmente. Na União Europeia, marcos como o NIS2 e o DORA indicam uma tendência clara. A segurança cibernética deve ser tratada como uma gestão contínua de risco, com um reporte tempestivo de incidentes e atenção especial a terceiros e prestadores críticos. Lá, a lei exige a gestão contínua de riscos de terceiros e trata o relato de incidentes não como uma burocracia, mas como uma ferramenta de defesa ativa.
Nos Estados Unidos, a abordagem já tem avançado para maior responsabilidade executiva, uso de métricas dinâmicas e adoção de referências como o framework do NIST Cybersecurity. No Reino Unido, observa-se uma abordagem baseada em resultados, com menor ênfase em prescrever tecnologias específicas e maior foco em limites de riscos, falhas operacionais e proteção da inovação. O padrão deixou de ser apenas perguntar se uma violação ocorreu. A pergunta central passou a ser o quão rapidamente ela foi detectada, contida e remediada. Nossa legislação deve ser neutra em tecnologia, focando em resultados operacionais, ao invés de exigir apenas a conformidade estática. Precisamos instituir a cultura da visibilidade contínua, monitorar o ambiente digital 24 horas por dia como um sistema de radar que nunca desliga e não apenas um documento que se assine uma vez por ano. A América Latina enfrenta desafios relevantes na identificação precoce de ameaças e na capacidade da detecção de ambientes críticos. Em muitos casos, os invasores conseguem permanecer por longos períodos em redes críticas antes de serem detectados, acumulando informações e ampliando o potencial de dano. Precisamos de indicadores objetivos, como os tradicionais MTTD e MTTRs, tempos médios de detecção e tempos médios de resposta, além da eficácia da interrupção desses ataques. O compartilhamento de inteligência entre instituições públicas e privadas deve ser automatizado e contínuo. Se um banco ou um órgão governamental sofre um ataque, os indicadores desse ataque devem ser compartilhados de forma segura, automatizada e tempestiva, para que outros sistemas possam reforçar suas defesas antes de serem atingidos. O projeto deve transformar os centros de detecção e resposta a incidentes e centros de compartilhamento de informações em um verdadeiro sistema imunológico nacional. A futura autoridade nacional pode e deve exercer um papel que vá além da fiscalização, atuando também como instância de coordenação, orientação técnica e integração entre governo, setor privado, academia e sociedade. Devemos exigir protocolos de compartilhamento de dados que sejam legíveis por máquina. Diante do volume e da velocidade das ameaças, processos exclusivamente manuais tendem a ser insuficientes. A definição de infraestrutura crítica deve ser dinâmica e baseada em risco sistêmico. Não apenas o que é essencial hoje, mas também aquilo cuja interrupção possa gerar impactos relevantes na cadeia. O projeto pode estimular diretrizes técnicas modernas sem engessar tecnologias específicas. Em primeiro lugar, precisamos modernizar a identidade. Mecanismos tradicionais de autenticação, como aqueles baseados exclusivamente em SMS, já se mostram insuficientes diante de ataques mais sofisticados. Precisamos migrar para a gestão contínua de postura de identidade. Em segundo lugar, a contenção deve ser automatizada. Em determinados cenários, sistemas de segurança devem estar aptos a isolar ativos comprometidos de forma totalmente automatizada e supervisionada, reduzindo assim o risco de propagação do ataque. Por fim, também será necessário avançar em mecanismos de proteção específicos para sistemas de inteligência artificial, capazes de monitorar o comportamento de modelos, identificar usos indevidos e interromper fluxos maliciosos em tempo real. Senhores senadores e convidados da CCT, termino com uma analogia simples. O nosso espaço aéreo nacional é protegido por radares e caças que agem de forma instantânea. Se uma aeronave hostil invade nosso território, não esperamos meses para agir. A defesa é imediata, porque o risco é existencial. O domínio digital exige dessa mesma maneira a urgência. Ao adotar métricas baseadas em resultados, investir em contenção automatizada e promover uma governança verdadeiramente adaptativa, o Brasil poderá avançar de uma postura predominante reativa para uma estratégia mais preventiva, coordenada e resiliente. A Autoridade Nacional de Cibersegurança deve reconhecer que a infraestrutura crítica dependerá cada vez mais de sistemas autônomos de inteligência artificial e de identidades de máquina e tecnologias criptográficas que podem permanecer operacionais por décadas. Não estaremos aprovando apenas uma lei. Estamos construindo a espinha dorsal de uma nação digital resiliente, capaz de prosperar sem medo. Agradeço novamente o convite dessa comissão e coloco a Palo Alto Networks à disposição para contribuir tecnicamente com o aperfeiçoamento desse marco legal da cibersegurança e com a futura regulamentação. Muito obrigado. Muito obrigado ao Patrick. Eu vou passar a palavra agora ao Rodrigo Marinho, CEO do Instituto Livre Mercado. Senhores, boa tarde, é um prazer falar aqui. Senador Hermes Klan, demais senadores e grandes e queridos amigos que estão compondo a mesa, é um prazer e um privilégio estar aqui. A fala do senhor e do senador Seif, senador Espírito, foi muito relevante em dizer que uma estátua, o projeto de lei aprovado sobre a Lei de Inteligência Artificial aqui,
foi feito antes de existir ChatGPT, Cloud e IAs generativas de forma geral. Então é para ter muito, muito cuidado de fazer projetos que avancem tremendamente na iniciativa privada, que não é o caso do projeto que foi apresentado pelo senador Espiridião Amin e por demais membros da frente parlamentar. É um projeto excelente, é principiológico, traz base, permite avanço, permite que haja um nível de regulação infralegal melhor, permite que haja adesão voluntária dos entes subnacionais, ou seja, o senador Moro, caso governador, consiga chegar lá e criar o que ele pensa como Centro de Cibersegurança do Paraná, ele poderá trazer inovações que não são centralizadas em Brasília, que é sempre um risco temerário, até porque Brasília não tem a mínima ideia do que é o Amazonas, não tem a mínima ideia do que é o Paraná, nem a mínima ideia do que é Santa Catarina. São lugares absolutamente diferentes e que precisam ser tratados dessa forma. Ela usa padrões nacionais, o projeto de lei original, traz transparência e traz todos os pontos relacionados a isso. Eu confesso que, como liberal, tenho muito medo de criação de novas entidades estatais. Tenho um receio imenso. Temos poucos agentes reguladores, Temos imensas agências reguladoras. Aqui, em 2019, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a seguinte fala, senador Espiridião: não será transformada em agência reguladora porque não terá custo. Adivinham o que aconteceu agora esse ano? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados virou a Agência Nacional de Proteção de Dados e agora passará a ter custo, entidade, base, briga por recurso, briga por receita, porque, infelizmente, recursos são escassos. Infelizmente, mas é um dado da realidade, Recursos são escassos, necessidades são infinitas. Isso acontece hoje e acontecerá amanhã. A economia não vai conseguir mudar por conta disso. E é muito temerário trazer uma nova entidade para criar algo num estado já gigantesco que nós temos na realidade brasileira. A minuta, o que me preocupa mais, eu confesso que a minuta original tem pontos de interação, mas esse diálogo eu já tenho feito com o Diego, com o Seif, com o Espiridião, e o Instituto Livre Mercado tem sugestões de melhoramento, senador Hermes Klan, para o texto, mas eu me preocupo com alguns temas apresentados. Eu acho que eu vou ser voz dissonante aqui sobre a minuta do CN Cyber, ou CN Ciber, acho que foi feliz em dizer estamos no Brasil, vamos usar, senador Espiridião, a expressão brasileira. Problema 1, classificação ampla de infraestruturas digitais como serviços essenciais. Isso pode aumentar custos, com risco de sobreposição a ENSIC e PlanSIC já existentes. Eu confesso que tenho muito medo toda vez que eu vejo segurança nacional e soberania nacional. Na década de 80, nós criamos a Lei de Informática em nome da segurança nacional e o Brasil foi a década do atraso. Para vocês terem uma ideia, importar computador era descaminho. Tem o livro muito interessante sobre o Banco Garantia, o Sonho Grande, em que dizia que tinha um computador para apresentar para fiscalização e um computador para operar. Ou seja, não é isso que nós queremos para a realidade brasileira. Soberania tecnológica, que tem que ser definida de forma mais clara. É temerário, perigoso, é sempre um termo aberto. Norma de conteúdo aberto é sempre algo que pode ter risco de preferência, que é outra coisa que é muito receio. Se a gente vai dar preferência sempre a entidades nacionais, nós prejudicamos criação de know-how, criação de novos produtos e concorrência de fato, para que os produtos nacionais, a VEG, no estado de vocês, é um exemplo de uma empresa nacional que disputa no planeta Terra, não porque tem benefício setorial, mas porque é boa, porque ela funciona e a VEG é uma referência no planeta por ser uma das melhores em motor elétrico, exatamente pela ampla concorrência que isso permite. Problema 3, enquadramento automático de nuvem e extensão a fornecedores diretos e indiretos, O nível de regulação é enorme, para o pequeno, para o grande, para o médio. A preocupação trazida pela Marta e pela Patrícia foi clara. O pequeno vai ser retirado desse mercado se for apresentado dessa forma. Nós vamos afastar aqueles pequenos players, e aqui eu estou me limitando, senador Seif, à proposta da minuta do CN Ciber. Problemas cautelares amplos, multas a rodo. É sempre temerário, Para a iniciativa privada é sempre perigoso, principalmente quando é relacionado a bloqueio de tráfego, desconexão por até 72 horas, exige, óbvio, um devido processo legal, uma chamada, quem vai se defender, como vai se dar isso, qual é a forma disso, até porque há um receio sempre de censura. Já vimos isso acontecer em alguns momentos, há um receio sempre de censura. E, por fim, a obrigação de ETI própria gera custo elevado, já existem modelos setoriais compartilhados que podem trabalhar. Eu acho que os pontos centrais, se a gente for definir soberania digital, tem que amarrar e não pode deixar isso para o infralegal. É dizer exatamente o que é, porque, óbvio,
Tem que ser uma definição de Estado, não uma definição de governo, certo? A nossa proposta é que saber claramente onde os dados estão armazenados, nós temos que ter consciência onde estão armazenados, quem pode acessá-los, né? Qual o controle granular disso. Semana passada, todo o Brasil, né? Grande parte do Brasil, recebeu uma mensagem, a Defesa Civil, Segurança Nacional, tudo ali envolvia, senador Marcos Pontes, né? E nós descobrimos que há 2 anos a senha não era trocada. Não precisa ter uma grande coisa de cibersegurança não, amiga. É trocar a senha. É ter um processo para trocar a senha. Não precisa de lei para isso, não. Isso é o básico. Tá? Se eu estou pensando em cibersegurança no Brasil e eu tenho um canal de comunicação efetivo para grandes desastres, a nossa vizinha Venezuela acabou de viver um desastre, né? E todos os sentimentos e orações para que tenha o mínimo de mortes possíveis na Venezuela, você viu acontecer um momento de que a senha não foi trocada. Tá? Criptografia, obviamente, para não ler sem autorização, muito infeliz a parte da criptografia quântica trazida, resiliência operacional, ou seja, camadas para poder funcionar. É óbvio que o projeto é necessário para o Brasil. E, no momento, nós estamos discutindo diversos projetos, seja na Câmara, seja no Senado. Data Center é um projeto fundamental ao país e está parado no Senado Federal. Ela é fundamental. Nós temos a oportunidade de liderar esse mercado e esse projeto não anda. Existe um projeto apresentado na Câmara hoje, Digital Market Act, de criar um local que vai servir para a censura dentro do CAD. É isso que está sendo criado na Câmara dos Deputados. Tem um projeto de stablecoin, muito positivo, sendo votado. Tem um projeto que está aqui na casa, de segregação patrimonial em Bitcoin, que precisa avançar. Tem um projeto pronto para ser votado, de infraestrutura de mercado financeiro, que abre novas bolsas, novas possibilidades, que também está dentro do mercado digital, na interoperabilidade. Ou seja, vários avanços o Brasil precisa fazer acontecer e evitar que haja um retrocesso. Então, o cuidado central é sempre muito cuidado de não se tornar uma estátua. Repito, a lei de IA do Brasil, foi a lei de IA no Senado, foi aprovado antes de ter IA generativo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a inovação não para. E a gente não... Aquela história, nós podemos participar, né? Nós podemos estar à frente, mas a gente tem que estar participando do mercado para que isso aconteça. Se a gente só faz a segurança, soberania nacional, a gente já tem precedente no Brasil. Quem viveu a década de 80 sabe que foi um atraso absurdo que esse país viveu. Senhor presidente, pela ordem, eu só gostaria de fazer um comentário, né, somando aquilo que eu falei inicialmente, que nas palavras do Rodrigo aí também, que já participando de muitas audiências públicas aqui, esse ponto vem a corroborar, vem lhe somar naquilo que eu falei, na necessidade de um trabalho que seja interligado e muito amplo. Não vai resolver só com uma agência, isso não resolve, só precisa ter uma coisa interligada, um sistema para trabalhar junto. Inclusive, falou da parte de educação, da inclusão. Né? Foi falado aqui, se eu não me engano, pela Patrícia também, da inclusão, a necessidade de incluir não só, como falo, de mulheres, mas também falando dos idosos. Né? Eu tenho um projeto de lei, se eu não me engano, 3167, de 2023, está lá na Câmara, para inclusão inclusão digital para pessoas, né, para idosos. Né? Mas isso também precisa ser um trabalho sistêmico feito de uma forma muito cautelosa, né, como foi colocado aqui, porque senão você prejudica certos sistemas. É igual a reforma tributária, tem que ser feito de uma forma muito cautelosa, muito bem feita, senão alguns sistemas, algumas partes do sistema vão ser prejudicados. O Redata está aqui parado. Eu tenho falado disso já faz um bom tempo, ele está aqui estacionado. E a gente está perdendo dinheiro para o país. Literalmente é isso, não dá para colocar de outra forma. A gente está perdendo dinheiro, precisa andar para frente. Isso aí, a infraestrutura do país também foi chamada a atenção, a gente precisa ter essa infraestrutura funcionando. Eu lembro quando nós fizemos, eu era ministro das Comunicações, nós fizemos lá a primeira preparação para o leilão de 5G, teve toda uma preocupação com a China, com os produtos das empresas chinesas. Mas tem que levar em conta que, se nós temos uma proteção técnica adequada, né, e isso precisa ter, não tem que ter esse tipo de receio. Tem que trabalhar para o país, tem que trabalhar para render para o país aqui. E o setor privado é aquele que provê esses recursos, que provê emprego, etc.
Não pode haver essa separação, nós contra eles. Isso não existe em lugar nenhum que dá certo. Então, só para ressaltar isso aí, que a gente vive falando aqui, foi na inteligência artificial, nós falamos muitas vezes isso. Essas leis, elas têm que ser feitas de uma forma que favoreça o país, sem medo de atacar aquilo que precisa ser atacado e fazer a coisa correta. Obrigado. Obrigado, senador. Obrigado ao Rodrigo Marinho. Agora nós vamos passar a palavra ao Vinícius Malaco Ferreira, gerente de subscrição de linhas financeiras na Tóquio Marine Seguradora. Remotamente, óbvio. Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Gostaria só de fazer uma observação inicial de que a minha fala é feita em caráter pessoal e técnico, como especialista em seguros contra risco cibernético, e não representa necessariamente a opinião do meu empregador. Eu participo deste debate a convite da FENSEG, cuja subcomissão de linhas financeiras eu integro. Eu concordo plenamente aqui com o que foi dito pelo senador Jorge Seife e reforçado pelo senador Marcos Pontes, de que a preocupação com cibersegurança é absolutamente necessária, mas ela não pode se transformar em um obstáculo ao progresso tecnológico, à inovação e à digitalização da economia. É justamente nesse espaço que eu acho que os pedidos de riscos cibernéticos podem exercer um papel muito relevante de dar suporte, segurança e desenvolvimento tecnológico. Ele não substitui o investimento em segurança da informação, governança, prevenção e resposta a incidentes, mas oferece uma camada adicional de proteção e previsibilidade para que empresas, entidades públicas e operadores de serviços relevantes possam inovar com mais segurança. Em outras palavras, o seguro pode ajudar a dar conforto econômico e operacional ao desenvolvimento tecnológico, porque contribui para a resposta a incidente, para a recomposição de perdas, para a retomada das atividades e para a preservação da continuidade de serviços essenciais. No caso dos riscos cibernéticos, especialmente em setores críticos, serviços essenciais e operadores de importância sistêmica, eventuais ataques podem gerar impactos econômicos, sociais, operacionais e institucionais que ultrapassam a organização afetada. Por isso, mecanismos de mitigação e transferência de riscos, como o seguro, podem ser aliados aí importantes de uma agenda de inovação responsável. Muito obrigado aí pelo espaço. Presidente, o senhor me concede Sempre, senador Amin. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pela condução democrática, aberta, liberal, da coleta de sugestões. Cumprimentar a todos os que se deslocaram até essa reunião, alguns de fora do país. Não é isso, Belisário? E que têm sido parceiros ao longo do tempo na construção de uma ideia básica, que é o que foi apresentado. Como eu fui o signatário, sou o signatário do projeto, quero mais uma vez dizer que longe de mim a pretensão de ser o autor dele. Alguém tinha que apresentá-lo. E o presidente da Frente Parlamentar subscreveu. Mas foi um projeto fruto de muitas contribuições que agora estão sendo replicadas, corrigidas ou enriquecidas. E caberá ao relator, com a ajuda da nossa consultoria, fazer o trabalho legislativo, legiferante, o fazer a lei, com todas as cautelas que foram aqui realçadas. Eu repito, os mais críticos ao projeto de lei reconhecem que ele não engessa, ele não bloqueia o dinamismo da criatividade, da inovação, que anda galopando pelo mundo afora. Todos os relatos aqui mostram que o galope, se é que não... O galope é muito lento para expressar, né? A velocidade com que se contesta, se disputa, se apresenta o certo, o atual, é inédito na história da humanidade. Inteligência artificial, segurança cibernética,
ataque cibernético, quer dizer, esse conjunto, mais a computação quântica, significa uma velocidade como nunca houve no mundo em matéria de discussão do que é atual para a vida que nós estamos a viver. Então, eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar as contribuições e fazer votos a ambos, uma vez que o senador Hermes representa aqui o mesmo mandato que o mandato do senador Jorge Seife, né? Que este relatório possa, em breve, ser entregue. Nós temos um ano atípico, é um ano de eleição, mas seria muito importante que ele evoluísse para uma aprovação em comissões do Senado e pudesse, sem nenhuma preocupação, começar a ser apreciado na Câmara dos Deputados, como ocorre com outros projetos. Mas, neste caso, a Frente Parlamentar da Defesa Cibernética, do Marco Legal, teve um papel extraordinário, e o número de senadores que por aqui passaram demonstra isso. Eu vou ter que me ausentar, o senhor vai ter que dar a conclusão da reunião com a certeza de que nós cumprimos o dever democrático de abrir esse espaço. O senador Seife e o senhor têm todos os elementos para um parecer atualizado, e eu, como relator, participo desse enriquecimento de texto com a convicção de que nós estamos cumprindo o dever de nos manter atualizados. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, senador Amin. Senador Seife. Senhoras e senhores, quero reiterar o agradecimento já feito pelo senador Esperidião Amin e pelo nível das entidades aqui representadas, sejam públicas ou privadas. Nós temos a convicção da importância do tema para a nossa nação, para as empresas, para o desenvolvimento econômico, acima de tudo, para a proteção do cidadão brasileiro. Eu quero deixar aqui consignado com as senhoras e senhores e peço urgência no envio do material posto aqui pelas senhoras e pelos senhores. O e-mail é o seguinte: CCT, que é a abreviação de Comissão de Ciência e Tecnologia, CCT, @senado.leg.br. cct@senado.leg.br. E quero dizer aos senhores também uma observação, que essa frente parlamentar, quando criada, e como já foi dito aqui, com convidados e interessados que foram recorde em qualquer outra frente parlamentar já criada no Brasil, e também as autoridades aqui representando as senhoras e senhores, liderados pelo senador Esperidião Amin, senador Sérgio Moro, senador Astronauta, senadora Damares, senador Hermes Klan e também o senador Jorge Seife, esse que vos fala. Vejam a seriedade com que nós estamos tratando o assunto. Vocês se deslocarem de suas residências, suas empresas e até de locais fora do Brasil, mostram também a preocupação das senhoras e senhores e o nosso compromisso, enquanto relatores desse projeto, eu, senador Hermes Klan, é que nós vamos nos debruçar, junto com a nossa consultoria aqui da comissão, junto com o jurídico do nosso Senado, e também observando, eu confesso aos senhores que eu estou pessoalmente, particularmente, trabalhando nos textos e buscando conciliação nas diversas sugestões que nós recebemos, tanto nas viagens que nós fizemos para dentro e fora do Brasil, com as entidades que nós temos conversado, com as empresas que têm total liberdade, com os órgãos de governo, Exército, a BIM e outras entidades,
governamentais. Nós temos assim nos debruçado com muita responsabilidade, com muito cuidado também. O Rodrigo Marinho também fez observações importantíssimas. Nós temos, assim, nos dedicado para fazer uma legislação contemplativa com todas as preocupações que as senhoras e senhores já demonstraram aqui, muitas delas, inclusive, que são recorrentes. Muitas dos comentários aqui das senhoras e senhores, eles se sobrepõem mostrando que é uma preocupação não só de um setor, não só de uma entidade, não só de uma empresa, mas da maioria das senhoras e senhores. Então, repito, cct@senado.leg.br. Apressem-se, porque o Brasil tem pressa, os senhores têm pressa e, acima de tudo, a população brasileira tem pressa e que nós apresentemos esse relatório. Muitas vezes o processo legislativo ele é um pouco lento, diante das necessidades, dos desafios e das preocupações que todos nós temos enquanto cidadãos brasileiros ou não, de empresas e de instituições. Então, muito obrigado de coração, em nome do Senado da República, em nome do Instituto de Cibersegurança, Segurança Cibernética, quero agradecer as contribuições, o deslocamento das senhoras e senhores, as contribuições, importantes contribuições dos diversos setores para que nós façamos cheguemos a uma legislação que contemple, acima de tudo, o nosso Brasil de forma moderna, sem ser engessada, dinâmica e ouvindo, especialmente num processo completamente democrático, ouvindo todas as senhoras e senhores e os contemplando nessa legislação. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Seif. Só comunicar que, por meio do E-Cidadania, recebemos algumas manifestações de cidadãos que estarão disponíveis no site da comissão, no portal do Senado. Senhoras e senhores, encerramos essa audiência pública com a certeza de que o debate de hoje cumpriu seu propósito. As exposições e os diferentes pontos de vista apresentados enriquecem a análise do projeto de lei 4752 de 2025 e contribuirão para a construção de um relatório tecnicamente consistente, equilibrado e atento às demandas da sociedade. A cibersegurança deixou de ser um desafio apenas tecnológico. Ela é uma questão de soberania, de proteção das instituições, da economia, das empresas e, sobretudo, dos cidadãos brasileiros. Como relator da matéria, recebo com muita responsabilidade todas as contribuições aqui apresentadas, que serão cuidadosamente avaliadas durante a elaboração do parecer. Agradeço aos convidados pela disponibilidade, aos senadores presentes, às equipes técnicas e a todos que acompanharam essa audiência. Muito obrigado a todos. Nada havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Comissão de Assuntos Econômicos aprova a proposta que concede abono natalino aos soldados da borracha. Educação financeira pode ser incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a aposentadoria especial para agentes de saúde começa a ser discutida no plenário. Veja também, senadores e especialistas devem discutir o fim da escala 6x1 em sessão especial. Olá, boa tarde. 1h32 em Brasília. O Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou na manhã de hoje um projeto que facilita a importação de insumos para a pesquisa científica. Outra proposta aprovada concede o abono natalino aos chamados soldados da borracha. Os soldados da borracha são brasileiros recrutados pelo governo entre 1943 e 45 para extrair o látex na Amazônia e garantir o abastecimento de borracha aos países aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era suprir a grande demanda de borracha desses países no período da guerra.
A lei do seringueiro criou uma pensão mensal para os soldados da borracha. A proposta aprovada acrescenta um pagamento extra em dezembro, o abono natalino, no mesmo valor do benefício. Segundo o relator da proposta, o projeto representa um reconhecimento aos sobreviventes da campanha da borracha, que hoje tem mais de 85 anos. O PL visa tão somente equiparar o direito à gratificação natalina entre as pensões existentes para pracinhas e soldados da borracha, pois todos atuaram no mesmo esforço de guerra brasileiro. Trata-se de medida justa, proporcional e efetiva, que reconhece o papel regular exercido pelos nossos soldados da borracha que atuaram na região amazônica. Os senadores aprovaram ainda projeto que facilita a importação de equipamentos, reagentes e outros insumos destinados à pesquisa científica e tecnológica. A proposta reduz a burocracia, amplia a isenção de tributos federais, elimina limites de importações com benefício fiscal e busca acelerar a liberação de cargas. O texto também reforça mecanismos de transparência e fiscalização e permite que pesquisadores credenciados tragam materiais científicos como bagagem acompanhada. Segundo o autor da proposta, a demora na liberação de equipamentos e insumos compromete pesquisas e reduz a competitividade da ciência brasileira. Entre os benefícios estão a isenção dos impostos de importação e sobre produto industrializado, a dispensa do exame de similaridade e aumento de $10 mil, anteriormente eram 3 mil, do limite para aplicação do regime simplificado, tanto no licenciamento quanto no despacho aduaneiro para importação. A CAI também aprovou, entre várias outras propostas, requerimentos para comparecimento à comissão de dirigentes dos fundos de previdência dos servidores de Maceió, em Alagoas, e de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, para o acompanhamento pela Comissão das Investigações das Fraudes do Banco Master. A educação financeira, apesar de prevista em lei específica, não tem sido aplicada nas escolas. Para obrigar o cumprimento da norma, um projeto aprovado hoje inclui esse conteúdo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A educação financeira já consta na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, homologada em 2017, entre os temas contemporâneos, transversais e integradores. Isso significa que ela deve ser trabalhada de forma articulada em matérias como matemática, história e geografia. Mas essa medida ainda é pouco implementada nas escolas. O que o projeto aprovado pela Comissão de Educação faz é incluir essa norma na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que pode reforçar o compromisso dos sistemas de ensino com a efetiva aplicação da medida. O texto será analisado agora em plenário. Em um país marcado por elevados índices de endividamento das famílias e por uma cultura em que o diálogo sobre finanças permanece com frequência um tabu nos diversos ambientes, inclusive o doméstico, a escola assume papel relevante na disseminação de competências financeiras básicas. A Comissão de Educação aprovou proposta que proíbe a venda e a propaganda de alimentos ultraprocessados em escolas. As cantinas também serão obrigadas a oferecer uma opção de lanche para alunos com necessidades específicas. A proposta apresentada pelo senador Jacques Wagner estabelece normas para a comercialização, a publicidade e a promoção de alimentos e bebidas nas escolas públicas e privadas da educação básica de todo o país. De acordo com o texto que será analisado agora pela Comissão de Assuntos Sociais, fica proibida a venda nas escolas de alimentos ultraprocessados, alimentos e bebidas com alto teor de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre, sal e edulcorantes, conforme já previsto nos guias alimentares do Ministério da Saúde. Para crianças menores de 2 anos matriculados na educação infantil, fica proibida a oferta de qualquer alimento com açúcar, inclusive sucos naturais.
As cantinas deverão oferecer todo dia pelo menos uma opção de lanche saudável, como frutas, castanhas, iogurtes naturais sem açúcar, salgados assados sem gordura hidrogenada, priorizando alimentos produzidos localmente e com menor grau de processamento. Os estabelecimentos de ensino também deverão oferecer pelo menos uma opção de lanche para estudantes com necessidades alimentares específicas, como diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e outras alergias ou intolerâncias alimentares. Não adianta o PENAI estabelecer com nutricionistas, com colegas que têm responsabilidades de promover a alimentação saudável nas nossas crianças e adolescentes e, de uma forma contrária, nós temos dentro dessa escola cantinas que vendem alimentos que não são saudáveis. Por exemplo, os ultraprocessados, que são alimentos altamente, potencialmente causadores de doenças, e isso impacta não só na parte orgânica, mas também no cognitivo. E isso dificulta as crianças ter uma aprendizagem que nós esperamos que elas tenham. A Comissão de Segurança Pública aprovou o relatório ao projeto que responsabiliza pessoas jurídicas pela prática de corrupção privada. Uma outra proposta que tipifica o crime de uso de falsa identificação também recebeu parecer favorável da CSP. Projeto de Lei 4638/2020, não terminativo. Acrescenta incisos ao artigo 36 e 45 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, dispondo sobre a responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas por corrupção privada. O senador Hamilton Mourão, relator do projeto que responsabiliza empresas e pessoas jurídicas pela corrupção privada, teceu críticas ao texto em análise da comissão apenas no que diz respeito à técnica legislativa. Tendo feito retificações necessárias, votou favoravelmente a proposta. O PL não criminaliza a corrupção privada, mas a tipifica como infração contra a ordem econômica. A medida não apenas é positiva, como atende a compromisso internacional firmado pelo Brasil. O artigo 12, item 1 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgado por meio do Decreto número 5687, de 31 de janeiro de 2006, prevê que, abre aspas, cada Estado-parte, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, adotará medidas para prevenir a corrupção e melhorar as normas contábeis e de auditoria no setor privado. Faz-se necessário ajustar a menção à Lei 12.846 de 2013 para fazer constar a regulamentação pelo próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, nos termos do já autorizado pela Lei 12.529 de 2011, em seu artigo 9º, incisos 2, 3 e 15. Tal autorização legal, hoje já existente, afasta qualquer pretensa alegação de inconstitucionalidade da norma por suposto vício de iniciativa. Punição da corrupção privada parece essencial para aperfeiçoar a concorrência leal entre as empresas e, de fato, quando nós pensamos na corrupção pública, que infelizmente é abundante no nosso país. Mas, de fato, o comportamento de uma empresa que paga suborno ao funcionário de outra para obter alguma espécie de vantagem concorrencial que ultrapassa, também é algo extremamente danoso para o sistema econômico, não só para o prejudicado diretamente, mas é aquele jogo sujo da concorrência. Então, embora venha essa caracterização dessa conduta como infração econômica. Também foi aprovado na mesma reunião o parecer favorável ao projeto de lei que prevê o crime de falsa identidade digital. As duas proposições seguem para deliberação na Comissão de Constituição e Justiça. E agora confira a previsão da agenda para a tarde desta terça-feira.
Daqui a pouco, às 14h, audiência pública prevista na Comissão de Direitos Humanos para debater a situação dos pacientes em tratamentos médicos injetáveis, o contexto das farmácias de manipulação de estéreis e dos profissionais de saúde no Brasil e a atuação da Anvisa. Também às 14h, a Comissão de Constituição e Justiça deve se reunir em audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição que pretende mudar a alíquota de contribuição previdenciária sobre a folha de salários. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1345 tem reunião marcada para examinar o relatório. A MP foi editada como forma de fortalecer e modernizar o Sistema Brasileiro de Apoio Oficial ao Crédito à Exportação. Também às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que regula a comercialização, aquisição e posse de aerossol de extratos vegetais para fins de defesa pessoal da mulher. Outro projeto que vai ser analisado no plenário esta semana é a proposta de emenda à Constituição que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A PEC é o primeiro item da pauta e já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do Senado considera importante que a Casa analise a proposta. Ele falou sobre isso na sessão do dia 17 de junho. O presidente do Senado Federal não pode impedir que esta matéria tramite e que possa fazer justiça a essas pessoas. Alguém tem que falar que isso aqui é certo. Alguém tem que falar que isso aqui é importante. E não pode uma só pessoa ficar contra o Senado todo ou o Brasil. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 10 de junho e agora precisa passar por 2 turnos de votação aqui no plenário do Senado. O texto estabelece regras e critérios para a aposentadoria especial das categorias. A proposta de aposentadoria integral inclui os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Eles vão ter que comprovar 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. A idade mínima será de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, mas uma regra de transição vai permitir idades menores para quem já está na atividade. A regra vai valer tanto para quem já é funcionário público, quanto para quem for vinculado ao regime geral de previdência social. E os reajustes vão ter paridade com os funcionários da ativa. A PEC prevê ainda que a União vai ter que ajudar estados, municípios e o Distrito Federal para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios de previdência. A proposta é considerada uma pauta de alto impacto fiscal pelo governo. O presidente Davi Alcolumbre citou as estimativas dos custos que envolvem a medida. Eu recebi um documento da Confederação Nacional dos Municípios informando a presidência do Senado Federal que o impacto desta matéria pode ser 69 bilhões de reais. O Ministério da Previdência Social do nosso país, do Brasil, disse que o déficit no regime geral próprio e nos regimes próprios será de cerca de 28 bilhões de reais, além de aumento dos seus gastos em 24 bilhões nos próximos 10 anos. Assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria, como Vossa Excelência destacou bem, que foram bravos soldados no combate à pandemia do coronavírus, que nós vivemos uma grande tragédia no Brasil, onde perdemos mais de 700 mil vidas naquela pandemia. Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, o plenário do Senado vai realizar uma sessão temática com o objetivo de discutir os impactos sociais, econômicos e produtivos da proposta de emenda à Constituição que trata da redução da jornada de trabalho e do fim da chamada escala 6x1 no Brasil.
A proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 vai ser discutida em uma sessão de debates temáticos nesta quarta-feira. A PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, diminui a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso. A mudança vai ser feita ao longo de 14 meses. No requerimento para a realização da sessão, assinado por vários senadores, os parlamentares justificam que a PEC vai ter impacto direto em milhões de trabalhadores e na economia. O objetivo da sessão é discutir a dimensão desse impacto. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu na última sexta-feira em Santa Catarina os impactos que a indústria do plástico pode sofrer com o banimento desses materiais. A cadeia produtiva do plástico representa a segunda maior economia do sul de Santa Catarina. A região abrange cerca de 30 municípios, movimenta mais de 6 bilhões de reais por ano, sendo a maior produtora de descartáveis do país. Alguns projetos que tramitam no Congresso propõem o fim do uso do plástico único, o que causaria impacto direto na região. Diante da urgência do assunto, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realizou nesta sexta-feira uma audiência pública na cidade de São Ludgero, em Santa Catarina. É uma reunião que pretende estar próxima da realidade, da geração do problema e tomara aqui também da geração da solução, ou seja, de soluções para que a indústria, os municípios, as pessoas, enfim, os cidadãos brasileiros se conscientizem de que nós temos que tomar medidas de correção que ajudem a natureza e não encerrem as atividades e os empregos. Aqui da audiência participaram autoridades políticas, legisladores e participaram também os empresários, representantes das indústrias que produzem esses materiais, os representantes também dos funcionários que trabalham nessas indústrias e toda a sociedade. Nesta região aqui de São Ludgero, são 239 indústrias produtoras de plásticos e sacolas e elas geram mais de 12 mil empregos diretos e quase 50 mil empregos indiretos. Nossa mensagem ao Congresso Nacional é de equilíbrio. O Brasil pode proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, fortalecer sua indústria e preservar os empregos de quem produz riqueza todos os dias. Banimento é a solução mais fácil, a gente sabe disso. O próprio Kahneman diz que isso é a solução arbitrária. E o setor tem enfrentado isso com soluções. Eu acho que isso é importante a gente trazer, que o setor ele vem investindo e ele vem procurando alternativas naquele desafio do plástico. Nós queremos desenvolver essas políticas públicas para evitar o banimento. Vamos ser bem claros. Logo, nós não temos como justificar o banimento se acreditamos numa política pública que pode engajar pessoas com vistas a uma solução racional para o problema e a superação desse problema. Creio que uma coisa elimina a outra. Também na sexta-feira, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene para homenagear os policiais legislativos. Durante a sessão, profissionais da área falaram sobre a importância da profissão na garantia da democracia. O Dia do Policial Legislativo, comemorado em 23 de junho, celebra os profissionais responsáveis pela segurança e preservação da ordem no Poder Legislativo. A data homenageia o papel desses servidores na proteção de parlamentares, visitantes, servidores e das instalações das casas legislativas. O Congresso Nacional realizou uma sessão solene para celebrar essa data. É um reconhecimento de que não existe política sem proteção, de que o nosso trabalho parlamentar é possível graças ao trabalho de mulheres e homens que garantem que a democracia aconteça com segurança. Com o tempo, consolidou-se o entendimento de que o Legislativo deve ter condições de preservar sua ordem interna, proteger seus membros e exercer suas funções com independência. Os policiais legislativos que participaram da sessão falaram sobre a importância das polícias para a garantia do exercício dos mandatos parlamentares. Ser policial legislativo
é compreender que a segurança institucional possui um propósito muito maior. Não se trata apenas de proteger pessoas ou edifícios. Trata-se de proteger a democracia em funcionamento. Valorizar o policial legislativo é reconhecer que ele exerce função de Estado e não de governo. É garantir condições dignas de trabalho, equipamentos adequados, formação continuada e remuneração justa. Hoje, nossa Polícia Legislativa alcançou um novo patamar de desenvolvimento, o que proporcionou mais eficiência, especialização e profissionalismo às nossas atividades do dia a dia. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe nosso site e também as nossas redes sociais. Até já! Bárbara Souza, os negros são maioria na população brasileira e minoria no produto interno bruto. Como se resolver essa desigualdade econômica? Esse ponto, de fato, é um desafio para a sociedade brasileira. Superar o racismo necessariamente tem uma dimensão econômica central. Isso cabe muito ao poder público, mas também à iniciativa privada, seja diversificando. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente tem muitos casos de crianças que declaram isso, que eles se sentem respeitadas, ouvidas, né? Sempre tem roda de conversa no começo e no fim da aula, todo mundo sentando, todo mundo do mesmo nível, não é o professor em pé, as crianças ou enfileiradas ou sentadas e o professor num outro nível, né? É todo mundo no mesmo nível, vai dando espaço para participação, vai dando tema para as pessoas se colocarem, vai levando pergunta para as crianças levarem para casa, para trazer a resposta e para refletir em cima. Né? Então, não é só o esporte, é mais do que o esporte. Né? Então, isso para as crianças, elas se sentem respeitadas, elas se sentem ouvidas. A minha opinião tem valor. Né? O que eu falo é ouvido. A gente tem momentos em que só nós é que fazemos a atividade. Então, nós temos protagonismo. E isso é autoestima. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores.
E a vitória é da democracia. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuoto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso, está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele, e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas.
Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado debateu a criação do Estatuto dos Cães e Gatos, uma proposta que reúne os direitos dos animais, os deveres dos tutores e a responsabilidade do poder público em um único marco legal. Aqui comigo no estúdio está o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Direitos Humanos. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço estar aqui com você, Carla Benevides, para falar de um tema que, para mim, ele é de interesse de todo o povo brasileiro. Falar da vida dos animais. E, nesse caso, especificamente, cães e gatos, porque se você fizesse o estatuto para abraçar toda a causa animal... Fica difícil, né? Fica difícil. Então, é melhor dar esse primeiro passo com cães e gatos. E essa proposta surgiu devido à enchente no Rio Grande do Sul, né? Aquele período que eu presidi uma comissão especial que foi para o Estado para apoiar e trazer para cá a demanda, né, daquele momento tão triste para todos nós. E ali eu fui procurado, quando eu estava na estante do Senado lá, fui procurado por os seguintes grupos: o Instituto Arca Animal, a Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA, e o Instituto Faço pelos Animais. Eles me mostraram que em torno lá de 20 mil animais estavam sem rumo, perdidos devido à enchente, e muitos morreram, né? E outros tantos estavam lá em abrigos provisórios, que estavam mais de 15 mil em abrigos provisórios ainda. E eles lançaram a ideia naquele dia que eu achava de apresentar um projeto. Como eu sou autor de muitos estatutos de idosos, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, enfim, que eu fui relator, eu digo, olha, então por que a gente não constrói um estatuto que abrace o maior número possível num primeiro momento? E aí a ideia foi, então, de cachorros e gatos. Muito bem. Mediante aquela discussão que tivemos lá, eles queriam que eu apresentasse o projeto. Mas eu acho que seria uma homenagem às próprias entidades, que são heróis anônimos, né? Uhum. Que tiram dinheiro do seu bolso para salvar a vida dos bichinhos. Eu disse para eles, não, vocês entregam na CDH, né? Em nome das 3 entidades, e eu assumo o compromisso de conversar com a presidenta, que é a Damares, para que eu seja o relator. Uhum. E assim foi feito. Eles vieram numa delegação boa, nós marcamos uma audiência pública aqui no Senado, foi uma bela audiência pública, e a partir dali nós então registramos, eles registraram
a proposta de estatuto de cães e gatos. Eu fui indicado como relator, como eu tinha mais ou menos já previsto, e o projeto já foi aprovado na comissão, ainda no fim do ano passado. Ele foi para a CCJ agora, e na CCJ o relator é o senador Fabiano Contarato, que também é um apaixonado pela causa animal, como nós todos somos. Ele já deu o parecer foi favorável. Realizamos, a semana que passou, uma audiência pública no plenário do Senado. O plenário do Senado estava, digamos, lotado de militantes, eu diria, né? Todos comprometidos, apaixonados por essa causa. Eu presidi a sessão, o Contarato, por motivo de força maior, não estava presente. Fiz uma fala em nome da presidência, mas fiz uma fala também em nome do relator, né? Uma homenagem a ele que está também fazendo esse trabalho. Eu diria para você que foi um momento, para mim, muito bonito, né? E eles falavam muito dessa ideia de, já que você é tanto estatuto, eu digo, não, eu espero que até o fim do ano, quando é meu último mandato aqui de senador, por opção própria, né? Eu espero ter aprovado o estatuto, oxalá, nas duas casas. Claro que eu quero também o fim da escala 6x1, né? Estou nessas duas batalhas agora, centrando no fogo. Fala pra gente, senador, quais os principais direitos que são reconhecidos para os cães e gatos nesse marco legal? Olha, esse marco legal, ele quer avançar, né? E para mim, um dos capítulos mais importantes, ele tem 12 capítulos. É o 11º, porque eu não vou poder falar dos 12, eu pego toda a televisão do Senado aqui hoje. O crime contra cães e gatos dispõe sobre infrações penais específicas contra esses animais, classificando-os em grupo de condutas e define que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se às normas do Código Penal e do Código do Processo Penal também. O que me pergunto sempre, não, tudo isso é bonitinho, mas e daí? O que vai acontecer? Quem tortura, quem mata? Quem abandona? Quem deixa eles passar fomes? No Estatuto a gente especifica penalidades. Matar cão e gato, reclusão de 2... Olá, estamos de volta. Você passa a acompanhar agora a reunião do plenário do Senado, uma sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que regula a comercialização, aquisição e posse de aerossol de extratos vegetais para fins de defesa pessoal da mulher. Acompanhe. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão deliberativa ordinária semipresencial. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. Os senadores e as senadoras presentes, remotamente inscritos para o uso da palavra, poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta de emenda à Constituição, número 14, 2021, do deputado Dr. Leonardo e outros deputados. Projeto de lei 2583, de 2020, do deputado Dr. Luizinho. Projeto de lei número 727, de 2026, da deputada Gorete Pereira. E projetos de decreto legislativo números 1020 e 1023 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para uso da palavra. Com a palavra, o senador Paulo Paim.
Vamos ouvir na sequência o pronunciamento do senador Paulo Paim, do PT gaúcho. Estamos no chamado período do expediente, etapa da sessão deliberativa, quando são feitos os pronunciamentos e as comunicações inadiáveis. Esta é uma transmissão conjunta da Rádio Senado com a TV Senado. O plenário hoje não está lotado, porque está lotado é o jogo só da Copa do Mundo. Tanto, senhor presidente, que a fala que eu vou fazer hoje, eu ia receber uma medalha do 56ª legislatura da Assembleia do Rio Grande do Sul, no fim desses meus 40 anos de mandato, e não houve o evento, suspendemos o evento, porque o assunto era Brasil, estamos chegando e ganhamos o jogo, felizmente, né? Então eu farei o pronunciamento aqui e com o maior carinho a Assembleia do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, faço hoje com muito carinho o pronunciamento que faria ontem, 29 de junho, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O evento foi transferido, agora só depois do período eleitoral, em virtude do Jogo do Brasil. Valeu a pena assistir o jogo e ganhamos. Senhoras e senhores, recebo essa medalha da 56ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com profunda emoção e enorme gratidão. Agradeço ao deputado estadual Adão Preto Filho e a todos os parlamentares pela indicação do meu nome para receber uma das mais importantes distinções concedidas pelo Parlamento Gaúcho. Confesso que estou muito agradecido e com muita gratidão. Essa homenagem não pertence apenas a mim. Ela é compartilhada com todos aqueles homens e mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas, deficientes, enfim, todos que caminharam ao nosso lado. Senhor presidente, o movimento sindical, a juventude, povo quilombola, povo indígena, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQI+, indígenas, lutadores pelos direitos humanos, todos que acreditam que a política pode ser um grande instrumento de transformação social. Iniciei no movimento estudantil, no meio da década de 60, em Caxias do Sul, no ginásio noturno para trabalhadores Getúlio Vargas. Fui presidente do Grêmio. Depois desse período na área estudantil, em plena ditadura, fui retirado da presidência do Grêmio e fui para o ginásio estadual Santa Catarina. Saí do Grêmio do ginásio noturno para trabalhadores, mas continuei fazendo política estudantil no ginásio estadual Santa Catarina, na parte, claro, noturno, porque eu trabalhava de dia. Daí para frente, entrei no movimento sindical. Fui para Canoas, lutando pelos direitos trabalhistas e sociais, democracia, salário decente, emprego decente. Lembro que Alceu Colares, quando eu cheguei a essa casa, num gesto muito bonito, ele que foi governador do estado e depois, me passou a bandeira do salário mínimo. Com o tempo, veio a Assembleia Nacional Constituinte, 87 e 88, e mais 3 reeleições para deputado federal. Na verdade, incluindo a Assembleia Nacional Constituinte, foram 4 mandatos de deputado federal e 3 de senador. São 40 anos ininterruptos aqui no Congresso Nacional. Uma trajetória construída com diálogo, compromisso e fidelidade às causas do povo brasileiro. E vejo que às vésperas de completarmos essas 4 décadas de promulgação da Constituição e dos meus mandatos, poderemos, enfim, aprovar o fim da escala 6x1 e a redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário. Bandeira essa abraçada, sonhada pela classe trabalhadora. Na Constituinte, nós reduzimos 4 horas. E agora nosso objetivo é reduzir 4 horas também, sem redução de salário. Diziam que seria o caos, nada disso aconteceu. O desemprego na época era 12%, hoje está em torno de 4,5%. Senhor presidente, não serei mais candidato ao Senado,
Mas não saio da política, porque a política está em mim. Ela faz parte da nossa história, da minha alma e da minha forma de enxergar o mundo. Continuarei militando pelas causas que sempre acreditei: a justiça social, a igualdade de oportunidades, a luta antirracista, a democracia, a paz e as políticas humanitárias. Lembro uma passagem inesquecível que participei junto do vice-presidente da República, José Alencar, já falecido, quando em um encontro em Porto Alegre, na Fiergues, eu o acompanhava. E ele disse em versos: quando eu me chamar saudade, de Nelson Cavaquinho. Aí disse: me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Receba essa medalha como se elas fossem flores em vida. Ela tem um significado especial porque vem do povo gaúcho, por meio de seus representantes legítimos. Dia desses, alguém me perguntou se eu olhasse para trás, se eu faria tudo novamente. Respondi sem hesitar: faria tudo outra vez, com os mesmos sonhos, as mesmas convicções, a mesma paixão pelas causas do povo brasileiro. Como diz a canção Mauê, eternizada na voz de Frank Sinatra e tantas vezes lembrada por diferentes gerações, eu fiz do meu jeito. Sim, procurei fazer do meu jeito, com simplicidade, coerência, respeito às diferenças e amor ao próximo. Se deixo algum legado, espero que seja este: a certeza que vale a pena dedicar a vida à construção de uma sociedade mais humana, mais justa, mais solidária. Muito obrigado ao Parlamento Gaúcho, ao deputado Adão Preto, filho do falecido Adão Preto, que foi meu colega na Câmara de Deputados, aos amigos, a todos que compartilharam essa longa caminhada. Recebo essa medalha com o coração cheio de gratidão e dizendo muito, muito obrigado. Senador Humberto, aproveitando esses 5 minutos que tenho, eu não poderia deixar de falar de um tema específico. No dia de hoje, desde o início da manhã, trabalhadores e trabalhadoras de todo o país estão mobilizados em uma grande jornada nacional convocada pelas centrais sindicais, pelas frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo e pelo movimento Vida Além do Trabalho. É uma mobilização em defesa de uma causa justa, humana e necessária: o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salário. É uma luta pela dignidade humana, pela saúde, pelas melhores condições de trabalho, saúde física e mental, pela convivência familiar, pelo direito ao descanso, ao lazer, ao estudo e à qualidade de vida. Algumas cidades que fizeram o movimento já pela manhã e continuarão outras à tarde: Maceió, Alagoas, Salvador, Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais, João Pessoa, Paraíba, Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Norte, Florianópolis, Santa Catarina, Chapecó, Santa Catarina, São Paulo, São Bernardo do Campo, sindicatos metalúrgicos, fez mobilizações nas portas de fábrica, isso que lá já tem 40 horas, Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a concentração foi em frente à rodoviária, seguindo de caminhada até o Palácio Piratini. Em Brasília, o ato está marcado para hoje, às 17 horas, na Praça Lúcio Costa, em frente ao Conjunto Nacional. A expectativa é reunir sindicalistas, parlamentares, trabalhadores de todas as áreas, da área pública, da área privada, representantes do movimento VAT, para reforçar a mobilização no sentido de que o Senado vote o mais rápido possível esta proposta que é do povo brasileiro. Os organizadores também intensificaram uma campanha virtual junto às redes sociais para que a votação da PEC que veio da Câmara seja aprovada. Senhoras e senhores, o mundo do trabalho mudou, a tecnologia avançou, a produtividade cresceu, mas os trabalhadores continuam pagando uma conta pesada. Muitas vezes sacrificando a saúde, o convívio com os filhos, com os netos, pais e seus companheiros de vida.
A redução da jornada de trabalho representa mais qualidade de vida, melhores condições de saúde, aumento da produtividade, geração de emprego, renda, família e participação na comunidade. Termino, senhor presidente, dizendo, uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa de Opinião IPO, lá no Rio Grande do Sul, demonstra aquilo que já recebemos nas ruas, percebemos nas ruas. Com a palavra o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. 7 em cada 10 gaúchos apoiam o fim da escala 6x1. 71,5% da população favorável à mudança, percentual muito próximo, eu diria até um pouco maior que em outros países. Em Porto Alegre, o apoio chegou a 80,6%. Na região de Pelotas, 77,8%. Na região metropolitana, 74,1%. Segundo a cientista social e política, em política, Elis Radman, diretora do Instituto, os dados revelam um amplo apoio da população brasileira à redução da jornada e o fim da escala 6x1, sem prejuízo no salário, especialmente por representar uma pauta ligada à qualidade de vida, ao descanso, à valorização do trabalho e do trabalhador. O apoio ainda é muito maior entre mulheres e jovens, justamente aqueles que mais sentem. Busca um maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Esses números mostram que essa não é uma bandeira de um partido, de um sindicato, de uma central ou de um movimento social. É uma bandeira de todo o povo brasileiro. É uma bandeira que vem da sociedade, dos mais simples, a classe média e aqueles que têm um poder de compra maior, mas que são solidários a esse movimento. A Câmara dos Deputados já deu um passo importante ao aprovar a proposta, agora chegou a vez do Senado. Tenho convicção de que este Parlamento saberá ouvir a voz das ruas, a voz dos trabalhadores, das trabalhadoras e o sentimento da maioria da população desse país. Tenho certeza que mais de 80%, se somarmos tudo, é favorável ao fim da jornada 6x1 e caminha para 5x2. Senador Paulo Paim, obrigado pelo pronunciamento de Vossa Excelência, como sempre, fazendo a prestação de contas da sua atuação parlamentar, que é, sem dúvida, extremamente rica, notável para todos nós. Mas certamente teremos ainda muitos momentos de fazer esse reconhecimento ao longo desse ano. Vou conceder a palavra ao senador Eduardo Girão, que está remotamente, e depois ao senador Sérgio Moro. Vamos ouvir o senador Eduardo Girão. Então, eu passo a palavra ao senador Espiridião, a mim, e depois ao senador Sérgio Moro. Vou ter que ficar. Fica aí, então. Vamos ouvir, então, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, que fará seu pronunciamento durante esta sessão deliberativa do Senado Federal. O senador Sérgio Moro. Definido, então, fará seu discurso na tribuna o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná. Senhoras e senhores, colegas senadores e senadoras, venho aqui registrar minha preocupação com a situação do agro no nosso país. Em particular, o Paraná extrai muito da sua riqueza pela pujança do seu agro, não só pela terra fértil, pelo clima favorável, mas pelo empenho e o trabalho dos produtores rurais, trabalhadores, sejam os pequenos ou os grandes agricultores. Mas leio notícia de que o governo Lula cortou a verba destinada ao seguro rural pela metade. Os valores foram de R$1 bilhão para 474 milhões de reais para o seguro rural. Isso em um cenário no qual nós temos a chegada do El Niño, que irá certamente impactar e gerar riscos maiores à produtividade do nosso agro. Consta informações divulgadas pelos jornais, destaco aqui o Globo, mas também
vários jornais, canais rurais, informando que a área protegida pelo seguro vai cair para 2,8% do total plantado, o que é um percentual praticamente pouco significante, considerando as demandas do agro brasileiro. Isso ocorre também em um cenário no qual a União Europeia está impondo restrições não tarifárias à exportação de nossos produtos, especialmente da proteína. Os fatos ainda precisam ser melhor apurados, mas, pelo que tudo indica, uma falha do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, levou com que não fosse encaminhado a tempo às autoridades sanitárias daquele país informações sobre a utilização de determinados produtos na produção agropecuária de proteína animal do nosso país. O fato é que essas exportações estão obstaculizadas. Isso vai gerar, até que seja revertido, um enorme prejuízo aos nossos agricultores. Nesse cenário, o anúncio hoje do Plano Safra não deixa de ser positivo, mas o Plano Safra não é insuficiente para reverter essas perdas, até porque ele teve um aumento muito discreto dos valores apontados pelo governo. E com esse desequilíbrio macroeconômico causado pelos gastos excessivos do governo federal em outras rubricas, em outras áreas, os juros estão lá nas alturas, gerando dificuldade para as famílias, gerando dificuldade para as empresas e gerando também dificuldade para os nossos agricultores. Então, os juros do Plano Safra, embora menores do que os praticados no mercado, no fundo acabam sendo igualmente muito altos, dado esse desequilíbrio macroeconômico. Deveria, sim, o governo Lula colocar as contas públicas em ordem, reduzir os seus gastos, reduzir a burocracia. Isso faria com que os juros baixassem a um patamar mais razoável, beneficiando todas as pessoas e não segmentos específicos. E isso também propiciaria que, mesmo no Plano Safra, aos agricultores fossem cobrados juros minimamente razoáveis. Juros acima de 12% ao ano não são, de nenhuma maneira, possíveis de serem encarados pelos agricultores que já se encontram com inúmeras dificuldades. Mas tem que se rogar também ao governo central, ao governo federal, que tome as providências necessárias para que essas restrições ditas sanitárias da União Europeia não continuem prejudicando os nossos produtores rurais, nossos trabalhadores rurais, porque uma grande fonte de divisa para o nosso país, as exportações agrícolas, e igualmente uma grande fonte de riqueza para os nossos agricultores. E aí, de repente, o Brasil celebra esse tratado comercial, o Mercosul, União Europeia, mas logo em seguida nós já estamos vendo essas restrições absolutamente arbitrárias da parte deles. Então, a pergunta que se tem que fazer é como fica, como nós ficamos? Será assim essa relação, então, entre o Brasil, o Mercosul e a União Europeia? Nós apenas abriremos nosso mercado para os produtos deles, sem que eles façam o mesmo com os nossos produtos agropecuários? Vão encontrar justificativas sanitárias para impor barreiras artificiais? Entendo que aqui o governo Lula precisaria ter uma posição mais contundente. A abertura comercial e o tratado com a União Europeia constituem fatos positivos, mas eles têm que funcionar em benefício de ambas as partes e não em benefício apenas de uma parte. Como senador do Paraná, um estado que hoje é o maior exportador de frango, o maior produtor de cevada, o segundo maior produtor de grãos, que valoriza quem trabalha e quem produz lá no campo, nós não podemos aceitar essa situação na qual se encontra hoje o agro brasileiro, a situação de penúria que está sendo imposta aos nossos agricultores. E as dificuldades econômicas deles serão igualmente as nossas dificuldades. Por isso é necessário vir a essa tribuna denunciar o descaso
do governo Lula em relação ao agro brasileiro. Aliás, isso nós também muitas vezes assistimos, um discurso muito negativo, um discurso, como se gosta de dizer do outro lado, um discurso de ódio em relação aos nossos agricultores. Mas nós precisamos, pelo menos, reconhecer o valor que tem a agropecuária para o nosso país e chamar a atenção do governo Lula que o Plano Safra hoje lançado, embora seja em certa medida positivo, não é minimamente suficiente para reverter essas perdas e a situação de penúria dos agricultores brasileiros. Muito obrigado. Ouvimos o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, que fez o seu pronunciamento nesta sessão deliberativa do Senado Federal e, na sequência, passa a presidir esta sessão deliberativa. E, nesse momento, então, o senador Sérgio Moro ocupa a cadeira da presidência para que o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, possa fazer uso da palavra na tribuna do plenário do Senado. Vamos acompanhar. Peraí. Pronto. Sim. Com a palavra o senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado Federal e nos segue pelas redes sociais. Eu quero, senhor presidente, manifestar aqui a minha alegria pela vitória da nossa seleção sobre a equipe do Japão no jogo ocorrido ontem nos Estados Unidos e a felicidade de estarmos nas oitavas de final na disputa pelo hexacampeonato na Copa do Mundo de Futebol. Mas preciso também, senhor presidente, manifestar o meu desconforto e a minha preocupação com a enorme irresponsabilidade social das transmissões absolutamente tomadas pelas pragas das bets. O esporte que deveria formar cidadãos foi sequestrado e está sendo usado para criar apostadores. O que está acontecendo no Brasil ultrapassou há muito tempo a discussão sobre um setor econômico. Estamos falando de uma tragédia social que mata pessoas, destrói famílias, dilapida patrimônios, de uma nova crise da saúde pública em nosso país. O maior espetáculo esportivo do planeta foi transformado na maior vitrine publicitária das plataformas de apostas. As pessoas estão sendo submetidas a uma preocupante lavagem cerebral, induzidas a todo momento a apostarem, muitas vezes em indicações absolutamente desastrosas, por vezes seguindo a orientação de narradores, de comentaristas, que são pessoas que, por si sós, são exemplos para quem acompanha e gosta do seu trabalho. É um bombardeio permanente. Apostas antes da partida, apostas durante a partida, apostas no intervalo, nas redes sociais, integradas aos comentários, associadas ao entretenimento, apresentadas como diversão. Milhões de brasileiros reunidos em família para assistir à seleção passaram a ser tratados como consumidores em potencial de jogos de azar, inclusive crianças que estão acompanhando todas as televisões. Algumas exageram além do que as outras. É o caso dessa Cazé TV, que usa a internet para fazer a sua publicidade e que está usando e abusando de colocar os jovens, os adolescentes, a população de um modo geral, expostas a essa tragédia social
que é, como eu disse, as bets, que são as bets. Isso, como eu disse, não tem ocorrido apenas na televisão tradicional, mas também nas plataformas digitais, que dialogam diretamente com crianças, adolescentes e jovens. Não se pode considerar normal que o maior evento esportivo do mundo seja uma doutrinação para fomentar apostas. Esse modelo de negócios não pode colonizar o nosso futebol e o ambiente esportivo brasileiro. Hoje, praticamente toda a experiência do futebol foi capturada pela indústria das apostas. O campeonato nacional leva o nome de uma bet. Os clubes estampam bets em seus uniformes. Os estádios exigem bets e têm nome de bets. Os programas esportivos são patrocinados por bets. Os influenciadores divulgam bets. As transmissões esportivas exibem bets. As redes sociais promovem bets. Pouco a pouco, criou-se a falsa impressão de que torcer e apostar são partes inseparáveis da mesma experiência. Não são. E não podemos aceitar que se tornem. A paixão pelo esporte, pelo nosso futebol, não pode ser associada e confundida com esse câncer social que são as apostas promovidas pelas bets. Torcedores não podem ser convertidos em apostadores, adoecidos e viciados por um modelo danoso que tanta desgraça tem trazido à vida pessoal, familiar e social no Brasil. A Secretaria Nacional do Consumidor instaurou investigação para apurar a publicidade de apostas veiculada durante as transmissões da Copa do Mundo. O Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária já recomendou a suspensão de campanhas exibidas nesse contexto. As emissoras e plataformas, os responsáveis pelas transmissões, não podem ser alheios a isso. Não podem ser irresponsáveis ao dano que estão provocando na vida das pessoas. Para mim, essas bets deveriam ser proibidas no Brasil, proibidas de operar. Os poucos impostos que pagam e os míseros empregos que geram não compensam as enormes mazelas que elas provocam. Aqui no Senado, já apresentei um projeto de lei, o de número 3754 de 2025, para ao menos minorar o impacto deletério dessas bets no país. E, paralelamente, juntamente com o senador Eduardo Girão e parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, foi criada a Frente Parlamentar por um Brasil Sem Jogos de Azar, que eu tenho o prazer de participar, e quero, senador Girão, que antes desse recesso nós possamos fazer o lançamento dessa frente e começar a debater e a fazer ações, porque chegamos a um ponto terrivelmente perigoso para a população brasileira. A minha proposta endurece significativamente as regras para a publicidade das apostas, eleva a idade mínima para a participação e exposição à publicidade, impõe restrições aos horários e aos formatos dos anúncios, limita a atuação promocional das empresas, estabelece mecanismos para conter o superendividamento. São medidas inspiradas em um princípio muito simples: nenhuma atividade econômica pode explorar sem limites
as vulnerabilidades humanas. Já fizemos isso com o tabaco e avançamos muito. O Brasil diminuiu significativamente o número de fumantes e já vem há algum tempo nessa toada. Já fizemos isso em outras áreas sensíveis. Passou da hora de fazer o mesmo em relação às apostas esportivas. Esse não é um debate ideológico. O vício não pergunta em quem alguém votou. O endividamento não distingue partidos. O sofrimento psicológico não conhece esquerda nem direita. Esta é uma causa da sociedade brasileira. Uma sociedade que está sendo terrivelmente vitimada por essa praga social que são as betes. Nossas crianças, nossos adolescentes estão todos expostos a essa miséria humana e não podemos fechar os olhos para isso ou normalizar essa publicização e apologia do vício. Como diz a cientista política Esther Solano, que está conduzindo uma pesquisa sobre o tema, os efeitos sociais dessas betes são devastadores. Devastadores. Elas estão destruindo a saúde mental das pessoas, esgarçando o tecido familiar. E como atesta Esther Solano, nós ainda não temos noção do buraco em que essas apostas estão lançando a nossa sociedade. Então, quero aqui reiterar a minha posição absolutamente contrária à proliferação dessas betes e, em especial, a essa apropriação indébita do nosso futebol por essas empresas que têm contado com a conivência dos empresários de transmissão para difundir apostas e favorecer esse destrutivo vício que tanto mal tem provocado ao Brasil e à própria população brasileira. Vou concluir, senhor presidente. O futebol pertence ao povo, não pertence às plataformas de apostas. As emoções da Copa do Mundo pertencem às famílias, não pertencem às ODDs nem aos algoritmos que estimulam apostas sucessivas. A esperança da juventude brasileira deve estar na educação, no esporte, na cultura, na ciência, no trabalho e no empreendedorismo. Jamais na ilusão de que um clique predatório e doentio pode substituir o esforço de uma vida inteira. Eu pretendo, juntamente com outras senadoras e outros senadores, fazer com que a frente parlamentar instalada possa agir para conter essa ameaça das betes e proteger as famílias brasileiras dessa mazela que tem se alargado e tanto mal tem causado à vida e à saúde das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe por ter extrapolado aqui o meu tempo. Muito obrigado. Ouvimos o senador Humberto Costa. Na presidência da sessão, o senador Sérgio Moro. Conceder a palavra agora, então, ao senador Eduardo Girão, como próximo. Obrigado, presidente. Eu queria pedir, se o senador Humberto Costa puder ficar aí, vai assumir agora a presidência, eu queria cumprimentá-lo pelo discurso histórico que o senador Humberto Costa de Pernambuco acaba de fazer no plenário dessa casa. Senador, é uma honra estar aí como seu vice-presidente nessa frente parlamentar redentora. E como o senhor bem colocou, isso é um assunto que transcende muito eventuais divergências do campo da direita, da esquerda, contra governo e a favor do governo. É humanidade. O estrago social, do tecido social que está acontecendo no Brasil, segundo os estudiosos de todos os campos, do campo econômico, do campo do endividamento em massa, do campo da saúde mental, o número de suicídios que tem acontecido no Brasil,
de perda de casamentos é algo assustador. E o senhor está certo em colocar como prioridade esse assunto, e conte comigo. Conte comigo para que possamos deliberar o mais rápido possível medidas para acabar com isso. E se o governo Lula fizer a proibição, encaminhar um projeto para proibir, eu sou o primeiro a votar e parabenizar o presidente por esta medida para lá de popular, porque a população está clamando entender o tamanho do abismo que nós estamos metidos, e a Copa do Mundo está expondo as entranhas, né? E a gente tem que pegar os bons exemplos, né? Como, por exemplo, o jogador da França, o Mbappé, que disse que se conhecessem as pessoas as tragédias nos bairros pobres que essas apostas fazem, jamais fariam algum tipo de propaganda aos outros atletas. O Felipe Luiz, técnico do Flamengo, também foi nesse caminho, dizendo que não fará, e já teve muitas propostas para fazer, tentadoras, mas não fará esse tipo de propaganda, porque é ser corresponsável com a tragédia humanitária. Então, presidente, o que o senhor precisar, conte comigo, tá? Porque esse é o assunto também número 1 do nosso mandato, aí que está se encerrando no Senado Federal, mas eu gostaria muito de lhe ajudar, deixar esse legado para que a gente possa fazer um golaço de verdade, que o povo brasileiro, segundo pesquisas aí, mais de 70% já está com ojeriza, porque já está sofrendo as consequências em parentes e amigos próximos do endividamento. Senhor presidente, eu aproveito esse momento para fazer um pronunciamento sobre também a questão do equívoco, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, na semana passada. Acabou de condenar o fabricante de colchões Ortobon ao pagamento de R$300 mil como indenização por danos morais. O pleno daquele tribunal seguiu por unanimidade a decisão tomada pela terceira turma de punir a empresa por manter exclusivamente homens em todos os cargos de liderança, configurando na cabeça dessas pessoas uma discriminação estrutural contra as mulheres. Olha, isso me parece uma militância extrema, até porque quem fez esse julgamento não tinha uma mulher. Na verdade, foi algo extremamente delicado, esse tipo de coisa. Esse julgamento foi devido a uma ação pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em função de 22 gerências e 2 subgerências da unidade Fabril de Arapongas, no Paraná, estarem sendo ocupadas apenas por homem. Tudo aconteceu por isso. Em seu voto, o relator ministro Alberto Balazeiro ressaltou sobre a incompatibilidade desse cenário da empresa com a demografia local, onde mais da metade da população é formada por mulheres. Tal decisão simplesmente admite a supremacia da política de cotas sobre o princípio da meritocracia e encontra amparo num protocolo expedido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sobre julgamentos conduzidos sob a perspectiva de gênero, com claríssimo viés ideológico. Essa condenação, senhor presidente, não se limita ao aspecto financeiro da indenização, mas estabelece o risco de uma perigosa jurisprudência ao afirmar que a homogeneidade de gênero em cargos de liderança, quando desproporcional à base de funcionários e à população local, passa a ser configurado como discriminação e atinge todas as empresas do território nacional, do Brasil. Recentemente, o TST esteve envolvido numa grande polêmica quando o seu presidente, ao abordar uma referência sobre a existência de magistrados azuis e de magistrados vermelhos, entre aspas, reconheceu que existem aqueles que defendem causas e aqueles que têm apenas interesses. O tribunal também acabou de substituir todos os automóveis que servem aos ministros por veículos luxuosos, ao custo unitário de mais de R$300 mil,
totalizando 10 milhões de reais. Olha como esse pessoal vive em outro mundo e é hipócrita. Também teve outra decisão polêmica da aquisição e manutenção de uma sala VIP no aeroporto de Brasília, para uso exclusivo dos ministros do TST. Depois de forte repercussão, inclusive eu subi a essa tribuna para questionar, para denunciar, e as negativas também dos brasileiros nas redes sociais, né, os comentários, o presidente voltou atrás, cancelando essa iniciativa supérflua. A justiça trabalhista em 2025 custou, senhor presidente, 30 B de bola I de índio, 30 bilhões de reais ao povo brasileiro. No mês de dezembro, 26 olha que detalhe, 26 dos 27 ministros do TST receberam mais de 250 mil reais de salário, em função de abonos, auxílios e outros penduricários. É um super salário. Concluindo, senhor presidente, todos os tribunais superiores de justiça do Brasil deveriam ser os primeiros a dar bons exemplos de austeridade na condução de seus gastos orçamentários, começando pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, deveria ser prioritária a busca da imparcialidade em todos os julgamentos. Justiça não pode ter lado, não pode jamais prevalecer qualquer ativismo ideológico que interfira no cumprimento da lei. Eu devo encerrar repetindo um pensamento que, apesar de ter mais de 200 anos, é extremamente pertinente para o Brasil de hoje. Abro aspas. Quando a política penetra pela porta dos fundos dos tribunais, a justiça se retira pela porta da frente. Quem falou isso foi François Pierre Guizot, historiador e estadista francês. Que Deus abençoe a nossa nação. Presidente, mais uma vez, parabéns pelo seu brilhante discurso e conte comigo nessa empreitada contra as casas de aposta, contra as bets, contra a jogatina, contra cassino, contra bingo, tudo isso que leva para os magnatas o dinheiro e tira da população, das atividades produtivas. Parabéns. Abraço. Obrigado, senador Eduardo Girão. Quero convidar aqui o senador do Partido Progressista, Esperidião Amin, para fazer o seu pronunciamento no intervalo de 10 minutos. Obrigado, senador Girão. Vamos ouvir na sequência o discurso do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, ele que fará o seu pronunciamento na tribuna do plenário do Senado. Você acompanha com transmissão conjunta da Rádio Senado e da TV Senado a sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, presidida pelo senador Humberto Costa. Senhoras e senhores senadores, presidente, eu quero iniciar cumprimentando também Vossa Excelência pelo discurso corroborado pelo senador Girão, no tocante à questão das apostas e do que isso representa de dano, às vezes, insanável para tantas famílias do Brasil. Quero também iniciar essa minha fala, presidente, lamentando o equívoco cometido pelo presidente Lula na última sexta-feira, quando de uma visita produtiva que ele fez a Santa Catarina. Tratava-se do lançamento de uma das etapas do projeto de construção de fragatas em Santa Catarina, um investimento continuado do Estado brasileiro, que eu sempre valorizei muito, pelo que gera de empregos e pelo que gera de tecnologia. Alguém plantou para o presidente da República uma ideia de mau gosto. E, no final, o presidente da República acabou sugerindo que o comportamento da sociedade catarinense estaria sendo influenciado por racismo e chegou a mencionar o nome do Hitler. E com práticas tais, o Hitler se deu mal. Ou seja, foi uma colocação absolutamente infeliz, especialmente para um chefe de Estado eleito 3 vezes. Ou seja, independente do aspecto político-partidário, não é
uma boa conduta, e eu deploro, além de censurar, mas, acima de tudo, deploro. E ofereço como argumento para confirmar o equívoco das colocações do presidente, é que Santa Catarina, muito longe de ser um estado exclusivista, é hoje o estado brasileiro que mais acolhe migrantes brasileiros. Então, um estado que recepcionou imigrantes no passado, eu sou filho de imigrante por parte de pai e por parte de mãe, e hoje acolhe, por bons resultados sociais e econômicos que pode oferecer, migrantes brasileiros, não pode ser considerado por ninguém, muito menos pelo presidente da República, como um estado onde esteja prevalecendo uma regra sectária e que contrarie o espírito do Brasil. Lamento profundamente e espero que, numa próxima ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reflita, inclusive, sobre êxitos eleitorais que ele teve em Santa Catarina. E, portanto, não incentive palavras que execrem o povo catarinense. Esse é o meu pedido. Mas eu ocupo aqui a tribuna, senhor presidente. Poderia estar aqui comentando sobre a posse na ACIG, Associação Empresarial de Joinville, ontem. Poderia comentar sobre a sessão que tivemos hoje pela manhã sobre o Marco Civil da Defesa Cibernética, uma excelente sessão temática, mas eu quero deixar aqui uma reflexão profunda para todos nós brasileiros e homenagear uma reportagem da revista Veja do dia 27 passado, sobre o que pelo menos 5 países do mundo estão produzindo em matéria de decisão judicial que coloca o Brasil sob investigação. Desde março de 2019 que eu tenho condenado aqui o inquérito da 4781, o inquérito de número 4781, também chamado das fake news. Isso é uma excrescência jurídica e uma verdadeira inquisição que o Supremo Tribunal Federal vem sustentando ao longo desses 7 anos e mais de 3 meses de existência desta barbárie jurídica, deste atentado contra o Estado de Direito. Não bastasse isso, também tenho denunciado o mais do que controverso inquérito do dia 8 de janeiro, com decisões estapafúrdias que perseguem, que seguem uma narrativa não fundamentada em fatos, produzindo penas exorbitantes, fruto, cada uma delas, muito mais da imaginação do que dos fatos e ocorrências havidos no dia 8 de janeiro de 2023. Mas agora, isso tudo está transbordando. Pelo menos 5 países produziram recentemente decisões que demonstram a não aceitação de julgamentos brasileiros com reflexo internacional com base no 8 de janeiro. Não custa nada lembrar que o Congresso aprovou o projeto de lei da dosimetria, o presidente da República vetou, nós derrubamos o veto. No dia da derrubada do veto, que foi no dia 8 de janeiro deste ano, eu apresentei o projeto de lei da anistia, que está tramitando aqui no Senado, e o Supremo Tribunal Federal ainda não deliberou sobre a validade da lei que nós aprovamos e da derrubada de veto
que nós, por larga maioria, decretamos. Mas este inquérito do dia 8 de janeiro, que se alicerça em acusações como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada, sem que uma arma sequer tenha sido recolhida desta revolta armada a que ele alude, a que o inquérito alude. Só que isto tudo agora está reverberando e sendo reverberado, como muito bem o experiente jornalista Hugo Marques relata na revista Veja do dia 27 de junho. Que países são estes? Espanha, Estados Unidos, Argentina e Itália já tiveram a oportunidade de manifestar-se contra extradições solicitadas pela justiça brasileira. E cada argumentação negando a extradição é um libelo contra a justiça, contra o sistema judiciário e contra o Estado em que nos encontramos em matéria de precariedade de fundamentação jurídica para condenações. Os juízes, eu vou destacar aqui, da Audiência Nacional da Espanha, no caso do blogueiro Osvaldo Eustáquio, concluíram pela existência de motivação política nas 3 demandas já julgadas. Perseguição pura e simples, portanto, acrescentando que não foi caracterizada a dupla tipicidade exigida para esses casos. Na Argentina, onde estão muitos dos perseguidos pelo STF, a Comissão Nacional para Refugiados mudou seu entendimento inicial e passou a conceder refúgio permanente a vários dos afetados. No caso da Itália, tratando da deputada Carla Zambelli, a extradição foi negada após a Suprema Corte de Cassação afirmar categoricamente que o ministro Alexandre de Moraes atuou, neste caso específico, em violação ao princípio da imparcialidade e da independência do juiz. Portanto, trata-se da acusação de que feriu os princípios de Bangalore. E, finalmente, segundo a Corte, concluindo, presidente, nota-se insuficiência e falta de lógica na fundamentação em relação ao acúmulo das funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz da execução na pessoa de um só magistrado, o ministro Alexandre de Moraes. Por último, temos várias manifestações de cortes norte-americanas, incluindo o Departamento do Estado, mostrando a reiterada perseguição política e manipulação de processos contra adversários políticos levadas a cabo por autoridades judiciárias brasileiras. Desejo, senhor presidente, muito mais do que fazer aqui uma acusação. Com a palavra o senador Esperidião Amin. Desejo muito mais do que denunciar um fato ou alguns casos, denunciar um processo que vai desmoralizando no cenário mundial a justiça brasileira. Não é um problema do Congresso apenas, não é um problema do Judiciário, não é um problema do Executivo, é um problema do Brasil. O Brasil sempre foi respeitado pela sua posição no campo do respeito ao direito. E, neste caso, nós estamos invadindo uma seara muito perigosa,
que vai nos levar a sermos discriminados por tolerarmos um processo arbitrário de justiça aplicada de acordo com interesses que não são do direito, e sim de natureza. Esta, senhor presidente, é a advertência que eu deixo. Isso tem muita profundidade, eu vou deixar o inteiro teor deste pronunciamento para que a taquigrafia o registre e voltarei ao assunto. Nós não podemos nos conformar com a banalização da extravagância jurídica que está prosperando no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador Espiridião Amin. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a presente sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. Olá, boa tarde. São 3h08 em Brasília. Você estava acompanhando a sessão plenária do Senado Federal, que foi suspensa e volta logo mais para as votações desta terça-feira. E passa a acompanhar a partir de agora a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que faz uma audiência pública para debater a PEC que muda a forma de cobrança da contribuição previdenciária patronal. Acompanhe. 20 anos para nós aprovarmos uma proposta importantíssima para as empresas, portanto, importantíssimas para a economia do país. Então, isso é só para mostrar, não é, o quão deletérios são a grande maioria das propostas que são apresentadas, que oneram ou dificultam as empresas. Pois bem, a PEC que desonera a folha, na medida que essa PEC, não é, alguns estão dizendo que estão tratando como desoneração da folha. Na verdade, essa PEC não desonera a folha nenhuma, ao contrário, ela mantém a arrecadação. A proposta, que é o estudo da própria Fazenda, determina e que ela mantém a arrecadação dos 20% da parte patronal. Portanto, não tem nenhuma desoneração aqui. Tá? Eu não sei em relação aos 17 setores, que parece que está havendo algum incentivo, mas que também não se demonstra claramente. Por daí, mais uma vez, era importante a presença do Ministério da Fazenda nessa audiência, para que possa debater isso, não é? Então, por exemplo, o custo, a tributação sobre a folha de salários pode atingir hoje quase 58%. Tá? Enquanto nos BRICS, nos países dos BRICS e nos países da OCDE é de 23%. Essa proposta é uma proposta justa, né? Na medida em que equilibra a participação dos segmentos no financiamento da Previdência. Não é? O colega Marcelo levantou um ponto importante, que realmente alguns setores, aqueles setores que onde não se predomina, né, o trabalho humano, tá? Realmente vão sentir um pouco mais. Mas, em compensação, tá? Há entre aspas, um barateamento, uma desburocratização para os setores que contratam as empresas prestadoras de serviço. Eu acho que os laticínios, por exemplo, têm que levar em consideração que a parceria, a contratação de terceiros, tá? Vai deixar o seu produto também um pouco mais barato. Tá? É evidente que as empresas que têm predominância de mão de obra, que são 70%, né, do PEA brasileiro, ela tem contribuído muito mais para a Previdência do que as empresas tecnológicas, empresas que empregam bem menos. Isso tem que haver um equilíbrio. E essa PEC realmente propõe isso. Tá? Eu até entendo que essa sua proposta da opção pode ser muito bem analisada nos debates, né, senador Laércio, mas nós não podemos carregar só um setor tão importante para a economia, porque emprega 70%, né, dos trabalhadores da economia, portanto, gera riqueza, distribui riquezas, tá, continuar sendo penalizado. Cálculos da tendência consultoria também chegam ao mesmo cálculo
que desse 1,4, não é? Dos 320 bilhões, 1,4 da Receita substitui claramente. A mesma coisa é um estudo que a FENACERT e o Sindipressa encomendou à LC Assessoria Econômica, que mostrou no mesmo sentido. A única diferença aqui é que, na época, havia uma discussão de se excluir da contribuição todos aqueles salários de até 2 salários mínimos. Então, esse estudo foi baseado nesta exclusão, portanto, com 1,4% também, né, você substitui isso. Isso, comparativamente, mostra que 1,4% do faturamento, tá, é até 60 muito mais, segundos. Segundo o próprio estudo da Fazenda. Muito bem, então, as projeções para 2024, de 2024 a 2060, são 58 milhões de pessoas que estarão com mais de 65 anos no Ministério da Economia. Tá? Um estudo do Ministério da Economia. E aí nós temos desembargadores recebendo 1.300.000 por mês, né? Afastado dos seus trabalhos. Segundo a consultoria McKinsey, em 2018 até 2030, o Brasil pode perder cerca de 16 milhões de empregos pelo processo de automação. A análise do FMI demonstra que 40% dos empregos dos países emergentes estão expostos devido ao impacto da inteligência artificial. O déficit da Previdência de 2024 foi exatamente de 320 bilhões. Então, o sistema continua atuando as empresas intensivas em mão de obra. As empresas do Simples, que empregam, são as mais beneficiadas. Apenas 20% não serão beneficiadas. E aí eu pergunto, né, por que, se nós sabemos que o emprego, que o investimento, não é, que move a economia, por que, então, esse sistema de geração de emprego, geração de renda é tão maltratado? Por que dispensamos olhar, né, de paisagem para isso? É isso que nós precisamos debater, tá, e colocar claro. Nós precisamos, é um óbvio falar sobre isso, claro, mas nós precisamos, tá, olhar para isso, quer dizer, a geração de empregos, não é? Não sei se eu estou ouvindo. A geração de empregos, a distribuição de renda, tá? Portanto, o pagamento de impostos precisa ser muito mais valorizado do que vários setores pensam. Portanto, a proposta é excelente para recuperar investimentos sustentáveis que, por sua vez, geram emprego de qualidade, que geram e distribuem riquezas. Função primordial das empresas. Muito obrigado, senador. Agradeço a exposição do nosso convidado Hermínio Lima Neto e consulto se Marcelo ou Felipe quer acrescentar alguma coisa no que foi dito até aqui ou trazer as considerações de vocês. Nada. Senador Agato, eles já falaram. Eu só passei para, se eles quiserem complementar alguma coisa ou as considerações finais. Vossa Excelência também é um dos que subscrevem a PEC 01. E, caso o senhor queira discutir, acrescentar alguma coisa, a palavra está franqueada para Vossa Excelência ou algum senador. Tem algum senador pelo sistema remoto? Não. 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 Presidente. Cumprimentar aqui o presidente Laércio, o senador Laércio. É Felipe? Felipe e o Marcelo. Dizer para vocês que essa questão de geração de emprego, e nós colocarmos uma alíquota, seria o máximo de 1,4, não é isso? Dados da Receita Federal, que infelizmente não está aqui conosco.
Então, eu estou conversando com o meu pessoal, porque eu tenho diversas atividades, nós tivemos olhando, eu olhei para dentro de mim, para dentro das empresas nossas, para ver essa situação. Isso tem que ter um diálogo com a Receita Federal, para ver como que vai ser esse percentual, porque o percentual, o máximo, é 1,4. Ele pode ser 0,5, dependendo do faturamento da empresa, 0,7, 0,8, 1%, enfim. E ele vai representar os 20% da parte patronal. Os outros 11% que é da parte do funcionário que ele paga, que as empresas descontam dele, esse continuaria normal, não é isso? O projeto continuaria normal, as empresas contribuindo com os 11%, que são já da parte do funcionário e não da parte patronal. O que afeta aí diretamente é os 20%. Que ela tem uma neutralidade, senador. A gente propõe a neutralidade a partir dessa alíquota de 1,4 via então, PEC. E outra coisa, a partir do momento que nós colocamos a PEC, porque vai ser uma PEC, não é isso? Ela vai ficar em lei e as empresas também não vão mais ter, como é que eu vou lhe dizer, optar por voltar a recolher no modelo antigo. Não vai mais ter seria exatamente só daí desse momento para frente, vamos supor que começasse a valer em 2027. A partir de, por exemplo, 2027, a empresa poderia optar pelo atual sistema e não pelo faturamento bruto, ou ele teria que optar diretamente somente pelo faturamento, independente do percentual, se for 0,5%, se for 1%, se for até 1,4%. Senador, se o senhor me permitir, eu trouxe, senador, justamente essa sugestão de alternativamente a empresa poder optar por um sistema ou outro, porque nós temos setores que são intensivos em mão de obra e temos setores que não são intensivos em mão de obra. E aí tive a oportunidade de trazer 2 exemplos, um de frigorífico e um de laticínios, onde para o mesmo faturamento, né, o mesmo valor médio salarial, um tem, por especificidade do setor, 1.500 colaboradores, o outro tem 400 colaboradores. E aí a diferença é muito significativa. Faço até questão de, ao final, apresentar esses números para o senhor ter uma noção da importância de ter a oportunidade da opção entre um sistema e o outro. Que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, um confinamento. O confinamento, que é uma das atividades assim que eu conheço, que até é uma atividade nossa também. Por exemplo, um confinamento hoje, matando em torno de 30 mil cabeças, vamos fazer um preço médio, é um faturamento de aproximadamente 200 milhões de reais. Correto? Você vai utilizar, no máximo, em média, 30 funcionários. 30. Uma empresa dessa é impossível. Outra coisa, a margem dela já não é quase que nada. Se ela tivesse certeza de ter 3% de margem líquida, aí já estaria de bom tamanho, de certeza. Porque o faturamento é altíssimo, mas não tem nem a certeza dos 3%, de 3% a 5%. E aí o que acontece? Uma empresa dessa, ela não tem como, não existe nenhuma possibilidade, por isso que tem que ter a regra de ela optar pelo recolhimento diretamente na folha. Porque é isso que ele falou, igual é isso que o Marcelo falou. Tem a situação de frigorífico, essa situação que eu estou falando, algumas transportadoras, entendeu? Então, e como é que vai ficar? E a grande preocupação que isso tem que ser feito um estudo junto com a Receita Federal para ver como é que vai ser o faturamento. Agora, que tem que ter um mecanismo para nós diminuirmos o custo o custo das empresas para a geração de emprego no país, tem que ter, está insuportável, porque você pega hoje 20% da parte patronal, 11% da parte dele, então você já tem 31%, praticamente quase que 1/3 do salário do funcionário já vai diretamente para a Previdência,
que seria, para quem estiver nos acompanhando no Brasil, seria impossível a Previdência Social hoje estar quebrada. Seria impossível ela estar quebrada se nós partíssemos hoje do zero com essa contribuição hoje de praticamente quase que 1/3 sobre o valor da folha, fora aquelas outras taxas ainda que tem aí, que chega a mais 3%, 4%, e não sei lá quanto que dá aqui lá. Enfim, nós temos que arrumar realmente o mecanismo. A ideia, essa PEC, ela vem de encontro no momento certo e nós precisamos ajustar isso para que isso, na minha concepção, seja idealizado, seja concretizado isso, talvez antes de entrar 100% a reforma tributária. Senador, boa tarde. Quer falar? Só rapidinho, por gentileza. Pode falar. Justamente sobre isso, essa discussão que acertadamente a PEC 01 do senador nos traz, porque a gente hoje está trazendo de forma ampla e genérica. Inclusive o setor, que é a nossa defesa do setor de serviços, que mais emprega e que mais é onerado. E aí, acertadamente, o senador nos traz a PEC 01, que é justamente para que a gente possa abrir esse amplo debate, para que a gente possa ter uma forma de equalizar essas questões de diferenças. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí ao senador. Muito obrigado por trazer essa PEC, trazer essa discussão aqui para o Senado, para a gente, que isso, para o setor de serviços, é uma questão de sobrevivência. Tá bom? Obrigado. Senador, só agradecer a oportunidade de participar desse debate e colocar já o Brasil à disposição para continuar discutindo tecnicamente, trazendo números. Enfim, esse tema é muito relevante para as nossas associadas. Obrigado. Hermínio, quer falar alguma coisa? As suas considerações finais? Bom, agradecer ao senador Laércio, aos senadores signatários dessa proposta. Eu acho que o debate é importante, não é? Tem os segmentos que entendem que vão sofrer um pouco mais, mas é importante, neste momento de automação, nesse momento de inteligência artificial, que nós tenhamos um olhar para o emprego, para o ser humano, tá? Então, precisamos encontrar uma saída para as empresas, para o segmento que mais emprega no país. Então, é isso que, não sei se essa opção feita agora, né, de que se pode arrecadar de 20% ou 1,4%, se isso seria a solução. Daí, infelizmente, a não presença do Ministério da Fazenda. Mas nós precisamos olhar para o empreendedorismo e principalmente para aquele que gera emprego. E nós vamos enfrentar uma situação muito difícil pela frente com a entrada da inteligência artificial. Ou então, que a Previdência, porque a própria Constituição já diz que a Previdência tem que ser financiada por todos da sociedade. Então é isso, precisamos discutir, mas a proposta vem num momento importante da economia do país. Muito obrigado e sucesso aí, senador, na condução dessa proposta. Obrigado, Hermínio. Agradeço a sua participação. Você quer falar, Jaime? Só para concluir, quero parabenizar o senador Laércio. Senador, quero parabenizar você por essa iniciativa dessa PEC. Eu assinei, eu acho logo que você apresentou, e eu já assinei essa PEC. E, igual acabou de falar agora aí, nós precisamos que a Receita Federal ela tem que estar presente nisso, porque ela é de suma importância para ver os efeitos que nós vamos ter, não só que dentro da situação da Receita, mas, igual já foi falado aqui, que hoje, quem mais emprega hoje, na verdade, são a parte que presta serviço. A parte que presta serviço é a que mais contribui, mas hoje ela é a mais penalizada hoje dentro quando nós falamos desse peso que tem hoje sobre a carga de impostos hoje dentro da geração de emprego. Eu queria
fazer algumas considerações breves antes de encerrar o assunto. Primeiro, a gente tem diante de todos nós brasileiros a questão da previdência. Foi dito aqui por um de vocês dois, a força de trabalho do país está envelhecendo a cada dia que passa e esse ônus está sendo transferido para a sociedade. E todo mundo sabe que todo final de ano a Previdência precisa de mais recursos para poder fechar as suas contas. 1,4 não caiu do céu, é o número de um estudo produzido através de uma provocação que eu fiz no Ministério da Fazenda e que me trouxe esse número. Portanto, esse é um número basilar que vai medir o suporte e a arrecadação necessária para salvar a Previdência Social. Essa é a primeira missão dessa PEC. A segunda, essa PEC enfrenta dois problemas que o mundo do emprego enfrenta hoje: a informalidade e a pejotização. É outro caminho que essa PEC vai de encontro. E essa PEC promove um estímulo. Estimula quem emprega mais. Quem emprega mais tem condição do resultado final da apuração do seu imposto ser um imposto menor. Então, assim, o custo do emprego no Brasil é muito alto. Enfrentar esse assunto, talvez essa PEC seja um caminho. É claro que nós estamos no começo da discussão sobre isso, tenho conversado com o relator, Vanderlan Cardoso, que tem ouvido muita gente, vai trazer as suas contribuições, mas é preciso que a força que as empresas que atuam no nosso país, independente de ter muita mão de obra ou pouca mão de obra, tenham um compromisso com a Previdência Social. Então, porque ela tem um compromisso com a Previdência Social e a gente enfrenta o custo do emprego, que quando você tira 20% da guia da Previdência, que é responsabilidade do empregador, você está automaticamente tornando o custo do emprego bem menor do que aquilo que a gente enfrenta hoje. Essa audiência pública cumpre o seu papel, a gente volta em breve na Comissão de Constituição e Justiça com a relatoria do senador Vanderlan Cardoso para apreciar o relatório dele e aí seguir com a tramitação desse projeto de emenda à Constituição. Pela ordem, presidente, só antes de terminar. Pois não, presidente Jaime. Só para concluir, só para vocês verem a dificuldade que nós temos hoje de mão de obra no Brasil. Nós aprovamos o PL 715, conhecido como vocês devem ter ouvido, como emprego safrista. Até que futuramente nós queríamos chegar, talvez poderíamos avançar além do emprego que esse emprego é mais para mão de obra manual no campo, na laranja, no café, na maçã, na uva, na fruticultura, enfim. E aprovamos, foi unânime, fui relator, foi unânime no Senado, foi unânime na Câmara dos Deputados. Infelizmente o governo vetou. Eu só não consigo entender como que faz um veto. Se uma pessoa vai estar no Bolsa Família hoje recebendo 600, 700 reais, ele vai vir para o emprego formal, trabalhando por 90 dias ou podendo prevalecer no máximo até 6 meses, ele vem para o emprego formal, recolhendo a Previdência e todos os custos, todos os encargos sociais, todos os encargos sociais. Enquanto que aqui, simplesmente ele só recebe o Bolsa Família. Infelizmente o governo vetou. Ouvi falar que agora ele voltou atrás porque isso foi construído um acordo, eu construí esse acordo, inclusive com o ministro de Assistência Social, na época era o Wellington Dias, né? O Wellington Dias, acho que era, e estava tudo certo, e aí, infelizmente, o governo vetou. Então, nós temos que procurar, o Brasil tem que entender, todos os setores, nós temos dificuldade já de contratação de gente, contratação de mão de obra. Nós temos que fazer algo para que as empresas consigam sobreviver e para que o campo consiga sobreviver e nós não termos mais perca de colheita nos campos. Obrigado. Com a palavra do senador Jaime Bagatoli, agradecendo aqui a participação do Felipe, do Marcelo e do Hermínio pelo sistema remoto, a gente declara encerrada esta audiência pública. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes, nos acompanhando pela TV Senado e aqui na nossa comissão. Boa tarde.
Olá, boa tarde. São 3h32 em Brasília. Você estava acompanhando a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e passa a assistir a partir de agora a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que faz um debate sobre os impactos das medidas da Anvisa sobre as farmácias de manipulação e a continuidade dos tratamentos de pacientes que dependem de medicamentos injetáveis. Acompanhe. Lembrar dos limites de competência. Ao médico compete o juízo clínico, diagnosticar e eleger o melhor tratamento possível. E a Anvisa compete regular e fiscalizar a segurança sanitária, ou seja, a pureza dos insumos e a conformidade com os requisitos mínimos de qualidade. Quando proibições ao exercício da medicina e a direitos de pacientes extrapolam competências institucionais, conflitando com a autonomia médica, problemas de saúde pública que pretendemos resolver podem acabar se agravando. Quando afastamos o paciente do tratamento assistido regular, acabamos empurrando o paciente para o mercado clandestino. A automedicação desassistida, o uso abusivo e indevido, a polifarmácia, o risco de superdosagem, a falta de monitoramento sobre os efeitos adversos são problemas reais e que merecem medidas efetivas de prevenção. Como exemplo, diversos estudos como esse da BMJ Open nos mostram que mais de 60% dos usuários de anabolizantes não é acompanhado por médico. Logo, mesmo com o aumento das restrições e proibições aos tratamentos hormonais, em diversos países o uso indevido não diminui. Pelo contrário, o uso permanece sem o mínimo de controle de rastreabilidade, segurança e supervisão. Temos observado um fenômeno semelhante em relação a medicamentos como a tirzepatida. Quando o paciente não tem acesso legal garantido, aumenta o mercado clandestino. Então, se simplesmente restringir não protege contra o mau uso, o que protege? A resposta vai muito além do que uma simples proibição ou um nome no rótulo. As farmácias de manipulação de estéreis são justamente a ferramenta legal e técnica que proporcionam o acesso a tratamentos de saúde, com garantia de segurança e qualidade, aos pacientes que dependem da individualização do seu cuidado. Sempre que o mercado convencional não supre as suas necessidades e a individualização do tratamento como ferramenta de segurança não depende apenas de um rótulo, mas sim em diversos processos de controle que permitam a efetiva rastreabilidade e farmacovigilância. Isso quer dizer que os processos desse setor, além de permitirem que medicamentos sejam adequados às necessidades especiais de determinados pacientes, ainda é capaz de proporcionar, em conjunto com os serviços de saúde, como as clínicas médicas, um alto grau de controle de rastreio, acompanhamento e assistência terapêutica contínua. Imaginar que um medicamento que pode ser feito em casa vai permitir a mesma farmacovigilância do que se for realizado na clínica, com acompanhamento, com médico sendo um RT, enfermeira sendo um RT, possivelmente um farmacêutico sendo um RT, é completamente diferente. A manipulação magistral deve sim preparar os medicamentos com o mais alto grau de rigor cabível, sem que isso inviabilize tratamentos que necessitam de adequação. Quando se combina a viabilização de medicamentos que sejam adaptáveis às necessidades específicas de pacientes, com a sua administração em clínicas regulares, temos um meio seguro e qualificado de acesso à saúde. Clínica regular não é balcão comercial, é estabelecimento assistencial, alvará sanitário, responsável técnico, prontuário médico, armazenamento controlado, registro de lote, aplicação supervisionada, sujeição à fiscalização. Ela não existe para revender. 60 segundos. Existe para prestar assistência. E quem trabalha em conformidade não teme a fiscalização, precisa dela, para não ser confundido com o mercado clandestino. E essa distinção entre assistir e revender, a própria norma da Anvisa já a reconhece, onde? Aqui.
É justamente aqui que a RDC 67 de 2007 precisa ser lida com atenção. A própria norma já distingue paciente e instituição. Ela prevê que a farmácia pode atender requisições escritas de profissionais habilitados para preparações usadas na atividade clínica ou auxiliar de diagnóstico com uso exclusivo no estabelecimento do requerente. E é um ponto muito importante. Quando se tratar de atendimento não individualizado, no lugar do nome do paciente, deve constar no rótulo o nome e o endereço da instituição requerente. Portanto, a ideia de que todo medicamento estéril manipulado precisa sair sempre, em todos os casos, em nome de um paciente individualmente identificado, não pode ser tratada como verdade absoluta. A própria norma prevê outra possibilidade, desde que cumpridos os requisitos técnicos e documentais. Embora a individualização do tratamento seja o fim ao qual toda a preparação magistral se destina, a nota técnica 172 de 2025 reconhece a fragilidade da garantia de segurança e qualidade de preparação de unidades extremamente reduzidas. Ou seja, manipular frasco a frasco não é um processo mais ideal quando focamos na segurança técnica. A nota ainda reconhece que existem preparações que devem ser dispensadas aos serviços de saúde para que se garanta uma maior farmacovigilância. De acordo com todos os preceitos operacionais de boas práticas internacionais, fica claro que um modelo de preparação por lotes proporcionais e tecnicamente justificados à demanda, viabiliza um processo muito mais seguro, respeitando devidamente a quarentena, análises laboratoriais e todos os passos de rastreio, além da celeridade dessa logística para os serviços de saúde e, consequentemente, para os pacientes. Isso nos leva a um conceito que precisa ser tratado com seriedade. O estoque técnico, ou também reserva técnica, é comércio paralelo? Não. O estoque técnico não é revenda. É uma ferramenta assistencial que permite o médico e o serviço de saúde cumprir com o seu dever de garantir todos os recursos necessários às suas atividades, com rastreabilidade, celeridade, qualidade, de acordo com os princípios e obrigações dos estabelecimentos de saúde trazidos pela RDC 63 de 2011, inclusive. A pergunta que fica é: qual o propósito da regulação? Garantir maior segurança e qualidade? Garantir o acesso à saúde ou simplesmente restringir? Dito isso, uma ressalva honesta. Nem tudo pode ser tratado do mesmo jeito. Medicamentos protegidos por patente, como a tizepatida, exigem um cuidado adicional. Requisitos específicos para sua manipulação que devem ser seguidos com atenção. Porém, é razoável tratar todos os medicamentos manipulados estéreis, não é razoável, da mesma forma, de forma indiscriminada. O princípio da legalidade precisa ser o norte para regular as exigências de cada caso, senadora. E como o paciente brasileiro pode ter acesso a medicamentos patenteados de maneira legalizada quando não são encontrados no mercado, ou quando a versão industrial não supre as suas necessidades individuais? Eu vou falar para vocês, semaglutida não tem nada a ver com a tizepatida. Nada a ver. A eficácia, a forma como a tizepatida atua, ela é algo bem diferente. Tem muita paciente, por exemplo, que possui lipedema, possui obesidade. Vamos tratando a obesidade. Chega um momento brilhante, onde a gente vai suspender a tizepatida para essa paciente, porque ela já emagreceu do que tinha que emagrecer. Aí o que acontece, senadora? A perna dela volta a doer. Por quê? Porque todo mundo que trata obesidade com a tizepatida vai perceber que a tizepatida tem sim um efeito anti-inflamatório. Tem esse efeito. Ou seja, o artigo 43 da Lei de Proteção Intelectual, da Lei de Proteção Industrial, ele estabelece que a proteção da patente ela não se aplica à preparação de medicamentos de acordo com a prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado. Esse é o caminho legal, tecnicamente viável e justificado para garantir que pacientes não sejam desassistidos e possam ter seu tratamento de saúde garantido, por intermédio da manipulação de medicamentos e dos estabelecimentos de saúde, sem ferir o instituto legítimo da patente, o qual precisa sim ser respeitado, pois defendemos segurança jurídica. Esse direito do paciente é fundamental, pois a apresentação industrial nem sempre atende à necessidade real daquele indivíduo. Há pacientes que precisam de titulação mais lenta, dose menor, progressão individualizada ou regressão terapêutica. Tem paciente, senador Damares, que passa mal com 2,5 miligramas de tizepatida. A nossa ideia aqui não é defender doses maiores, a nossa ideia é defender doses menores. E fora do Brasil existe a tizepatida sim, em multidose, caneta multidose.
veio para o Brasil, essa discussão aqui praticamente se encerra. E o caminho seguro não é o improviso, o fracionamento inseguro ou o mercado clandestino. O caminho seguro é a prescrição individualizada, sob a condução do médico, preparação por profissional habilitado, rastreabilidade e acompanhamento clínico. E quando pretendemos garantir que pacientes com necessidades especiais não percam o direito ao seu tratamento individualizado, precisamos citar o que a ciência vem nos mostrando, senadora. O Brasil tem se destacado em temas complexos, inclusive em áreas muito relevantes na saúde da mulher, como lipedema, endometriose. O Dr. Eduardo Schor tem uma infinidade de artigos científicos publicados na área da endometriose. Trabalhos como este segundo, que eu acabei de postar, é o trabalho que foi publicado há 7 dias e já tem mais de 1000 visualizações na plataforma online. Sendo assim, trabalhos recentes sobre tisepatida, como esses aqui, mostram hipóteses científicas fundamentadas para o tratamento de condições como endometriose, lipedema, baseadas em mecanismos metabólicos, inflamatórios, fibróticos, imunológicos e hormonais, através de pequenas doses ajustadas aos pacientes, o que hoje só é possível através da manipulação, já que versões industrializadas não estão disponíveis no mercado brasileiro e não permitem a individualização de cada dose. Estamos falando de medicina responsável, dentro daquilo que a própria legislação permite, para casos específicos e através do controle operacional do serviço de saúde. A ciência não pede censura prévia. A ciência pede raciocínio clínico, autonomia médica, farmacovigilância e responsabilidade. Diante disso, eu deixo a esta casa pedidos bem objetivos. Primeiro, segurança jurídica e proporcionalidade. A regulação precisa observar os limites da legalidade, da razoabilidade e do maior interesse social. Segundo, consulta pública e rito regulatório adequado. Qualquer atualização normativa precisa respeitar participação social, transparência, prazos e adaptação. Terceiro, participação de médicos, farmacêuticos e pacientes. O setor que vive a prática assistencial precisa ser ouvido na construção dessas regras. Quarto, reconhecimento da requisição institucional e do estoque técnico quando vinculados a serviço de saúde regular com responsabilidade técnica, com documentação, com rastreabilidade e uso exclusivo assistencial. Quinto, transparência, prevenção de conflitos de interesse, especialmente para entidades que influenciam diretamente a regulação sanitária. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Nós vamos à última exposição em forma de vídeo. Natália Ossaz Oliveira, uma paciente. Está pronto o vídeo dela? Eu vou devolver a palavra para os expositores por 2 minutos, depois do vídeo dela. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Natália. Eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive com uma medicação manipulada. Isso foi em março do ano passado, de 2025. Eu estava passando com uma médica, uma ginecologista integrativa, e ela já tinha me ajudado ao longo de 1 ou 2 anos a perder peso com uma outra medicação, que é o Saxenda. Então, tomei o Saxenda comprado em farmácia, tudo certinho, por 1 ano e meio, mais ou menos, já tinha perdido 10 quilos. E eu queria perder mais 5 quilos, a gente não estava conseguindo ter sucesso mais com o Saxenda, e ela sugeriu dar um tiro de canhão, ela falou, vamos começar um Mounjaro, mas não vende Mounjaro ainda aqui no Brasil, mas eu tenho uma farmácia de confiança de manipulação que manipula as doses para mim e para outros pacientes, e se você quiser comprar dose comigo, eu te forneço aqui no consultório mesmo, enfim. Eu topei. Comprei 6 doses com ela, semanais, né, começando com uma dosinha menor, depois ia subindo. A primeira foi aplicada no consultório, então ela era uma dose vinda de uma farmácia de manipulação, então eu não vi ali qual que era a procedência, né, acabei confiando, era um consultório chique, eu já estava indo há quase 2 anos, enfim. E depois eu levei as outras doses para casa. Cheguei a aplicar mais 3 doses em casa, e as doses que eu apliquei em casa, eu tive uma alergia na região da barriga. Procurei a médica, ela tentou me ajudar, né, falando, passa isso, será que você estava com a barriga com algum hidratante, enfim. Eu falei, não, mas eu já usei outra medicação durante um longo tempo e nunca tive nada disso, estranho, enfim. Ela me vendia as doses na própria seringa, né, então eu peguei ali a dose unitária, né, para cada semana. Que a partir da terceira dose, que me deu uma alergia muito forte, ela mesma recomendou, ela falou, se você está preocupado, se você está achando muito estranho, melhor parar. Espera. E assim eu fiz. Ela falou, olha, tô consultando aqui a farmácia para ver se teve algum problema como o seu. Não teve. Então, até recomendo você parar. Parei, por sorte minha, porque na semana seguinte que eu consumi a última dose, 1 semana exatamente depois, eu tive um ataque cardíaco, tive um batimento do coração muito acelerado, senti durante o trabalho, medi no relógio.
Deu 160, 170, achei muito estranho, medi em outras pessoas, deu normal, dava 70, 80. Achei que era fome, enfim, comi. No dia seguinte tive de novo, aí foi mais forte, eu tive um formigamento nas pernas, no rosto, uma sensação muito estranha. Corri pro hospital, com o coração nesse nível de 170, mais ou menos. Cheguei lá, fui primeiro para um hospital, as festas não eram muito bom, acabei indo para outro. Nesse outro fizeram um exame de sangue e detectou que meu nível de potássio estava muito baixo, que eu teria que ser internada na UTI cardiológica. Então, foi o que aconteceu. Eu fiquei 3 dias internada para repor esse potássio e entender, né, quais foram as causas. E eu me lembro que eu comentei, tô tomando Mounjaro, até os médicos lá da UTI conversando entre eles comigo, falaram, mas Mounjaro não deveria dar isso. Foi aí que eu falei, não, mas eu tomo Mounjaro manipulado, né? Eles perguntaram, onde você comprou esse Mounjaro, né, fora do Brasil? Eu falei, não, eu tomei ele manipulado através de uma farmácia. Eles falaram, olha, tá estranho, assim, né, acho que você precisa, assim que tiver alta, investigar melhor isso e tal. E foi aí que a gente acabou entendendo, né, acabei indo numa endócrino, depois que foi me ajudando, parei de ir nessa ginecologista, cortei, né, 100% de contato com ela, e uma endócrino que me apoiou a entender o que estava acontecendo, e a gente detectou realmente que, provavelmente, dentro dessa fórmula manipulada tinha algum diurético que fez com que meu potássio caísse e chegasse nesse ponto de um nível muito baixo e meu coração acelerou. Então foi isso. Essa foi a minha história, depois eu nunca mais consumi nada, nunca tive nenhum problema cardíaco, investigamos tudo, investigamos rins também, não teve nenhuma questão preocupante, e foi realmente a medicação que trouxe esse problema, tá bom? Obrigada. Bom, nós agora estamos indo para o final de nossa audiência. Eu vou ler 4 comentários que chegaram da internet e vou ler perguntas. As perguntas eu não vou direcionar, eu vou deixar para que os expositores que se sentirem à vontade, anote e responde uma ou outra pergunta, ok? E depois a gente passa para o Safe e para o senador encerrar. Comentário que veio pelo ex-Cidadania, Marcos do Ceará. Acredito que é importantíssimo o tema, mas a Anvisa precisa ser agnóstica a fabricante e a lobbies farmacêuticos. Flávio de São Paulo diz o seguinte: nunca tivemos remédios tão promissores, mas a qualidade deles tem que ser analisada e não pode virar objeto de lucro. Luciana de Mato Grosso do Sul. Eventos colaterais graves e recorrentes com produtos manipulados são quase impossíveis de serem notificados, investigados e comprovados. Silvana do Pará. A sociedade deve ser informada de todas as etapas deste lucrativo comércio. Riscos e custos, informação é obrigatória. Eu agora vou para as perguntas e vou devolver a palavra por 2 a 3 minutos no máximo para cada expositor. Se alguém quiser responder alguma das perguntas. Renata, do Distrito Federal, pergunta o seguinte: como a regulação pode ser aprimorada sem restringir acesso a tratamentos injetáveis necessários? Carla, de São Paulo, pergunta: quais evidências científicas fundamentaram as recentes restrições aos tratamentos injetáveis e às farmácias de manipulação? Pablo, do Rio de Janeiro. Qual é o cenário da regulamentação no Brasil hoje referente a esse tema e o que pode mudar nos próximos anos? Rafaela, de Pernambuco. Como a Anvisa evitará... Pena que a Anvisa não está aqui. Mas eu vou fazer a pergunta que era para a Anvisa. Como a Anvisa evitará que as novas regras prejudiquem profissionais de saúde legalmente habilitados? E do plenário vieram 2 perguntas pelo Instituto Menopausa Feliz. Atenção, senhores expositores. Se a manipulação de medicamentos injetáveis for proibida, como assegurar um tratamento individualizado quando a dose comercializada é única? Isso foi o que o Dr. Paulo falou. E não atende às necessidades de todos os pacientes. A segunda pergunta do Instituto Menopausa Feliz: como equilibrar a segurança sanitária, a autonomia médica e o direito do paciente ao acesso à continuidade no tratamento, evitando interrupções que possam comprometer sua saúde? Lidas perguntas, eu devolvo. Chegaram mais perguntas. Ai, meu Deus, para de perguntas. Carlos, de São Paulo. Como proteger pacientes que não sabem diferenciar medicamento regular de produto manipulado, irregular, falsificado ou contrabandeado? Daniele, do Distrito Federal. Como garantir que o aumento das exigências regulatórias resulte em mais segurança ao paciente, não apenas em mais custos? Ana, do Paraná.
Quais critérios de avaliação? Lá vai de novo a Anvisa. Então, esquece, eu não vou nem perguntar, Ana, mas a pergunta de Ana era quais critérios de validação de processo e garantia de esterilidade a Anvisa exigirá para manter a viabilidade técnica das farmácias. Só por uma questão de justiça. Roberto, do Rio de Janeiro, comentou: a Anvisa precisa regular melhor o setor. Ei, Anvisa, você está apanhando aqui, devia estar aqui hoje. Diariamente, maus médicos prescrevem manipulados em conformidade com a legislação vigente. Angélica, de Minas Gerais. Os injetáveis trazem muitos benefícios, porém, eles deveriam ser liberados apenas após exames de sangue. Isso evitaria muitos problemas. Rafael, de Minas Gerais. O tema tem que ser regulado com base no benefício do paciente. Fica claro que a Anvisa não está sendo imparcial, e sim a favor da indústria. Se eu fosse a Anvisa, viria na próxima audiência. Lidas as perguntas, devolvo a palavra por 2 a 3 minutos no máximo. Nós já estamos com a sessão começando e eu estou sendo chamada com urgência. Doutor Eduardo Schor, para agradecimentos finais, ou se quiser responder alguma pergunta e considerações. Obrigado. 2 minutos, doutor. Obrigado, senadora. Eu vou usar esse tempinho como um direito de resposta. Eu me senti ofendido quando você falou que as pessoas, os colegas, prescrevem medicações para tratar uma doença com a finalidade estética. Que a gente, entre aspas, está justificando, e ando falando isso por aí, que eu prescrevo gestrinona para tratar endometriose para obter fins estéticos, que eu uso essa desculpa, o que não é verdade. Eu trabalho com endometriose há 30 anos. Eu acho... Não citou meu nome, mas citou genérico os colegas médicos. Então, eu sei, a má prática médica que você citou acontece em todas as áreas. Eu atendo todo dia alguma mulher que teve a cirurgia mal indicada ou mal feita. Provavelmente também alguma que teve implantes hormonais colocados de forma equivocada. Então, não é restrito ao meio de implante hormonal. Também não é high ticket, só clínicas especializadas. Eu tenho 3 pacientes no Hospital São Paulo, SUS... 60 segundos. Que eu tirei da fila de cirurgia com a anuência da professora titular da gineco, por uso de implante de gestrinona. Isso é um serviço público, é utilidade pública e a saúde não pode ficar esperando evidência científica. A gente que é da universidade, vai produzir evidência. A gente já produziu o GLADE, que é fase 2, a gente está em formulação de estudos que vem. Então, assim, demonizar os implantes só porque alguns usam de forma equivocada, não pode. Tá? Muitas cirurgias equivocadas indicadas. Eu vou sair por aí dizendo que cirurgia não deve ser feita para endometriose e vou privar uma centena, milhares de mulheres que se beneficiam da cirurgia? Não. A mesma coisa para o implante. Eu vou prejudicar algumas que se beneficiam porque tem gente fazendo coisa errada. Eu não acredito nisso. Eu estou aqui para defender o que eu acho certo, eu estou aqui para defender as mulheres com endometriose, e a saúde não dá para esperar a evidência científica. A saúde pode ser feita com experiência clínica, que é o que eu tenho. Obrigada, doutor. Antes de passar a palavra para a Lia, eu só quero registrar que esteve durante tanto tempo com a gente na audiência José Miguel do Nascimento, diretor da Interfarma, Rodrigo Miquelis Rocha, diretor farmacêutico da Bios Farmacêutica, Tiago Vicente, presidente da Progenéricos, Jaqueline Ribeiro Pereira, diretora-presidente da Citofarma Manipulações de Medicamento, Elisa Santana Lourenço, gerente da Propescritiva, Nilton Dornelas, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e Vander Rabelo, assessor jurídico da Anfarmac. Vamos passar para a doutora Lia Cruz Vaz da Costa Damásio, diretora em defesa de valorização profissional da Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia. Doutora Lia. Quero agradecer a oportunidade de finalizar esse debate riquíssimo e colocar em relação especialmente à ginecologia, a questão dos hormônios são situações diversas. Em relação ao estradiol e à progesterona, ressaltar que nós temos opções validadas no Brasil que seguiram todas aquelas fases de estudo para liberação, então não existe uma falta e não se pode extrapolar conclusões de estudos clássicos relacionados a usar pela via oral ou transdérmica para a utilização de implantes. A liberação
onde cada via requer todo o processo regulatório para que seja validada aquela dose, naquela via, naquele recipiente. Em relação à gestrinona, o resultado do estudo GLADE, professor Shaw, nós o conhecemos muito bem, é muito promissor. E eu quero dizer para o senhor que a realidade do Brasil, tão plural, é muito diferente de pacientes dentro do estudo clínico para pacientes para comercialização. Então, a gente reitera que essa questão da comercialização, pulados as etapas, nos manifestamos contra e convidamos para que o que tiver boa evidência seja trago para a prática clínica para que possa ser utilizado por mulheres de todo o Brasil. Essa é a nossa expectativa, porque todos estamos juntos contra a questão da dor. E, por último, senadora e demais colegas, eu quero ressaltar a importância da complexidade da liberação. A liberação 1 miligrama por dia, 85 miligramas de forma controlada, que pode ser alcançada, não é a mesma em todo o país. E nós precisamos resolver isso, para que haja uma liberação adequada, com os estudos adequados, com segurança não só para as pacientes, como também para os prescritores, de que haja a garantia de que aquilo seja feito. E isso só se consegue com estudos de, no mínimo, fase 3, conseguindo a liberação e não reinventando a roda. A individualização é diferente de criar novos medicamentos e associações à revelia do processo científico que é mundial. Muito obrigada. Obrigada, doutora Lia. Para considerações finais, agradecimentos, doutor João Eduardo Nunes Salles, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ele está online ainda. Doutor João? Olá, tudo bem? Sim. 2 minutos, doutor. Senadora, minhas considerações finais, serei breve. O que nós precisamos aqui é justamente criar a regulamentação para que a população esteja protegida. O grande problema que nós vemos hoje não é especificamente manipulação, é basicamente a qualidade do produto que vem para a manipulação. Eu acho que esse é algo que nós temos que discutir. Né? Novamente, olhando que características físico-químicas, grau de pureza, são muito importantes para que a gente possa ter isso, mas que, na nossa visão, a manipulação da tirzepatida, como vem sendo discutido, não levaria à melhora do acesso, não levaria à melhora ao fato de ter doses mais fracionadas, porque nós, da Sociedade Brasileira de Diabetes, não vemos necessidade para que isso aconteça e nós vemos que isso acaba sendo uma maneira mais mercadológica, porque 60 segundos. Existem essas medicações disponíveis nas farmácias e existe agora, como eu disse, outras substâncias que foram aprovadas pela Anvisa que garantem o acesso à população. Muito obrigado. A Sociedade Brasileira de Diabetes agradece muito pela oportunidade de poder expressar as suas opiniões aqui na Comissão do Senado, senadora Damares. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Foi um prazer. O senhor engrandeceu muito a nossa audiência. Para agradecimentos finais, resposta de alguma pergunta, a doutora Priscila Nogueira Camacho, de Juste, farmacêutica, membro do Grupo de Trabalho sobre Suplementos Alimentares do Conselho Federal de Farmácia. Senadora Damares, quero agradecer mais uma vez o convite. O Conselho Federal ele tem se colocado à disposição de todos os debates, a gente tem se colocado também para colaborar e também destacar que o farmacêutico ele compõe toda a cadeia, né, desde o insumo até o produto final. Então, a gente trabalha muito em relação a essa questão da garantia do insumo, a garantia de todo o processo e é importante que a gente destaque essa questão dos profissionais de saúde para que o paciente tenha garantia do acesso e também garantia da qualidade do que ele está utilizando. Então, não vou me alongar e nos colocamos à disposição para maiores debates e para outras discussões. Obrigada, doutora Priscila. Antes de passar para o doutor Cleiton, eu quero registrar a presença da senadora Ana Amélia, essa senadora que eu me inspiro. Eu estou querendo ser igual a senhora, acho que eu estou conseguindo, tá? Estou ficando bonita igual a senhora. É um prazer tê-la conosco, mesmo não estando no mandato, ela está sempre no parlamento, nos ajudando nos grandes debates, nos orientando. A senadora Ana Amélia é uma inspiração para nós da bancada feminina,
uma mulher que desbravou muita coisa para nós. Muito obrigada, senadora, por estar conosco nessa audiência. Dr. Cleito Luiz Dornelles Macedo, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. 2 minutos. Não briga com o doutor Eduardo, por favor, tá? Não briga. Inclusive, eu queria deixar... Alguém aperta para ele, sim. A ideia não é brigar, inclusive nem citei o nome do doutor. A gente só não gosta de escutar doenças como escudo para lucro. E é o que a gente observa no dia a dia. A gente vê muita complicação e a quase totalidade de pacientes sem indicação e que receberam a medicação por protocolos mirabolantes. Então, nós não negamos acesso, ao contrário, nós queremos muito e brigamos pelo acesso, mas da forma como eu apresentei, que esse acesso ele seja seguro. Então, deixar bem claro isso, que a gente quer muito que a população tenha medicação para tratar todas as doenças, menopausa, endometriose, obesidade, mas medicações seguras e não medicações não seguras. E, infelizmente, eu particularmente tenho, no dia a dia, tratado muita complicação desse mau uso dessas substâncias. Então, eu acho que vale a pena deixar manifesto 60 segundos. A necessidade de nós defendermos a saúde da população e não interesses econômicos. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Paulo Guimarães, 2 minutos para agradecimentos, considerações finais. Doutor Paulo Guimarães, médico, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Ensino Médico. Bom, senadora Damares, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre esse assunto aqui hoje. E, bom, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Ciência, né? Muitas vezes quando a gente vai falar ciência isso, ciência aquilo, é uma coisa que a gente tem que avaliar. É um mundo onde ele tem uma métrica, onde nós médicos estamos de cá, com o nosso paciente aqui, e cabe a nós diariamente, diuturnamente, estar sempre estudando. Cabe ao médico hoje, ele ter a capacidade de entrar no PubMed, aprender a pesquisar, aprender a ler o artigo científico, ver nos pormenores, ver os dados. Então, tem muita coisa dentro da medicina hoje que ela está igual uma militância. A gente vê que não tem gente estudando nos pormenores mais. E aí é muito interessante, porque quando a gente vai falar da parte boa, nós como médicos de cá, muita gente fala, mas isso aí não serve de estatística. E quando nós vamos, então, avaliar os outros colegas médicos falando, eu trato muito problema em relação a isso, eu não vejo o número, eu não vejo a estatística. Então fica uma coisa abstrata, fica uma coisa assim, tem muito problema disso. Então, assim, que nem eu e o doutor Eduardo viemos falar aqui, poxa, então eu acho que a Anvisa, ela precisava abrir esses dados para poder ver, será que tem tanta gente assim passando mal desse tanto? Porque eu já falei, o Vigicom, os 2 óbitos que esteve lá, eu posso mandar os dados para a senhora, viu, senador Damares? Aqueles 2 óbitos lá não tinham nada a ver com implante hormonal. Isso lá no pedido de proibição de implante hormonal em 2024. Então, eu acho que esse tema tem que voltar. A gente tem que abordar isso aqui de novo. E eu imagino que desse lado de cá foi muito mais do ponto de vista do direito, do paciente. Eu acho que vai ter um dia que a gente tem que fazer um debate científico sobre isso. Obrigada, doutor Paulo. Eu quero lembrar que parte dos convidados foram também indicados pela senadora Mara Gabrilli, que tem muito interesse no tema. Não vai ficar só nesta audiência. Nós teremos outras audiências. Ouviremos, por fim, o senador Seife, que foi autor de todo esse debate, está como senador licenciado, mas vai falar. E assim que o senador Seife falar, eu estou sendo chamada às pressas no plenário, tem 2 matérias de urgência que é de minha autoria. E eu não vou poder abraçar ninguém, mas sinto-se todos abraçados. Eu só queria pedir que o meu prefeito, que marcou comigo, prefeito, fica aqui na porta, tu vai despachar comigo correndo pelo corredor, tá? Prefeito, primeira-dama, fica aqui na porta, por favor. Senador Seife. Senadora Damares, mais uma vez quero agradecer a senhora, toda a equipe aqui da comissão, pela paciência para nós realizarmos essa grande audiência. Quero falar para a senhora como paciente. Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2003 e perdi quase 90 quilos na minha cirurgia bariátrica. Tinha vários problemas de saúde que foram completamente eliminados. No entanto, comecei a fazer reposição vitamínica através de remédios convencionais das farmácias. Vou dar um exemplo comercial, Centrum,
vitamina E, vitamina C. Então eu precisava tomar porque quem faz cirurgia bariátrica, pelo menos na minha modalidade, restringia a minha absorção de vitaminas, de medicamentos, de sais minerais, de proteína, etc, etc. E eu comecei com o tempo a ter vários problemas de saúde. Não tinha disposição para nada, só vivia cansado, só vivia com sono, vivia indisposto. Tinha uma série de problemas. Isso se arrastou durante muitos anos. Até que eu mudei de endocrinologista. Ele falou, meu amigo, você tem uma restrição no teu intestino delgado. Você não absorve tudo que você consome diariamente. Você está praticamente jogando dinheiro fora. Você precisa fazer soroterapia. O que é isso, doutor? É aplicar os medicamentos direto na sua corrente sanguínea. A partir desse momento, senadora Damares, estou falando aqui ainda como paciente, depois vou falar como senador. A partir desse dia, minha vida mudou. Eu comecei, então, a ter níveis normais de ferritina no sangue, testosterona, tudo isso meu estava no índice muito baixo. Vitamina E, estava anêmico, estava uma série de problemas. E isso é que essa medicina integrativa, essa medicina individual me proporcionou. Eu não estou falando aqui como um militante, nem como político, estou falando como paciente, que essa medicina individualizada, assim como os cartazes aqui, que já foram levantados diversas vezes, por favor, levantem de novo, elas querem tratamento individualizado, como que mudou minha vida. Nós somos 8 bilhões de seres humanos no planeta, todos eles com DNA diferente, íris diferente e impressões digitais diferentes. Cada tratamento precisa ser individualizado. A Anvisa precisa parar de dizer que tem medicamento pronto na prateleira da farmácia, porque esses medicamentos não funcionaram comigo, me deixaram doente. Não era o suficiente para mim. E a medicina evolui, e a medicina faz a integrativa, e tem medicina de chip, tem medicina de vitamina via oral, tem vitamina intravenosa, tem vitamina intramuscular, e o meu médico, ele sim, pede os meus exames, me examina como ser humano, como pessoa, avalia meu estado clínico e fala, analisa meu histórico e fala, você não pode tomar mais via oral, você tem que tomar isso. Não, via oral contigo não vai funcionar, tem que ser intravenoso. Não, não é intravenoso, é intramuscular. Só o meu médico pode fazer isso. A agência reguladora, a Anvisa, tem que falar, esse medicamento foi aprovado, pode ser aplicado no paciente. A partir daí, eu defendo a liberdade dos médicos tratarem a nossa população. Por fim, recebemos algumas denúncias que encaminharemos para o Ministério Público Federal, senadora Damares. Porque, segundo as denúncias, não é o senador Jorge Seife, encaminharei para o Ministério Público Federal tomar as devidas medidas de que laboratórios, grandes laboratórios, conhecidas como Big Pharmas, patrocinam para servidores da Anvisa viagens, passeios, seminários internacionais, e isso contamina completamente a questão de perseguição a laboratórios, a farmácia de manipulação e defesa das Big Pharmas. Isso contamina, isso é imoral. Isso aí me causa estranheza e surpresa de que isso ocorra. A senhora é servidora pública como eu sou. Se amanhã uma empresa começa a pagar coisa para a senhora, viajar para não sei aonde, e trocar de carro e não sei o que, amanhã qualquer legislação que a senhora fizer aqui, a senhora vai estar comprometida. É o famoso lobby. No Brasil, ele é ilegal e imoral. Uma das perguntas que a Anvisa precisará responder é por que tanto rigor e tanta discriminação e tanta perseguição, caça às bruxas a médicos, farmácia de manipulação e laboratórios que tratam a minha saúde como CPF, como Jorge Seife Júnior e não como senador Jorge Seife Júnior, e por que não tanto rigor com tantas outras modalidades no Brasil. Obrigado a todos os participantes. Obrigada.
Eu quero agradecer a presença de todos e já percebi que a segunda audiência vai ser briga. E a gente vai pegar um auditório maior. Todos, muito obrigado pela presença. Senador Seife, acho que o senhor deu início a um grande debate. Aos nossos expositores, obrigado por terem vindo de longe. E tem gente de Unai, de várias cidades, várias pacientes de várias cidades, muito obrigado. Assim, cumprida a finalidade dessa audiência, a presidente vai sair correndo, essa primeira audiência, eu agradeço à secretaria, declaro encerrada a presente sessão. Bárbara Souza, os negros são maioria na população brasileira e minoria no produto interno bruto. Como se resolver essa desigualdade econômica? Esse ponto, de fato, é um desafio para a sociedade brasileira. Superar o racismo necessariamente tem uma dimensão econômica central. Isso cabe muito ao poder público, mas também à iniciativa privada, seja diversificando. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Naquele momento, ia começar a Copa das Confederações. O que o Brasil estava acabando de receber? 6 novas arenas. Magníficas. Lindíssimas. Padrão FIFA. A criatividade popular pegou este rótulo, padrão FIFA, e disse, epa, eu quero esse padrão para tudo. De cada $9 que foram gastos nessa Copa do Mundo, 8 vieram ou emprestados, ou dados, ou bancados diretamente pelo poder público, seja o governo federal ou os governos estaduais. Eu estava muito confiante, na verdade, para o anúncio assim, oficial. Achei mesmo que era a hora do Brasil. Achei que a gente merecia receber um evento como esse, sendo o país do futebol. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. Olá,
eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O plenário do Senado aprova projeto que proíbe o contingenciamento de recursos das agências reguladoras federais. A gente conversa agora com o autor dessa proposta, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe. Senador, muito obrigada pela sua presença. Prazer é todo meu, Carla. Suas ordens. Senador, explica pra gente o que motivou o senhor a apresentar essa proposta. A dificuldade que as agências reguladoras enfrentam. E as agências, na constituição delas, o papel fundamental delas é proteger a sociedade em várias áreas. Água, energia, petróleo, riquezas minerais do nosso país e por aí vai. Uma dezena de agências têm o papel de proteger a sociedade, fazendo a fiscalização, cuidando para que essas riquezas que chegam para ser consumidas pela sociedade, para que sejam usufruídas pela sociedade, elas tenham critérios, regras, elas tenham condições de fato de suprir a sociedade da maneira que a sociedade merece. É como se as agências, na verdade, Carla, fossem um guardião da sociedade, cada uma na sua área. Então, vamos lá. Energia elétrica. Uma época o país privatizou a concessão de energia elétrica. Tá, mas e o preço da tarifa? Com a privatização, as empresas vão definir um preço de uma tarifa. E o preço dessa tarifa é justo? Quando se privatiza a concessão de águas, aquele boleto que o chefe de família, que as famílias pagam mensalmente, aquele preço está correto? Aqueles valores estão de acordo com o verdadeiro consumo que a sociedade tem? Então, combustíveis nos postos de gasolina. O combustível é de qualidade, está dentro dos padrões definidos pelo país, o preço é justo. As agências cuidam exatamente disso, do cotidiano das nossas vidas, que a gente nem percebe às vezes. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que as agências tenham a estrutura que elas precisam, a estrutura de deliberar, a estrutura de fiscalizar e a estrutura orçamentária para se manter. Com o passar do tempo, essas agências foram se deteriorando porque os recursos foram sendo diminuídos a cada ano que passa. Mas como é que eu vou fiscalizar o abastecimento de água em uma região se eu não tenho recursos para que o técnico especialista no assunto vá fiscalizar a qualidade dessa água? Então, a cada ano que passa, essa situação fica mais difícil. E eu quero deixar muito bem claro aqui que as agências reguladoras é uma causa de Estado, não é de governo. Os governos vão passar, mas as agências precisam ter a segurança de continuar fazendo o seu trabalho com qualidade, com técnicos especialistas, pessoas comprometidas em cuidar da sociedade nesses quesitos todos que eu citei aqui. Então, assim, cortar os recursos, como o governo tem feito nos últimos anos, e aqui eu não estou enquadrando que governo fez, estou falando de um modo geral, isso a gente precisa resolver. E o projeto vai exatamente nessa linha, de dar autonomia financeira para as agências reguladoras. Eu queria que o senhor falasse isso um pouquinho para a gente, porque o projeto também garante autonomia orçamentária para as agências reguladoras. O que isso significa na prática, senador? Principalmente isso. Esse é o quesito que mais conflita. Veja, as agências reguladoras hoje estão praticamente sucateadas. Elas não têm recursos para contratar pessoal. Elas não têm recursos sequer para a gestão da própria agência, passagem aérea, deslocamento, hospedagem, para que os técnicos viajem para cumprir a sua função enquanto agência reguladora. Vou pegar um exemplo da ANAC. Veja, é muito grave a situação da ANAC. Cuida da aviação do nosso país. Como é que está o controle desses aeroportos? Quem cuida disso é a ANAC, quem libera as aeronaves é a ANAC. Essas aeronaves todas
passam por inspeção, a ANAC tem que colocar um carimbo lá. Quando você entra em um avião para fazer uma viagem, pode observar que tem a marca da ANAC em algum momento. E se a gente for para a NTT? A NTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E os ônibus para transportar a população, quem fiscaliza esses ônibus é a NTT, que é uma agência reguladora. Mas como se ela não tem recurso para fazer isso? Então, a coisa ficou muito grave, a situação ficou muito grave. Então, é dentro desse sentimento que o projeto está apresentado, é dentro desse sentimento que o projeto se propõe tão somente a resgatar o direito orçamentário das agências e que nunca mais as agências dependam de governo e nunca mais o governo, seja ele qual for, adentre nessas agências para retirar os seus recursos. E deixa eu deixar um dado importantíssimo aqui, Carlos. A maioria das agências, elas são independentes, elas são autônomas. Elas arrecadam e entregam ao Tesouro. E aquilo que ela precisa para sobreviver, para tocar, para fazer acontecer a sua função, elas não têm os recursos. Essa equação não fecha. Então, a partir desse projeto, elas passariam elas próprias a gerirem os recursos, não teria esse repasse ao Tesouro? Elas seriam independentes. Inclusive, tem o relatório, tem um relator nesse projeto, e ele faz um desenho muito interessante. Existem agências também que não têm uma arrecadação. O que é que faz? Parte dos recursos daquelas agências que têm arrecadação, parte vai para o Tesouro, parte vai suprir as necessidades das agências que não têm arrecadação e a outra parte fica com a agência que promove essa arrecadação. Ou seja, não mexe nos recursos do governo, não mexe no orçamento. Acho que esse modelo é um modelo que precisa ser aplicado. Senador, os críticos à proposta, eles argumentam o seguinte, que você impedir o bloqueio, o contingenciamento dos recursos das agências reguladoras, pode reduzir a capacidade do governo de administrar o orçamento em momentos de queda de arrecadação e que isso pode enfraquecer instrumentos de responsabilidade fiscal. Queria que o senhor respondesse a essa crítica. Essa é uma crítica infeliz, infelizmente, porque os recursos que as agências precisam são recursos que ela capta a partir das autorizações, a partir das liberações, a partir das fiscalizações, ou seja, as agências precisam da sua independência, elas, além de executarem a sua função, as agências farão isso com seus recursos. O governo não se envolve em momento algum se o governo está enfrentando crise ou não está enfrentando crise, as agências não serão afetadas, porque as agências, para que cumpram o seu papel legítimo, precisam ter a liberdade de promover o cuidado com a sociedade dentro do papel de cada uma dessas agências com seus próprios recursos. E elas os têm. Tanto que elas, hoje, arrecadam esses recursos e entregam ao governo e acontece o que eu falei aqui, acaba ficando sem um recurso até para as suas questões administrativas. Então, esse questionamento, essa provocação é infeliz nesse sentido, porque essa informação não tem sintonia com o que as agências fazem hoje. Senador, já tem aí a previsão de um contingenciamento de 1 bilhão e 600 milhões para esse ano. E de que forma isso pode impactar os serviços dessas agências? E eu queria só dar uma informação aqui, que são 12 agências reguladoras atualmente, né? E entre elas aí a gente tem a ANEEL, que é da energia elétrica, a ANP do petróleo, telecomunicações, transportes, aviação civil, mineração, saúde suplementar, vigilância sanitária e proteção de dados, né? Nesse rol aí de 12. Isso mesmo. 1,6 bi de contingenciamento. De que forma isso pode afetar essas áreas estratégicas? Quem conhece uma agência ou quem visita uma agência sabe muito bem o que significa isso. Se hoje a situação já é caótica, você imagina esse contingenciamento. Então, eu não consigo enxergar por que é que há uma disposição de contingenciar os recursos das agências reguladoras em função do papel que elas prestam à sociedade. Então,
contingenciar esses recursos significa praticamente fechar as portas das agências. E a sociedade não merece isso. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço estar sempre aqui com vocês. Parabéns à TV Senado e sempre à disposição. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muitas pessoas têm a pressão de querer conquistar tudo muito cedo. As crianças estão muito assim, sem convívio social, é muito em casa, muito internet. Fazer exercício, fazer caminhada, ser alegre, ter paz. Você tem que deixar o jovem à vontade e você se colocar como amigo. Sétima reunião da Comissão do Senado. Elas estão mais tristes do que eles. Em 2024, cerca de 30% dos estudantes entre 13 e 17 anos tinham esse sentimento. A vontade de se machucar de propósito também atinge mais as meninas do que os meninos. Mais de 40% dos adolescentes de 13 a 17 anos afirmaram a insatisfação com o próprio corpo. Yasmin, 8 anos nessa trajetória, cuidando de adolescentes. Quando a gente fala de saúde mental,
muita coisa mudou de lá para cá? Sim, o mundo mudou, os adolescentes nessa fervilhão de crescer também vão mudando completamente, né? A gente tinha muito mais adoecimento nos adultos relacionados ao trabalho, e aí a gente vê isso atingir mais os adolescentes e até mesmo as crianças, né? Então a gente tem aí um aumento muito importante de casos de transtornos de saúde mental nos últimos anos. Isso coincide, seja por coincidência mesmo ou não, com o advento das redes sociais, mas a gente sabe que isso não é um fator único. O que se falava, o que se pensava sobre saúde mental, isso mudou radicalmente. Em que momento isso mudou e por que mudou? A gente vinha antigamente ainda com um estigma muito forte quando a gente falava de saúde mental, né? Muitas vezes associado à ideia de loucura mesmo, de não funcionamento dentro da sociedade. Isso vem evoluindo muito através também das manifestações sociais, do maior entendimento do que é a saúde mental, que não é só olhar para o transtorno, né? Mas olhar para ela dentro de um espectro, que você pode ter uma saúde mental ótima, e do outro lado está o transtorno e você transita dentro desses eixos. O senhor foi para o plenário do Senado e começou falando que tem uma geração que está pedindo socorro e muitas vezes em silêncio. Por que isso? É inegável que nós temos num momento que grande parte da juventude está atravessando, digamos, um período muito triste da sua própria história, da história deles, né? Eu venho acompanhando isso e a pesquisa mais recente mostra, né? Grande parte da juventude brasileira está desanimado, está triste. Muitos cometem aquela violência nos pulsos e outros dizem que não têm expectativa de um futuro melhor. O mundo digital é um vilão, não tenha dúvida, cara. Essa coisa do jovem se isolar na tela de um aparelho, de um celular, e ficar nesse mundo virtual, ele esquece que a vida é real. Vamos começar lá do início, aos 14 anos. 14 anos. O que estava acontecendo nessa época? Comecei a entrar num processo assim, de tristeza profunda. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Assim, eu sempre tive problema com ansiedade. Mas aí a depressão, ela veio depois. Foi uma época difícil, principalmente porque eu estava na escola, né? Então, passei de aluno exemplar para ter dificuldade de estudar, ter dificuldade de me relacionar. O que mexe na cabeça desse adolescente para a gente estar falando de saúde mental? A gente tem aí nessa época a formação da nossa personalidade também. Começa desde a infância, na adolescência a gente vai encontrando os nossos grupos, encontrando a nossa rede de apoio. Isso tá diferente no mundo, né? A gente está num mundo muito mais virtual do que o contato realmente físico, orgânico. O próprio bullying, né? Que sempre existiu, mas existia lá, naquele ambiente, os pais estavam observando, quando chegavam pais, isso parava, a pessoa ia para casa, isso parava, e hoje isso continua, né? Porque na casa ele tem acesso também às redes, é um bullying que perdura aí todas as esferas da vida daquele indivíduo. Bullying, na sua época, me parece que poderia ser uma brincadeira, mas no seu discurso o senhor fala, bullying não é brincadeira. Bullying é uma agressão. Ele vem de todo sentido. Porque você é negro, a tua orientação sexual, se você é migrante ou imigrante. Essa formação, infelizmente, ela vem das próprias famílias. O combate ao bullying é super importante, não é isso? E como é que ele afeta a saúde mental de jovens e adolescentes? Com certeza, o bullying é um grande fator de risco aí para problemas de saúde mental, principalmente de adolescentes, porque, de novo, essa fase de mudança, né? Então tem mudança física e também tem a mudança mental que esses jovens atravessam, e existe nesse momento uma necessidade muito grande de pertencer a grupos, né? Então essa violência, seja ela física, mas principalmente, né, a violência verbal, ela acaba afetando muito a saúde mental quando ela gera exclusão, né? Quando ela gera essa dor, esse
esse sofrimento de não pertencer, de não ser bonito o suficiente, de não ser inteligente o suficiente, de não ter, de repente, tantos seguidores ou de não ter tantas curtidas. Agora, tudo isso entra, então, agora como fatores de popularidade, entre aspas, desse pertencimento. Isso aconteceu por algum motivo específico ou não? De repente, você começou a ter esse sentimento? A gente vai se sentindo um pouco menos disposto, um pouco menos vontade de estar em ambientes com muita gente, de conversar com as pessoas, e se incomoda com barulho. E a relação com os colegas de escola, esse distanciamento, eles notaram? Como é que foi esse relacionamento a partir daí? Eu me isolei. Eu me distanciei de todas as pessoas, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu dormia nas aulas. Gosto de fazer exercício, faço terapia, que eu acho que é importante. Comparado a amigos, pedindo ajuda para outra pessoa, um profissional de fato ajuda. Aquele famoso preconceito contra o psicólogo, contra o psiquiatra, já que a gente está falando de saúde mental, um tema polêmico. E aí fica mais difícil. A gente vê uma resistência do adolescente também aí, né? Mais alguém que vai concordar com meu pai, que vai dizer eu tô errado, ele tá certo. E quando a resistência vem dos pais? Mais frequente ter de adolescente, mas dos pais também é muito significativo. E aí vai entrar as outras redes de apoio. A gente tem uma história da psiquiatria que se construiu de uma forma ruim e hoje a gente tem uma outra visão, né? Já era lido como médico de doido mesmo e hoje a gente sabe que a saúde mental é primordial e que todos nós estamos suscetíveis. Há ainda preconceito quando se fala do tratamento para as famílias, inclusive, falar não, com meu filho está tudo bem, não é preciso. Há preconceito? Sim, a gente ainda tem um estigma muito grande quando fala disso. Como eu falei, a gente tem melhorado nesse sentido de falar sobre saúde mental, sobre as diferentes formas de tratamento, e isso é muito importante, mas a gente sabe que ainda tem, sim, esse estigma e muitas pessoas evitam, né? Exatamente isso. Não, meu filho não tem nada, ou tipo, isso não acontece na minha família. Ou a ideia de que quem precisa de tratamento é alguém mais dentro do espectro do que a gente considera, entre aspas, a loucura, né? Alguém que realmente destoa demais, assim, né, do que a gente considera como normal. Às vezes é invisível isso, você sofre calado e até buscar ajuda demora muito. Como é que foi isso para você? Eu, às vezes, chegava a não querer levantar da cama 2 dias e, sabe, não querer tomar banho, não querer me alimentar. E é nessa fase que as pessoas de fora começam a notar. Porque quem tá sentindo, né, a gente tem o sentimento de que, né, não tá tudo bem ali, mas as pessoas de fora demoram pra você perceber que a pessoa não tá bem. Então, quando chega nesse estágio de você pensar, poxa, a pessoa não tá querendo sair de casa. E aí, acho que foi assim que a minha mãe notou. No caso dos jovens, dos adolescentes, quais são os sinais? Quando é que os pais têm que se preocupar? O que a gente costuma dizer, os especialistas também costumam trazer, primeiro é observar mudanças bruscas de comportamento. Ao acompanhar o seu filho ou sua filha, por exemplo, se ele deixa de fazer alguma atividade que ele fazia muito antes, se ele perde interesse em atividades que ele costumava ter mais interesse, isso são sinais que a gente deve monitorar, porque podem indicar algum tipo de sofrimento psíquico. Também, por exemplo, não querer mais ir para a escola, dormir muito ou deixar de dormir, mudanças de padrão de alimentação, né, de sono, de interação social, então de repente quer ficar mais isolado. Isso tudo são sinais que podem indicar, sim, um alerta. Quando há sinais, existe o adoecimento acontecendo e não há a procura pelo socorro, quais são as consequências? O objetivo é que a gente veja logo no início que talvez um ajuste de menos horas de telas, mais uma atividade física, uma rotina de sono para que aquilo se organize, já vai resolver. E aí a gente vai com os passinhos, né? Então, organizou isso, ainda temos algumas coisas, de repente a gente vai precisar de uma intervenção psicológica. E aí, em último caso, a gente vai pensar também numa medicação. Todos, sem exceção, deve procurar uma ajuda fazer uma avaliação psicológica. Tantos transtornos hoje em dia, né, tem a depressão, a ansiedade, né, as neurodivergências, né, que entra o
o autismo, né, o TOD, o TDAH. A assistência da sua mãe, como é que ela entendeu tudo isso? Como é que foi a união de vocês para conseguir esse tratamento? O apoio dela foi essencial, sem dúvidas. De estar ao meu lado em todo o processo, de correr atrás de médico, de psicólogo, de medicamento, de acompanhar todo o tratamento. Os jovens também dentro de casa se sentem desamparados, eles não encontram nos pais, não identificam aquelas pessoas que podem ajudá-los. Acho que a principal violência, infelizmente, com crianças, adolescentes e idosos, vem de dentro da própria família. A forma como você trata o teu filho é que vai apontar no futuro quem ele será. Falando aqui de família, de escola, como é que cada componente desse pode ajudar? A escola tem que estar com um olhar muito afiado realmente para essas mudanças de comportamento dos jovens, mas também para discutir saúde mental e trabalhar na ideia da prevenção também. E é um lugar onde o jovem está aprendendo a socializar, é um lugar onde o jovem passa a maior parte do seu tempo, então é muito importante que a escola esteja atenta a essa questão da saúde mental, que a gente tenha profissionais que recebam treinamento para olhar para isso também. A família é fundamental, então é fundamental que os pais observem os filhos, é fundamental que os pais conversem, né? E conversar é realmente ouvir, ter diálogo aberto, criar uma relação de confiança e um vínculo importante. Conversar mesmo assim, ser aberto. Todos nós somos responsáveis e esse nós é a escola, é a família. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Criança, a gente tem um olhar mais atento, mas depois que vira adolescente, parece, já... E é justamente aí que a gente tem uma ruptura. Na sua visão, como é que a rede social impacta na questão da saúde mental de crianças e adolescentes? Precisa uma reeducação em relação ao próprio celular. Você vê hoje crianças com 2, 3, 4, 5 anos já grudada no celular. Em que momento a rede social tem uma relação forte com essa questão da saúde mental? Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que de fato é exposta à rede social desde criança, né? Então a gente consegue agora começar a entender como isso impacta na saúde mental desse grupo. A rede social ela acaba tendo impactos em diversos níveis. Então, por exemplo, a questão da autoestima, né, e da comparação com o outro. Meninas, principalmente, a questão da imagem corporal é muito afetada por isso. A gente tem uma maior exposição à violência, que é o tempo também que os jovens hoje ficam nas telas, né? Pode deixar de fazer uma atividade física, pode deixar de estudar, comportamentos saudáveis e que ajudam a prevenir, ou acabam não acontecendo mais porque o jovem prefere ficar no celular, sozinho, dentro do quarto. A internet, né, essa informação muito rápida, muito fácil, muito mais difícil lidar com isso, porque quando você pensa, já viu. Agora, curioso, você mexe com rede social profissionalmente e é onde muitas vezes essa questão da saúde mental entra forte. É um ambiente muito propício para você se comparar, para você ficar triste, para você se sentir inferior. Então, recorrer a isso, que muitas vezes, né, com o isolamento do mundo real, as pessoas recorrem às redes sociais para se confortar, não é a melhor opção, sem dúvidas não é a melhor opção. Quando não se procura o tratamento, essa questão do sofrer pode evoluir para casos graves. Eu estou falando aqui de suicídios, de coisas muito ruins. Na adolescência, principalmente, a gente tem muito autolesão, que são adolescentes que praticam cortes, machucados, né? Coisas realmente para se prejudicar. E aí tem uma questão muito de comunicação entre eles, isso está muito mais comum do que no passado. Mas é um pedido de ajuda. Como diferenciar, como fazer para que as pessoas mais jovens entendam que cada um tem o seu momento, tem o seu jeito de viver? A importância da gente ser quem a gente é e também a ideia de que a gente não precisa agradar todo mundo, né? Isso, e tá tudo bem, assim, não, essa ideia de que a gente precisa pertencer a todos os ambientes, pertencer a todos os grupos, na verdade, ela praticamente não acontece. Um dos maiores fatos foi que meu pai morreu na minha frente, né? No banheiro. Eu tinha 17 anos, aí eu tive que tirar ele do banheiro. Aí não deu uma semana, um amigo meu se matou.
com depressão também. Eu falei, velho, não vou me cair nisso. A pessoa que está sofrendo tem que buscar ajuda e quem está ao lado tem que apoiar. É isso. Às vezes são pequenos prazeres que vão perdendo a graça. Olá, boa tarde. Em Brasília são 16 horas e 46 minutos. Nós passamos a transmitir agora a sessão deliberativa desta terça-feira aqui, direto do plenário do Senado Federal. Na pauta de hoje está o início das discussões, a primeira sessão de discussão da proposta de emenda à Constituição que estabelece a aposentadoria especial aos agentes de combate, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Essa proposta deve ser discutida em 5 sessões no primeiro turno e 3 sessões no segundo turno para que ela seja aprovada aqui no Senado Federal. E para isso, ela precisa dos votos de 3/5 dos senadores da Casa, o equivalente a 49 votos favoráveis, então, para que a PEC seja aprovada. Esse texto dessa proposta de emenda à Constituição determina a regularização também do vínculo funcional desses profissionais e fixa regras permanentes e transitórias de aposentadoria para essas duas categorias. Os profissionais terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem, eles precisam comprovar 25 anos de contribuição e de efetivo exercício nessa atividade profissional. A proposta também disciplina a forma de contratação dos agentes, prevê financiamento pela União e estende também todas essas regras aos agentes indígenas de saneamento e também aos agentes indígenas de saúde. Então, o primeiro item da pauta de hoje é o início da discussão, a primeira sessão de discussão da proposta de emenda à Constituição que estabelece, então, a aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Também está na pauta de hoje projeto que cria a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial. E o que significa isso, gente? A sessão foi reaberta agora, acompanhe. Então, presidente, existe o PL 2239 de 2022, de minha relatoria, tem requerimento de urgência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não tem emendas, eu solicito a Vossa Excelência extrapauta esse PL. Senador Hamilton Mourão, a mesa me informa que Vossa Excelência já recolheu todas as assinaturas necessárias do ponto de vista regimental em relação a podermos incluir esta matéria como item extrapauta, já que foi também aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e a mesa recolhe a solicitação de Vossa Excelência, defere, e nós vamos incluir esta matéria como item extrapauta no final da deliberação. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra à senadora Damares e seguida a líder Tereza Leitão. Presidente, nós aprovamos na Comissão de Direitos Humanos o requerimento de urgência, o requerimento número 100, de um projeto de lei que fala sobre proteção da criança, ronda virtual, de autoria do deputado Osmar Terra. Acho que ele já conversou com o senhor, várias pessoas estão conversando. Então, se a gente pode aprovar esse requerimento de urgência, senhor presidente, para salvar as crianças do Brasil. Senadora Damares, eu estou consultando a mesa. Este projeto é do ex-ministro Osmar Terra? A mesa está me informando que esta matéria ainda carece de deliberação na CCJ. Eu consulto e peço a Vossa Excelência que faça chegar ao conhecimento do senador Otto Alencar para que ele possa lá na CCJ deliberar, para nós não tirarmos a prerrogativa da CCJ em relação à deliberação deste assunto. E assim que a CCJ deliberar deste assunto, a gente pode trazer e atender a solicitação de Vossa Excelência, para a gente não tirar efetivamente as atribuições das comissões permanentes do Senado Federal, porque todas elas têm uma regra própria, têm os seus presidentes e têm dentro da tramitação normal as deliberações próprias.
Peço a Vossa Excelência que fale com o senador presidente Otto Alencar. Concedo a palavra à senadora líder Tereza Leitão. Em seguida, senador Romário e em seguida, a senadora Daniela Ribeiro. Estão pedindo pela ordem. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhores senadores, senhoras senadoras, todos que nos escutam aqui, presentes ao plenário, aqueles que estão em modo remoto e todos os que nos acompanham pelos veículos do Senado e pelas redes sociais. Subo a esta tribuna pela primeira vez na condição de líder do governo, primeiro para agradecer o acolhimento dos senadores e senadoras, meus colegas, nesta desafiadora missão. Recebo com honra, gratidão e elevado senso de responsabilidade a designação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para exercer a liderança do governo nesta casa. O farei com lealdade, diálogo, disciplina e muito trabalho em favor do Brasil. Assumo essa missão absolutamente consciente dos desafios do momento e da importância do Senado Federal para a estabilidade institucional, o fortalecimento da democracia e a construção de soluções negociadas que o povo brasileiro espera. Chego com o compromisso e a disposição de contribuir para a continuidade e o avanço das políticas públicas que vêm promovendo o crescimento econômico, inclusão social, geração de empregos, combate à fome, fortalecimento da educação e da saúde e desenvolvimento nacional. Políticas públicas que, gestadas ou não pelo Executivo, muitas são de iniciativa deste poder, têm contado com o apoio desta Casa desde a PEC da transição. Portanto, o meu compromisso é ajudar o presidente Lula e sua missão com a transformação deste país, com diálogo permanente e aliançada com Vossas Excelências nos princípios comuns que mirem um Brasil maior, mais soberano, mais inclusivo. Faço questão, por dever de lealdade e senso de perspectiva histórica, de registrar meu reconhecimento ao senador Jacques Wagner, cuja trajetória política dispensa tantas mais apresentações ou adjetivações. Orgulho-me de fazer parte, de que ele faça parte da nossa bancada, ao lado de lideranças com essa envergadura. Homem de diálogo, sereno, com muita experiência acumulada ao longo da vida pública e pela habilidade que todas Vossas Excelências conhecem de construir consensos em torno do interesse do país. Os avanços alcançados pelo governo com esta Casa trazem a marca do seu trabalho dedicado e de sua reconhecida capacidade de articulação política. Recebo este bastão com respeito à sua história e à importante contribuição que continuará certamente oferecendo à Bahia, ao governo, ao Senado Federal e ao Brasil. Pretendo exercer esta função tendo o diálogo como método permanente. Buscarei construir pontes com todas as bancadas e lideranças partidárias, respeitando as diferenças legítimas que caracterizam a democracia e valorizando aquilo que nos une em favor do Brasil. Digo sem mais reservas, minha percepção é que temas sensíveis, tanto para a oposição como para o governo, não devem ser tratados, presidente, como bolas de futebol, postas em disputas entre empurrões, carrinhos desleais e cotoveladas. Quem será o juiz que vai nos dar um cartão amarelo? É o povo. Quem será um juiz que vai nos dar um cartão vermelho? É o povo. Não combina com esta Casa. Como também não podemos ser assim tratados por outros que aqui não estão. A Copa do Mundo
e todas as metodologias ou estratégias de futebol são resolvidas no campo de futebol. A gente até faz metáforas, mas as metáforas que a gente precisa fazer são aquelas que nos levam ao gol. Vamos trabalhar para fazer mais gols pelo nosso país. Desdobrar a reforma tributária, projetos na área de segurança pública e de enfrentamento ao crime organizado, facções e criminalidade. O enfrentamento às diversas formas de violências, inclusive nas redes. Temos o Plano Nacional de Educação aprovado, que não pode ficar no papel. Temos que seguir atentos e atentas aos acontecimentos internacionais, defendendo os interesses do nosso setor produtivo e a nossa soberania. A centralidade que nos traz o agronegócio, por exemplo, e do comércio com o nosso país e as relações internacionais. Ao mesmo tempo, valorizar aquilo que aqui se produz, como hoje, daqui a pouco, que o Plano Safra será assinado pela Presidência da República. Temos questões econômicas a tratar, inclusive com uma fila de propostas que impactam as contas públicas da Federação e aguardam votação na Casa, e que não devem, como mencionado reiteradamente pelo nosso presidente, nem ficar paradas sem uma posição e nem ser pautadas sem a responsabilidade exigida para cada uma delas para o equilíbrio do país. Temos o projeto de país avançado, sobre a escala 6x1. Esse é um ponto que, inclusive, será objeto de uma sessão de debates amanhã, às 10 horas, aqui nesse plenário, que deve nos unir, não deve nos separar. Esse é um passo civilizatório, que reconhece que o trabalho deve garantir dignidade e sustento, sem impedir o convívio familiar, o descanso e a qualidade de vida de quem move o país todos os dias, com o suor do seu trabalho. Dirijo com muita expectativa uma saudação especial ao presidente desta casa, Davi Alcolumbre, com quem seguirei mantendo uma relação de cooperação institucional, respeito recíproco e busca permanente de entendimentos em torno de matérias de interesse nacional. E agradeço pela primeira reunião que tivemos hoje pela manhã na residência oficial. Agradeço o tom da reunião, a sinceridade da reunião, o que construímos na reunião e desejo que esta seja a primeira de muitas que virão para construirmos as nossas pautas de acordo com a nossa missão aqui no Senado, de acordo com os interesses do governo que eu represento, mas também respeitando o papel de presidente do poder que Vossa Excelência tem, e eu quero ajudá-lo cada vez mais a que o Senado tenha essa representação de respeitabilidade, de credibilidade que a sociedade lhe dedica e que nós temos a cada passo de aperfeiçoar. Acredito que a boa política se faz pela escuta, pela negociação transparente e pela capacidade de convergir quando os interesses do país assim o exigem. Na minha relação com Vossa Excelência, não tenho reserva nessa construção, que tenho certeza tem muito mais potencial para ser acolhida por esta presidência. Esta casa tem sido protagonista, senhoras e senhores, na apreciação e aprovação de iniciativas importantes que fortalecem a economia, ampliam direitos e promovem o desenvolvimento do Brasil. Foi assim com a reforma tributária, com o novo arcabouço fiscal, com medidas de fortalecimento dos investimentos públicos, com iniciativas voltadas à educação, à infraestrutura, à transição ecológica e à proteção de brasileiros e brasileiras. Por isso, acredito que o Senado deve seguir exercendo sua missão histórica de aperfeiçoar,
qualificar e viabilizar políticas públicas que beneficiem a população, contribuindo para a estabilidade institucional e para a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento soberano do nosso Brasil. As divergências são naturais e legítimas. Adversários políticos devem se reconhecer como legítimos. O que não interessa ao Brasil são movimentos que produzem instabilidade, incerteza ou paralisia. O país precisa de diálogo, responsabilidade e compromisso com o interesse público. Nossa democracia depende de uma cultura política distinta, com moderação e compromisso coletivo, com regras do jogo e, sobretudo, com a preservação de nosso país em sua inteireza. Tenho certeza que todos que se acercam do presidente neste momento, senador Sérgio Moro, senador Rogério Marinho, senador Laércio, senador Jaime Bagato e o nosso querido presidente, senador Davi Alcolumbre. Tenho certeza que nas conversas de microfone e nas conversas de pé de ouvido, nós estamos buscando, sim, uma saída para os impasses, uma alternativa honrosa para cada um de nós, respeito e legitimidade aos diferentes, a cada posição que cada um daqui tem, porque foram essas posições que nos trouxeram até aqui. Não interessa abrir mão dessas posições, interessa sim com elas construir. Então, senhoras e senhores, termino reafirmando: contem com minha disposição para o entendimento, para o respeito institucional e para a construção coletiva das soluções que o Brasil necessita. Repito, concentrando esforços em projetos que promovam entendimento, estabilidade institucional e melhorias concretas na vida do povo brasileiro. Muito obrigada, senhoras e senhores. Presidente, vou conceder a palavra a Vossa Excelência, mas vou pedir permissão a Vossas Excelências. Senadora Tereza Leitão, querida líder, vou pedir permissão a Vossas Excelências para fazer uma fala em relação ao carinho e ao respeito que tenho pela senadora Tereza Leitão. Quero dizer a Vossa Excelência, senadora, que reconheço a sua capacidade de articulação. Quero dizer a Vossa Excelência e ao Brasil que fiquei muito feliz hoje com a reunião que tivemos na manhã de hoje. Tenho convicção absoluta que Vossa Excelência compreendeu absolutamente o papel do chefe de poder e presidente do Congresso Nacional. E, nesta condição, Vossa Excelência tem uma missão muito importante nesta interlocução. Vossa Excelência assume a liderança do governo em um período onde nós estamos a apenas 15 dias do início do recesso parlamentar. E eu falei a Vossa Excelência, como falo agora ao Brasil, da minha total disposição de entender as demandas do governo, compreender todas as observações e os desejos dessa agenda, mas, ao mesmo tempo, falei a Vossa Excelência, e o que disse nesta tribuna, que uma matéria debatida há muitos meses na Câmara dos Deputados não pode ser imediatamente, automaticamente carimbada e deliberada no plenário do Senado Federal. Esta é uma cobrança permanente das nossas colegas senadores e dos nossos colegas senadores em relação ao trâmite adotado pela presidência do Senado Federal em relação a essas agendas. Até porque, se nós formos resgatar esta administração que ora preside o Senado Federal, ao longo dos últimos 1 ano e 5 meses, nós demos a tranquilidade necessária
em absolutamente todas as agendas que foram solicitadas e deliberadas e pedidas pelo governo e também por senadores independentes e de oposição. A gente tenta equilibrar a pauta do plenário do Senado Federal dentro da demanda dos líderes partidários, da legitimidade do mandato, da legitimidade e da prerrogativa do senador de ser a favor ou contra esta ou aquela matéria. Então eu entendo o desafio de Vossa Excelência e quero dizer a Vossa Excelência, muito francamente, como sempre faço, Vossa Excelência contará integralmente com o senador Davi, com o presidente do Senado, para tratarmos os assuntos da nossa agenda do Senado e do país, mas com todo o respeito àqueles que pensam favorável ou contrário às matérias. Por outro lado, me permita, senadora Tereza, fazer uma fala que fiz a Vossa Excelência para esclarecer a sociedade brasileira e que a todo instante eu percebo nos comentários dos jornalistas ou dos veículos de comunicação em relação à minha relação pessoal com o senador Jacques Wagner, que foi líder do governo neste Senado por 3 anos e 5 meses. Eu quero dizer a Vossa Excelência, aos senadores e ao Brasil, que a relação minha com o senador Jacques Wagner, ela é uma relação cordial, de respeito e de admiração à atuação do ex-líder senador Jacques Wagner. Dizer a Vossa Excelência que eu conversei longamente com o senador Jacques Wagner após o episódio ocorrido com Sua Excelência em uma investigação em curso no Supremo Tribunal Federal. E eu quero dizer ao Brasil o que eu disse ao senador Jacques Wagner e novamente reitero, que na minha condição como presidente do Senado Federal, eu necessito institucionalmente defender todas as prerrogativas dos senadores e das senadoras da República. Isso é uma tarefa da instituição Presidência do Senado. E disse ao senador Jacques Wagner que teve nas decisões judiciais parte da sua atuação parlamentar desestabilizada, para usar um termo adequado. Por quê? Algumas decisões que foram tomadas pelo Judiciário estão diminuindo a condição do mandato de senador. Foram decisões de bloqueio de contas, de bloqueio de verbas de utilização do exercício da atividade parlamentar, e todas essas decisões do Judiciário que estão ferindo o exercício da atividade do senador Jacques Wagner, eu quero comunicar a Vossa Excelência e ao Brasil que a Advocacia do Senado Federal, em 2 reuniões que tivemos e teremos uma amanhã, nós vamos tratar institucionalmente dos recursos necessários para o restabelecimento das prerrogativas, como, por exemplo, o uso da verba indenizatória de um senador da República para, por exemplo, pagar o aluguel de um escritório do senador da República, para, por exemplo, pagar o aluguel de um veículo para a atividade de um senador da República, para, por exemplo, pagar a correspondência ou até mesmo o telefone celular de um senador da República. Isso não pode acontecer do ponto de vista institucional. Então, a Advocacia do Senado Federal está preparando todas as peças jurídicas para que a instituição Senado da República ingresse como parte nessa ação, solicitando ao Judiciário brasileiro que possa restabelecer o bom e efetivo exercício do mandato de Sua Excelência, o senador da República, Jacques Wagner. E dito isso, quero dizer a Vossas Excelências e ao Brasil que tive uma conversa muito franca também com o senador Jacques Wagner e disse para ele, e repito a Vossas Excelências,
Wagner, o que você precisar da sua instituição, eu quero dizer a Vossa Excelência, como faço com todos os senadores e senadoras, Vossas Excelências podem contar integralmente com a minha presença, com a minha manifestação, com a minha defesa e com o meu apoio. Repito o que disse na quinta-feira, quando cancelei a sessão do Congresso Nacional. Este país precisa entender que todos os brasileiros, de uma pessoa mais humilde ao presidente do Brasil, precisa ser e ter a presunção da inocência. Este país aqui está condenando todas as pessoas antes da investigação ser concluída e antes do mérito da investigação ser concluído, dando o processo de ampla defesa e o contraditório para todos os brasileiros. Mas a figura pública, o cidadão, o parlamentar, quando sofre uma operação como aquela que tantos colegas nossos outros sofreram, já está, do ponto de vista da opinião pública, condenado. Isso não é certo, vou repetir para concluir, porque eu já falei, nem com um deputado do PT ou um senador do PT, nem com um deputado do PL ou um senador do PL. Não está correto a criminalização da política brasileira, porque eu não sei a quem interessa criminalizar a política brasileira. Não é a democracia e não é ao Brasil. Isso eu tenho certeza absoluta. Portanto, eu disse ao senador Jacques Wagner, restabeleci a minha relação de cordialidade e na relação pessoal com o senador Jacques Wagner na sexta-feira, e quero dizer que estou muito confiante na possibilidade de um senador da República poder a todo instante, no decorrer do processo, assim como qualquer um poderia ser vítima aqui, de provar sua inocência. Mas na minha cabeça, todos nós temos que ser inocentes. Mas no Brasil do ódio e não do amor, como eu disse naquele dia, está prevalecendo a versão e não o fato. Então, só para justificar a sociedade brasileira, o que eu disse naquele dia. Não é aquele ou aquela senador, não é aquele ou aquela partido político. É a instituição democracia que tem que ser protegida, é a instituição parlamento brasileiro que tem que ser fortalecido e apequenar, diminuir, ofender, atacar, subjugar, desmerecer, desqualificar a todo instante não faz bem para o Estado democrático de direito e não faz bem para a nossa democracia como um todo. Portanto, eu quero deixar publicamente a Advocacia do Senado Federal como está à disposição de Sua Excelência, no que couber para o exercício da atividade parlamentar e, naturalmente, dizer a Vossas Excelências que a minha relação com o líder Jacques Wagner é a melhor possível e sempre tem que ser assim. E agora, como Vossa Excelência assume esse papel, senadora Tereza, como disse no início da minha fala e reitero, estou integralmente à sua disposição para avançarmos no diálogo, com uma observação. E faço questão de fazer esse registro com muita calma. Não está bom, não é adequada a maneira que algumas autoridades da República estão tratando alguns assuntos que estão pendentes de apreciação no Senado Federal. Não está normal as agressões, as ofensas e os ataques que o presidente do Senado Federal está tendo a todo instante em relação ao processo de deliberação das pautas que estão pendentes de apreciação. Porque quando outras autoridades subiam em cima de um trio elétrico em uma avenida para ofender as instituições, eles estavam atentando contra o Estado democrático de direito e contra as instituições. Passaram alguns anos, essas mesmas autoridades que ofenderam um ex-presidente da República dizendo que ele estava atacando as instituições democráticas, são as mesmas
de outros partidos políticos que estão subindo em cima dos mesmos trio elétrico e ofendendo a instituição Senado da República, Presidência do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. É a mesma coisa. Diziam e falavam que estava errado e hoje estão fazendo absolutamente a mesma coisa com a instituição Senado da República. E isso eu não vou permitir e eu não vou aceitar. Eu vou defender o Senado, a prerrogativa do senador, a prerrogativa da senadora e, do ponto de vista institucional, essa casa tem 200 anos. Muitos passaram aqui. Eu vou passar. Mas enquanto estiver na presidência do Senado Federal, eu vou defender uma casa bicentenária na condição de presidente do Senado Federal e não aceito ofensas, agressões e ataques por aqueles que acusavam outrora outra autoridade e que agora estão fazendo a mesma coisa com o presidente do Senado agora e que no ano passado fizeram com o presidente da Câmara dos Deputados, colocando um carimbo como Congresso inimigo do povo. Nós sabemos quem fez aquilo, nós temos as informações de quem está plantando isso na sociedade e essas mesmas pessoas são aquelas que nos atacaram ou que outrora acusaram outros de fazer o que estão fazendo hoje. Senador, parabéns, senadora Tereza. Muito obrigado. Eu queria fazer um esclarecimento ao plenário do Senado Federal. O primeiro item da pauta é uma matéria que foi deliberada na Câmara dos Deputados. Me permitam fazer essas observações. Senador Irajá, Vossa Excelência foi relator da matéria. É relator da matéria no Senado Federal. E aqui, esta matéria, senador Irajá, é outro problema. Porque se nós formos buscar os noticiários de sexta-feira para cá, eu estou sendo atacado novamente, como estou sendo por outros assuntos, por ter colocado uma proposta de emenda constitucional que tem o apoiamento de deputados e senadores, que tem o reconhecimento dessas figuras que nos ajudam no Brasil a proteger a vida das pessoas, como uma forma de retaliação ao governo federal. Está impossível essas mentiras contadas repetidas vezes e em um momento da história da humanidade, as mentiras contadas repetidas vezes viraram verdades contra um povo. E nesse caso concreto da PEC 14, que tramita desde 2021, senador Laércio, ela teve a aprovação na Câmara dos Deputados. Ela tramita há quase 6 anos no Congresso Nacional e ela apenas e unicamente está na pauta da sessão de hoje porque quase 70 senadores assinaram um documento solicitando ao presidente do Senado que colocasse em deliberação esta proposta. Quando você tem uma casa onde quase 70 senadores assinaram um documento oficializando ao presidente da casa que delibere sobre esta matéria, é natural que o presidente da casa avalie a possibilidade de pautar a matéria. Até porque, não só votada na Câmara dos Deputados e votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, esta matéria recepcionou um requerimento de urgência. E, na semana que ela foi deliberada na CCJ, eu me comprometi com vários colegas senadores e senadoras que naquela semana eu não conseguiria colocar na pauta. Não conseguiria, mesmo tendo um requerimento de urgência, porque gostaria de ouvir a manifestação dos nossos colegas senadores sobre o tema. E eu fiz isso, ouvi querido vice-presidente Eduardo Gomes, Vossas Excelências todos, sobre a possibilidade de nós deliberarmos essa matéria. Não imediatamente como estava naquela sessão,
mas que nós aguardássemos uma semana ou duas para que eu pudesse ouvir os meus colegas senadores e senadoras sobre a viabilidade ou não de pautar esta matéria. Eu ouvi, não só dos meus colegas senadores e senadoras, que era muito importante pautar, como eu ouvi que era muito importante nós fazermos a votação de um requerimento de quebra de interstício para votação em primeiro e segundo turno, e nós colocarmos no painel do Senado Federal, numa única sessão, a deliberação completa de uma proposta de emenda constitucional. O que é que eu ponderei e falo publicamente? Eu falo publicamente e ponderei a essas pessoas que eu gostaria de colocar na pauta, mas que me permitam que nós pudéssemos fazer a discussão dentro do prazo que a Constituição nos determina, que são as 5 sessões de discussão da matéria na pauta de deliberação da ordem do dia. E a partir da deliberação das 5 sessões do primeiro turno, eu submeter à votação o calendário especial do segundo turno, porque nós conseguiríamos diminuir em 50% o prazo de discussão, já que da votação do primeiro para o segundo turno, a gente carece ainda, não só de 5 dias úteis, mas como também 3 novas sessões de discussão pelo regimento, já que nós estamos inserindo na Constituição Federal um novo artigo. Então, eu queria comunicar a Vossas Excelências que eu tomei a decisão em relação a esta matéria e que, desde sexta para cá, eu acho que já teve mais de 50 matérias dizendo que o presidente do Senado Federal é o homem da pauta bomba. Que o presidente do Senado Federal colocou uma PEC na pauta que vai dar uma dívida de quase 2 bilhões e 500 milhões de reais por ano pelos próximos 10 anos. Gente, vocês querem mesmo que eu levante quantas matérias nós votamos aqui no plenário do Senado Federal e no Congresso Nacional sobre nós fazermos a flexibilização do arcabouço fiscal brasileiro para atendermos diferentes setores importantes da sociedade em relação ao impacto em cima do orçamento do Brasil? Se Vossas Excelências concordarem comigo, eu vou levantar todas as matérias que foram votadas, que abriram um espaço ou outro no orçamento do Estado brasileiro para resolver um problema seríssimo de uma categoria ou de uma agenda do Estado brasileiro, e que na última matéria que eu vi sobre os números, falava em mais de 200 bilhões de reais de espaços abertos juntos ao orçamento do Estado brasileiro para viabilizar agendas de políticas públicas para o Brasil. E eu ainda não ouvi ninguém falar sobre essas. É só uma análise que eu estou fazendo a Vossas Excelências em relação a todas as matérias, vou repetir, que o Congresso brasileiro, de uma forma ou outra, flexibilizou o arcabouço do Brasil. Olha o que eu estou falando para Vossas Excelências. Para atender um setor, um segmento, uma parcela da população que necessitava dessa flexibilização. E a última notícia é que nós fizemos isso no impacto no orçamento do Brasil de mais de 200 bilhões de reais. E efetivamente, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, é o responsável pela pauta bomba de 2 bilhões e 500 milhões de reais por ano, 25 bilhões em uma década. Esse aqui não é o problema do Brasil. E ele não pode ser tratado como o problema do Brasil. Ele não pode ser tratado com um instrumento ou um artifício de dizer que esta pauta, em ano de eleição, está servindo para o processo eleitoral. Porque se ele for tratado assim, senador Marcelo Castro,
eu vou ter que levantar todas as matérias também e vou ter que detectar que elas também foram para ser tratadas em ano de eleição. Inclusive, eu tenho um discurso de uma autoridade importante do Brasil que disse que a PEC da escala 6x1 precisa ser deliberado agora, antes da eleição, porque ela vai servir para o calendário eleitoral. Pode isso? Não pode isso. Eu acho que não pode. Não seria um argumento ou um artifício de dizer para o outro: estou te ameaçando, porque se você não votar, você vai ficar contra 37 milhões de trabalhadores que querem um dia mais de descanso. Sabe qual é o congressista que vai ficar contra 37 milhões de brasileiros na véspera da eleição? Nenhum. O problema é que está na boca da autoridade dizendo que tem que pressionar o presidente Davi Alcolumbre, e isso é uma ameaça em cima de um trio elétrico. Inclusive falando na palavra fora Alcolumbre. Então, se é fora Alcolumbre, essa autoridade não está pensando nos trabalhadores. Talvez essa autoridade esteja pensando na eleição. Então, eu queria fazer essa fala para ponderar, com muita maturidade institucional, com muito respeito, por conta da minha decisão que eu tomei em relação a essa PEC. Essa PEC, depois de conversar com muitos senadores, ela é muito importante, eu não tirei ela da pauta e eu não vou tirar ela da pauta. Mesmo sendo agredido e atacado, muitas das vezes, por todos os lados políticos do Brasil. Ora pela direita e ora pela esquerda. Mas assim que é bom, quando você tenta fazer o certo, e quando você tenta fazer o certo, naturalmente você vai ser atacado pelos dois lados. Porque talvez fosse muito mais cômodo escolher um lado. Talvez fosse muito mais cômodo escolher um lado. Eu ia tratar só da agenda da esquerda. E talvez fosse muito mais cômodo eu escolher o outro lado. Eu vou tratar a agenda só da direita, da oposição. E o que eu estou fazendo aqui, pagando um preço caríssimo, inclusive no CPF pessoal, é tentar equilibrar um país dividido, absolutamente dividido no ano da eleição. Isso é uma tarefa muito árdua, senadora Tereza Cristina. Isso é uma tarefa dramática para mim. Por quê? Porque como você não consegue escolher um lado, na minha condição, você é ofendido pelos dois lados. E todo dia de manhã eu sou ofendido por um lado, à tarde eu sou ofendido pelo outro lado, e à noite eu sou ofendido pelos dois lados. Isso está impossível, isso está apequenando a política, isso está apequenando o debate institucional republicano, porque no meio dos ataques e das ofensas, elas vêm junto com as ameaças. E quando elas vêm junto com as ameaças, eu quero dizer que eu estou preparado com muita coragem e resiliência para enfrentar todas elas, seja de um lado ou do outro lado. Então, com muito equilíbrio, com muita ponderação, peço desculpas a vossas excelências por ter que falar isso aqui. Eu tomei uma decisão e essa vai ser a minha decisão. Nós vamos fazer hoje, que manda a Constituição, a primeira sessão de debate da PEC. Nós vamos dar a palavra para todos os senadores que quiserem falar, sessão de discussão, perdão. E nós vamos seguir as 5 sessões de discussão do primeiro turno. Quando todos nós discutirmos as 5 sessões de discussão, eu vou botar o requerimento proposto pelo senador Irajá e assinado por 60 senadores de novo, de um calendário especial de votação da PEC. Então, estou deixando claro o rito processual que eu vou adotar. Primeiro, não vou tirar a proposta de deliberação. Segundo, não vou votar o calendário especial para a gente quebrar o interstício hoje e votar hoje, primeiro e segundo turno, e tentar a promulgação para quinta-feira. Não vou fazer isso. Eu vou ouvir 5 sessões. Quando eu ouvir 5 sessões, eu vou botar o requerimento em votação do calendário especial
para a gente suprimir as outras 3 e a gente fazer a votação do segundo turno e marcar a sessão de promulgação dessa emenda constitucional dentro de um calendário previamente estabelecido. Queria pedir desculpa ao senador Irajá. Me perdoe, Vossa Excelência, eu não vou conseguir votar o calendário especial de quebra de interstício hoje para votar em primeiro e segundo turno hoje. Hoje eu vou fazer parte do rito constitucional. 5 sessões de discussão e quando a gente abrir o painel e tiver 80 votos ali, eu vou ter a certeza que era o certo a se fazer. Porque eu acho que PEC eu voto, né? Não, você não vota não. Eu não voto PEC? Então vai ter 80 sim, naquele painel. E quando tiver 80 sim, senador Irajá, eu boto imediatamente a votação da quebra do interstício, a possibilidade do calendário especial em segundo turno. Vou fazer a votação do calendário especial em segundo turno com o requerimento apresentado por Vossa Excelência e apoiado por 60 senadores. E neste dia vamos marcar a sessão de promulgação dessa emenda constitucional, tentando atender todos aqueles que ponderaram sobre os prazos, sobre o tempo hábil, sobre os dias e sobre a possibilidade da discussão da PEC. Portanto, eu vou iniciar agora o primeiro item da pauta, a proposta de emenda constitucional número 14 de 2021, de autoria do deputado Leonardo e outros deputados, que altera os artigos 40, 198 e 201 da Constituição Federal para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, bem como para determinar a regularização do vínculo funcional desses agentes da outra providência. Parecer número 44 de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o relator senador Irajá foi favorável à proposta e contrário à emenda número 2. A emenda número 1 foi retirada pelo autor. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa-se a primeira sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão da primeira sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Concedo a palavra ao senador Irajá. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de aproveitar essa ocasião para parabenizar a senadora Tereza Leitão pela condução agora da liderança do governo frente à Casa do Senado Federal. E, ao mesmo tempo, eu não poderia deixar também de registrar a minha solidariedade ao senador Jacques Wagner por tudo que está acontecendo no Brasil, por esse processo de criminalização que a política vem sofrendo de todos os lados, seja da direita, seja da esquerda, seja do centro. E isso não poderá, senhor presidente, dar em boa coisa na política. Isso é fato. E, portanto, nós precisamos refletirmos sobre o que está acontecendo na política nacional, porque não é razoável que qualquer cidadão, seja ele um cidadão comum, civil, mesmo um senador da República, não se possa impor a presunção da inocência em qualquer que seja a investigação realizada pela Polícia Federal, pelos órgãos de controle, pelo Tribunal de Contas da União, ou mesmo pela Polícia Civil, ou por qualquer entidade que possa fazer qualquer tipo de investigação a um cidadão tradicional comum ou mesmo a um parlamentar, seja ele senador da República ou deputado federal. Mas o tema, senhor presidente, que nos traz aqui no dia de hoje é a PEC 14. E, com todo respeito a posicionamento de Vossa Excelência que preside essa casa, e o senhor sabe do respeito e do reconhecimento que eu tenho pela sua posição e pela sua também biografia, mas eu confesso que não acho justo que essa PEC 14, que Vossa Excelência, há 2 semanas atrás, disse publicamente a todos que essa pauta seria votada, seria discutida na primeira sessão do plenário do Senado Federal. Nós temos mais de 370 mil brasileiras e brasileiros, pais e mães de família, que esperam ansiosamente que essa PEC pudesse ser votada aqui no dia de hoje. E como todos nós sabemos da sua correção, da sua retidão
e que principalmente que a sua palavra empenhada ela tem valor, então a expectativa de todos nós no Brasil, inclusive da grande maioria dos senadores aqui na casa, é que essa PEC pudesse ser deliberada e votada no dia de hoje. Porque se quase 70 senadores que apoiaram o regime de calendário especial para aprovação aqui na casa, se isso não for democrático, eu não sei mais o que é democracia no Senado Federal. Isso aqui está expresso num documento assinado por quase 70 senadores. Nós votamos na Comissão de Constituição e Justiça 2 semanas atrás, presidente Davi, e essa matéria foi votada e aprovada por unanimidade. Agora, qual é a razão, com todo respeito eu faço essa consulta a Vossa Excelência, com todo respeito, qual é a razão de nós empurrarmos com a barriga a aprovação da PEC 14 para depois das eleições? Porque isso é o que significa a gente esperar 5 sessões para votar em primeiro turno. Não há sentido nisso. Vossa Excelência disse um dado que é correto. O Ministério da Previdência estabeleceu e estipulou um cálculo de quase 2 bi, que essa PEC representa 2,5 bi ao ano. E vejam bem, todos os pacotes e incentivos que foram aprovados, inclusive por essa casa e pelo governo federal, só o programa Desenrola 2, que foi implementado nesse primeiro semestre, ele vai impactar no orçamento da União deste ano 23 bilhões de reais. As taxas das blusinhas que foram isentas vão impactar no orçamento da União 10 bilhões de reais. O financiamento dos nossos taxistas e mototaxistas, e que são legitimamente necessários que sejam apoiados para a renovação dos seus veículos, vai ter um impacto no orçamento da União de 30 bilhões de reais, e também foi aprovado. A MP 1358 dos combustíveis, a subvenção, vai gerar um impacto no orçamento da União de quase 20 bilhões de reais. O aumento do auxílio Vale Gás para até R$ 135 vai impactar mais 1 bi de reais. O pacote da segurança pública, Brasil contra o crime organizado, vai impactar 11 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando aqui de um pacote de mais de 100 bilhões de reais, presidente Davi. O que é 2 bilhões de reais num pacote de incentivos que o governo já aprovou e já implementou de mais de 100 bilhões de reais, que deve já estar batendo na casa dos 150 bilhões. Então, eu não acho, com toda franqueza, com todo respeito a Vossa Excelência, tá? Esse é o meu sentimento, mas eu não acho justo nós empurrarmos com a barriga a aprovação da PEC 14 para o final deste ano, depois das eleições. E essas pessoas esperando há tanto tempo a aprovação dessa matéria, qual o sentido disso? O que nós vamos ganhar com isso? A não ser deixar de corrigir uma injustiça histórica com esses brasileiros e brasileiras que estão esperando há tanto tempo. Então, eu faço aqui a Vossa Excelência, que é um ser humano, que é uma pessoa sensível a essa causa, que é uma pessoa democrática, que reflita e que, se entender que isso é factível, possa reaver essa decisão, presidente Davi. Porque nós temos 70 senadores que lhe apoiam nessa decisão. Isso é democrático. Então, eu faço esse apelo a Vossa Excelência, há tempo da gente poder fazer essa votação. Evidentemente, o senhor, como presidente dessa casa, tem a legitimidade e a palavra final. Mas fica aqui o meu apelo para que o senhor possa reavaliar essa decisão, porque ela é importante para o Brasil e é importante para os nossos agentes de saúde. Senador Irajá, só para, não quero polemizar com Vossa Excelência, só para dizer a Vossa Excelência que se nós conseguirmos concluir o segundo turno e a votação do calendário especial, essa matéria vai ser deliberada ainda neste período de sessão legislativa e pelo calendário que a mesa me apresenta, dia 15/7, daqui a 15 dias. Presidente, a palavra, senador Irã. Presidente Davi, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui fazer o registro, presidente, primeiro da sua coragem, da sua pertinência para encarar esse tema tão importante para o Brasil. Mas eu quero registrar também a presença aqui do nosso governador eleito de Roraima, o nosso governador Arthur Henrique, presidente, que foi eleito com mais de 60% dos votos do nosso estado e que, infelizmente, ele
ele tem uma resistência do Supremo Tribunal Federal que diz que ele deveria se desincompatibilizar em 6 meses, como se ele fosse mãe de Iná, porque ele não adivinha que a eleição ia haver uma cassação do melhor governador do nosso estado, que foi Antônio Denário. Mas ele foi eleito, o adversário dele, na cadeira, teve 30% dos votos e ele com mais de 60%, de forma que eu tenho muita honra de receber aqui, presidente, Arthur Henrique, o vice-subtenente Welton, que está ali, à nossa esquerda, e o nosso prefeito de Boa Vista, meu querido irmão Marcelo Zeitone, que é médico, prefeito de Boa Vista também, que vieram lhe dar um abraço. Obrigado, senador Irã, doutor Irã, nosso querido prefeito Marcelo. Governador Arthur, seja bem-vindo ao Senado Federal. Nós estamos acompanhando, como acompanhamos o processo da eleição suplementar no estado de Vossa Excelência, em Roraima. Eu, a todo instante, sou informado pelo senador doutor Irã dessas questões jurídicas que Vossa Excelência e o povo de Roraima está aguardando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade ou não de Vossa Excelência tomar posse como governador, mas o resultado das urnas é claro. Vossa Excelência teve 60% dos votos em um estado da federação, disputando uma eleição suplementar, ou seja, Vossa Excelência teve a escolha no voto popular da maioria esmagadora de homens e mulheres do estado que Vossa Excelência representa. Então, quero dizer a Vossa Excelência, conte com o Senado Federal, conte com a Casa da Federação, conte com a bancada de senadores e nós estamos à sua inteira disposição aqui. Conte conosco. Parabéns, doutor Irã. Projeto de lei número 2583 de 2020, de autoria do deputado federal doutor Luizinho, que institui a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial da Saúde e altera a lei número 6.360 de 1976, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos e a Lei Orgânica da Saúde. Parecer número 39 de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator foi o senador Rogério Carvalho, favorável ao projeto e às emendas número 4 a 23 de redação que apresenta e pela rejeição das emendas número 1 a 3. Perante a Comissão de Assuntos Econômicos, foram apresentadas as emendas número 24 e 25. As emendas não acatadas na comissão são consideradas inexistentes nos termos do artigo 124.1 do Regimento Interno. Perante a mesa, foram apresentadas as emendas número 26 e 27, já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. Foram apresentados os requerimentos 20 e 411 de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de líderes, respectivamente, que solicitam a urgência para a apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. A matéria depende de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Assuntos Sociais. Senador Rogério Carvalho, Vossa Excelência, eu queria pedir desculpas ao senador Romário e à senadora Daniela Ribeiro. E a Vossa Excelência que está na tribuna. Eu queria pedir desculpa a Vossa Excelência. O senador Romário e a senadora Daniela estão aguardando desde o começo da sessão. Eles pediram a palavra pela ordem e eu não dei a palavra para eles. Eu peço que Vossa Excelência aguarde um pouquinho, que eu vou dar a palavra ao senador Romário e à senadora Daniela, de novo, pela terceira vez, pedindo desculpa a Vossas Excelências, que eu não me ative aqui no decorrer dos questionamentos à solicitação de Vossas Excelências. Com a palavra o senador Romário. Senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores. Eu queria trazer ao plenário algumas considerações sobre um assunto que tem gerado grande debate, que é a PEC aprovada na Câmara e que será votada em breve aqui no Senado, para reduzir a carga de trabalho semanal dos brasileiros e acabar com a escala 6x1.
Desde o começo, eu declarei apoio ao projeto porque é a vontade das pessoas que eu tenho ouvido no Rio de Janeiro, nas redes sociais, enfim, no Brasil e em todos os lugares. O brasileiro, por natureza, é um povo trabalhador. E foi pelos braços dessas pessoas que acordam cedo, pegam condução e dão duro, de sol a sol, que o Brasil se tornou uma das maiores economias do mundo, com suas fábricas, com agro, com o comércio e os serviços. Mas não podemos negar, senhor presidente, que é preciso dar condições mais humanas e justas ao trabalhador e à trabalhadora. São pessoas que têm filhos, têm uma casa para cuidar, têm pais e avós, e têm direito ao lazer e ao descanso. Quem trabalha 6 dias inteiros e descansa apenas um, não tem tempo para nada disso. Além do desgaste físico e mental que se acumula, ainda fica a culpa de não ter dado atenção aos filhos, aos pais, à igreja, à sua comunidade. Essa não é a vida que queremos e isso não leva o país a lugar nenhum e nem a melhor, ou nenhum país melhor. Então eu queria convidar todos os empresários do país, as pessoas com visão, a abraçarem essa causa, sabendo que eles terão funcionários mais alegres, mais criativos e felizes para juntos criarmos um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil. Presidente, teve gente querendo criar confusão sobre o meu posicionamento, então vou dizer mais uma vez, em alto e bom som, eu votarei pelo fim da escala 6x1. Tenho certeza que a maioria dos meus colegas tem o mesmo pensamento, e eu queria aqui elogiar o seu trabalho, presidente, senador Davi Alcolumbre, que está fazendo nesse momento para chegar a um consenso entre as lideranças e ter aqui uma votação esmagadora, que será uma grande vitória para o povo brasileiro. O dia da votação ainda não foi marcado. Por esse compromisso que assumi, presidente, de votar favoravelmente essa matéria, é que eu decidi não tirar licença do Senado nesse período que estou acompanhando a Copa do Mundo. A tecnologia moderna permite que eu me conecte por vídeo, como estou fazendo agora, e dê o meu voto, o que eu considero muito importante. Os compromissos e as posições políticas são o que realmente importa e não onde cada um esteja fisicamente. Se eu estivesse tirando licença nesse período, eu não poderia votar. Isso prejudicaria o povo do meu estado, Rio de Janeiro, a quem eu presto contas dos meus posicionamentos políticos. Cada voto conta. O meu compromisso com os trabalhadores é sagrado, estando em Brasília, nos Estados Unidos ou em Marte. Eu queria também esclarecer, senhor presidente, que voluntariamente abri mão do meu salário por todo o período que estarei acompanhando a Copa. Fiz isso através de um ofício à presidência do Senado. Não receberei salário desde o primeiro dia da Copa e o que for pago será devolvido aos cofres públicos. Que isso fique bem claro. E, ao mesmo tempo, estarei aqui, como estou agora, honrando a confiança que o povo do Rio de Janeiro me deu para representá-lo no Senado e muitas causas também pelo fim das escalas 6x6 no nosso país. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos. 6x1. Obrigado, senador Romário, mas me permita fazer apenas uma ponderação a Vossa Excelência. Vossa Excelência é nosso colega senador e toma uma decisão pessoal, individual, e fala publicamente isso sobre a devolução do salário de Vossa Excelência. Vossa Excelência está honrando o Brasil, como sempre honrou, como nosso ídolo, nosso campeão da Copa do Mundo e com muita honra, senador da República, reeleito pelo Estado do Rio de Janeiro. É isso que eu falo do que está acontecendo com a política no Brasil. A política no Brasil, as agressões, presidente Renan, são tantas e tamanhas que estão forçando um colega senador da República, participando ativamente de um episódio mundial, ter que falar no microfone que está abrindo mão do salário e de qualquer remuneração para devolver para os cofres públicos pelas agressões e pelas ofensas que está sofrendo nos últimos meses. Infelizmente, isso está só apequenando cada dia mais a política e eu repito, a quem interessa diminuir a política, a quem interessa diminuir as instituições, não a mim. E eu defenderei as instituições democráticas da altura e do cargo de presidente do Congresso Nacional. Conceda a palavra à senadora Daniela Ribeiro.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de me solidarizar com Vossa Excelência sobre esse tema e tantos outros que Vossa Excelência recebe ataques, sejam momentos pela direita, sejam momentos pela esquerda, dependendo da conveniência de cada um. E isso é lamentável, porque Vossa Excelência, e eu vou pedir ao senador Irã para deixar que ele possa me ouvir. Eu estou aqui para, primeiro, me solidarizar com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sempre foi o juiz, aí, o magistrado, aquele que vai determinando e fazendo a coisa certa. E, lamentavelmente, quando é bom para a esquerda, aí se aplaude. E a direita bate em você. Quando é o contrário, da mesma forma. Mas Vossa Excelência não tem medo, Vossa Excelência tem conduzido o Senado Federal, a mesa diretora, a qual com muito orgulho faço parte, tem sido, eu diria, não só conciliadora, mas, acima de tudo, não tem sido levada, você não deixa se levar pelas redes sociais, pelas pancadas que leva, que se acostumou já, porque ou a gente cria um coro diferente, que até de rinoceronte, para a gente aguentar estar na política hoje. E é tão lamentável que a gente hoje assistiu, e aqui eu quero também pedir que todos possam se solidarizar com a própria senadora Damares, que foi atacada pelo povo que ela mesma vivencia, que é da direita, por duas pessoas de mídia que estão lá foragidas nos Estados Unidos, que eu nem conheço, graças a Deus, pessoalmente, mas que falaram coisas impublicáveis. Mas uma delas foi que a mulher não deveria votar se não fosse casada. E com a senadora Damares, disseram coisas impublicáveis. E isso é inadmissível. Nós fomos eleitos pelo povo de cada estado. Estamos aqui cumprindo nosso papel. Acho que Vossa Excelência, nesse tema, e aí sobre essa questão da escala 6x1, cada pessoa do seu estado, cada população sabe qual é o posicionamento dos seus senadores e senadoras. Mas o presidente ele tem que agir conforme o regimento, conforme, sem como diz na Paraíba, sem a agonia e sem a pressão política, sem o interesse partidário, sem o interesse eleitoreiro. Isso eu queria me unir às suas palavras, senhor presidente, porque já teve um tempo que foi votado de forma urgente, com interesses políticos, uma tal da PEC da enfermagem, que depois não tinha dinheiro para pagar. Depois os prefeitos se desesperaram. E aí, como é que ficou? Como é que ficamos? Então, a gente tem que ter responsabilidade. É óbvio que nós queremos que os trabalhadores, e isso já declarando meu voto, que tenham, sim, o tempo que eles desejam. Mas o Senado tem que cumprir os ritos e tem que ter a coragem que Vossa Excelência tem e sempre teve de não ter medo dos ataques. Vossa Excelência é amado pelo povo do Amapá. Isso demonstra o seu compromisso. Por quê? Porque cuida desse povo. Então, da mesma forma, eu quero agradecer pela condução da sua presidência no Senado, quando, de forma, pode ver, Vossa Excelência não perde nem a cabeça, Vossa Excelência não grita, não, calmo, sereno, tranquilo, mesmo tendo motivos suficientes para dizer coisas e mais coisas, para responder, Vossa Excelência tem a educação, tem a leveza e tem a tranquilidade e a certeza que está fazendo a coisa certa. Então, por isso, eu quero me unir e às suas palavras, quero parabenizá-lo pela condução sempre do Senado Federal, como Vossa Excelência faz. E quero dizer que tenho orgulho de ter um presidente no Congresso Nacional como Vossa Excelência. E tenho orgulho porque isso faz toda a diferença. A quem interessa sempre ter que se ceder a pressões que são feitas através de chantagens, através de usos que eu vou diminuir minha fala para que depois não sobre, como também diz, sobre para mim.
mas todos os dias a gente assiste realmente essa pancadaria e nós, como senadores, temos que apoiá-lo, senadores e senadoras, porque o nosso presidente, ele é o presidente que tem tido postura e sempre teve de defender a casa, de defender o povo e defender aos nossos mandatos dentro desse processo todo, dessa lamentável briga que só serve para quem está na briga e não para nenhum de nós que estamos fora dela e que estamos apenas buscando o bem do nosso país. Senhor presidente, depois de dizer isso e de me solidarizar com a senadora também, Damares, e com Vossa Excelência, conte com meu apoio. Eu queria dizer para as suas decisões, porque Vossa Excelência sempre tem decidido com coerência, com tranquilidade, com sensibilidade e, acima de tudo, com compromisso com o Brasil. O povo brasileiro tem que entender. É engraçado, tem um dia na minha rede social que entra o povo dizendo que eu sou bolsonarista, no outro dia eu sou petista, no outro dia eu sou... É uma coisa assim que a gente não consegue compreender. Mas eu espero que isso tudo passe. Eu espero que esse tempo passe. Porque, muito sinceramente, são tempos sombrios, estranhos, e que às vezes desanima a nós políticos, nós que servimos aos nossos estados. Mas pode até desanimar. Mas quem tem força, como Vossa Excelência, a força principalmente do povo amapaense, que lhe ama, que Eu recebi hoje uma mensagem de um amigo que está no Amapá e falou do quanto Vossa Excelência conheceu o Amapá e o quanto Vossa Excelência é amado pelo povo. Isso significa dizer, quando a gente é amado pelo povo, é porque a gente dá resposta a esse povo. Então, Vossa Excelência tem feito isso pelo Brasil também. E eu quero agradecer como paraibana, aqui no meu estado, por todo o apoio que sempre teve nosso estado. E por isso, eu entro na matéria pedindo que Vossa Excelência, e agradecendo também ao senador Renan Calheiros, pela deferência para que eu pudesse relatar a matéria que é do empréstimo, é uma mensagem de empréstimo da Paraíba, no valor de... são 2 mensagens, senhor presidente, se Vossa Excelência pudesse colocar extra pauta, para que a gente pudesse votar rapidamente, eu já passaria antecipando essa discussão. Eu gostaria de pedir essa urgência que já foi aprovada na CAI hoje pela manhã. São as 2 mensagens de número 32 e o de número 34, que é a autorização à contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 70 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, e a outra de 10 milhões de dólares dos Estados Unidos também da América, cujos recursos também destinam-se para o financiamento do projeto de desenvolvimento rural. Também, senhor presidente, se puder, e aí, concluindo, gostaria de solicitar a votação do requerimento número 470, 2026, que é de minha autoria, que requer a realização de sessão especial destinada a celebrar a realização em Brasília da 33ª Jornada Latino-Americana de Direito Tributário, promovida pelo Instituto Latino-Americano de Direito Tributário. É isso, senhor presidente. Agradeço desde já. Senadora, muito obrigado pelas palavras de Vossa Excelência. Como foi deliberado hoje na CAI essas 2 mensagens, o senador Laércio está aqui do meu lado, me informando sobre o relatório apresentado por Vossa Excelência. Eu estou iniciando a deliberação do 2º item. Eu me comprometo a Vossa Excelência a colocar como item extra-pauta as 2 mensagens de empréstimo e também a sessão especial que Vossa Excelência requer. Informo a Vossa Excelência que faço esse compromisso porque é assim que trato com todas as mensagens que são deliberadas na CAI ou que eventualmente possam vir diretamente ao plenário. E, inclusive, não precisa nem que Vossa Excelência aguarde até a inclusão como item extra-pauta. Eu já vou deliberar e vou submeter a votação ainda hoje, atendendo a solicitação de Vossa Excelência. Só para me passar para a próxima matéria que nós iniciamos. Tá ok? Obrigado, senadora Daniela.
faço a designação do senador Rogério Carvalho para proferir parecer de plenário em relação ao item 2 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Antes, presidente, de relatar, eu queria pedir a Vossa Excelência um minuto e dizer que a gente precisa, todos nós precisamos ter clareza do papel das instituições democráticas. E aqueles que têm responsabilidade precisa o tempo todo estar renovando o compromisso com a democracia e com as instituições democráticas. Não é aceitável que parlamentares e pessoas que estão ocupando espaços institucionais da nossa democracia atacarem as instituições que fazem essa democracia existir. Portanto, eu quero me solidarizar a Vossa Excelência, porque isso não é uma questão simples. Veja, eu tenho falado aqui, presidente, eu vou relatar, eu queria pedir um minuto a Vossa Excelência para tratar deste assunto. Eu tenho falado disso e as pessoas às vezes não prestam atenção, mas nós estamos num conflito que é maior do que o nosso país. Existe um debate global sobre como o mundo vai ser dirigido. E há um ataque sistemático àquilo que nós conhecemos como democracia e instituições democráticas. E caracterizam essas instituições como o sistemão. É como se o controle da sociedade, é como se todos os sistemas de freios e contrapesos que foram criados ao longo do tempo para estabelecer equilíbrio e garantir que vivamos em uma sociedade civilizada, fosse o sistemão e que precisa ser atingido e atacado. Então, nós precisamos reposicionar o posicionamento de todos nós nesse debate, sob pena da gente deixar que eles vençam essa batalha e que alguns poucos iluminados se coloquem na condição de salvadores da humanidade e queiram dirigir sozinhos a humanidade sem a participação conquistada ao longo de milênios, de séculos, né, com a participação da sociedade. Era isso, presidente. Voltando aqui para o tema. Parecer de plenário. O projeto de lei 2583 de 2020 institui a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, com o objetivo de fortalecer a capacidade produtiva e tecnológica do Brasil na área da saúde, reduzir a dependência de insumos, medicamentos, equipamentos e tecnologias importadas, ampliar o acesso da população a produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde e estimular a pesquisa, a inovação e a geração de empregos qualificados no setor. É importante aqui fazer uma menção que nós já fomos produtores de respiradores, de vários equipamentos, e na pandemia a gente se deu conta de que nós tínhamos uma produção industrial na área de equipamentos bastante reduzida e sentimos esse drama durante a pandemia. Para alcançar esses objetivos, o projeto estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Cria o conceito de empresas estratégicas de saúde e disciplina mecanismos destinados a incentivar a produção nacional. Entre eles estão as parcerias para o desenvolvimento produtivo, PDPs, voltadas à transferência de tecnologia e à produção local de produtos estratégicos para o SUS. O Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, destinado a fomentar projetos inovadores em parceria com instituições científicas, tecnológicas e empresas, e as encomendas tecnológicas em saúde, voltadas para o desenvolvimento de soluções inovadoras para atender às necessidades do sistema público de saúde.
O texto também estabelece regras específicas para as compras públicas de produtos estratégicos de saúde, permitindo, em determinadas hipóteses, a dispensa de licitação, a realização de processos licitatórios exclusivos para empresas estratégicas de saúde e a ampliação de margens de preferência para produtos nacionais, como forma de fortalecer a indústria brasileira e ampliar a autonomia produtiva do país. Além disso, prevê mecanismos de compensação tecnológica em aquisições de produtos importados e incentivos regulatórios e financeiros às empresas qualificadas como estratégicas. Outra inovação importante é a alteração de legislações já existentes. A proposta incorpora à Lei Orgânica da Saúde o conceito de complexo econômico industrial da saúde e amplia o campo de atuação do SUS para incluir ações de promoção do desenvolvimento produtivo, tecnológico e da inovação. Também promove ajustes na lei de licitações e na legislação sanitária, estabelecendo regras voltadas ao desenvolvimento da produção nacional de medicamentos e insumos estratégicos. No Senado Federal, o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania manteve integralmente o mérito do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Foram apresentadas emendas de redação destinadas a aperfeiçoar a técnica legislativa, uniformizar conceitos, corrigir impropriedades textuais e conferir maior clareza e segurança jurídica ao texto, sem modificar o conteúdo material. A principal contribuição do projeto é transformar em lei uma política pública que atualmente está baseada em grande parte em decretos e portarias do Poder Executivo. Com isso, busca conferir maior estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica às ações voltadas ao fortalecimento da indústria nacional da saúde, garantindo continuidade às políticas de desenvolvimento tecnológico, inovação e produção local de produtos estratégicos para o SUS, independente de mudanças de governo. A proposição converge com ações do governo federal para o setor, a exemplo do complexo Arandos, lançado em maio de 2026 em Campinas, o qual recebeu aportes superiores a 600 milhões, sendo o primeiro centro âncora do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, estruturado no âmbito do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Essa iniciativa cria infraestrutura tecnológica e articulação com o setor produtivo para acelerar o desenvolvimento de medicamentos, equipamentos e tecnologias voltadas à população brasileira. O PL, ora em análise, oferece precisamente o arcabouço legal que dá sustentação jurídica a iniciativas dessa natureza. Saliente-se que o projeto não resulta em aumento de despesas diretas para o Estado, nem gera custos regulatórios significativos. Ao contrário, o fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde representa uma estratégia de longo prazo para a geração de emprego qualificado e de valor adicionado no território nacional. O setor de saúde, por sua intensidade tecnológica e científica, é um dos que mais geram empregos de alta qualificação e dinamizam ecossistemas de inovação regionais. Ao estruturar juridicamente a política industrial da saúde, com incentivos às parcerias e transferência tecnológica e o uso estratégico das compras públicas, o PL transforma uma política até então sustentada por normas infralegais, sujeitas à revisão por decreto em um compromisso legislativo estável, capaz de sinalizar ao setor privado nacional e internacional o horizonte de longo prazo necessário para atrair investimentos em capacidade produtiva e inovação. Quanto às emendas de números 24 e 25 cai e 26 e 27 de plenário, opinamos pelo não acolhimento, pelo não acolhimento, pois ao dispensar a exigência de instalação industrial no país e admitir a mera comercialização como critério de credenciamento de empresas estratégicas de saúde, a proposta desvincula os incentivos públicos previstos num projeto da contrapartida que o justifica, que é justamente a efetiva internalização de capacidade produtiva e o domínio de processos fabris em território nacional.
Em nosso entendimento, as empresas dedicadas à pesquisa e à comercialização já encontram acolhida no arranjo institucional do PL, podendo atuar como instituições científicas, tecnológicas e de inovação, entidades privadas ou parceiras em parcerias para o desenvolvimento produtivo e programas de desenvolvimento e inovação local. Ademais, alterações de mérito no projeto, neste momento, acarretariam um indesejado retorno na matéria à Câmara dos Deputados. Cabe destacar ainda que o projeto atende a uma série de recomendações do Tribunal de Contas da União, que desde o acordo número 1730 de 2017 do plenário, vem reiteradamente recomendando ao Ministério da Saúde o aperfeiçoamento normativo do marco regulatório aplicável às parcerias. Sua aprovação nos termos ora propostos, portanto, além de atender a uma determinação da Corte de Contas, permite que a matéria siga tramitação célere sem o ônus de uma nova apreciação pela Casa Iniciadora. Apresentamos neste relatório algumas emendas de redação com o único propósito de aperfeiçoar dispositivos sem alteração de mérito. As emendas acrescentam as expressões na forma do regulamento e documentos equivalentes na forma do regulamento a dispositivos que tratam, respectivamente, dos requisitos para o início da fase de fornecimento nas PDPs concorrentes e da documentação exigida para o registro de produtos estrangeiros. A remissão ao regulamento reserva ao Poder Executivo a disciplina de aspectos técnicos de natureza dinâmica, cuja regulação detalhada é mais adequada ao nível infralegal, por permitir atualização contínua sem necessidade de alteração legislativa. Informamos também que deixamos de acolher a emenda número 15 CCJ, porque numa análise mais aprofundada concluímos que a nova redação poderia ser interpretada como criando obrigação legal direta e automática de devolução, independente das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, extrapolando os limites de uma emenda meramente redacional. O voto. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 2583 de 2020, pelo acolhimento das emendas de redação números 4 da CCJ, 14 da CCJ, 16 e 23, das emendas de redação apresentadas e pela rejeição das emendas 24, 25 cai e 26 e 27 do plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Davi, para discutir. Só um minuto, senador Irã. O parecer é favorável ao projeto e às emendas número 4 a 14 e 16 a 23 de redação apresentadas pelo relator na tribuna, com as emendas número 28 e 29, como disse, de redação e contrário às demais emendas. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Para discutir a matéria, Vossa Excelência tem 10 minutos, que é o tempo regimental. Bom, presidente Davi, senhoras e senhores senadores, querido colega Rogério Carvalho, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo relatório desse projeto que é muito importante para o complexo industrial da saúde do nosso país. Nós que somos médicos, que lutamos para que o nosso país se torne um hub de sucesso na pesquisa, na produção industrial, nós sabemos o impacto que essa matéria trará, que esse projeto de lei trará para esse ambiente. Quero também parabenizar o meu querido colega, líder do Progressista, doutor Luizinho, autor desse projeto, e dizer a você, querido senador Rogério, que você com muita sabedoria, com muita inteligência, você acatou algumas emendas que burilaram o projeto sem tirar o escopo principal e a ideia principal, preservando primeiro a nossa indústria nacional, a quem produz já aqui, mas sem tirar o estímulo para indústrias internacionais que venham para cá produzir e, eventualmente, criar aqui parcerias para pesquisa, fomentando aqui formação de futuros complexos de pesquisa ao longo do nosso país, em parceria com universidades, com o setor público, privado, de forma que eu estou muito feliz hoje aqui
de nós podermos aprovar por unanimidade esse projeto. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao deputado Luizinho, e eu acredito que não vai ter votação nominal, porque é um projeto que está consensuado, será aprovado por acordo. Mas a nossa líder, Tereza Cristina, que pediu, presidente, para pedir desculpas a Vossa Excelência pela ausência dela aqui, porque ela teve uma crise de labirintite e está em repouso no gabinete. Tereza. Então, desejamos a ela, eu vou passar lá também para fazer uma consulta a ela, mas nós esperamos que ela recupere o mais rápido possível, e o nosso partido, certamente, se tivesse uma votação nominal, encaminharia, sem sombra de dúvida, por unanimidade, pela aprovação do projeto. Parabéns a todos. Presidente. Para discutir a matéria, cumprimento o senador doutor Irã. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Espiridião Amin. Em Brasília, 6h16. Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta terça-feira. E também, por extensão, ao deputado Luizinho, nosso líder do Progressistas na Câmara dos Deputados, e fazer minhas parte das palavras do relator. Eu também acho que este projeto, veja bem, apresentado nos piores momentos do Covid, tinha como escopo, portanto, guarnecer o país para que aqui, primeiro, se produzissem remédios. Que remédios? Em primeiro lugar, vacinas. O ano de 2020 foi o ano da explosão do Covid e a primeira encomenda de vacinas foi feita em dezembro de 2020. Portanto, foi, doutora Eudócia, inspirado por aquele temor até irracional que se apossou de todos nós, porque nós não sabíamos o que era aquela coisa e também não sabíamos como combatê-la, correta e completamente. Então, o primeiro mérito é o mérito de oferecer um arcabouço de defesa para a saúde pública, criando uma metodologia de classificação de quem pode nos ajudar e, naturalmente, procurando nacionalizar a produção daquilo que for essencial. Naquela época nós sabemos o que era essencial, agora sabemos. E tudo o que viesse a se mostrar como necessário. Todas as publicações, romanceadas ou não, do Covid para cá, mostram que nós estávamos desaparelhados estruturalmente. Este, portanto, é um projeto estrutural e, por isso, a iniciativa do deputado Luizinho merece o maior respeito e a nossa aprovação. Eu apresentei uma emenda que não será motivo de postergação da votação, mas quero deixar aqui consignado. Historicamente, eu fui procurar, não sendo médico, doutor Rogério Carvalho, não sendo médico, fui à China e à Índia atrás dos princípios básicos, os SAIs, no ano 2000, para que o Brasil pudesse tornar-se independente desta dependência que existe ainda hoje. Ainda hoje. Quando nós vimos o Butantan produzir vacina, os princípios básicos vinham de avião e eram celebrados, não é assim? Da mesma forma, nós somos dependentes e comparava-se na época do Covid, lembram? Que nós tínhamos muito mais preparo para tratar de animais do que de seres humanos em matéria de vacina.
Nós aqui éramos exportadores de vacina, por exemplo, para gado, suíno, mas éramos absolutamente dependentes na questão da vacina, até que iniciativas como a do Butantan, do governo federal também, sob o governo Bolsonaro, iniciativas que foram tomadas. O que eu quero dizer com isso? Nós ainda não temos integralmente colocado o princípio do estímulo à pesquisa e à produção. Por isto, eu considero que este projeto deve ser aprovado, e vou votar a favor, mas deve ser avaliado. Eu quero saber, daqui a 1 ano da aprovação do projeto, como é que evoluíram as pesquisas sobre as enfermidades que mais afetam o povo brasileiro. Senador Eudócia, mais uma vez, por exemplo, em matéria de oncologia. A senhora que trouxe para esta casa esta preocupação, e eu procurei fazer coro e ser seu sacristão nessa liturgia. Eu quero saber quanto nós vamos evoluir na questão do diagnóstico precoce e as pesquisas para isso, e não apenas na oncologia, mas nas enfermidades que estão se tornando mais comuns, porque a nossa população está amadurecendo, para não dizer que está envelhecendo, e passando a ter doenças mais complexas. Então, a minha única sugestão, senador Rogério, seria colocar, nem que fosse no regulamento da lei, para não dificultarmos a tramitação, uma indexação. Qual é o nosso grau de dependência nas enfermidades de hoje, quanto a princípios básicos, pesquisa, medicamentos e ou vacinas? E qual será a evolução dessa dependência? Porque se este projeto tem verdadeiramente o escopo de ampliar o nosso aparato de defesa, nós temos que medir a evolução desse aparato de defesa. Então, não é uma causa para se impor um retardamento na sua aprovação, mas é algo que o governo, que o Estado brasileiro tem que prestar contas a toda a sociedade. Está recebendo aqui um grande aparato para aumentar a nossa capacidade de pesquisa, prospecção, diagnóstico e terapêutica. Tem que haver um índice, tem que haver um indexador e uma evolução que mostre melhorou ou ficou como estava. Entraram agentes novos, as nossas universidades, os institutos de pesquisa, inclusive de institutos federais, não só de universidades, e eu tenho acompanhado isso, dão mostras de uma resposta positiva para o escopo deste projeto. Aí sim, a iniciativa do deputado Luizinho e o nosso voto a favor estarão dando resultados mensuráveis. O que não se pode mensurar será sempre um palpite, será sempre o mecanismo do achômetro. É a única observação que eu faço para consignar o meu voto a favor, pelo histórico que eu aqui resumi, pelo conhecimento que tenho da dedicação do deputado Luizinho nisso e pela convergência com o escopo, eu repito, do projeto. Mas quero relembrar, vai ser necessário avaliar o quanto vamos evoluir de fato. Muito obrigado. Cumprimento o senador Espiridião a mim. Queria... Em Brasília, 6h25. Rogério Carvalho. E eu, como um bom aluno, vou seguir integralmente o conselho de Sua Excelência.
Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos imediatamente à apreciação. Eu passo a palavra. Vossa Excelência está escrita para uso da palavra. Informo ao plenário que, diante do entendimento construído pelo relator com suas excelências, a presidência submeterá a matéria à votação simbólica diante do entendimento. Cumprimento vossas excelências. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer apresentado em plenário. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, com as emendas número 4 a 14, 16 a 23, 28 e 29 de redação, com o voto contrário manifestado por Sua Excelência o líder senador Eduardo Girão. Fica registrado a pedido do senador. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. A matéria vai imediatamente à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Cumprimento Vossa Excelência, senador Rogério Carvalho, pela construção política em torno do relatório apresentado por Vossa Excelência. Presidente. Conceda a palavra a Vossa Excelência. Um minuto. Eu quero, presidente, agradecer e fazer justiça ao longo desses 7 anos no exercício do mandato, ao longo dos 2 anos que Vossa Excelência presidiu esta casa no seu primeiro mandato e agora, ao longo deste 1 ano e meio, eu quero dizer que Vossa Excelência tem muita sensibilidade para pautar matérias de interesse do país. Essa matéria, se não fosse à disposição de Vossa Excelência de dar esta contribuição, não seria pautada no dia de hoje. E esta matéria parece uma matéria como outra qualquer, mas não. Esta matéria muda a Lei Orgânica da Saúde do Brasil, que traz para dentro do Sistema Único de Saúde o debate do complexo industrial da saúde brasileira como objeto de política pública de Estado, para garantir que este país, que é o maior mercado público de saúde do mundo, público, o SUS é o maior comprador de vacina, o SUS é o maior comprador de medicamentos, de insumos de uma maneira geral do mundo. E o nosso Sistema Único não estava autorizado a conduzir uma política na área do complexo médico-industrial. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência por oportunizar este debate no dia de hoje e garantir a aprovação desta matéria pautando no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar a Vossa Excelência, senador Rogério Carvalho, e dizer a Vossa Excelência também como médico, que Vossa Excelência, nas últimas reuniões que tivemos, Vossa Excelência sempre manifestou a mim pessoalmente o desejo não só de relatar este importante projeto de lei, mas como de que nós pudéssemos imediatamente, o mais rápido possível, deliberar. Eu queria agradecer as palavras de Vossa Excelência, fico muito honrado com o reconhecimento de Vossa Excelência e tenho certeza absoluta que esta matéria é muito significativa para a saúde pública do nosso país e nós estamos dando uma grande contribuição para a modernização dessa legislação a partir do relatório de Vossa Excelência, que construiu com os senadores e com as senadoras um texto que, para nós termos noção de uma matéria tão complexa, que era uma agenda também solicitada pelo governo, pela importância desta matéria, que nós conseguimos votar de maneira simbólica, ou seja, isso está provado que o diálogo, o entendimento e a construção política, ela está sendo amadurecida a todo instante com uma votação de uma matéria como essa. Parabéns a Vossa Excelência como relator, como médico pela condução.
E obrigado pelas palavras. Item 3, projeto de lei 727 de 2026, de autoria da deputada Gorete Pereira, que dispõe sobre a comercialização, a aquisição e a posse de aerosol de extratos vegetais para fins de defesa pessoal da mulher. Estabelece penalidades pelo uso indevido do aerosol de extratos vegetais e altera o Estatuto do Desarmamento. Foi apresentado o requerimento 497 de 2026 dos líderes solicitando a urgência para apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Laércio Oliveira para que ele possa proferir o seu parecer em plenário. Boa noite em Brasília, 6h31. Você acompanha pela transmissão conjunta da Rádio e TV Senado a sessão desta terça-feira. Senhoras e senhores senadores, todos que nos acompanham pela TV Senado e aqui presente, todas as assessorias aqui no plenário do Senado, com a sua autorização, presidente, farei o relatório ad hoc e irei para a análise. A proteção específica às mulheres encontra fundamento nos artigos 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana, parágrafo 3º, inciso 4º, promoção do bem de todos, parágrafo 5º, inciso 1º, igualdade entre homens e mulheres, e 226, parágrafo 8º, assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, com mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações da Constituição Federal. Quanto à juridicidade, a proposição atende aos requisitos de generalidade, abstração, inovação e concordância com os princípios gerais do direito. No que tange à legalidade, o projeto é compatível com o Código Penal, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Estatuto do Desarmamento, cuja incidência é expressamente afastada mediante inclusão do artigo 19-A. No que diz respeito à regimentalidade, não se verificam óbices regimentais. No tocante à técnica legislativa, o projeto observa a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, e as boas práticas de redação legal. Quanto ao mérito, a proposição é conveniente e oportuna. A proposta fortalece políticas públicas de proteção às mulheres, uniformiza a disciplina nacional sobre spray de extratos vegetais e cria mecanismos de rastreabilidade e capacitação. São pontos positivos do projeto a padronização nacional, o fortalecimento da defesa das mulheres, os critérios técnicos, limite de 50 ml e regulamentação de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Comando do Exército. O Programa Nacional de Capacitação, o registro, o controle, a fiscalização e o monitoramento da comercialização do produto e a harmonização com o artigo 25 do Código Penal, ou seja, legítima defesa. Vale lembrar que diversas unidades da Federação já aprovaram leis estaduais com a mesma finalidade, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Lei Estadual número 11.025 de 2025, e Santa Catarina, Lei Estadual 19.804 de 2026. Vou ao voto, senhor presidente. Ante o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 727 de 2026. É o parecer, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência, senador Laércio Oliveira. O parecer de plenário é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria.
A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Agora em Brasília, 6 horas e 35 minutos. Legislativo número 1020 de 2025. Gostaria de informar os senadores Eduardo Gomes, senador Espiridião Amin, senadora Daniela Ribeiro, e o senador Hamilton Mourão, que nós ainda temos 2 projetos de decreto legislativo que estavam pautados, mas quando nós concluirmos, nós vamos incluir todas as solicitações de Vossas Excelências como item extra-pauta. Projeto de decreto legislativo 1020 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova os textos do Acordo sobre o Comércio de Aeronaves Civis da Organização Mundial do Comércio, celebrado em Genebra em 12 de abril de 1979, e do protocolo de emenda ao anexo do referido acordo, celebrado em Genebra em 5 de novembro de 2015. Parecer número 23 de 2026 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator foi o presidente da comissão, senador Nelsinho Trade. Passamos à discussão da matéria, não temos senadores inscritos, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Decreto Legislativo 1023 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo de coprodução cinematográfica e audiovisual entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, celebrado em Brasília em 8 de maio de 2017. O parecer favorável número 22 de 2026 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e lá nesta comissão foi relatado pelo senador Humberto Costa. Passamos à discussão da matéria, não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra pauta. Projeto de lei número 2.239 de 2022, número 5.900 de 2016, na Casa de Origem, do deputado Paz Landim, que altera a lei número 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, para estabelecer critérios para a concessão de gratuidade da justiça. Parecer número 31 de 2025, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o relator foi o senador Laércio Oliveira, favorável ao projeto e às emendas número 1, 2, 4 e 6, na forma da emenda número 7, substitutivo que apresenta, e pela rejeição das emendas número 3 e 5. Parecer número 49 de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o relator foi o senador Hamilton Mourão, foi favorável ao projeto e às emendas número 1, 2, 4, 6, 8 e 9, na forma da emenda número 10, substitutivo que apresenta, e pela rejeição das demais emendas apresentadas. Perante a mesa, foram apresentadas as emendas número 11 e 12, que foram retiradas pelos autores. Passamos à discussão, não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação da emenda número 10, substitutivo, nos termos do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em turno único.
As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a emenda número 10, substitutivo. Ficam prejudicados o projeto e as demais emendas. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final para o turno suplementar, será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão, sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem necessidade de votação. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. Item extra-pauta. Projeto de resolução número 116 de 2023, de autoria do senador Espiridião Amin, que institui no âmbito do Senado Federal o Prêmio Mérito de Proteção e Defesa Civil para agraciar municípios brasileiros que tenham se destacado em ações voltadas para a proteção e defesa civil. Parecer favorável número 16 de 2024, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator foi o senador Hamilton Mourão. Foi apresentado o requerimento 464 de 2026 dos líderes que solicita urgência para a deliberação da matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Em Brasília, 6 horas e 41 minutos. Eu convido o secretário da mesa, senador Laércio Oliveira, como secretário para dar o parecer em nome da comissão diretora, para ele apresentar o seu parecer em plenário na tribuna. Enquanto eu aguardo o senador Laércio Oliveira, que está se dirigindo... Senador Hermes, eu concedo a palavra pela ordem ao senador Jaime Campos. Muito obrigado, senhor presidente, querido amigo senador Davi Alcolumbre, e senhoras e senhores senadores. Nesta quarta-feira, a Câmara dos Deputados fará uma sessão solene para celebrar o Dia do Micro e Pequenas e Médias Empresas. Um momento ímpar para nós ampliarmos nossa mobilização em prol de um Brasil mais empreendedor, com mais renda e oportunidades. Aproveito para registrar que tomei conhecimento de que o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para atualizar os limites do microempreendedor individual, ou seja, o MEI, senhor presidente. A iniciativa é meritória e atende uma reivindicação antiga de milhões de brasileiros. No momento é importante destacar que esse projeto é, na essência, semelhante ao nosso, que é o PLP 108 de 2021, da minha autoria, aprovado por unanimidade pelo Senado Federal e que hoje se encontra em fase avançada de tramitação na Câmara dos Deputados. Por isso eu faço um apelo a Vossa Excelência, senhor presidente, como da mesma forma o deputado Hugo Mota, para que este projeto seja encaminhado, ou seja, pelo governo, seja pensado o PL 108 de 2021, respeitando o trabalho já realizado, com certeza, pelo Congresso Nacional. Foi nesta casa que essa discussão nasceu e será na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que nós teremos a oportunidade de aperfeiçoar o texto e construir uma legislação avançada em favor dos pequenos empreendedores brasileiros. Estamos falando de cerca de 17 milhões que aguardam há mais de 8 anos a atualização desses limites. A ampliação do teto do faturamento e a possibilidade de contratação de até 12 empregados ou significam mais crescimento, mais formalização e mais geração de empregos. Vamos unir esforços para aprovar essa matéria o quanto antes, pois o Brasil, os pequenos empreendedores e a nossa economia não podem mais esperar. Portanto, presidente, eu acho mais do que justo. Nós aprovamos aqui desde 2021, foi para a Câmara, agora o governo encaminha outro projeto similar, que eu imagino que seria até um desrespeito para o Senado Federal. Então, eu faço um apelo, Vossa Excelência, que nos ajude, com certeza, a prevalecer o nosso projeto, ou pelo menos pensar esse projeto do governo em um projeto que Jaime Campos apresentou desde 2021. Fico muito grato pela oportunidade, senhor presidente. Obrigado. Senador Jaime, me permita, o senador Portinho está na tribuna, me pediu para fazer uma ponderação também em relação ao pronunciamento de Vossa Excelência. Pois não.
Senador Jaime Campos, Vossa Excelência está integralmente coberto de razão. Esta matéria foi deliberada no Senado Federal. Um projeto de autoria de Vossa Excelência. Nós votamos, como relatado por Vossa Excelência, aqui no Senado Federal e está na Câmara dos Deputados tramitando há algum tempo. E Vossa Excelência traz a informação, e a gente também já tomou conhecimento, que o governo está encaminhando ou já encaminhou um projeto de lei de iniciativa do governo que trata basicamente dos mesmos assuntos relacionados ao projeto de lei complementar proposto por Vossa Excelência. Eu me comprometo publicamente, senador Jaime, de procurar o presidente Hugo Mota, de procurar os líderes do governo, de procurar o ministro José Guimarães, de procurar o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Pimenta, deputado Pimentel, deputado Pimenta, e falar para ele para que o projeto de lei encaminhado do governo seja apensado de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência teve iniciativa legislativa, o Senado, uma casa da Federação, tramitou e votou. Claro. A outra casa, a Câmara dos Deputados, está tramitando a matéria. E como eles aparentemente tratam do mesmo assunto, sim, Vossa Excelência está coberto de razão e eu vou fazer um apelo pessoal e institucional, acima de tudo, ao presidente Hugo Mota, para que o projeto do governo seja pensado de Vossa Excelência e que o relator dê um parecer no projeto de Vossa Excelência com as alterações propostas pelo governo, desde que as alterações propostas pelo governo sejam um aprimoramento, um aperfeiçoamento, um melhoramento do relatório votado no Senado Federal. Queria cumprimentar Vossa Excelência e vou fazer pessoalmente esse apelo ao presidente Hugo Mota e ao relator por ele designado. Eu agradeço uma vez mais Vossa Excelência, porque não é justo, desde 2021, lamentavelmente não foi aprovado na Câmara. Agora o governo vem com um projeto parecido, ou seja, querer usufruir até dessa, sem falsa modéstia, essa nossa iniciativa aqui e querer aprovar um projeto que, lamentavelmente, é evidente como eu. Vamos pensar no senador Jaime Campos, evidentemente, com algumas emendas que foi proposto pelo próprio governo. Fácil de resolver. E agradeço a Vossa Excelência, diante de que a sua intervenção em relação à nossa medida provisória que tem aí, a número 6, que discute a questão do transporte dentro do Brasil, sobretudo a questão do transporte de carga. Já mantive aqui o contato do Vossa Excelência, conforme a sua orientação, com a senadora Tereza, que é líder do governo, para encaminharmos, com certeza, uma medida provisória que não seja tão perniciosa como essa para o transporte rodoviário do Brasil. Se acontecer, como está proposta a medida provisória, vai liquidar, vai conceder, trucidar o transporte rodoviário do Brasil, sobretudo as nossas transportadoras estarão literalmente falidas. Já estão vivendo com muita dificuldade. Mas o que o governo está propondo aí é humanamente impossível, estabelecendo um teto, que esse é um acordo que você faz entre patrão e empregado, quanto vai ganhar e quanto pode pagar. Feito isso aí, o que está propondo, isso não existe aí. E, sobretudo, para você ter uma noção, o preço mínimo de qualquer transporte que puder sair, ser transportado, se for um poste, mesmo que esse poste vai ser transportado a 100 quilômetros, ele vai cobrar R$ 3.500. E com mais um atenuante, senador Davi, talvez Sua Vossa Excelência não teve assim a paciência de ler, que, ora, essa carga que vai sair com um poste para transportar de A para B, ela não pode pegar outra mercadoria, ou seja, para baratear o custo, muitas vezes você pode pegar 3, 4 entregas para baratear. Nesse caso aí, o setor, com certeza, vai estar literalmente falido. Por quê? Ninguém vai ter a capacidade de pagar um frete tão caro como esse aí estabelecido pela medida provisória que está aí. De forma que eu marquei com ela, estarei aqui amanhã o presidente da Federação dos Transportadores de Carga do Brasil e espero que possamos melhorar essa medida provisória. Agradeço aqui de público, em nome de todos os transportadores de carga do meu querido estado de Mato Grosso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Com você da palavra ao senador líder Carlos Portinho. Senhor presidente, na minha última intervenção da tribuna, semana passada ou retrasada, eu chamei a atenção justamente para alguns projetos que são de suma importância para o país, senador Jaime Campos, como, por exemplo, aquele que determina, já aprovado no Senado, que também dormita na Câmara, está dormindo lá, que determina o fim das decisões monocráticas pelo STF. Isso foi facilmente aprovado aqui, é um ansejo
de toda a população, essas decisões sobre projetos legislativos que nós aqui, 81 senadores, 513 deputados aprovamos, não pode, numa canetada, perder os efeitos, que seja pelo colegiado. O STF é um órgão colegiado. E fiz esse pedido, presidente Davi, a Vossa Excelência, para conversar com o presidente Hugo Mota sobre esse projeto, que está lá dormitando, né? E que é um anseio de todos, é da sociedade. Ao contrário, prestigia o colegiado do STF, né? A questão das decisões monocráticas. E eu queria incluir, estava pronto para falar sobre esse seu projeto das micro e pequenas empresas. Eu tive, semana passada, em diversas associações comerciais do meu estado, visitando município por município as associações, e é um apelo que elas fazem. Na conta dela, o seu projeto reajusta, senador Jaime, para 130 mil a faixa, que é esse que está lá também dormindo na Câmara dos Deputados, né? Na conta dela já deveria ir para 140, 150. Você vê que o tempo da demora do projeto já prejudica até a correção justa, né, dessa faixa, além da questão da MEI poder contratar mais outro funcionário. Quero lembrar que muitas pequenas empresas participam de feiras, como tem no seu estado. Ele não pode, na hora da feira, que tem um movimento maior, ele é uma MEI, ele não pode contratar. Como é que faz a feira, né? Então, assim, são atualizações, senador Davi, presidente, que podem ser feitos no projeto que está na Câmara. Se o governo vai entrar com outro projeto para querer dizer que é o pai da criança, esse projeto é seu. O senador Jaime Campos nasceu aqui, votação do Senado, está lá na Câmara. O governo entre com as suas emendas, pelas suas lideranças, quiser entrar com o projeto, pensa, mas o seu projeto lidera, a gente ganha tempo com isso. Se não, é para inglês ver, né? Porque aí vai para o Senado, volta para a Câmara. O nosso já passou aqui. É só votar o projeto da Câmara dos Deputados. Se quiser mexer, volta aqui e a gente resolve isso numa noite, não é isso? E o outro assunto, presidente Davi, peço desculpas, mas vou me dirigir a Vossa Excelência, que é o presidente do Congresso e sempre tem recebido muito bem nossas demandas e encaminhado, também ao presidente Hugo Mota da Câmara, presidente Davi. Todos estão vendo agora, a gente já viu e advertiu qual seria o problema das bets. Já é real. E a gente, aqui no Senado, aprovou o projeto de lei que quis disciplinar a propaganda das bets. Agora, vendo as transmissões da Copa, todo mundo veio como se isso fosse um problema de hoje. A gente já discutiu em comissões, já aprovou no plenário o PL 3405 de 2023. 2023, esse PL tem 3 anos e certamente está há mais de 1 ano e meio lá na Câmara. Já aprovamos aqui, está lá na Câmara parado. Ele, por exemplo, que é uma reclamação agora na Copa, ele proíbe, que é o modelo inglês, que durante a transmissão das partidas e eventos esportivos, seja feita qualquer propaganda de aposta, porque isso vai induzindo a pessoa a apostar. Ela apostou no placar, o placar mudou, ela faz o hedge, aí ela aposta mais no outro placar para poder salvar o que perdeu, e é assim que as pessoas estão se endividando mais. Nessa transmissão de uma determinada veículo da Copa, que dá as odds, né? Ou seja, quanto paga as apostas e tal durante a partida, fizeram uma pesquisa, 61% do que eles faziam as previsões estava errado. As pessoas perderam o dinheiro se fossem seguir as suas previsões. Então, o que a gente quer é evitar que durante a partida, que se faça até, eu sou contra, votei contra as apostas, mas salvamos em emenda muita coisa. A identificação facial foi uma emenda minha, que com isso permite que as empresas de aposta identifiquem e não deixem crianças e jovens fazerem cadastro para aposta. Então, a gente até quer contribuir. A maior contribuição é esse projeto de lei que disciplina a publicidade. Eu tenho certeza que lá na Câmara vai unir de Érica Hilton a Carlos Jordi esse projeto, né? Sei que o deputado Hugo Leal tem um projeto semelhante, que pode ser apensado, porque o nosso aqui já avançou, já está lá.
É só votar lá e a gente disciplina. Esse projeto proíbe a participação de pessoas em propaganda e, com isso, a gente ataca o problema dos influencers, dos artistas, dos ídolos que, infelizmente, se prestam ao papel de estimular apostas e o endividamento da família brasileira. Esse projeto proíbe animações. Então acaba com animação de tigrinho, de aviãozinho, do que for. Nós aprovamos esse projeto, que é o PL 3405 de 23. Está parado também na Câmara dos Deputados. Só aqui, brevemente, 3 a 4 projetos importantíssimos para o país que estão parados na Câmara dos Deputados. E eu peço, senhor presidente Davi, que como presidente do Congresso, faça esse esforço, porque é oportuno. A gente tem uma janela de oportunidades. O microempreendedor quer que ande o projeto que nós aprovamos na Câmara. Quem é contra a falta de disciplina na publicidade das bets, que está dando uma confusão enorme, vota lá na Câmara o projeto que a gente aprovou. Por que não? Né? A questão das decisões monocráticas também é um problema atual do país. Vota na Câmara, está tudo lá, não precisa de novo projeto, de nova tramitação, a não ser que queira enganar quem nos assiste aqui com um falso gesto de que está preocupado com esses temas que são fundamentais para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador Portinho, também pelas palavras de Vossa Excelência, referendando a manifestação feita pelo senador Jaime e pela presidência. Cumprimento Vossa Excelência. E vou fazer... da mesma maneira que falei com o senador Jaime sobre o projeto de lei, vou fazer ao presidente Hugo Mota, pessoalmente, sobre a possibilidade de votarmos o projeto relacionado à proibição de propaganda no horário de futebol das bets. Senador Laércio, Vossa Excelência pode proferir o parecer em relação ao projeto apresentado da comissão diretora, em nome da comissão diretora? Em Brasília, 6 horas e 57 minutos. Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta terça-feira. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhoras e senhores senadores, eu tenho a honra de relatar nesse momento o projeto de resolução do Senado Federal número 116 de 2023, de autoria do meu querido amigo, senador e mestre Esperidião Amin. Com a sua permissão, presidente, eu gostaria de ir direto à análise pelo conteúdo e a qualidade do projeto apresentado pelo senador Esperidião Amin. No âmbito desta comissão diretora, há que se fazer o registro de que a instituição do prêmio constitui matéria interna da Casa, inserindo-se na competência privativa do Senado Federal para dispor sobre sua organização e funcionamento, artigo 52, inciso 13º da Constituição Federal, adequadamente veiculada por projeto de resolução. Importa analisar ainda que a proposição se harmoniza com a estrutura administrativa da Casa e prima pela economicidade. O Conselho do Prêmio funcionará sem estrutura de gabinete e sem remuneração. Artigo 3º, parágrafos 5º e 6º, valendo-se do apoio de unidades já existentes, sem criação de cargos, empregos ou funções. As despesas, por sua vez, restringe-se à confecção de diploma e placa e ao custeio do deslocamento e da hospedagem de um representante por categoria agraciada, correndo à conta do orçamento do Senado Federal, artigo 5º. No mérito, estamos plenamente de acordo com o parecer aprovado na CCJ. Trata-se de medida de baixo custo e elevado alcance, que, valendo-se da capacidade simbólica e comunicativa do Senado Federal, incentiva os municípios, entes mais próximos das comunidades e conhecedores das vulnerabilidades locais a investir nas fases de prevenção e preparação do ciclo de proteção e defesa civil,
com potencial de salvar vidas, preservar infraestruturas críticas e reduzir os custos econômicos decorrentes de desastres. Vou ao voto, senhor presidente. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução do Senado número 116 de 2023 e, mais uma vez, os meus cumprimentos ao senador Esperidião Amin. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senador Laércio Oliveira. Cumprimento Vossa Excelência. O parecer é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador Esperidião Amin, que está escrito, vai falar no encerramento da votação. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a redação final. A matéria vai imediatamente à promulgação e eu concedo a palavra ao senador Esperidião Amin. A diligência de votar esta matéria. E queria fazer um brevíssimo histórico. Esta matéria decorreu de uma sessão de debates temáticos que realizamos em outubro de 2023, aqui neste plenário, e surgiu como uma sugestão para atender previamente a tese da diminuição de danos, redução de danos. Recordo que naquela ocasião tivemos a presença muito diversificada de especialistas em acidentes climáticos. Carlos Afonso Nobre, talvez o brasileiro que é expoente nesse assunto, e o jornalista Fernando Gabeira mencionou a necessidade de uma cartilha e deu o início à elaboração desta proposta. Voltamos a realizar outro seminário sobre debates de assuntos climáticos no dia 26 de maio deste ano. E, novamente, tivemos a oportunidade de nos conscientizar dos riscos da iminência de termos, novamente, o fenômeno El Niño perturbando a nossa vida, a vida do Brasil, com secas no norte e com excesso de precipitação pluviométrica, especialmente no sul, sudeste e centro-oeste. O que nós aprovamos hoje? Nós aprovamos a instituição de um prêmio que terá 3 categorias apenas. A primeira é um prêmio à tarefa de conscientização. O alvo será sempre o município. É ali que nós moramos, é ali que se devem tomar as providências mais próximas para evitar os piores danos de um acidente climático. Por conscientização, se entende que o município que produzir a melhor cartilha de proteção e defesa civil, entendida como a mais completa e de maior potencial comunicativo para o munícipe, deve ser homenageado com uma placa e um diploma. Igualmente, a categoria prevenção, destinada ao município que desenvolver o melhor plano de ação com medidas estruturais e não estruturais, com vistas a reduzir, limitar ou evitar riscos de desastres, evitar a conversão de riscos em desastres, evitar a instalação ou agravamento de vulnerabilidades e melhorar a resiliência das comunidades potencialmente afetadas por desastres,
inclusive por meio de medidas de reconstrução de infraestrutura atingidas por desastres anteriores. E, finalmente, a terceira modalidade é a preparação, destinada ao município que produzir o melhor conjunto de medidas voltadas à otimização das ações de resposta e à minimização dos danos e das perdas decorrentes de desastres, inclusive no que se refere à integração e à articulação de todos os órgãos e entidades envolvidos com o enfrentamento a desastres e a elaboração e divulgação de planos de emergência. Ou seja, prêmio de conscientização, um prêmio à prevenção e um prêmio à preparação. Sem qualquer despesa extraordinária, mas servindo como um farol para orientar, induzir e incentivar o município brasileiro a preparar-se da melhor maneira possível para os desastres climáticos que nós não queremos que aconteçam, mas que a ciência, a melhor ciência do mundo, vem apregoando como sendo uma ameaça real para o Brasil neste ano ainda. Não desejando que isso aconteça, o melhor é prevenir. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço ao senador Laércio pela atenciosa preparação do relatório e ao senador Mourão por ter sido relator na comissão própria. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Espiridião Amin. Cumprimento Vossa Excelência e, ao tempo, também reitero publicamente a solicitação de Vossa Excelência, que reiteradas vezes solicita a inclusão desta matéria na pauta de deliberação. Projeto de resolução número 20 de 2026, solicitação de inclusão como item extra-pauta da senadora Daniela Ribeiro, apresentado como conclusão do parecer 34 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos da CAI, tendo como relatora nesta comissão a senadora Daniela Ribeiro, que autoriza a contratação de operação de crédito externo no valor de até 70 milhões de dólares dos Estados Unidos da América de principal entre o governo do estado da Paraíba e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável da Paraíba, PROCASE 2. Foi apresentado o requerimento 83 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passa-se a discussão da matéria. Não temos senadores inscritos. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Projeto de Resolução 21 de 2026, item extra-pauta. Apresentado como conclusão do parecer 33 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos CAI, também relatado pela senadora Daniela Ribeiro, que autoriza a contratação de operação de crédito externo no valor de até 10 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o governo do estado da Paraíba e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável da Paraíba, PROCASE 2. Foi apresentado o requerimento 84 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita urgência para apreciação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passa-se a discussão. Não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria.
A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta, requerimento 470 de 2026, da senadora Daniela Ribeiro e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar a realização, em Brasília, das Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, promovidas pelo Instituto Latino-Americano de Direito Tributário. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento 407 de 2026, de autoria do senador Eduardo Gomes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 69 anos de história da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A sessão também será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Passo a presidência ao secretário, senador Laércio, e imediatamente concedo a palavra pela lista de oradores inscritos à senadora doutora Eudócia. Boa noite em Brasília, 7h12. Você acompanha pela transmissão conjunta da Rádio e TV Senado a sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Da tribuna você ouve a senadora doutora Eudócia. Entre em contato com a gente pelo e-mail radio@senado.leg.br. Senador Davi Alcolumbre passou a presidência da sessão ao senador Laércio Oliveira. Concedo a palavra com muita honra à senadora Eudócia. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, quero iniciar minha fala dizendo que eu declaro todo o meu apoio à PEC 14 de 2021, que estabelece o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias são profissionais gabaritados que trabalham com afinco para ajudar na saúde da nossa população. Então, é muito meritório e justa, senhor presidente, essa PEC. E aqui eu quero parabenizar ao autor dessa PEC, que é o deputado doutor Leonardo, pela sua autoria, e ao senador Irajá pela sua relatoria. Então, quero aqui mandar um forte abraço para todos os agentes comunitários de saúde e de endemia lá do meu querido estado de Alagoas. E, em nome do meu estado de Alagoas, quero cumprimentar a todos do Brasil, que fazem a diferença na saúde das nossas cidades. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, o crime organizado é o câncer do Brasil. O cidadão que é assaltado na rua, que é morto por bandidos, que perde um ente querido, sofre nas mãos desses criminosos. E o crime organizado lava dinheiro por meio da fraude dos combustíveis. Triste realidade que chegou a Alagoas.
o ex-governador Renan Filho e o ex-secretário Santoro editaram decretos que permitiram que Alagoas fosse a porta de entrada do crime organizado no setor de combustíveis. Alagoas hoje é comandada pelo PCC, senhor presidente, infelizmente, que é vinculado ao PCC de Alagoas, que é o primeiro comando dos Calheiros. A Operação Cadeia de Carbono e a Operação Sem Refino, deflagradas pela Polícia Federal, foram importantes instrumentos para desvendar detalhes desse universo mafioso, até então pouco conhecido da maior parte da população brasileira. A Operação Cadeia de Carbono, conduzida pela Receita Federal, investiga um suposto esquema bilionário de fraude tributária na importação e comercialização de combustíveis, envolvendo empresas do grupo Refit e outras associadas. Já a Operação Sem Refino, conduzida pela Polícia Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal, aprofundou essas investigações para apurar a possível atuação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes tributários e eventual participação de agentes públicos. Segundo essas investigações, o empresário Ricardo Magro, dono da Refit, antiga refinaria de Manguinhos, é um personagem central nessa história, por ter se tornado o maior devedor do país nesse escândalo. Acumulou mais de 25 bilhões de reais em dívidas com diferentes governos. Descobrimos há pouco tempo que o atual grupo político que comanda Alagoas há tantos anos arrastou o nosso estado para esse atoleiro da máfia dos combustíveis. O ex-governador Renan Filho e o ex-secretário da Fazenda, George Santoro, que é atual ministro dos Transportes, são cúmplices e sócios de Ricardo Magro. Faço também um alerta ao governo federal. O atual ministro dos Transportes, George Santoro, já foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por suposto prejuízo de 213,2 milhões aos cofres públicos fluminenses, em razão da concessão irregular de benefícios fiscais de ICMS quando atuava na Secretaria da Fazenda daquele estado. Isso foi mostrado no Diário do Poder, estou inclusive aqui com a matéria. Aqui está o atual ministro dos Transportes, George Santoro, que foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa reportagem é do Diário do Poder, esclarecendo sobre essa matéria. Por meio de regras editadas em suas gestões, ajudaram a Refit a prosperar. Infelizmente, senhor presidente. Essa é uma situação revoltante para todos os alagoanos e também para todos os brasileiros. Isso mesmo. Alagoas e todo o Brasil. Eu vou explicar como Renan Filho e Santoro sujaram as mãos nesse esquema mafioso. De forma repetida, deixaram de fiscalizar navios cujas mercadorias deveriam ter sido desembarcadas no porto de Alagoas. Prepararam um conjunto de regras
tributárias para importação simulada de derivados de petróleo e permitiram que a Refit usasse títulos precatórios podres para quitar o ICMS estadual dos combustíveis. O regime de liquidação do ICMS por precatórios, instituídos em 2003 no estado de Alagoas, excluía expressamente de sua abrangência as operações envolvendo combustíveis, petróleo e seus derivados, preservando a sistemática constitucional e legal aplicável à tributação desses produtos. Porém, em outubro de 2015, no governo Renan Filho, ocorreu uma mudança significativa nessa política tributária. Através desse decreto que eu trouxe para mostrar aos senhores e todos que nos acompanham, esse decreto que foi publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas é o decreto número 44.275 de 2015, que alterou a regra histórica e criou exceções à vedação existente, permitindo que determinadas operações envolvendo condensado de petróleo, hidrocarbonetos e especialmente outras naftas passassem a utilizar o regime de liquidação mediante precatórios, ou seja, que na prática esses impostos não fossem pagos. E quem perde com isso? O estado de Alagoas e o povo alagoano. E agora eu pergunto, qual foi o interesse do governador Renan Filho, do ex-governador Renan Filho, na adoção desse modelo de regra tributária, se ele não proporcionava qualquer ganho financeiro ou econômico ao estado de Alagoas? A quem esse modelo efetivamente beneficiou ou beneficia? Certamente não era o estado de Alagoas, tampouco a população alagoana, que foi privada desses recursos públicos não arrecadados. E isso é crime, crime de sonegação fiscal, ou seja, o cofre do estado de Alagoas deixou de recolher milhões de reais. E dessa forma, o povo alagoano é quem está pagando essa conta. Estamos falando de sonegação de 337 milhões de reais em impostos que poderiam beneficiar os alagoanos. Alagoas se transformou em um verdadeiro porto seguro para os crimes da Refit. Vocês acreditam, colegas senadores e senadoras, povo brasileiro, povo alagoano, que empresas de fachada sediadas em Alagoas, ligadas a Ricardo Magro e utilizadas nesse esquema fraudulento, sequer tiveram seus CNPJs encerrados até hoje? Seria ingenuidade atribuir essa inércia apenas à incompetência. Não é possível normalizar algo assim. O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, cassou a inscrição estadual da Refit, inviabilizando a continuidade de suas operações. Por quê? Porque não foi conivente. Já em Alagoas, nada foi feito com as empresas apontadas nas investigações. Como laranjas da Refit. Isso só pode ser conivência. Ricardo Magro está foragido. Todos nós sabemos. Ricardo Magro está foragido da Interpol há mais de um mês. Se ele for preso e vier para o Brasil, eu vou requerer sua vinda
a esta casa para detalhar a fraude e explicar o braço alagoano do esquema, onde seus sócios estão metidos até o pescoço. O senhor conhece o Ricardo Magro, senador Renan Calheiros? O senhor conhece os cabeças do PCC? Essa pergunta eu lhe faço. Essa turma adora o empresário enrolado. Primeiro foi Daniel Vorcaro, cujo advogado é o próprio senador Renan Calheiros. Agora surgem as ligações de Renan Filho com Ricardo Magro. Senadoras e senadores, senhor presidente, vocês poderiam imaginar que o meu discurso terminaria aqui. Mas não. Há mais ligações do atual governo alagoano com criminosos do setor de combustíveis. É um espanto. O governo de Alagoas contratou por mais de 17 milhões de reais uma empresa de táxi aéreo ligada ao PCC, que inclusive o senador Renan Calheiros utilizou por diversas vezes. Uma empresa vinculada, essa empresa de táxi aéreo, é vinculada ao Beto Louco e ao Primo, que são membros do PCC, que são acusados de esquema bilionário na fraude de combustíveis e que também estão foragidos. Já ouviram falar? Eu creio que sim. O piloto Mauro Matozinho, que trabalhou para ambos, para Beto Louco e Primo, afirmou em entrevistas que aeronaves desses empresários atendiam a pedidos do governo de Alagoas. Senhor presidente, eu estou concluindo o meu discurso. Pois bem, vou requerer também a vinda desse piloto ao Senado para que explique, ponto por ponto, quais interesses do governo de Alagoas eram atendidos por Beto Louco e Primo. Não é possível ficarmos parados diante de tamanho absurdo. Por isso, protocolizei notícia-crime em desfavor do ex-governador Renan Calheiros e do atual governador Paulo Dantas, no Supremo Tribunal Federal, na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República, solicitando a abertura das investigações necessárias para identificar todos os responsáveis e responsabilizá-los. Não podemos permitir que o crime organizado prospere em Alagoas e no Brasil. Diante da gravidade dos fatos, apresentarei um requerimento para a criação da CPI do carbono oculto, para que esta casa investigue com profundidade os indícios revelados pelas operações da cadeia de carbono e sem refino. O Senado da República não pode fechar os olhos diante de suspeitas de fraude bilionária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e possível infiltração do crime organizado em um setor estratégico para a economia nacional. É nosso dever esclarecer quem se beneficiou, quem se omitiu e quem deve ser responsabilizado. Chegou a hora de passar a limpo o Brasil e o meu querido estado de Alagoas. Muito obrigada, senhor presidente. Agradecendo a participação e uso da tribuna da senadora Eudócia, e cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária semipresencial do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Boa noite.
Em Brasília, agora são 19 horas e 29 minutos. Terminou nesse instante a sessão deliberativa desta terça-feira. O plenário do Senado hoje começou a discutir a proposta de emenda à Constituição que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e também aos agentes de combate às endemias. Serão 5 sessões de discussão em primeiro turno, como manda o regimento normalmente. Em seguida, será feita a votação em primeiro turno e o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, informou agora há pouco, durante a sessão, que depois do primeiro turno, ele vai colocar em votação um calendário especial, como foi pedido de muitos senadores, para que não haja as sessões de discussão em segundo turno. Seriam 3 sessões de discussão, como manda o regimento. Ele vai colocar, então, em votação esse calendário especial para que não haja essas 3 sessões de discussão em segundo turno, para seguir logo para a votação em segundo turno. Para que essa PEC seja aprovada, é necessária a votação, o voto favorável de 3/5 dos senadores, ou seja, 49 senadores nos 2 turnos. Então, o texto sendo aprovado em 2 turnos aqui no Senado, ele já segue direto para promulgação. Esse texto também determina a regularização do vínculo funcional desses profissionais, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Eles terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homem, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. A proposta também estende essas regras aos agentes indígenas de saneamento e aos agentes indígenas de saúde. Então, foi a primeira sessão das 5 sessões de discussão em primeiro turno, aconteceu nesta terça-feira aqui no plenário. Os senadores também aprovaram nesta terça-feira um projeto que cria uma estratégia nacional de saúde para garantir a autonomia do Brasil na produção de medicamentos, de vacinas, de equipamentos e de insumos médicos. Esse texto também estabelece regras para compras públicas, para financiamento e para regulamentação dos produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Esse projeto segue para a sanção da Presidência da República. E foi aprovado ainda aqui no plenário agora há pouco o projeto que permite a comercialização, a aquisição e a posse do aerosol de extratos vegetais para a defesa pessoal de mulheres. Essa autorização de uso vai ser concedida automaticamente para mulheres acima de 18 anos e também a partir dos 16 anos, se houver uma autorização expressa dos responsáveis. Esse projeto também segue agora para a sanção da Presidência da República. Esses foram os principais projetos aprovados na sessão deliberativa desta terça-feira aqui no plenário do Senado. E a gente vai direto agora para o nosso jornal Senado Notícias. Érica, é com você. Muito obrigada, Isabela Dutra. E como a repórter Isabela Dutra já nos antecipou, os senadores começaram a discutir hoje em plenário a proposta de emenda à Constituição que determina a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O plenário do Senado começou a analisar nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O texto também determina a regularização do vínculo funcional desses profissionais. A PEC fixa regras permanentes e transitórias de aposentadoria para as 2 categorias. Os profissionais terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. A proposta ainda disciplina a forma de contratação dos agentes, prevê financiamento pela União e estende as regras aos agentes indígenas de saneamento e aos agentes indígenas de saúde. Essa foi a primeira das 5 sessões de discussão da PEC em primeiro turno. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, disse que vai colocar em votação um calendário especial para que não haja as 3 sessões de discussão em segundo turno. Para ser aprovado, o texto precisa do voto favorável de 3/5 do Senado em cada turno, ou seja, 49 senadores. Se for aprovada no Senado, a PEC segue para a promulgação. A expectativa de todos nós no Brasil, inclusive da grande maioria dos senadores aqui na casa, é que essa PEC pudesse ser deliberada e votada no dia de hoje.
Porque se quase 70 senadores que apoiaram o regime de calendário especial para aprovação aqui na casa, se isso não for democrático, eu não sei mais o que é democracia no Senado Federal. Eu gostaria de colocar na pauta, mas que me permitam que nós pudéssemos fazer a discussão dentro do prazo que a Constituição nos determina, que são as 5 sessões de discussão da matéria na pauta de deliberação da ordem do dia. E a partir da deliberação das 5 sessões do primeiro turno, eu submeter à votação o calendário especial do segundo turno, porque nós conseguiríamos diminuir em 50% o prazo de discussão, já que da votação do primeiro para o segundo turno, a gente carece ainda não só de 5 dias úteis, mas como também 3 novas sessões de discussão pelo regimento, já que nós estamos inserindo na Constituição Federal um novo artigo. E outro projeto aprovado hoje pelo plenário cria a Estratégia Nacional de Saúde. O texto, que segue para a sanção presidencial, prevê estímulo à produção nacional de medicamentos e vacinas. Senadores aprovaram nesta terça-feira, em plenário, projeto que cria a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial. A política pretende garantir a autonomia do Brasil na produção de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. O texto ainda prevê instrumentos de estímulo à produção nacional em saúde e estabelece regras para compras públicas, financiamento e regulação de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Com o objetivo de fortalecer a capacidade produtiva e tecnológica do Brasil na área da saúde, reduzir a dependência de insumos, medicamentos, equipamentos e tecnologias importadas, ampliar o acesso da população a produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde e estimular a pesquisa, a inovação e a geração de empregos qualificados no setor. Os senadores aprovarão ainda no plenário o projeto que autoriza a compra, o porte e o uso de spray de pimenta por mulheres para fins de defesa pessoal. O texto segue para a sanção presidencial. Foi aprovado nesta terça-feira, em plenário, projeto que permite a comercialização, aquisição e posse de aerosol de extratos vegetais para a defesa pessoal de mulheres. O projeto estabelece regras para o uso e define penalidades caso seja usado de forma indevida. Pelo texto, a autorização será concedida automaticamente às mulheres acima de 18 anos ou com autorização expressa dos responsáveis, a partir de 16 anos. A proposta fortalece políticas públicas de proteção às mulheres, uniformiza a disciplina nacional sobre spray de extratos vegetais e cria mecanismos de rastreabilidade e capacitação. São pontos positivos do projeto a padronização nacional, o fortalecimento da defesa das mulheres, os critérios técnicos, limite de 50 ml e regulamentação de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Comando do Exército. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto que facilita a importação de insumos para a pesquisa científica. Os senadores também votaram a concessão de abono natalino para os chamados soldados da borracha. Os soldados da borracha são brasileiros recrutados pelo governo entre 1943 e 45 para extrair o látex na Amazônia e garantir o abastecimento de borracha aos países aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era suprir a grande demanda de borracha desses países no período da guerra. A lei do seringueiro criou uma pensão mensal para os soldados da borracha. A proposta aprovada acrescenta um pagamento extra em dezembro, o abono natalino, no mesmo valor do benefício. Segundo o relator da proposta, o projeto representa um reconhecimento aos sobreviventes da campanha da borracha, que hoje tem mais de 85 anos. O PL visa tão somente equiparar o direito à gratificação natalina entre as pensões existentes para pracinhas e soldados
soldados da borracha, pois todos atuaram no mesmo esforço de guerra brasileiro. Trata-se de medida justa, proporcional e efetiva, que reconhece o papel regular exercido pelos nossos soldados da borracha que atuaram na região amazônica. Os senadores aprovaram ainda projeto que facilita a importação de equipamentos, reagentes e outros insumos destinados à pesquisa científica e tecnológica. A proposta reduz a burocracia, amplia a isenção de tributos federais, elimina limites de importações com benefício fiscal e busca acelerar a liberação de cargas. O texto também reforça mecanismos de transparência e fiscalização e permite que pesquisadores credenciados tragam materiais científicos como bagagem acompanhada. Segundo o autor da proposta, a demora na liberação de equipamentos e insumos compromete pesquisas e reduz a competitividade da ciência brasileira. Entre os benefícios estão a isenção dos impostos de importação e sobre produto industrializado, a dispensa do exame de similaridade e aumento de $10 mil, anteriormente eram 3 mil, do limite para aplicação do regime simplificado, tanto no licenciamento quanto no despacho aduaneiro para importação. E a Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a vinda de dirigentes dos fundos de previdência dos servidores de Maceió, em Alagoas, e de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, para falarem sobre as fraudes do Banco Master. E a Comissão de Ciência e Tecnologia realizou audiência pública para debater o marco legal da cibersegurança e a criação do Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital. A instituição do Marco Legal da Cibersegurança tem como objetivo a criação do Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital. A proposta visa fortalecer a segurança digital nos setores público e privado por meio da promoção da cooperação entre diferentes setores, de modo a garantir a proteção de infraestruturas críticas e de serviços essenciais de tecnologia. Quando nós falamos de ataques cibernéticos, é importante frisar, e essa é a visão da defesa, que muitas vezes eles podem começar, e normalmente começam com motivação financeira, mas não é o único momento, ou não é a única forma disso acontecer. Então, na verdade, eles podem partir para a busca de segredos industriais, para segredos de Estado, para promover caos social. E quando eles se tornam um problema de defesa, quando eles afetam serviços essenciais ou infraestruturas críticas. A transformação digital trouxe enormes avanços para a sociedade e também ampliou nossa exposição a riscos cada vez mais sofisticados. Ataques cibernéticos, órgãos públicos, empresas, instituições financeiras, serviços essenciais demonstram que a cibersegurança deixou de ser uma preocupação restrita à área de tecnologia. A audiência enfatizou que a cibersegurança é crítica para a sociedade civil e para a defesa nacional. Ressaltou também que para a criação de um ambiente virtual seguro é necessária a integração de ações do governo federal com a sociedade civil e com o setor privado. Nós temos basicamente um problema simples, que é o paradoxo digital brasileiro. Nós somos o país com o maior governo digital do mundo, a maior oferta de serviço do mundo, mas somos um país que sempre aparece também como um dos 3 maiores, dependendo das diferentes pesquisas, atacados no mundo. Portanto, nós temos uma oferta, uma vitrine muito grande e muito exposta, sujeita a fraudes e diferentes tipos de incidentes. A governança da cibersegurança no Brasil não pode ser reduzida a uma atividade puramente computacional ou de combate ao crime cibernético. Ela exige uma articulação profunda com a atividade de inteligência e com a alta tecnologia criptográfica de Estado, visando diminuir a superfície de ataque relacionada a ameaças persistentes avançadas, cujo principal objetivo é a ciberespionagem e a cibersabotagem. Precisamos entender que a lei é essencial, porém a proteção da infraestrutura crítica precisa dialogar com a ciberdefesa, precisa dialogar com a proteção dos direitos das pessoas, precisa dialogar com a segurança da informação, precisa transformar também, como foi falado muito claramente, que as pessoas, nesse momento, no Brasil, são um elo fraco da cibersegurança, mas podem ser transformadas no elo forte. A Comissão de Direitos Humanos discutiu hoje o controle da Anvisa sobre medicamentos injetáveis. O desafio, de acordo com os especialistas ouvidos, é conciliar segurança sanitária e acesso aos tratamentos.
Fiscalizações mais rigorosas, exigências que vêm gerando questionamentos no setor e um cenário de insegurança jurídica têm preocupado profissionais e empresas da área da saúde. Médicos e clínicas relatam dificuldades para manter tratamentos em andamento, enquanto pacientes enfrentam atrasos e aumento nos custos. A Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública para debater os impactos das ações regulatórias da Anvisa sobre medicamentos injetáveis. A discussão ganha especial relevância diante da crescente utilização de medicamentos injetáveis personalizados para o tratamento de doenças endócrinas, metabólicas, ginecológicas e outras condições clínicas que, em determinadas situações, depende da manipulação magistral para atendimento individualizado do paciente. Os impactos no acesso aos tratamentos, na continuidade da assistência médica e na segurança sanitária foram os pontos discutidos pelos convidados na audiência. O desafio está justamente em equilibrar o acesso e a segurança. A gente não pode tratar nenhum deles de forma isolada. Com a aprovação dessas canetas, as canetas que são conhecidas popularmente como canetas nacionais, elas vão trazer com que o acesso dessas medicações seja mais fácil e nós pleiteamos até que o Ministério faça um estudo no que tange a incorporação dessas medicações tanto para o tratamento da obesidade quanto para o tratamento do diabetes. Nosso objetivo é ouvir todos os lados, esclarecer dúvidas, identificar eventuais excessos, corrigir distorções, se existirem, e construir soluções que conciliem segurança sanitária, segurança jurídica e autonomia profissional. E, acima de tudo, a proteção do paciente. E apesar de prevista em lei específica, a educação financeira não faz parte do currículo escolar. Para obrigar o cumprimento desta norma, a Comissão de Educação aprovou um projeto para incluir este conteúdo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A educação financeira já consta na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, homologada em 2017, entre os temas contemporâneos, transversais e integradores. Isso significa que ela deve ser trabalhada de forma articulada em matérias como matemática, história e geografia. Mas essa medida ainda é pouco implementada nas escolas. O que o projeto aprovado pela Comissão de Educação faz é incluir essa norma na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que pode reforçar o compromisso dos sistemas de ensino com a efetiva aplicação da medida. O texto será analisado agora em plenário. Em um país marcado por elevados índices de endividamento das famílias e por uma cultura em que o diálogo sobre finanças permanece com frequência um tabu nos diversos ambientes, inclusive o doméstico, a escola assume papel relevante na disseminação de competências financeiras básicas. A Comissão de Educação também aprovou a proposta que proíbe a venda e a propaganda de alimentos ultraprocessados em escolas. Pelo projeto, as cantinas deverão oferecer uma opção de lanche para os alunos com necessidades específicas. A proposta apresentada pelo senador Jacques Wagner estabelece normas para a comercialização, a publicidade e a promoção de alimentos e bebidas nas escolas públicas e privadas da educação básica de todo o país. De acordo com o texto que será analisado agora pela Comissão de Assuntos Sociais, fica proibida a venda nas escolas de alimentos ultraprocessados, alimentos e bebidas com alto teor de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre, sal e edulcorantes, conforme já previsto nos guias alimentares do Ministério da Saúde. Para crianças menores de 2 anos matriculados na educação infantil, fica proibida a oferta de qualquer alimento com açúcar, inclusive sucos naturais. As cantinas deverão oferecer todo dia pelo menos uma opção de lanche saudável, como frutas, castanhas, iogurtes naturais sem açúcar,
salgados assados sem gordura hidrogenada, priorizando alimentos produzidos localmente e com menor grau de processamento. Os estabelecimentos de ensino também deverão oferecer pelo menos uma opção de lanche para estudantes com necessidades alimentares específicas, como diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e outras alergias ou intolerâncias alimentares. Não adianta o PENAI estabelecer com nutricionistas, com colegas que têm responsabilidades de promover a alimentação saudável nas nossas crianças e adolescentes e, de uma forma contrária, nós temos dentro dessa escola cantinas que vendem alimentos que não são saudáveis. Por exemplo, os ultraprocessados, que são alimentos altamente, potencialmente causadores de doenças, e isso impacta não só na parte orgânica, mas também no cognitivo. E isso dificulta as crianças ter uma aprendizagem que nós esperamos que elas tenham. Os senadores vão discutir com representantes do governo, trabalhadores e empresários o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira. Antes da sessão temática, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá receber dirigentes das centrais sindicais. Aprovada pela Câmara dos Deputados no final de maio, a proposta de emenda à Constituição poderá acabar com a escala 6x1 ao garantir 2 dias de folga por semana para todos os trabalhadores. A PEC, que ainda não foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, será tema de uma sessão temática nesta quarta-feira. Foram convidados para o debate representantes do governo, dos trabalhadores e empresários. O senador Paulo Paim, que é autor de uma PEC com o mesmo tema, voltou a defender a redução da jornada com a manutenção dos salários. Olha, eu estou aqui há 40 anos. Há 40 anos atrás, na Constituinte, nós conseguimos reduzir de 48 para 44. Os argumentos eram os mesmos que os dois lados usam. E foi positivo para toda a sociedade brasileira. Nós temos hoje com o número de desemprego em torno de 4%. E quando era 48, o desemprego estava em 12%, né? 48 horas. Então, nesse momento, mais do que nunca, com a automação, como eu faço, com a pejotização, com os MEIs, com o trabalho, digamos, informal, mais do que nunca, nós temos que avançar para a redução da jornada, agora sim para 40 horas semanais, sem redução de salário. O setor produtivo argumenta que a PEC poderá aumentar os custos de produtos e serviços. Então, na prática, trata não só de escala, né? Tem a escala e também a quantidade por semana. Então, são duas coisas totalmente diferentes que vamos discutir amanhã. Na prática, o objetivo das reuniões é exatamente o debate. Por isso que eu estou falando, alguns ajustes são necessários, porque nós temos milhares de atividades no Brasil. Não tem sentido você engessar como se todos fossem iguais. Então, a gente precisa discutir o segmento, quais aqueles que precisam ter exceção, né, ou alguma adaptação, algum ajuste no texto. É isso que nós vamos fazer amanhã. Vamos ouvir todos os segmentos para que todo mundo quer realmente a melhor qualidade de vida para o trabalhador. Todos querem. Mas os defensores da PEC avaliam que a redução da jornada será compensada com ganho de produtividade. O que significa melhorar a vida dos trabalhadores, distribuição de riqueza, no Brasil é visto como algo ruim. Mas a gente tem prova de que toda vez que os governos agem para distribuir riqueza, para aumentar a renda média do trabalhador e da trabalhadora brasileira, a economia cresce, os setores aumentam enormemente a demanda, aumenta a produção, ou seja, a economia cresce e todos ganham. Então, esse tipo de preocupação, eu diria que é um certo atavismo a algo que a gente precisa superar no Brasil, que é a necessidade que alguns setores ainda têm de massacrar, de
tirar tudo, tirar o sangue do trabalhador e da trabalhadora brasileira. O líder da oposição no Senado alerta que a proposta vai estabelecer uma jornada igual para mais de 2.700 ocupações diferentes no país. Olha, a proposta que nós apresentamos pressupõe liberdade, né? A jornada flexível, a liberdade de negociação, o pagamento por horas trabalhadas, respeitando o que preceitua a Constituição nos direitos do trabalhador, todo o artigo 7º da Constituição, férias, fundo de garantia, licença maternidade e paternidade, PIS, COFINS, enfim, todas aquelas condições que protegem o trabalho no país. Mas o ideal é que essa discussão não seja contaminada pelo período eleitoral, que ela ocorra após as eleições em novembro, dezembro, no princípio da legislatura, da próxima legislatura, né? Nós acreditamos que vai haver um aumento substancial de preços nos produtos e serviços que estão sendo fabricados e oferecidos à sociedade, porque não existe almoço grátis. O governo, por sua vez, se articula para votar a PEC antes das eleições. Temos o projeto de país avançado, sobre a escala 6x1. Esse é um ponto que, inclusive, será objeto de uma sessão de debates amanhã, às 10 horas, aqui nesse plenário, que deve nos unir, não deve nos separar. Esse é um passo civilizatório, que reconhece que o trabalho deve garantir dignidade e sustento, sem impedir o convívio familiar, o descanso e a qualidade de vida de quem move o país todos os dias, com o suor do seu trabalho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que o fim da escala 6x1 não será votado sem uma discussão aprofundada. Vossa Excelência assume a liderança do governo em um período onde nós estamos a apenas 15 dias do início do recesso parlamentar.